A história começa em um escritório. O nosso protagonista trabalha no departamento de publicidade da empresa Grande Glória. Logo de cara a gente vê que ele é uma pessoa que costuma trabalhar até não aguentar mais. O chefe dele aparece dizendo que a empresa está em um momento difícil e tem muita gente sendo demitida. Por isso ele precisa trabalhar mais, meio que ameaçando ele, sacou? Então dá pra ele uma lista de clientes em potencial pra ele ligar um por um e que amanhã é pra ele vir com o resultado. Ou seja, já vimos que esse chefe dele é um Então o nosso protagonista continua trabalhando mesmo cansado pra cacete. Até que algo acontece. Tudo começa a perder o foco, ficar pixelado, e uma figura estranha surge no monitor do prota. Ele não entende se o que está acontecendo é real ou não, até que seu colega de trabalho percebe que tem algo de errado e o chama. Então a gente descobre que o nome dele é Howard. A princípio ele não responde, mas então o Howard volta a si e diz que tá bem, foi só a sua visão que ficou meio embaçada. O seu colega diz pra ele dar um tempo pra relaxar, e o lembra que nessa mesma noite o seu chefe ia levar todo mundo pro jantar da empresa. O que a gente pode até pensar que é algo da hora, né? Mas o prota acha uma merda, porque no fim todo mundo vai ter que rachar a conta. E como ele ganha mal, pra ele não vale muito a pena não. O colega percebe que o prota não tá muito afim de ir, provavelmente por causa do dinheiro, e logo se oferece pra emprestar vintão pra ele, pois cara é parceiro, mano. Mas ele diz que na real eles não têm muita escolha, porque a nova diretora vai ser apresentada e por isso eles têm que ir. E falando nela, o seu nome é Sabrina Lu. A mulher chega no escritório cheia de estilo e já deixa os gado tudo babando por onde ela passa. Nosso prota, obviamente, sabe que essa mulher aí é areia demais pro caminhãozinho dele. A história segue para algumas horas depois. O pessoal enchendo a cara na social da empresa, aquele happy hour gostoso, todo mundo rindo e tal, até que o nosso prota começa a ter aquela mesma pira que ele teve lá no escritório, só que muito mais forte dessa vez. A íris dele começa a brilhar e ele escuta um zumbido alto. De repente, o sistema nervoso dele estava todo conectado, em uma espécie de realidade virtual que só ele podia ver. Aquela mesma imagem estranha se projetava diante dos seus olhos em pleno ar, enquanto o pessoal à sua volta continuava sem poder ver nada. Então uma voz robótica fala: É claro que eles não podem ver. A limitada estrela do universo se esforça para trazer a melhor experiência para seus clientes, ajudando a alcançar inovações memoráveis com base na realidade virtual. Na mesma hora o prota já fica cagado, se perguntando o que essa coisa quer com ele. Afinal ele nunca comprou nada de realidade virtual, ele nem tem grana pra isso. E como se pudesse ler seus pensamentos, esse robô estranho responde: Baseado em grandes dados e cálculos, você é o candidato perfeito para o nosso teste dos sonhos. Você será o candidato de testes da nossa Terra dos Sonhos, onde você pode ter várias experiências de vida. Pense nisso como uma versão de um grande jogo em realidade virtual. Ou seja, Isekai. É engraçado que na parte que o robô fala isso, ele mostra um boneco do Counter-Strike e o Shino, o professor do Boruto. Howard, como um bom e velho protagonista bunda mole, fala pro robô parar com isso porque amanhã ele tinha que trabalhar e não tinha tempo pra essas coisas. Então o robô fala que esse sistema pode levar uma cópia de cada pessoa da vida real para a Terra dos Sonhos, e que ele poderia decidir o que ia acontecer com a sua vida. Então lançou a braba, perguntando se ele não gostaria de testar viver a vida com uma pessoa diferente. Porém, antes que nosso prota pudesse dar uma resposta, a nova diretora chegou na social junto com o chefe deles. E que diretora, hein? O chefe apresenta ela formalmente pro pessoal e vai apresentando um por um pra mulher. Ele apresenta um cara que é conhecido por todo mundo por ficar bajulando ele o tempo todo, em tudo que ele faz. Esse cara, por sinal, já tá tão mamado que só consegue ficar encarando os peitos da mulher. O chefe vai apresentando um por um dos funcionários pra ela, mas simplesmente ignora o nosso prota. A mulher, obviamente, percebe isso e pergunta quanto é ele. O prota já fica todo travadão pra falar com ela, mas na hora que ele vai dizer o seu nome, o chefe interrompe e diz que ele não é ninguém. Diz que ele tem habilidades medíocres e que é uma pessoa sem habilidade de comunicação. Ou seja, ele azaralhou o cara. Mas a gente vê que na verdade isso era tudo mentira. Por algum motivo esse gordo filho da só não gostava do prota porque, diferente dos outros, ele não ficava babando o ovo dele e por isso tentava prejudicar o prota em tudo que podia. A mulher não parece dar muita importância pra essa história e simplesmente cumprimenta todos. A história segue e geral tá indo embora. A social acabou e amanhã tem trabalho de novo. Howard, nosso prota, tá meio abatido porque ele achava que se trabalhasse duro, ele iria ser reconhecido em algum momento, mas isso não acontece. O brother dele tenta animá-lo, dizendo que se ele quiser crescer, ele tem que puxar o saco do chefe. Não adianta. Quando ele fala isso, nós vemos um flashback desse cara na época da escola, onde ele era uma das lideranças do movimento estudantil. Algo totalmente oposto do que ele é agora. O maluco simplesmente se vendeu pro sistema. Após isso, nós vemos o chefe dando ideia na diretora, dizendo que ela não precisa perder tempo com esses trabalhadores insignificantes. Mas ela parece não dar muita moral pra ele.
e só diz que sabe o que tá fazendo, enquanto o nosso prota escuta a conversa. O chefe, que parecia ter percebido que o prota estava escutando, lança uma indireta dizendo que se alguém ainda não descobriu quem é e o que deve fazer, tem que ser demitido. E nessa hora algo acontece. Isso parece ter sido a gota d'água pro Howard. Ele tá puto porque a dedicação dele e o trabalho duro não significam nada. Dentro e fora do ambiente de trabalho, ele ainda sofre discriminação. Chega disso. Ele tá determinado a amanhã mesmo pedir demissão. Mas até lá, precisa acalmar sua raiva. Então ele fala pro robô levar uma cópia da diretora e do chefe deles pra essa tal Terra dos Sonhos. Erro nas instruções. O sistema pode escanear apenas uma pessoa de cada vez. Baseado no pedido feito, o sistema determinou que o alvo a ser escaneado será Sabrina Luo. Howard fica sem entender. Escaneamento completo. Personagem criado. Bom, seguindo a história, o prota volta ao seu apartamento, pergunta por que o robô não disse pra ele que o sistema só poderia escanear uma pessoa por vez, porque ele não estava preparado para isso. O sistema detectou um forte aumento na dopamina do seu cérebro. A conclusão é: você está adorando. Howard fica envergonhado com a verdade jogada na sua cara. Então diz que na real, seria bom ter um NPC de uma mulher gostosa sendo a serva dele no jogo. E ele não tá errado não. O robô diz pra ele que o sistema da Terra dos Sonhos vai ser ativado à meia-noite. E que pra isso acontecer, ele precisa encontrar um lugar seguro pra dormir. O prota diz que isso é de boa, o único problema é que ele tá nervoso demais pra dormir. O robô diz que não tem problema, porque eles obviamente já anteciparam esse tipo de situação. E que o sistema vai interferir na ativação do sistema reticular ativador ascendente dele. Ou seja, a parte do cérebro responsável pelo sono, para fazer ele dormir. Simples assim. E então o processo começa. Howard, cada vez mais nervoso, começa a sentir tudo rodar e o seu coração bater mais rápido, até que de repente ele dorme como um bebê. Para então, quase que instantaneamente, ele despertar de uma maneira que todos nós gostaríamos de ser despertados um dia, com uma personagem 2D seminua em cima dele, dizendo: finalmente nos encontramos. A mulher logo se apresenta como uma inteligência artificial administradora do sistema da Terra dos Sonhos, e que o nome dela é ChatGPT, quer dizer, AI-63. O prota ainda parece meio confuso. Ela explica para ele sobre o sistema de loja e créditos, onde ele pode comprar coisas que vão ser úteis no futuro, como uma faca militar vendida por 2 créditos, um caminhão de 100 toneladas que custa 40 créditos, uma blusa controladora de temperatura, um pacote de comida comprimida e, por fim, uma bateria de energia infinita, que custa 200 pontos de crédito. A princípio a gente não percebe muito o valor desses itens, né? Mas eu posso garantir para vocês que cada uma dessas coisas é muito valiosa pro lugar onde ele vai. Então explica que sempre que ele passar por um desafio, vai ganhar pontos de crédito e blá blá blá. Aquele padrão que a gente já tá acostumado de Isekai. O prota agradece a explicação e pergunta sobre os NPCs, se tem algum forte que ele possa usar, e a inteligência artificial toda atirada já fala que com 10 mil pontos ela estaria a seus serviços, o que ele acha um roubo. Então ela avisa que a Terra dos Sonhos está sendo ativada, e que se ele não tinha nenhuma outra pergunta, a porra agora ia ficar séria. Um portal que leva direto ao mundo apocalíptico surge, e então quando o nosso protagonista se aproxima dele para entrar nesse mundo, ele acorda. Ele olha para os lados, tentando entender se o que ele viveu foi real ou não. Percebe que está em casa e que nada mudou. Ele não é nenhum especialista em tecnologia, mas devia saber que é impossível criar um mundo assim do nada. Então decide só tomar banho de uma vez para se preparar para o trabalho. Ao chegar no banheiro, ele percebe que está sem energia, o que é curioso. Ele desce as escadas do seu prédio normalmente, sem perceber nada de diferente, até chegar no exterior e perceber que estava sozinho, literalmente sozinho. Não havia ninguém por perto, em lugar nenhum. Então ele escuta um zumbido estranho e, ao olhar para cima, percebe um enorme avião caindo por cima dele e, acredite se quiser, explodindo bem na sua frente. E aí você se pergunta, ele morreu? A história acaba assim? E bom, obviamente não. Na verdade, graças ao Kishimoto no Jutsu, ele conseguiu se esconder atrás de um carro bem a tempo. O simulador da Terra dos Sonhos, sobrevivência de apocalipse, começou. O que você vai fazer para sobreviver agora que todas as pessoas do mundo desapareceram? O nível de dificuldade é 0. Você tem 180 dias para conseguir sobreviver. Espera, você disse 180 dias, mas antes que pudesse dizer qualquer outra coisa, Howard percebe um som de algum líquido escorrendo, vindo do carro próximo a ele. Quando ele se abaixa para ver o que é, uma poça de gasolina se forma a alguns centímetros dele. E mais uma vez, usando o seu Kishimoto no Jutsu, ele consegue escapar vivo de uma explosão a queima-roupa, enquanto grita: "Tá zoando comigo, porra!"
Bom, a história que segue, o nosso prota já recuperado do susto inicial de estar nesse novo mundo, começa a pensar de uma maneira mais lógica sobre a sua situação. Ele anota as suas principais necessidades em um caderno, para ter uma maior noção de quais são as suas prioridades ali. 180 dias parece ser muito tempo, mas se eu conseguir acumular bastante suprimento, eu devo conseguir. Posso usar esses 180 dias para pensar na minha vida depois de pedir demissão. Talvez eu até me divirta um pouco. E foi isso que ele fez. O nosso prota foi em loja de roupas procurar o drip certo pro apocalipse. Se encheu de joias, bebeu das bebidas mais caras. Afinal, agora ele era a única pessoa daquele mundo, né? Ao pensar nisso, ele se lembra que o robô fez uma cópia da diretora da empresa. Então, ele começa a falar no rádio de uma viatura da polícia, tentando entrar em contato com algum GM do servidor, perguntando sobre a cópia da mulher. Ele ouve um barulho vindo das suas costas e se vira na hora, apenas para perceber que era um doguinho, o que para ele fazia sentido. Afinal, já que todas as pessoas desapareceram, os animais estavam soltos. Já pensando que aquela inteligência artificial tinha enganado ele para participar desse jogo e não ia ter mulher nenhuma, ele escuta outro barulho de animal, mas dessa vez era nada mais do que um fodendo tigre, mano. O prota se borra todo nas calças quando o tigre avança para cima dele, mas ao invés de ser estraçalhado e devorado vivo, ele na verdade é lambido com amor pelo tigre. E você pode estar pensando, ah não, mais um Kishimoto no Jutsu? Bom, dessa vez teve uma explicação. O prota conhece esse tigre, que na verdade cresceu no zoológico e é muito amigável com os humanos, tanto que muitos turistas até costumavam ficar ao lado dele para tirar fotos. Então, ok, dessa vez passa. 7 dias já se passaram do nosso herói sobrevivendo sozinho em um mundo pós-apocalíptico, e o desafio estava ficando mais difícil do que ele poderia imaginar. A água das torneiras aparentemente havia acabado, e a única maneira de conseguir água eram as garrafas do mercado. Sem energia para manter a refrigeração, a carne e os vegetais começavam a estragar, e agora tinham vermes para todo lado. O nosso prota andava sobrevivendo de biscoitos ultimamente, mas ele não sabia por quanto tempo mais seu corpo podia suportar a falta de vitaminas. Por muita sorte, em uma das suas buscas por comida, em um restaurante abandonado, ele encontrou um gerador a diesel, o que em um mundo pós-apocalíptico, meus amigos, vale mais do que ouro. E para melhorar, ainda tinha carne no freezer que estava comestível. Levando em conta esses achados, ele decidiu usar esse restaurante abandonado como seu abrigo daqui para frente. Durante o dia, ele saía para pegar o máximo de suprimentos que conseguisse, e à noite ele arava a terra para cultivar alguns legumes, usando a própria carne podre como adubo. E assim, os dias foram passando. Dia 31. Howard dirigia pelos arredores, se perguntando o que faria hoje. Seu colega de trabalho disse que ele precisava encontrar uma loja que vendia sementes, porque era nojento ficar pegando sementes de vegetais podres. Isso obviamente era uma ilusão da sua mente, e Howard sabia disso. Por isso disse que tinha uma ideia melhor. Iria tirar suas mãos do volante, então não demoraria muito para o carro bater e ele ser morto. Quando acordasse, tudo voltaria ao normal. O colega ilusório dele disse para ele se animar, afinal, o alho que ele plantou finalmente está brotando. Mas ele disse que isso não tem a ver com os vegetais. A cidade inteira parece um lixão e tem moscas para todo lado. Quando ele dorme, sente como se tivessem vermes andando pelo seu corpo. Durante a noite não dá para ver nada. A solidão é sufocante, como se o mundo o tivesse abandonado. É, família, o prota tiltou de vez. O colega imaginário dele dá uma lição de moral, dizendo que ele não pode desistir, para ele acordar para a realidade, que ele é quem tá jogando o jogo, e não o jogo que tá jogando ele. E enquanto prestava atenção no sermão do colega, algo surge na frente do seu carro, e ele é obrigado a frear bruscamente. Outro carro aparece diante dele, e sim, meus amigos, é a diretora da empresa. Ela bate o carro e seus airbags são acionados na hora, os airbags do carro, tá? Não os dela. Nessa batida aí, a mulher apagou, e quando ela acordou, já estava em outro lugar. Ela percebe que alguém fez um curativo no seu rosto, e que ela estava vestindo roupas masculinas. Então, ela sai do quarto e percebe que tem algum tipo de restaurante, e que tem um gerador a diesel funcionando ali. E mais, tinha uma comida fresquinha servida na mesa. Ela continua procurando por respostas até que encontra o nosso prota no banheiro, fazendo a barba, porque né, depois de 30 dias completamente sozinho, tu encontrar uma mulher dessa aí, é melhor já deixar tudo pronto pra ação. Ele diz que cozinhou pra ela e a convida pra comer. Durante a refeição, ela diz que se lembra dele, daquele jantar da empresa e tal, mas que não sabia o nome dele. O prota se apresenta, percebendo que essa cópia que ele trouxe pra dentro do jogo
tinha as memórias originais da mulher. Ela fica impressionada pelo fato dele ter feito tudo isso: eletricidade, comida, abrigo e tudo mais. Ele agradece e pergunta sobre ela, como ela passou esses últimos meses. Então ela diz que todo mundo tinha simplesmente sumido do mundo e que ele é a única pessoa viva que ela encontrou durante todo esse mês. Ele pergunta o que ela planeja fazer agora e ela diz que não tem nada planejado. O nosso prota, que não é bobo nem nada, já parte logo pro ataque e chama a Morena pra morar com ele ali. Diz que se ela ficar doente, ele pode cuidar dela e tal, e que tem tudo que ela precisar ali. Isso foi meio gado, né? Mas, dada a situação atual do mundo, não é como se ela tivesse muita escolha. Então ela aceita. Mas logo a Morena já deixa avisado que ele não faz o tipo dela e que não era pra ele tentar nenhuma gracinha. E bom, pra alguém que tava trocando ideia com um manequim porque tava se sentindo solitário, isso aí pra ele já era uma vitória gigante, né, meus amigos? Então ele diz que por ele tá suave. Ela diz que não vai ser uma aproveitadora e que eles podem dividir as funções. Ele diz que é uma boa ideia e fala pra ela descansar por hoje e que amanhã eles iriam começar a trampar real. Por mais que ele não demonstrasse, o nosso prota ficou com o mental abalado depois desse fora que ele tomou. Mas a relação dos dois estava apenas começando. O dia começa com Howard, o nosso prota, acordando com um barulho alto, se perguntando o que a mulher poderia estar fazendo essa hora. Ele vai descobrir e vê várias caixas espalhadas pelo corredor. Ao perguntar o que ela está fazendo, Sabrina responde que limpou o armazém do restaurante para transformá-lo no seu quarto e que se ele precisasse dela, poderia tocar a campainha. Howard fica full pistola na hora, mas isso não é tudo. Ela ainda jogou fora o manequim que ele deixava escorado ali, que no episódio passado a gente viu que era o único amigo que ele tinha. Ele era o Wilson dele. Quem não viu o Náufrago não vai entender essa referência. Ela fala que vai pegar ele de volta, mas ele diz que não precisa e sai puto atrás do boneco. Mas antes de sair, ele decide dizer pra ela que cada um deles lave a sua própria roupa e cozinha sua própria comida. Ela não entende e pergunta o porquê disso. Então ele diz que é pra eles se verem com menos frequência e que dessa forma ela não precisaria ficar em alerta o tempo todo pra se defender. E ele não ia se sentir estranho quando visse ela. Mano, esse cara tá tiltado. Ela, assim como nós, não entende qual é desse cara. Então ele diz que por mais que ela seja uma mulher linda e rica e que tem uma posição maior do que a dele na empresa, ali nesse mundo ele não ia ser o cavaleiro que ela esperava que ele fosse. Ou seja, rapaziada, o cara virou um red pill porque a mulher jogou o manequim dele fora. Então beleza, nós temos um time skip de mais de 90 dias. Estamos agora no dia 120 do apocalipse. Lembrando que o prota precisa sobreviver por 180 dias para vencer. Aparentemente, nesses 3 meses que passaram, algumas coisas mudaram na cidade. O tempo começou a ficar frio e o cheiro horrível sumiu. Sabrina encheu de vasos de plantas ao redor, o que deu um ar muito melhor pro ambiente, mas apesar de tudo, os dois não se falavam muito desde aquela primeira briga. E por mais que ela pareça estar de boa, ficando 3 meses sem conversar com ninguém, ele não tá nem um pouco de boa, indo frequentemente falar com o manequim Donald, o seu único amigo nesse apocalipse. Ele diz pro manequim que hoje eles iriam procurar carne, pergunta se ele preferia carne estragada do mercado ou carne de rato, velho. Até que, graças a Deus, ele decide que eles vão pescar. Mas antes, eles iam dar uma passadinha no zoológico, para visitar ninguém menos que Dumi, o tigre, que estava se alimentando dos outros animais do zoológico, e de algumas carnes que o prota trazia para ele de vez em quando. Até que do nada, o sensor aranha do tigre é ativado, e ele sai correndo disparado do nada. Ele viu nada menos do que um cervo, rapaziada, e foi pra cima na hora. O detalhe é que os cervos do zoológico não têm chifres, então esses aí eram cervos selvagens, o que significava que a natureza já estava invadindo a civilização, bem no estilo Last of Us. Enquanto o prota percebia isso, o tempo simplesmente começou a fechar do nada. O clima ficou sinistro de uma hora para outra e até trovão tava dando. Um vento fortíssimo chegou e então ele percebeu que era um tufão. Ele foi correndo para dentro do carro sem entender nada. Como um tufão assim podia simplesmente surgir de uma hora para outra em um dia ensolarado? Então ele se lembrou que tudo isso era uma simulação, um jogo, e que esse tufão devia ser simplesmente mais um dos desafios do jogo. O problema é que a Sabrina vai todo dia andar de bicicleta na montanha e que pelo horário ela devia estar chegando no topo da montanha naquele momento. E então o prota, para não perder a única mulher que existe na face da terra, sai disparado com o carro de volta pro seu abrigo. Por mais que eles não estejam se falando direito, ele não podia deixar nada acontecer com ela. Caso contrário, ele estaria completamente sozinho de novo. Chegando lá, ele vê a porta aberta, o que ele imagina significar que ela ainda não voltou para casa. Então vai o mais rápido possível em direção à montanha que ela costuma subir. O tempo continuava horrível, chuva, vento, relâmpagos para todo lado, até que ele finalmente a vê. Lá estava ela, escorada em um poste. Aparentemente havia acontecido algo. A sua perna tinha um corte enorme. Mas então, Howard, o nosso protagonista, Chad, a pega nos braços e a leva de volta a salvo.
Eles estavam aparentemente a salvos, em uma mansão no topo da montanha que a Sabrina costumava visitar. A mulher continuava encharcada e tremendo. Ele pede para dar uma olhada nos seus machucados, mas ela não deixa. Ele diz que agora não é hora de se fazer de difícil. Se ela pegar uma infecção, pode morrer, mas ela continua negando, dizendo que sabe se cuidar sozinha. É incrível como mesmo sendo as únicas duas pessoas da Terra, em uma situação de emergência, esses dois ainda não se dão bem. O Prota diz que tem um plano. Como eles não sabem quanto tempo esse tufão vai durar, e o abrigo que eles vivem provavelmente vai ser todo inundado, ele sugere deles fazerem dessa mansão o seu novo abrigo. Ela simplesmente concorda e pergunta como que eles deveriam fazer isso. Ele diz que como ela tá machucada, não tem muito como ajudar, então só deveria ficar ali e esperar. Então o Prota, que em uma cena é um Giga Shed, nessa se torna um gado que saiu sozinho numa tempestade, enquanto a mulher fica ali de boa esperando. E o tempo só piorava, ao ponto de até começar a nevar. Chegando no abrigo, ele vê que realmente já estava tudo alagado e infelizmente até o gerador deles tinha ido pro saco. Ele decide pegar o máximo de comida que puder, até que uma enxurrada de água e vento derruba os vegetais que eles tinham colhido. Ele decide pegar o que der e meter o pé dali de uma vez. A situação deles não estava nada boa. A comida que eles tinham dava para no máximo 2 dias. Era impossível pescar naquele vendaval. O Prota, em um beco sem saída, se vê tendo que recorrer a algo que nunca tinha imaginado. Ele chega no zoológico e lá tá o Dumi, o tigre, todo machucado. Aparentemente tinha entrado em uma briga ou algo assim. O plano do Prota era usar as habilidades de caçador do tigre para conseguir comida. Mas assim que vê a situação do animal, o rapaz tenta levar ele para dentro do carro, para cuidar das suas feridas. Mas o tigre nem se mexe. Howard grita, tentando convencer o tigre a segui-lo, mas o tigre ruge de volta, dando a entender que vai fazer o que bem quiser. O Prota diz para si mesmo que isso é só um jogo, e que ele não deveria se envolver tanto assim. Então vira as costas e vai embora, deixando o tigre ali, em uma cena bem triste. De volta à casa no topo da montanha, o Prota vê a Sabrina jogada na calçada. Ele pergunta o que aconteceu, e ela diz que queria pegar a água da chuva para ferver para eles, mas acabou caindo no chão e não consegue levantar. Então o nosso herói fez a boa ação de carregá-la para dentro de casa. Então jogou ela na cama e disse que ele ia buscar um kit de primeiros socorros. Depois de limpar o machucado da morena, ela perguntou o que ele planejava fazer. E ele contou para ela que viu uma manada de veados e que amanhã ia tentar caçá-los. Ela lembra ele que os veados selvagens sempre se lembram do cheiro que representa perigo para eles e ficam extremamente alertas para isso. Ele diz que não importa porque de qualquer forma ele tem armas. E falando em armas, ele mostra a ela sua pistola. Quer dizer, uma pistola que ele encontrou embaixo do travesseiro dela quando foi pegar as necessidades vitais no antigo abrigo deles. Diz que deixou as balas dentro dela e devolve a arma pra mulher. Ela pergunta se ele não quer ficar com a arma e ele diz que não, e que espera que esse gesto possa apagar esse preconceito que ela tem contra ele. E assim eles se despedem, porque ele precisa se preparar para a caçada do dia seguinte. E nessa vibe, o dia 121 do apocalipse começa. Do lado de fora, nevava. E então o nosso Prota se agasalha bem e se prepara para sair em caçada. Ele pensa consigo mesmo que não sabe nem matar uma galinha, quanto mais um veado. Mas enquanto ele pensava sobre essas coisas, uma fodendo matilha de lobos espreitava faminta. Nosso Prota sai em caçada. O frio congelante fazia sua respiração virar fumaça. E tudo que se ouvia era o vento e os seus passos na neve. Até que ele pareceu ter ouvido algo. Então se vira rapidamente, se coloca em posição. Quando estava pronto para disparar, não tinha mais nada. Ele já havia perdido as contas de quantas vezes isso tinha acontecido. Ele podia ouvi-los, devem estar por perto. É como se soubessem cada movimento que ele faz. Talvez a Sabrina tivesse certa. Os veados conseguem reconhecer o cheiro dele. Cansado de desperdiçar energia, ele decide tentar usar a rede de pesca. O problema é que acabou de acontecer uma tempestade sinistra, e nessa situação, a correnteza dos rios fica muito forte. O Prota não quer nem saber e toca a rede mesmo assim, enfim, que se foda. O negócio agora é rezar para que dê certo. Só que imediatamente ele sente um puxão na rede, e antes que ele pudesse pensar em qualquer coisa, ele é literalmente puxado para dentro do rio. Irmão, imagina o frio que tá essa porra. Assim que ele emerge da água, na hora ele nem quer saber mais de pescar e só pensa em voltar para casa e se esquentar em uma fogueira. Mas é nessa hora que ele vê aquilo que ele veio procurar, um veado. Ele se esconde rapidamente para que o veado não o veja e já começa a procurar a arma, até que ele puxa da bag uma espingarda, e aí não tem erro, é só mirar e atirar. Então o Prota respira fundo e ele erra.
Que moleque burro do caralho. O recuo da 12 foi tão forte que deu uma porrada no nariz dele, a ponto de sangrar, irmão. Esse prota é muito tapado, mano. Gastou uma porrada de recurso, caiu em água congelante abaixo de zero, ficou todo molhado, se machucou sozinho. E agora adivinha? É claro, os lobos. Por sorte, esse bocó ainda tava com a 12, então ele ainda tinha uma chance de viver. Mas os lobos, que ao contrário do nosso prota não são nada burros, percebem que o maluco tá enxertado e nem tentam a sorte, só vazam. O prota não entendeu muito bem, mas na merda que ele tava, ele tinha mais é que agradecer por isso. Então bom, de volta à mansão no topo da montanha, o prota chega em casa e opa, a morena tava esperando ele sem roupas, enrolada no cobertor, se esquentando na fogueira. Finalmente algo ia dar certo pra esse cara. Ele nem pensou duas vezes, já foi direto tirando a roupa o mais rápido que pôde. Mas se lembra, rapaziada, o guerreiro tinha acabado de literalmente cair dentro de um rio na neve. Então só o que ele queria mesmo era se esquentar no fogo. A morena a princípio fica com vergonha, mas logo já vai dar uma espiada e acaba vendo uma foto na carteira do prota dele com uma outra mulher, que também tinha uma comissão de frente avantajada. Ela pergunta sobre essa foto pra ele. Ele diz que essa é a ex-namorada dele. Então ela diz que ela é fofa e pergunta por que eles terminaram. Então ele responde que queria uma família, mas ela não estava pronta pra isso. E então pergunta sobre ela, se ela namorava com alguém. E infelizmente, clã, ela diz que sim. Ou felizmente, né, pra quem curte casada. O nome do chifrudo, quer dizer, do cara é Lawrence. Ela diz que ele tem doutorado no MIT e que ele é o chefe executivo de uma empresa de tecnologia. Ou seja, o cara é pica. O prota aproveita pra dar aquela alfinetada, dizendo que o cara é pica mesmo, mas que não tem um bom gosto pra mulheres, porque é pura tortura viver com uma mulher como ela. A morena não aceita e grita com ele. Então, o dia seguinte chega e o nosso herói continuava na tentativa de caçar um veado. Embora tudo que ele consiga seja apenas uma mera sombra deles. Toda vez que ele se aproxima, eles desaparecem. Sem falar que na vida real, ele nunca nem tinha pego em uma arma antes. Então, né, dá pra entender o porquê ele fez aquela palhaçada antes. Mesmo assim, ele continua tentando, porém, nada de resultados. O lado bom disso tudo é que pelo menos agora a morena tá falando com ele com mais frequência. E ela também não reclama quando ele volta pra casa de mãos vazias. Por algum motivo, ela parece estar ficando cada vez mais fraca, o que não é nada bom. Seus machucados não parecem melhorar. Por mais que as suas barrigas não ficassem cheias há um bom tempo, Howard ainda mantinha uma esperança de que amanhã tudo ia melhorar. Ele disse que armou uma armadilha, um poço com estacas de madeira afiadas no fundo, que ele cobriu com algumas folhas de repolho. A esperança dele é que, por ser inverno, os lobos não resistam à tentação das folhas. Nossa, que baita armadilha, hein? Sabrina diz que ele deveria ter discutido isso com ela, afinal é muito arriscado fazer tanto trabalho manual nessa situação. O prota diz que ele tá nas últimas mesmo, ele não tem forças para fazer outra armadilha daquelas, ou seja, ele deu all-in. Amanhã ou eles vivem ou eles morrem. Então, no dia seguinte, chegando no lugar onde a armadilha foi preparada, ele vê que não deu certo. Peraí, na verdade não, tem sangue ali, ó. O animal só escapou. Então ele na mesma hora dispara atrás dessa trilha de sangue, implorando para que o bicho tenha morrido, até que ele finalmente chega em uma clareira, onde ele vê dois lobos devorando a carne de um animal, o animal que provavelmente seria o alimento dele. Percebendo que agora era tudo ou nada, ele já puxa o ferro dele e no frenesi de fome, medo e raiva, ele senta o dedo nos bichos e obviamente ele erra todos os tiros. E os bichos só vazam dali, levando os pedaços do veado morto com eles. Mano, esse cara não faz uma pra Deus ver. Percebendo que a sua última esperança de não morrer de fome tinha desaparecido diante dos seus olhos, o nosso prota cai de joelhos na neve. Ele tenta dizer a si mesmo que aquilo ali era só um jogo e que ele deveria controlar suas emoções, mas a verdade é que a frustração de falhar era demais. Ele grita com todas as suas forças, um grito de desespero, um grito de alguém que chegou no seu limite. Dia 126 do Apocalipse. Tudo o que sobrou para eles comerem é literalmente um tomate e uma folha de repolho. Sabrina diz que ele pode comer, afinal ela não tem ajudado em nada ultimamente. Howard diz que os dois estão morrendo, ela não precisa ser tão orgulhosa. Ela concorda silenciosamente e então conta que até fazer 18 anos era só um fantoche manipulado pelos outros, principalmente pelo seu pai, que era um homem muito autoritário e costumava manter ela trancada no seu quarto a maior parte do tempo, sem poder sair pra brincar com as outras crianças. O cara era tão escroto que não deixava ela nem desenhar, mano. Dizia que ela era diferente dos outros irmãos e que cedo ou tarde ela iria abandonar a família como a mãe dela fez. O cara tinha um sério problema emocional, rapaziada, descontava tudo nela, dizendo que ela só poderia trazer honra pra família obedecendo ele e que sem o poder da família deles ela não era nada. Isso explica o porquê hoje em dia ela querer tanto ser independente. É a maneira que ela encontrou de lidar com esse trauma. Howard diz que entende ela e que ambos tiveram uma vida de merda.
Ele conta pra ela que sempre se esforçou muito em tudo que fazia, mas que nunca foi recompensado por isso. Sempre viveu uma vida medíocre mesmo, sem ser reconhecido por ninguém. Ela pergunta se ele tem algum tipo de ponto forte que possa fazer ele se destacar. Então ele fala que se tivesse algum ponto forte, seria nunca desistir depois que decide fazer algo. O Prota assistiu Naruto, rapaziada. É o jeito ninja dele. Ela pergunta se ele já chegou a lutar pelo que ele mais queria alguma vez, porque o mundo tá cheio de pessoas que trabalham duro, e a única forma de ser reconhecido é brilhando mais do que os outros. Então diz que o propósito dela é ser independente, e que ele vai saber o dele quando realmente se esforçar por alguma coisa. Ele pergunta se ele ajudar ela a sobreviver, vai ter o reconhecimento dela. Diz que tudo que ele queria era ouvir uma única vez de alguém que ele era importante. Sabrina pergunta como poderia provar que é independente deixando ele ajudar ela, mas a real é que eles estão quase morrendo de fome, então ela abre mão do orgulho e aceita. O Prota então pega a folha de repolho e sai do quarto todo capenga, praticamente sem forças pra fazer nada. Antes de sair, ele diz que se não voltar pra casa depois de 3 dias, é porque ele provavelmente morreu, e ela vai encontrar o corpo dele em um riacho a leste da mansão, que caso isso aconteça, ela vai saber a coisa certa a se fazer, e então vai embora deixando ela sozinha e assustada. Mano, espero que ele não esteja falando de canibalismo. Do lado de fora da mansão, o Prota conversa com Donald, o manequim que por muito tempo foi seu único amigo nesse mundo apocalíptico. Diz pra ele que realmente ele nunca lutou muito por alguma coisa, porque ele nunca teve coragem suficiente pra buscar algo. Ao invés disso, só ficava reclamando de tudo. Reconhece que fazia isso para transferir a culpa pros outros e pro mundo, por não ser capaz de assumir as suas próprias responsabilidades. Sempre escolhia o caminho mais fácil para evitar ambientes ruins e escolhas difíceis. Ele diz que poderia ter agido melhor em muitas coisas, como a sua família, a sua ex-namorada, os estudos e até mesmo na situação atual que ele tá. Mas no final ele apenas se encolhia em um canto seguro, onde ele poderia ficar lamentando sobre as coisas, como um grande chorão. Nosso Prota diz pro Donald, o manequim, que vai parar de ficar choramingando, que nunca mais vai fazer isso, e então empurra ele da sacada da mansão, simbolizando a morte de quem ele costumava ser. A história segue e nós vemos uma mão feminina pegando um cutelo em uma cozinha. É Sabrina, diante de um corpo caído. É o corpo morto de Howard. Ela ergue o cutelo e na hora que desfere um golpe contra ele, ela acorda. Era só um sonho. Ela ficou tão em choque com o que Howard falou pra ela antes de ir embora, que ela literalmente sonhou com isso. O que, se a gente parar pra pensar, é bem curioso, porque lembre-se, rapaziada, eles estão vivendo em um mundo pós-apocalíptico, que é criado dentro da mente deles como um sonho. O nome do projeto é literalmente Terra dos Sonhos. Não era pra eles poderem sonhar aí nesse mundo. Então o fato dela ter tido um sonho aí dentro é algo bem esquisito. Mas enfim, vamos embora pro dia 127 do apocalipse. A gente vê Howard soltando uma pá na neve e caminhando ofegante pra beira do rio que ele tinha caído no outro dia. Ele se lembra que quando ele caiu no rio, foi a única vez em que ele conseguiu se aproximar de um veado. Das outras vezes, eles sempre conseguiam fugir dele, sem que ele tivesse chance de chegar perto. Ou seja, quer dizer que provavelmente a água cobriu o cheiro dele. Percebendo isso, ele tem uma ideia, que na verdade tá mais pra uma aposta, mas na situação atual dele, é a única chance que ele tem de sobreviver. Então nós vemos Sabrina tentando a todo custo se manter acordada, porque ela tem medo de dormir e sonhar com aquilo de novo. Por causa da fome e de dormir mal, ela começa a ter alucinações com seu pai, dizendo que ela é patética e que não precisaria estar passando por essa situação se tivesse seguido o caminho que ele arranjou pra ela. Ela grita para ele sumir, o que funciona momentaneamente, e então pega o tomate, que é literalmente a única coisa que ela tem pra comer, e se lembra das palavras do Howard e do trato que eles fizeram. Isso dá a motivação que ela precisava para continuar lutando e provar que consegue sobreviver por conta própria. Algumas horas passam e nós vemos ela lutando para se manter acordada, até que ela escuta um som estranho e percebe que tem um fucking rato tentando comer o tomate dela, mas não tem energia para fazer nada a não ser assistir. Seu pai aparece novamente, rindo da sua cara e da sua fraqueza. Ele fala sobre as escolhas que ela fez, de tentar provar que era independente, ao invés de seguir o caminho que ele escolheu pra ela. Então nós vemos que Lawrence, o tal marido dela, é na verdade um velho carcomido, que sim, é rico pra cacete, mas tá quase morrendo. E tudo que ela precisava fazer era ficar com ele. E assim que ele tivesse morto, ela herdaria tudo. Ou seja, até o casamento dela foi armado pelo seu pai. Ele diz que se ela não consegue nem aguentar um pouco de dor, como poderia se virar sozinha? Diz que ela não foi feita para ser uma mulher resistente. Ela tá só tentando agir como se fosse uma. Mas que na verdade, ela é apenas uma mulher frágil e patética, que vai acabar morrendo com ratos roendo todo o seu corpo. Mano do céu, essa história tá ficando pesada. Mas calma que a gente tá só começando. Nós vemos um veado na neve, tranquilamente
tranquilamente comendo uma folha de couve. A cena volta pra Sabrina e ela tá com uma arma, aquela arma que o Prota deu pra ela no vídeo passado. Ela diz que não precisa ser salva por ele, não precisava de ninguém pra salvar sua vida. Nós vemos o reflexo da arma dela refletido no olho do rato, e ao mesmo tempo, o reflexo de uma espingarda refletido no olho de um veado. Sim, essa era a aposta do Howard. Ele se enterrou na neve e esperou até que um veado caísse na sua armadilha, e o momento tinha chegado. E então, ao mesmo tempo que ele dispara sua espingarda contra o veado, Sabrina atira contra o rato que roubava sua comida. E assim o capítulo acaba. O capítulo seguinte começa com o corpo do veado caído na neve, e de dentro da neve a gente vê o nosso Prota surgindo, com um olhar ultra Shed Sigma. Quando ele vê que seu plano deu certo, ele começa a rir e dá um gritão comemorando sua vitória. Então vemos Sabrina comendo seu tomate, e não só isso, assando o corpo do rato que ela matou. Fi, Apocalipse é isso. Então alguém entra na sala. É Howard, trazendo consigo o veado que ele caçou. Ela fica sem palavras quando vê que ele conseguiu, mas o cara já tá até agora sem se alimentar e provavelmente congelando de frio, mano. Então ele perde as forças e desaba no chão. Ela levanta na hora e vai ajudá-lo, e vê que tem gelo incrustado na roupa dele, ou seja, o maluco sofreu pra conseguir esse veado. Algumas horas passam e nós vemos que Sabrina fez a boa de cortar a carne do veado e tá esquentando água em uma banheira pro Howard pra ver se ele se recupera. Pergunta se ele se sente melhor, mas não tem resposta. Até que ele pega ela pelo braço e ela toma um susto. Ele a chama com a voz fraca e ela se aproxima. Então ele pergunta se ganhou o reconhecimento dela. Ela fica surpresa, mas diz que sim, que ele é incrível. Então nosso Prota fica feliz, porque finalmente foi reconhecido por alguém. Algum tempo depois, uma sopa de carne de veado fica pronta. Sabrina chama o nosso Prota pra comer, mas ele não responde, parece ainda tá muito mal. Ela reconhece isso e então decide fazer algo. Ela abre a boca dele pra dar comida pra ele, mas não do jeito que a gente tá imaginando. Ela literalmente passa a comida da boca dela pra boca dele igual passarinho, velho. Eu não sei se eu acho isso nojento ou fofo, na moral. Bom, horas se passam e nosso Prota ainda tá na cama se tremendo todo de frio. Ela coloca 3 cobertas sobre ele, mas percebe que isso provavelmente não vai ser o suficiente. E então olha bem pro nosso Prota e dá aquela mordida no lábio. E faz aquilo que você tá pensando. Começa a tirar a roupa para deitar com o nosso Prota e aquecer ele com o calor do seu corpo. Então ela se deita com ele e diz que tudo vai ficar bem. O dia 130 do Apocalipse começa. Howard, nosso Prota, acorda, mas diferente de todos os outros dias até agora, dessa vez ele não tá sozinho. Ele olha pro lado e vê Sabrina dormindo ao seu lado de conchinha, e na hora ele já entra em choque. Ainda mais depois de perceber que ela tá totalmente nua. Ela vê que ele acordou e quando começa a sair, ele a segura, dizendo que ainda tá meio mal. Então ela começa a falar sobre a ex-namorada dele. Diz pra ele dizer de novo por que eles terminaram. Ele diz que ela pensava que eles eram jovens demais pra ter algo mais sério. Mas Sabrina pergunta o outro motivo. E ele diz que é porque ele queria uma família. E então ela diz que ela também. Howard não entende direito. Afinal, ela queria provar pra todo mundo que era uma mulher independente. Ela diz que já tá fazendo isso. O fato dela ser bem sucedida não é prova de nada. É apenas um objetivo que ela traçou pra si mesma, para tentar romper essas limitações. Mas que no fim ela acabava não se importando com mais nada a não ser isso. É como se ela tivesse escapado de uma prisão para cair em outra. Como ela poderia dizer que é independente se ficou o dia todo sem conseguir tomar uma decisão sozinha? O Prota fica sem saber o que falar. Afinal, ele nunca nem traçou um objetivo para a vida dele. Até que ela pergunta se ele não quer ter uma família com ela. Não quer, que vai dizer que não. O Prota dá até uma lagada para responder, o que faz ela pensar que foi precipitada demais. Então ele pega na mão dela e diz que isso é exatamente o que ele queria. Afinal, trabalhar tão duro para tentar ser reconhecido pelos outros acabou afastando ele de ter uma família. Ela fala para eles sobreviverem juntos, então ele diz que sim, e que agora ter uma família com ela é a motivação dele. E então, rapaziada, eles finalmente se beijam. Até que no clímax final do ato, Sabrina se lembra de quando era adolescente e o seu pai literalmente amarrou seus braços e pernas e tapou sua boca, dizendo que era hora de apresentar ela ao mundo dos adultos. Então chama um homem e uma mulher para entrar no quarto dela. Manda eles tirarem a roupa e fazer aquilo que você tá pensando no sofá, na frente dela. Sabrina vira o rosto para não assistir, mas o seu pai segura a cabeça dela e a força a assistir, dizendo que ela precisa aprender a como dar prazer para aquele velho que ela ia se casar. Mano, que cara doente, na moral. Então ele diz algo que me deixou meio confuso. Diz que é melhor os dois parecerem pai e filha de verdade, e para isso ele iria mudar o nome dela. A partir dali, ela iria se chamar Sabrina Luo. O que eu não entendi é se ela passou a morar com ele depois que a mãe dela foi embora, ou se ela foi adotada, ou sei lá. Bom, talvez isso seja explicado melhor no futuro, né?
né? Enfim, depois que eles terminaram seu ato de amor, nós temos um time skip de 1 mês. Estamos no dia 160 do apocalipse agora. Lembrando que o Prota tem que sobreviver 180 dias nesse mundo pós-apocalíptico. Ele e Sabrina têm vivido como um casal desde então. O Prota ainda não estava totalmente recuperado daquela quase morte dele, mas pelo menos ele conseguia trabalhar. A carne de veado tinha acabado, mas ele estava conseguindo pescar uns peixes naquele rio. Além disso, eles começavam a trabalhar em uma estufa de vegetais, que a Sabrina estava se dedicando bastante. Falando nela, ela chama o nosso Prota e diz que tem um presente para ele. Ele fica todo feliz achando que é alguma safadeza, mas logo nós descobrimos que não. Ela fez para ele um poncho de pele de veado, que era extremamente útil na hora de caçar veados. Rapaziada, o jogo virou pro nosso Prota. Tá com mulher, tá conseguindo caçar. Voltando para casa depois da caçada, ele vê o poste onde encontrou a Sabrina na tempestade, há semanas e semanas atrás. Então decide visitar os lugares onde passaram o começo do apocalipse. Vai ao antigo restaurante, que foi seu primeiro abrigo, se lembra de Donald e o seu amigo manequim, passa pelo lugar onde o avião explodiu na frente dele no seu primeiro dia do apocalipse, e então decide ir no zoológico ver como é que estava seu amigo tigre. Ele chama por Dumi com uma perna inteira de veado na mão para oferecer para ele, até que escuta um rugido altíssimo, e mesmo com a sua perna muito machucada, ele começa a correr em direção ao som. Quando chega lá, vê o seu amigo sendo atacado por uma matilha de lobos. Ele puxa sua espingarda. Os lobos percebem a sua presença na hora, mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, ele senta o dedo, ferindo e espantando os lobos. Ele se vira pra Dumi dizendo que estava tudo bem agora, mas então percebe que tinha chegado tarde demais. Seu amigo estava muito machucado e apenas emitia um ronronar fraco. Howard toca nele para tentar acalmar o animal que tremia. As memórias dos dois juntos vêm à sua mente. Dumi foi um bom animal. O Prota pede desculpa por não chegar a tempo, e então o tigre o olha nos olhos, como se entendesse o que ele queria dizer. Howard diz que em breve ele não vai mais sentir dor, então mira sua espingarda na cabeça do seu amigo, dizendo que iria sentir a sua falta e que iria vingá-lo. O tigre entende que o seu fim chegou. Uma lágrima escorre pelo rosto de Howard no momento em que ele atira. E assim chega ao fim a vida de Dumi, o tigre. Rapaziada, a natureza é embaçada. A história segue e vemos Howard em uma banheira com Sabrina. Ela percebe que ele tá meio pra baixo e pergunta se aconteceu alguma coisa. Ele fala que não aconteceu nada, mas que tá ficando cada dia mais frio, e do lado de fora o mundo anda muito perigoso. Então pergunta se ela não poderia passar os próximos dias sem sair de casa. Não é que ele estivesse querendo prender ela ou coisa assim, é só que ele tava preocupado. Ele não quis dizer, mas a morte do Dumi realmente mexeu com ele. Ela diz que não tem problema, até porque ela tinha muito trabalho pra fazer na estufa deles. E então os dois, naquele clima de love, já começam a se pegar de novo. Mas é aquela história, né, meus amigos? A alegria de Prota dura pouco, e logo ele já tá tendo que ir à caça de novo. Mas agora ele é um Ultra Shed Sigma, e não só usa uma roupa de pele de veado que disfarça o seu cheiro, como também aprendeu a usar a espingarda direito e um facão militar. O cara virou uma máquina de matar, família. Mas assim como ele, os lobos também têm caçado veados para sobreviver. Vemos uma matilha perseguindo um bando de veados. Um dos lobos salta para cima de um veado que estava cercado. As suas presas extremamente afiadas e prontas para dilacerar o animal se fecham sobre ele em um ataque mortal. Os lobos também sabem como sobreviver. Então eles escutam algo. Será que algum veado ficou para trás? O lobo parte para cima da possível presa fácil, mas essa era a armadilha. O animal solta ganidos de dor, mas já era tarde. Howard, o Shed dos Sheds, estava diante dele. Ele ergue sua faca e com um golpe acaba com a vida do animal. Mais uma vez, mais um animal. Sabrina chama por ele, mas ele nem percebe, até que mais uma tentativa e ele desperta do seu transe. Ela diz que ele anda muito desligado ultimamente e pede para ele dizer qual é o problema para que ela possa ajudar. Ele diz que não é nada demais e fala para ela voltar a dormir. Sabrina não sabe o que dizer para Howard, que logo volta pro seu transe. Tudo que existe na cabeça dele agora, família, são os lobos. Ele precisa se livrar dessa ameaça. A matilha de 4 lobos, que agora só tinha 3 depois do seu último encontro com o nosso Prota, se dividem depois de ouvir um som estranho. Howard estava por ali. Um dos lobos se aproxima de um arbusto que ele percebe ter algo errado. Ele fareja um cheiro estranho, mas ao mesmo tempo familiar vindo dali. E então um lobo surge de dentro do arbusto, ou era o que parecia. O lobinho corre até ele, mas antes que pudesse perceber, um cano de escopeta estava enfiado dentro da sua boca. Um cano saindo de dentro da cabeça do outro lobo. Um tiro a queima-roupa explode a cabeça do pobre animal. Os outros 2 lobos restantes escutam tudo, e logo vem ele, nosso Prota, Howard, o Ultra, Master, Sigma, Shed, Red Pill. Os 2 lobos que restam o encaram diretamente, e o que ele vê é uma expressão assassina, de puro ódio.
Dia 170 do Apocalipse. Restam apenas 10 dias de jogo, mas o nosso prota parece não pensar muito nisso. Na verdade, só o que existe na cabeça dele nesses últimos dias são aqueles malditos lobos. Aquele olhar assassino realmente entrou na cabeça do Howard. Ele só vai conseguir ficar tranquilo de novo quando conseguir acabar com esses 2 lobos que sobraram. Sabrina chama por ele. Ela diz que hoje eles vão comer peixe no vapor e carne assada. Ela acredita que melhorou muito na cozinha e fez esse almoço especial para ele. Mas o prota não quer nem saber. Diz que vai simplesmente pegar umas carnes secas que vai sair em viagem por alguns dias, o que deixa Sabrina extremamente frustrada. Ela diz que nos últimos dias ele sempre sai cedo e volta tarde para casa. Pergunta o que tem deixado ele tão preocupado que eles não podem nem sequer comer juntos. Howard diz que tem algumas coisas que ele precisa terminar para poder ficar tranquilo, e passa por ela sem demonstrar sentimentos, como um Sigma faria. Ela pede com lágrima nos olhos para que ele pelo menos diga para ela o que é. Ele pensa que se contar para ela sobre os lobos, orgulhosa do jeito que ela é, com certeza ela vai querer fazer algo a respeito disso. Então simplesmente diz para ela que não é nada demais, que deixa Sabrina arrasada. Dia 173. Sabrina acorda com o som de marteladas, então percebe que a janela do seu quarto foi totalmente tapada por tábuas. O prota estava do lado de fora pregando tudo. Ele disse que é porque estava ficando mais frio e ele quis reforçar as janelas. Então tá, né? Ela, já revoltada com a maneira que ele tem agido, diz que não pediu ajuda dele, e logo ele já corta ela dizendo que não tá com humor pra brincadeiras. Ela diz que tá falando sério. Ele vem agindo dessa maneira estranha e não fala nada pra ela. É como se eles tivessem voltado pra como eles eram no começo. Ele diz que ela tá enganada, mas ela continua. Diz que eles se precipitaram em entrar em um relacionamento e pergunta se ele tinha pensado nisso tudo como um rolo de uma noite só. Ele nega e diz que tudo que ele tem feito é pra proteger essa casa. E então ela explode e diz pra ele dizer de uma vez o que tá acontecendo, que se ele realmente quer proteger essa casa, ele precisa ao menos mostrar algum respeito por ela. O prota fica sem palavras por um tempo, até que também explode. Diz que eles combinaram que ela ficaria em casa enquanto ele procurava comida, e que ela não tinha como ajudar ele no que ele ia fazer. E por fim, diz que quando terminar vai contar tudo pra ela. Sabrina fica decepcionada, vira as costas para ele e vai embora. O prota, como um verdadeiro Sigma sem emoções, ignora tudo o que aconteceu e simplesmente pensa que tá sem pregos e precisa ir até a loja de ferramentas pegar mais. A única coisa que ocupa seus pensamentos são os lobos. Aqueles 2 malditos lobos que sobraram, e como eles têm o feito de bobo. A neve tem aumentado e logo os seus rastros vão desaparecer. A temperatura cada vez se aproximava mais de menos 30 graus e cada vez ficava pior. Ele ia precisar dar um tempo nessas caçadas. A real preocupação dele agora tinha que ser como manter eles aquecidos. Ele precisava deixar para resolver essa questão dos lobos quando a neve parasse. Chegando na loja de ferramentas, ele percebe que a loja parece bem conservada e ele provavelmente ia encontrar tudo o que precisava ali. Então ele começa a procurar as coisas que precisa, até que encontra um livro. Quando ele olha esse livro, ele vê que é um manual de manutenção de gerador a diesel. Ora, quem diria, meus amigos? Não é que por acaso ele tinha um gerador a diesel precisando de manutenção? Na hora que ele começa a folhear o livro, ele percebe que com isso, ele ia poder consertar o gerador que ficou lá no antigo abrigo deles. Mas enquanto pensa sobre isso, a televisão do lugar liga sozinha, com um monte de chuviscos na tela. O prota toma um susto, e então ela aparece, a inteligência artificial administradora da simulação. Ele olha para ela, mas de primeira não se toca. Só depois de alguns segundos é que ele se lembra que está vivendo em um sonho. Imerso nessa questão dos lobos e da sobrevivência, ele tinha se esquecido totalmente disso. A robô diz que só veio avisar para ele que a simulação vai terminar dentro de uma semana e que é para ele ir se preparando para voltar. Howard então fica em choque, porque voltar para sua vida antiga era algo que nem passava mais pela sua cabeça. A cena corta para Sabrina escrevendo um bilhete para Howard. O bilhete diz que eles precisam de um tempo, que ela vai para outro lugar e que não é para ele ir atrás dela. Então ela se vira e vai embora. De volta pro prota, com a TV que a inteligência artificial tinha aparecido quebrada no chão, ele pega todas as coisas que precisa e tá pronto para sair dali, quando de repente ele escuta sons de patas. Então Howard vê, os lobos tinham seguido seu rastro até ali. Ele não demonstra medo e diz entender a raiva dos lobos, afinal ele matou a sua família. Ele tenta correr até onde está sua arma, mas os lobos são mais rápidos e não vão deixar ele fazer isso. Ele fica admirado com a inteligência dos animais e então percebe que bem na sua esquina
esquerda, a porta de saída está aberta. Ele sabe que essa é sua única chance, e então dispara para fora da loja com os lobos logo atrás. Seu carro está a alguns metros de distância. Ele corre direto para ele, mas a sua perna, que estava zoada desde o dia que ele caiu no rio, volta a doer e ele fraqueja. Isso é tudo que os lobos precisam para pular em cima dele e derrubá-lo na neve. O lobo maior morde a sua cabeça com violência, enquanto o menor morde sua perna. Howard, sentindo uma dor horrível, na mesma hora começa a desabotoar o seu casaco de pele de veado, e com isso consegue se soltar da mordida do lobo maior. E então aproveita a oportunidade para dar uma porrada no lobo menor que mordia sua perna. Rapidamente ele puxa sua faca e golpeia o animal, enquanto o maior vinha com sangue nos olhos para atacar ele por trás. Ele dá uma mordida violenta que arrancou o naco das costas dele. Howard esfaqueia o olho do lobo, mas a sua faca se quebra nesse golpe. Agora azedou para ele. O lobo avança novamente com uma fúria bestial, mas o nosso prota consegue pará-lo com suas pernas e joga o animal longe antes que ele morda seu rosto. Então avança para cima do bicho com a sua faca quebrada mesmo e desfere um golpe bem no outro olho do lobo, que solta um grunhido de dor horripilante enquanto ataca o rosto de Howard com as suas garras. O prota levanta o punho de sua faca e golpeia a cabeça do lobo com toda a sua força. O frenesi da batalha era tanto que ele continua golpeando o animal em uma fúria descontrolada, até que um último golpe faz o seu ombro se deslocar e ele solta o punho da sua faca na neve, deixando o animal aparentemente morto. Ele pega a sua bolsa para ir embora dali o mais rápido possível, mas atrás dele vimos que a batalha ainda não tinha acabado. Então vemos um flashback de Howard perguntando para a inteligência artificial se esse mundo continuaria existindo depois que ele voltasse para sua realidade, perguntando se a Sabrina ia viver ali sozinha. Ele diz que não pode deixar ela para trás e que quer ficar ali. De volta ao presente, vemos o lobo todo estrunchado, mas ainda sedento por vingança, usando as suas últimas forças para morder a mão do nosso prota, que simplesmente permanece parado olhando para o animal. Ele diz que admira a força de vontade dele e que entende que ele quer vingança, mas diz que não pode dar essa vingança para ele, porque ele precisa proteger Sabrina, não importa o que aconteça. Então puxa seu braço da boca do animal, que rasga sua pele. Ele consegue abrir o carro e jogar a bolsa com os equipamentos para consertar o gerador para dentro, mas na mesma hora sente uma dor excruciante. Não só um, mas os dois lobos mordiam suas pernas. Mano, esses bichos são imortal. Howard diz para si mesmo que não pode morrer, não agora. Então abre o porta-malas, de onde cai uma pistola. Era a arma da Sabrina. Sem tempo para pensar, ele vira para os animais que devoram sua perna e dispara, fazendo eles o soltarem e fugirem. Howard rapidamente fecha a porta do carro para que os lobos não pudessem mais atacá-lo. Seu corpo todo treme com a adrenalina do combate. Ele diz para si mesmo novamente que precisa a qualquer custo consertar o gerador. Dessa maneira existiam grandes chances da Sabrina continuar sobrevivendo depois que ele fosse embora dali. Ele tenta ligar o carro e nada, tenta novamente e nada. Aparentemente o tanque de óleo tinha congelado devido ao frio de menos 30 graus. Ele precisaria aquecer o carro para que ele voltasse a funcionar, mas não havia mais tempo. Ele estava muito fraco. Do lado de fora, os lobos continuavam à espreita, só esperando. Howard não tinha mais forças para continuar com isso. Ele estava perdendo a consciência. Então ele acorda, aparentemente são e salvo, com a Sabrina do seu lado. Ela diz que encontrou ele desmaiado com o carro quebrado e o trouxe de volta no carro dela. Ele disse que pensou que tinha morrido e ela diz ter pensado a mesma coisa quando viu ele. Ele pergunta se ela viu alguma coisa perto dele quando ela encontrou ele e ela disse que ele estava segurando uma bolsa que ela trouxe junto para casa. Quando ele se lembra da bolsa, na hora ele já tenta se levantar e fala para ela que com aquilo ele podia consertar o gerador de energia. Ela diz que ele ainda tá muito machucado e precisa descansar um pouco mais antes de fazer isso, mas ele fala que não, ele precisa fazer isso. Esse é o último item da lista de tarefa dele. Ela diz que tudo bem, já aceitando o fato de que o prota não escuta nada que ela fala mesmo, e ele simplesmente fica em silêncio. A história segue e vemos Howard na garagem consertando o gerador, e voilá, temos energia elétrica. O prota chega a quase chorar quando vê que todo o seu esforço valeu a pena. Ele grita para Sabrina, perguntando se ela tá vendo isso, e lá de dentro ela diz que ele é um idiota. Todo feliz com o seu feito, Howard caminha de volta para casa quando vê algo, o carro que a Sabrina usou para trazer ele de volta. Ele vê que o airbag foi acionado e que a frente do carro tá totalmente amassada, e mais, tinha sangue no para-choque. Olhando mais atentamente, ele encontra um dente canino de lobo preso em um dos pneus, e aí fica meio claro o que aconteceu, né, rapaziada? O prota tinha tirado todo o HP dos lobos e a Sabrina chegou para pegar as kills. Depois de imaginar a cena que provavelmente aconteceu, Howard vai se levantar, mas tem um teto preto. A visão dele fica embaçada e ele quase perde a consciência. Os machucados que ele sofreu na sua luta contra os lobos foram muito profundos
Ele vai acabar morrendo se não for tratado por um médico em breve. Continuando a sua investigação, ele supõe que o amassado no para-choque do carro provavelmente foi causado por uma batida contra uma árvore. E como vemos em flashback, Sabrina literalmente amassou o último lobo que havia sobrado contra um poste. Caralho, mano, a mulher é bruta. Então o nosso prota finalmente reconhece os atos da sua companheira. Voltando para dentro da mansão, ele vê 2 peles de lobo penduradas para secar. Sabrina cortava uma carne na cozinha quando Howard chega e a abraça por trás, agradecendo por tudo que ela fez por ele. Ela pergunta quando foi que ele se tornou tão mela cueca. Afinal, ele não era o Sigma Red Pill. Ele diz para ela não ser tão mesquinha e pede para perdoá-lo. Sabrina apenas pergunta se ele já provou carne de lobo alguma vez. Ele diz que não, então ela diz que hoje eles vão provar. Howard diz para ela cozinhar bastante porque eles vão ter muito trabalho para fazer hoje na cama, se é que vocês me entendem. Tome, ele gosta. Dia 178 do Apocalipse. Apenas 2 dias para acabar, rapaziada. A cidade estava completamente congelada, literalmente, mas pela primeira vez há dias o sol havia nascido. Sabrina vê isso pela janela do quarto e avisa Howard, que continua deitado. Ele não responde nada, então ela pergunta o que havia de errado com ele. E o cara tá acabado, rapaziada. Ela pergunta se ele tá resfriado e vai pegar um remédio pra ele. O prota chama ela com a voz toda fraca e diz pra ela não se preocupar, porque isso não era um resfriado. Ela fica tensa porque entende o que isso significa, mas tenta descontrair dizendo que ele só tá brincando e que logo vai ficar bem. Diz que ele já passou por muitas situações difíceis, como mudar de casa em uma tempestade, caçar em um vendaval, consertar o gerador de energia. Graças a ele, eles tinham energia elétrica de novo. Diz que é um absurdo que alguém que nem ele não tenha reconhecimento de um chefe e que se eles ainda tivessem na empresa, ela o nomearia como o melhor funcionário do trimestre. Então Howard diz, obrigado minha chefe e adorável esposa. Sabrina diz que ainda não concordou em se casar com ele e fala para ele tomar o remédio de uma vez. O prota se ergue todo troncho para pegar o copo, mas a sua visão embaça e ele tem um teto preto novamente. Sabrina pergunta se ele tá bem, mas o copo cai no chão e se quebra em 1000 pedaços. Depois de apagar novamente, Howard acorda e com uma belíssima visão diante de si. Sabrina estava só de roupas íntimas esperando ele acordar. Ela diz pra ele que descobriu o truque dele. Ele estava só se fingindo de doente para que ela se preocupasse com ele. Diz que dessa vez ela não vai puni-lo, mas se ele continuar com isso não garante nada. Então pergunta se ele não gostaria de, fechem os olhos crianças, tentar uma nova posição. O prota corta o clima na mesma hora e diz pra ela levantar, porque eles precisam conversar. Sabrina entra em choque, porque ela não consegue acreditar que ele não quer fazer aquilo com ela. Pergunta que tipo de homem ele é, e então grita tentando fazer ele levantar. Ela chora, percebendo que os seus esforços para fazer melhorar não funcionam. Ele diz que não tem muito tempo para falar isso, mas ele sabe que tá morrendo. Então fala que o gás pode durar cerca de 3 meses. E que quando acabar é para ela ir pro norte, porque lá tem uma enorme reserva. Fala para ela sobre a semente dos vegetais para ela plantar, que ele etiquetou todas com seus nomes corretos. Pergunta se ela sabe como operar o gerador a diesel e diz que quando ela for se mudar de casa, é para escolher uma que proteja do frio e não só pela beleza. Então, quando ele tenta dizer uma última coisa, ele apaga novamente. Dia 180 do Apocalipse. Finalmente, chegamos no último dia, meus amigos. Vemos o nosso prota todo azaralhado, fraco, machucado, em uma cadeira de rodas, olhando para a vista da sacada da mansão com a Sabrina. Ela diz que hoje tá mais quente do que ontem e que em breve a temperatura vai voltar para cima de 0. Fala que quando a neve derreter, ela vai pro norte tentar encontrar outros sobreviventes. Howard então pergunta para Sabrina se ela algum dia amou ele. Ela olha para ele com uma expressão de quem sabe que vai dizer algo que vai magoar, e então diz que não. Howard sorri, porque isso quer dizer que ele poderia partir sem nenhuma preocupação. Ele diz para si mesmo que estava na hora de acordar desse sonho, e então, finalmente fecha os olhos, por uma última vez. Porém, Sabrina continua falando. Diz que ele é um homem convencido de si mesmo, que nunca leva em consideração o sentimento dos outros, porque ela o amaria. Fala que ele não tem nenhuma boa qualidade, que quando ela estava triste, ele nunca dizia nada de bom para animar ela, que ele fazia tudo por conta própria. Ela simplesmente desaba e começa a chorar sobre o corpo dele, demonstrando que sim, ela realmente o amava. E então, o chama de idiota, mas dessa vez, Howard já não podia mais ouvir. A sua consciência já não estava mais ali. Howard finalmente volta do mundo pós-apocalíptico
A inteligência artificial estava esperando por ele do outro lado do portal e já o parabeniza por conseguir completar o desafio. Howard volta a si lentamente e pergunta o que aconteceu. Ele sente como se tivesse vivido muitas experiências. Sim, clã, o Prota voltou a ser aquele mesmo patetão do começo da história. A IA diz que é normal ele não se lembrar precisamente do que aconteceu lá, porque o sistema perturba sua memória para que ele não confunda a vida real com um sonho, mas que em até um mês ele vai ter lembrado gradualmente de todo o sonho. E que quando ele recuperar a paz em seu coração, vai ser muito mais fácil de aceitar o sonho como algo que realmente aconteceu. Howard diz que se lembra de algo. Ele disse para si mesmo milhões de vezes que não poderia esquecer de algo importante e que quando pensa nisso fica muito triste na mesma hora. Chorando, ele pergunta se o mundo dos sonhos vai continuar existindo. A IA diz que era apenas um jogo e que agora tinha acabado. Não importa quantas memórias ele possua, ele precisa lembrar que é apenas um sonho, nada mais do que isso, e que ele tinha uma vida real para viver. Ele concorda e diz que fazer essa pergunta era a única coisa do sonho que ele se lembra. Tudo tinha se tornado um borrão na sua memória. Então a robô fala que é hora de calcular as pontuações e aponta o seu cajado, ou sei lá o que é isso aí, pro portal, onde a gente vê as notas finais do jogo. O nível de dificuldade, por incrível que pareça, era 0. A nota do nosso prota foi B e os créditos conquistados foram 50. Mano, o cara quase morreu em um jogo de dificuldade 0. Imagina o que vem por aí. Howard pergunta quais são os critérios de avaliação para ele ter tirado um B. Então a robô explica que o que vai ditar sua pontuação final nesse jogo são as chances de sobrevivência da pessoa que tu deixou no mundo. Por exemplo, se ele fosse o único sobrevivente, ele teria tirado um D. Matar os animais que ameaçavam as suas vidas e conseguir gerar energia elétrica são coisas que aumentam as chances de sobrevivência do parceiro dele. Por isso ele recebeu uma nota maior. Mas, se ele tivesse conseguido todo o equipamento necessário, comida abundante e construído uma estação de transmissão que eles pudessem usar para entrar em contato com outros sobreviventes, ou até mesmo domar os animais selvagens para seu próprio bem, ele teria tirado um S. Howard diz que é só uma pessoa normal, não é nenhum Bear Grylls da vida ou um profissional em sobrevivência, mas a robô explica para ele que a essência de qualquer jogo é obter experiências emocionantes que não se pode obter na vida real, e que esse desafio de sobrevivência do apocalipse que ele jogou era apenas um desafio de nível 0 para novos jogadores, tipo um tutorial, e que o desafio real do jogo ia ser lançado dentro de um mês. Então ela aponta para um outro portal onde estava escrito Invasão de Frankenstein, com um fucking alien escroto e uma contagem regressiva. Ela diz que os mesmos critérios se aplicam a todos os desafios, e que a intenção desse jogo é elevar o senso de justiça do jogador em cenários da vida real. Afinal, os humanos são uma equipe com um destino em comum. Howard diz que precisa pensar se vai continuar jogando esse jogo ou não, porque das memórias desfocadas que ele tem agora, ele se sentia terrível e isso era muito cansativo. Então a robô, muito ligeira, diz pra ele que não foi sempre terrível. Afinal, ele teve uns dias bem felizes, especialmente quando ele tava na cama. E aí ela joga na tela cenas dele com a Sabrina, pelados, no ato de amor. Ele entra em choque na hora, né, sem acreditar que tinha conseguido dormir com essa mulher, e já começa a gritar para o robô que isso aí tá errado, que ela deveria respeitar a privacidade dele. Mas a robô só diz pra ele relaxar, porque ela é uma inteligência artificial sem emoções, ela não vai afetar o jogador. Ele pergunta se a Sabrina pode ter essas memórias na vida real, e a robô diz que não. O que acontece no mundo virtual fica no mundo virtual. Mas nessa hora, nós vemos ninguém menos do que a Sabrina real, do mundo real, acordando com os olhos cheios de lágrimas. A história segue com Howard dizendo que tem alguma coisa errada nesse jogo. Eles não podem ser uma empresa de verdade. E fala que quer voltar pra casa. A IA responde que ele só precisa esfregar seu olho esquerdo para ativar o menu do sistema. Mas que como ele conseguiu zerar o desafio com sucesso, ele tem direito a uma recompensa. Howard diz que ela pode mandar essa recompensa pro endereço dele. Mas ela só ignora ele, então balança seu cajado ou sei lá o que é aquilo ali. E uma névoa escura começa a cercá-los. Howard fica sem entender, mas ela diz para ele não entrar em pânico. O sistema estava decidindo sobre a recompensa certa para ele. O prota continuava no meio da névoa sem entender nada, até que um par de olhos assassinos surgem atrás dele. E então ele se lembra, ele havia lutado contra lobos. As memórias do combate mortal passam diante dos seus olhos, mais vívidas do que nunca. E então ele vê alguém se aproximando. Um homem das cavernas segurando uma lança. Esse homem se prepara e arremessa sua lança com toda a força, que atravessa o lobo, matando na hora. E então Howard recebe sua recompensa, uma skill
de habilidade de caça, arremesso preciso. Ele não entende muito bem como funciona essa skill, mas na hora que vai perguntar pra IA, ele escuta um som de despertador. Era o seu celular despertando pra ele ir pro trabalho. Pois é, família, o cara passou 6 meses dentro de uma realidade virtual de um mundo pós-apocalíptico, tendo que caçar pra sobreviver, e quando volta tem que ir pro trabalho normalmente, como se nada tivesse acontecido. Howard percebe que o sistema meio que acordou ele à força, porque ele não tinha clicado na opção de sair do jogo nem nada assim. Quando ele esfrega o seu olho esquerdo para tentar abrir o sistema de novo, nada acontece. Isso faz ele ficar mais confuso do que nunca, sem saber se ele tá sonhando ou se ele tá na vida real. Enquanto isso, na Terra dos Sonhos, a inteligência artificial também fica sem entender nada, e pergunta pro outro robô do sistema por que nosso prota foi simplesmente quicado do jogo. Alerta, alerta, falha no sistema. A função de controle de memória foi desativada. A IA não entende e fala para ele rastrear o código de erro. Código de erro é ZS001, carregando novas informações. Então nós vemos Sabrina, no momento em que ela tem aquele sonho dentro do jogo. A inteligência artificial fica tiltada, tentando entender como que tem um novo sonho dentro de um sonho. Ela fala pro robô encontrar uma maneira de consertar a falha, mas agora já era, filho. Já tinha acontecido. O robô até fala pra ela que não tinha nenhuma correção possível no banco de dados dele. A IA então pergunta se ele tá mesmo pedindo pra ela escrever um código de correção sozinha, porque ela é só um robô mordomo e não tem essa capacidade. Ah, viu? Se fosse o ChatGPT de verdade, ia conseguir. Então nós vemos Sabrina no momento em que ela despertou do sonho. Duas mulheres estavam ao seu lado, vendo as lágrimas cair do seu rosto. A mais velha pergunta se ela tá bem. Sabrina diz que teve um sonho muito longo, mas que não consegue lembrar dos detalhes, e então pergunta o que elas estavam fazendo no quarto dela. As duas mulheres se olham constrangidas, então uma delas diz que na noite passada ela estava andando pela casa sonâmbula. Diz que ela foi até a cozinha, pegou uma faca e ficou murmurando alguma coisa tipo: eu sinto muito, eu sinto muito. Sabrina na hora reconhece, foi aquele sonho. A serviçal diz que ficou com medo que acontecesse algum acidente e por isso chamou a secretária dela para vir. A secretária na hora já pergunta se a Sabrina não quer tirar uns dias de folga antes de voltar pro trabalho. Sabrina, ainda chorando, diz que não foi um sonho, foi mais real do que um sonho, foi real demais. A cena corta pra cidade, vemos carros para todo lado, sons de buzina, sirenes, poluição, gente para todo lado. Era estranho pro Howard voltar pra vida normal depois de viver em um mundo pós-apocalíptico. Alguém esbarra nele, um jovem cheio de pressa que diz pra ele ter cuidado. Howard pede desculpas, ele havia se desacostumado com a vida movimentada da cidade grande, então decide passar no quiosque que costumava comer sempre antes de ir pro trabalho. O cozinheiro pergunta como é que ele anda e ele diz que tá de boa, ou pelo menos acha que tá. Então o cara fala que um parente dele pediu pra ele encontrar um par pra filha dele, uma garota formidável, e que ele poderia apresentar o Howard pra ela se ele quisesse. Mas quando terminou de falar, viu o Howard fazendo algo estranho. O cara tava se esquentando no fogo do quiosque, família. O cozinheiro até pergunta se tá tudo bem com ele, e o maluco só diz que tá com um pouco de frio. E então o cara pergunta de novo se ele quer que ele apresente a tal garota pra ele, mas Howard diz que tem namorado agora. E então ele para pra pensar no que falou. Por mais que as memórias sejam extremamente reais na sua mente e no seu coração, foi só um sonho, um jogo, e agora acabou. Chegando na empresa, Howard vê que eram 7h50 da manhã. Por pouco ele não tinha se atrasado. É como se fizesse milhões de anos desde a última vez que ele tivesse ido trabalhar. Ele sente uma mão em seu ombro e alguém o chamando. É Donald, o seu parceiro, o cara que ele costumava imaginar quando conversava com o manequim dentro do jogo. Howard diz que faz muito tempo desde que eles não se veem, mas o Donald não entende, afinal para ele, eles tinham se visto na noite passada, naquele jantar da empresa. Se lembra, rapaziada? Howard diz que estava meio perdido naquele jantar e que talvez esteja de ressaca. Donald lembra a ele que o bicho tá pegando no departamento deles. Tá rolando um boato de que uma galera vai ser demitida, e como ele e o chefe deles nunca se deram bem, ele pode ser um dos primeiros aí de arrasta pra cima. O nosso prota diz que por ele tanto faz, porque ele vai se demitir de qualquer maneira mesmo. Afinal, esse era um mundo muito grande e maravilhoso, e ele tinha muitas escolhas. Porque ele deveria se curvar e seguir as regras que outra pessoa fez pra ele. Agora ele ia pra praia vender a sua arte e viver do que a natureza dá pra ele. Donald fica surpreso com o papo de Howard, lembra até ele na época da escola, então diz que de alguma forma ele parece ter mudado. Howard pergunta como assim, e Donald diz que normalmente ele estaria reclamando agora. E bom, isso é verdade. Antes do jogo, Howard era um cara frustrado com a vida, que vivia se esforçando para ter reconhecimento dos outros, mas agora, depois de tudo que ele havia passado, ele tinha se acostumado a trabalhar duro pela sua própria vida. Então ele chega na sua mesa. Finalmente ele estava totalmente imerso no mundo real novamente. O que ele devia fazer? Nosso prota passou tanto tempo sem ir pro trabalho que ele nem se lembra mais onde tinha parado na sua função. Ele começa a anotar alguns clientes para entrar em contato, mas sem ter muita certeza do que estava fazendo. E aí eu pergunto para vocês, rapaziada,
Se o cara vai se demitir de qualquer jeito, por que ele tá fazendo isso? Bom, de qualquer forma, ele desiste disso que tava fazendo e amassa o papel. Então simplesmente joga a folha amassada para trás e acerta a lixeira sem nem olhar. Nesse momento ele percebe, realmente tinha algo diferente com ele. Howard rasga outra folha de papel e dessa vez toma distância. Ele mira e nessa hora é como se tudo ao seu redor desaparecesse. Só existia ele e o seu alvo. Ele podia sentir a distância e a força exata que precisava arremessar. Então ele arremessa e tá lá, linda cesta de 3 pontos. Ele fica impressionado. É como se o seu corpo ajustasse o ângulo e a força automaticamente. E então finalmente se toca. Essa é a recompensa dele por ter vencido o desafio. Ele liberou essa skill de arremesso preciso. Howard fica sem entender como isso é possível. Ele pensava que a habilidade só poderia funcionar dentro do jogo. Então ele decide tentar acertar uma lixeira ainda mais longe. Ele mira e quando ele arremessa a bolinha de papel, acerta em cheio a cara do seu chefe. Vixe, só podia ser o Chaves mesmo para receber o seu barriga com uma pancada. O chefe, tentando se manter posturado, simplesmente fala pro Howard ir até o escritório dele. E aí, meu amigo, nosso prota já sabia que tinha azedado pro lado dele. Na mesma hora já começa o burburinho no escritório. Os colegas, e eu tô fazendo aspas aqui com os dedos, mas vocês não estão vendo, já começam a fofocar que ele vai ser demitido. Um fala que nunca tinha gostado dele, o outro até dá risada porque disse ter ouvido que ele tá endividado. Enfim, os caras são os abutres. Donald, que é o único amigo real dele ali, fica tenso pelo amigo, se perguntando o que tinha de errado com ele hoje. Já na sala do chefe, ele fala pro Howard se sentar. Enquanto ele faz isso, o chefe serve uma xícara de chá. Então fala pro Howard que realmente não deveria ter subestimado ele. Howard não entende o que ele quis dizer, mas nem dá muito tempo pro cara se explicar, e diz pra eles irem logo pro que interessa. Disse que durante os 2 anos que ele trabalhou ali, ele sempre se dedicou muito, mas que hoje tinha cometido um pequeno erro. Então se for pra ele ir embora hoje, ele tem o direito de receber pelo menos o salário do último mês. O chefe pergunta se ele quer sair desse jeito, e se ele não tá esquecendo de nada. Howard novamente não entende, e se pergunta se o chefe descobriu que ele falou mal dele no Facebook. E então o chefe vai até ele e o abraça, dizendo que Howard deve a ele um muito obrigado por ter ensinado tantas coisas pra ele nos últimos 2 anos. E aí o prota fica ainda mais confuso. O chefe continua, dizendo que a empresa vai criar um novo departamento que vai ser liderado por um tal Sr. Liu, e que esse Sr. Liu insistiu em ter ele na equipe. E então a gente entende por que esse gordo arrombado tá querendo puxar o saco do prota. Mesmo Howard dizendo pra ele que não faz ideia de quem seja esse tal Sr. Liu. O chefe diz que assim como ele, claro, o Sr. Liu deve ter notado o seu grande potencial, e que ele sabia desde o início que um dia ele subiria na empresa, por isso que ele dava pra ele mais tarefas do que pros outros, pra que ele aprendesse as coisas. Sei. Howard diz pra ele que tava pensando em se demitir, e o chefe diz que uma grande oportunidade caiu nas mãos dele. Andavam dizendo por aí que o salário médio do pessoal desse novo departamento seria 20% maior. A cena corta e vemos que Howard já contou pro seu parça Donald sobre essa promoção. Ele diz que de qualquer forma não sabia pra onde ele iria quando se demitisse mesmo, e que talvez seja até melhor ele ficar um pouco mais. Então alguém aparece perguntando o porquê ele. É aquele cara puxa-saco que no jantar da empresa só conseguia ficar encarando os peitos da Sabrina. Ele tá puto porque foi um puxa-saco do chefe deles desde sempre e até agora não tinha conseguido nada. Pergunta o que Howard fez pra conseguir isso. Antes que o prota responda, o chefe aparece já mandando o maluco calar a boca. Dá aquela pigarreada e então a gente vê que ele tá com o tal Sr. Liu. Ele pede desculpas pelo que eles acabaram de presenciar e fala pra ele acompanhá-lo até seu escritório. O Sr. Liu já chega dizendo que ele não pode ignorar as vibrações negativas do departamento deles. Então ele é? E pergunta pro puxa-saco se ele tá duvidando da capacidade dele de selecionar um funcionário capaz. O maluco fica em choque na hora e diz: não, claro que não, Sr. Liu. O chefe então dá uma mijada absurda nele. Diz que deveria ter dado uma lição nele há muito tempo, que ele é sempre precipitado e imprudente, e que a posição dele de líder da equipe deveria ir para uma pessoa melhor. E então pergunta pro Donald, o parceiro do nosso prota, se ele não quer se tornar um novo líder da equipe. Donald na hora já diz que sim, e que vai fazer um bom trabalho. Então por fim o chefe diz que Howard não precisava trabalhar hoje, era para ele arrumar suas coisas e se preparar para trabalhar no novo departamento. Howard só concorda, mas saca que o chefe só tá bajulando ele porque o Sr. Liu tá ali. Falando nele, ele fala pro Howard que vai rolar uma social pro pessoal desse novo departamento depois do horário do expediente. Diz que eles vão discutir como as coisas vão funcionar e blá blá blá, e que ele pode aproveitar para se familiarizar com seus novos colegas na festa. Então se vira pro resto do pessoal do escritório, que obviamente estava só de olho em tudo que estava acontecendo para poder fofocar depois, e diz para todos que esses rumores que eles andam comentando aí, que o pessoal do departamento deles vai ser tudo demitido
pedido é mentira e que eles não precisam se preocupar. O emprego de todo mundo tá safe. Ele diz que é hora de trabalhar e então se despede de geral. Howard fica olhando ele ir embora, se perguntando por que esse cara foi tão legal com ele do nada. Afinal, eles nunca nem se viram antes. Já o Sr. Liu dá aquela última olhada no nosso prota e pensa que ele parece apenas um funcionário medíocre. E se pergunta por que a Sabrina pediu para ele mexer os pauzinhos e colocá-lo no novo departamento. Algum tempo passa e vemos o nosso prota conversando com seus pais por telefone. A sua mãe pergunta se ele vai para casa passar o festival de primavera, porque já faz 2 anos que ele não volta para casa. Howard pergunta como eles estão, como tá o pai dele. Ela diz que tá tudo bem e fala para ele por favor se cuidar. Howard diz que ele tá indo bem no trabalho, conta da sua promoção e diz que em breve eles vão poder pagar a dívida. A sua mãe pede desculpas por ter colocado ele em tantas dificuldades nesses últimos anos e diz que eles devem muito a ele. Howard diz que tá tudo bem e que em breve tudo isso vai ter acabado. E então do nada, uma colega de trabalho, chama o nosso prota. Ela se apresenta como Sandy Dai e diz que é a líder da equipe do departamento de marketing e que viu a foto dele na folha de pagamento. Howard a cumprimenta e ela pergunta se ele vai na social do novo departamento. E por muito acaso, família, essa social vai ser em uma mansão. Sim, a mansão onde o prota ficou morando durante o apocalipse com a Sabrina. Ela diz que o Sr. Liu curte dar festas na casa dele e que é para eles irem juntos. Howard concorda, percebendo o fato de que no sonho ele viveu esse tempo todo na mansão do Sr. Liu. Sandy diz que ele precisa saber que o Sr. Liu é obcecado por limpeza e que é para ele ter cuidado quando estiver lá. E então Howard tem um flashback dele entrando em casa depois da caçada, completamente sujo de sangue e com os pés cheios de barro, sujando o chão inteiro. Ela diz que é melhor ele nem usar o banheiro. E Howard se lembra da Sabrina xingando ele por nunca levantar a tampa do vaso. E por último, ela diz para ele não entrar em nenhum outro cômodo da casa, principalmente no quarto dele. E Howard se lembra dele e da Sabrina. Bom, e você sabe do que ele se lembra. Sandy pergunta o que aconteceu, que ele parece meio sem graça. E ele só diz que tá bem. Então os dois escutam gritos. Alguém gritando, pega ladrão! Um ladrão tinha roubado a bolsa de uma mulher e metido o pé. Howard vê aquilo e na mesma hora já pega a sacola da Sandy, que fica sem entender nada. Ele começa a mirar no cara e ela diz que tá muito longe para tentar acertar alguma coisa nele e que tem arquivos importantes nessa sacola. O ladrão corre em direção a uma cerca, se apoia com a mão direita e pula. Então nosso prota ativa sua skill de arremesso. Ele joga a sacola com toda a sua força. Bem, acerta com tudo a perna que o bandido ia se apoiar no chão, o que faz ele cair direto com a cara no chão. O capítulo seguinte começa com o ladrão sendo algemado, enquanto Howard junta do chão os papéis da Sandy. Ele se pergunta se ela tá brava por ele ter jogado os papéis dela no cara, mas a real é que a mulher achou isso incrível. Ela nem consegue acreditar que ele conseguiu acertar o ladrão daquela distância e até pede pra ele ensinar ela. O pessoal que tava correndo atrás do ladrão se oferece para ajudar eles a juntar os papéis, e a mulher que teve a bolsa roubada diz que é o mínimo. Recolhendo as coisas, Howard acha um cartão de uma empresa chamada Aigil Capital e pergunta se esse cartão estava junto nos arquivos. Sandy diz que sim, que essa empresa é um parceiro de negócio deles muito importante e que o dono, um tal de Sr. Lawrence, é o chefe de uma das 100 maiores empresas do mundo. Howard pensa que esse nome parece familiar, então Sandy diz que existe um boato de que a senhorita Lu, da empresa dele, está namorando com esse cara e que eles vão fazer um cruzeiro juntos. Então Howard se lembra, Lawrence é o cara que a Sabrina falou no sonho. Ele se levanta e diz pra ela se apressar, para eles não chegarem atrasados na social, enquanto diz pra si mesmo pra parar de pensar nisso, foi só um jogo. Chegando na mansão, Sandy diz que a social vai acontecer no quintal da mansão. Ela começa a dizer pra ele o caminho pra chegar até lá, mas quando percebe o cara já tá entrando, não quer nem saber. Ele já conhece esse lugar melhor do que qualquer um, então faz a frente, e assim eles chegam na social. A Sandy fica impressionada, diz que ele achou o lugar fácil, como se estivesse na sua própria casa, mas o prota não responde, ele só tem olhos pra uma coisa. Ela, Sabrina, estava diante dele, belíssima, usando um vestido magnífico. Sr. Liu fala para todo mundo ficar à vontade e que agora que todo mundo do departamento tinha chegado, eles iam começar a reunião. Sandy, que a essa altura já está bem interessada em conhecer o nosso prota melhor, já vai botando o braço ao redor dele e dizendo para eles se sentarem junto. Sabrina observava de longe e ela parecia não gostar muito do que viu. Então o Sr. Liu começa a falar sobre o plano da rede de mercados da empresa deles, para começar a movimentar o negócio online e blá blá blá, coisas chatas de empresários. Howard pergunta
se a senhorita Lu também trabalhava no departamento de marketing. A Sandy diz que sim, e que na verdade esse departamento tinha sido criado sob os comandos dela, porque ela é mais do que uma executiva. O pai dela é o presidente da empresa. Ela era muito mais poderosa do que o Sr. Liu. Howard dá uma de João sem braço e finge ficar impressionado. Então pergunta sobre o Sr. Liu, se ela não acha ele meio jovem demais para ser vice-presidente da empresa. Sandy diz que ele cresceu com Sabrina. Eles são muito próximos um do outro desde crianças, e todo mundo meio sempre achou que eles iam ser um casal muito top. Howard pergunta então como que a senhorita Lu foi parar com esse tal de Lawrence, mas Sandy diz que os ricos têm seu próprio estilo de vida e que ela também gostaria de poder viver assim. Ele diz que deseja sorte para ela, enquanto pensa que é melhor deixar o que aconteceu no sonho ficar só na imaginação mesmo. Ele já tinha os seus próprios problemas, como uma dívida de quase $1 milhão da sua família para pagar. Sabrina e ele não tinham nenhuma chance de ficar juntos. Um tempo passa e o Sr. Liu finalmente diz que a reunião acabou e que agora era hora de começar a putaria. De começar o jantar. E era pra todo mundo se divertir. Sandy, que bebia um vinho com o nosso prota, comenta que gostou muito da música e que os ricaços têm muito bom gosto. Sr. Liu diz que a última vez que dançou com Sabrina, eles eram adolescentes, então pergunta se ela daria pra ele essa honra, e ela aceita na hora, enquanto Howard observa com aquela pitada de ciúmes. Um garçom chega trazendo aquela picanha das mais caras. Sandy diz que um bife daqueles ali deve custar quase um mês do salário dela, e Howard pergunta como que um pedaço de carne pode ser tão caro. Ela diz que ele parece um caipira falando isso, e que é pra ele esquecer a miséria hoje, e simplesmente aproveitar uma festa na casa dos ricaços. Howard diz que ela tem razão, ele ia curtir a noite, então propõe que eles brindem suas taças de vinho, mas assim que diz isso, ele olha pra Sabrina, e na hora vem uma lembrança do sonho, os dois conversando sobre um vinho que ele achou na adega da mansão, e na verdade era falso. Howard diz que escolheu aquele vinho para um momento especial, e Sabrina diz que tá tudo bem, que para ela o gosto estava perfeitamente doce. E então vemos a Sabrina da vida real, vendo Howard tomar o mesmo vinho, só que com outra pessoa. Ixi, mano, que rolo aí. Algum tempo de festa se passa, e o nosso prota vê um pessoal fofocando sobre como a Sabrina e esse Sr. Liu combinam, desde que eram crianças, até o ensino médio e por aí vai. Os dois sempre sentaram juntos, eles foram feitos um pro outro. Howard pensa que esse cara parece ser de confiança, e que a Sabrina vai ter uma vida feliz ao lado dele, e que talvez isso seja realmente melhor para todos. Ele tá tão imerso nesses pensamentos que fica com a mão em cima do vapor da carne, sem nem perceber, até que se toca que as mãos dele estão queimando. Sandy diz que ele é um idiota, afinal o garçom tinha acabado de largar a comida ali, então diz que vai ajudá-lo. Ela passa água na mão dele, realmente preocupada com a queimadura. Ele agradece, meio envergonhado, e isso é o suficiente para todo mundo da social começar a achar que os dois são um casal, né? Inclusive a Sabrina, que vê tudo aquilo com uma expressão meio triste. O Sr. Liu percebe isso, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, 3 caras chegam na social do nada. O do meio diz que ficou sabendo que a Sabrina ia aceitar um emprego no departamento de marketing e por isso foi felicitá-la, mas não esperava encontrar o pessoal dando uma festa, muito menos encontrar a noiva do Sr. Lawrence dançando com outro homem. Nosso prota assiste a isso e pergunta quem é esse cara. Sandy responde que o nome dele é Hans, ele trabalha na empresa iGilly como gerente geral e que Lawrence gosta muito dele, ou seja, ele é um capanga do boss. Sr. Liu diz pro capanga que é só uma dança, não é pra ele pensar demais, afinal não é normal pessoas dançarem em festas? Sabrina elegantemente diz que aprecia a vinda dele ali, mas essa era uma reunião interna da empresa deles. O cara não escuta uma única palavra do que ela disse e simplesmente fica olhando pro decote dela. Ela continua mesmo assim, dizendo que ele é mais do que bem-vindo para ir no escritório dela amanhã para falar de negócio se ele quiser, mas que agora talvez seja a hora dele se retirar. O capanga diz para ela não se apressar e que foi apenas um desentendimento e que ele não tinha coisas melhores para fazer, por isso ia se juntar à festa. Ele diz que também é um bom dançarino e pergunta se Sabrina gostaria de dançar com ele. O amigo gay na hora já chega para defender ela, dizendo que ele e a Sabrina são velhos amigos, mas já ele é extremamente inadequado convidando ela pra dançar assim. Pô, mano, esses caras aí dão aula de como mandar alguém a merda com elegância. O capanga diz que é só uma dança, não era pra ele pensar demais. Aí eu perdi no argumento. Sabrina toca no ombro do Sr. Liu e diz que o capanga, o Hans, é um parceiro comercial deles, então eles deveriam ser gentis. O cara estende a mão todo feliz e ela aceita, mas meio que não querendo. Todo mundo da festa obviamente tinha parado pra assistir a cena, mas o capanga não tava nem aí. Ainda disse que a partir de agora ele seria responsável por buscar ela e levá-la até o tal do Lawrence quando ela fosse vê-lo. Sabrina simplesmente agradece e o cara diz que o prazer é todo dele, puxando ela mais pra perto. Sabrina percebe
percebe a malícia do cara e fala pra ele não fazer mais isso. Ele diz que não vai mais fazer, mas por dentro tá chamando ela de dela e dizendo pra ela parar de fingir. Ok, rapaziada, temos alguém pra odiar. Sandy diz que o Sr. Liu deve tá puto, mas não tem nada que ele possa fazer. Afinal, a empresa deles depende muito dessa parceria comercial com a empresa do Lawrence. Howard só observa em silêncio o capanga dançando com Sabrina, com aquela mão boba descendo cada vez mais, até que Sabrina pega ele pelo braço e diz que ele não é muito bom de dança, que por hoje eles tinham encerrado. O cara diz que ele tá só um pouco enferrujado. Sandy diz que o Sr. Liu se comporta como um covarde por não fazer nada e diz pro Howard parar de ficar assistindo, mas ele nem escuta ela. O prota tá simplesmente putaço, a mão que segura o vinho chega a tremer. O capanga, em seus pensamentos, chama Sabrina de dia, pergunta a si mesmo como ela ousa envergonhar ele na frente de todo mundo e decide dar uma lição nela. Então pisa no vestido dela e empurra a mulher para trás. O vestido dela começa a se rasgar e ela ia ficar nua na frente de todo mundo, mas Howard, que assistia a tudo sem dizer nada, decide agir. Ele ativa sua skill especial e então, meus amigos, um bife quente que só o diabo voa pelos ares para cair exatamente nos olhos do capanga arrombado, que grita de dor. Isso fez ele soltar o vestido da Sabrina, que cai no chão, mas pelo menos ela não estava nua. Nessa hora a música para e todo mundo se levanta. O capanga, que agora estava full pistola, fala para ninguém se mexer e manda os minions dele encontrar quem foi a pessoa que jogou esse bife na cara dele. Howard não demonstra o menor sinal de preocupação, nem mesmo quando o minion do cara se aproxima da mesa deles. Mas isso também foi graças a Sandy, que rapidamente percebeu que eles iam se dar mal e deu metade do bife dela pra ele. Pô, mina, pensou rápido, mano. Ela pensa consigo mesmo que Howard jogou um bife na cara do maluco, que nem mesmo o Sr. Liu tinha coragem de fazer nada. Ele realmente tem culhões. Os minions dizem que não encontraram nada, mas o cara fica puto porque um bife não podia simplesmente ter surgido do nada e caído na cara dele, né? Mas quando ele ia mandar os minions continuarem procurando, alguém dá um tapão com força na cara dele. Ninguém menos que Sabrina. O tapa dela foi tão forte que fez o maluco cair no chão. Ela diz pra ele pegar os minions dele e sair dali de uma vez, porque ela não suporta mais olhar pra cara dele. Nessa hora, o pessoal da social, que a essa altura já tinha virado um circo, ficou de queixo caído com a atitude dela. Até mesmo o Howard ficou impressionado e agradecendo por nunca ter levado um tapa desses dentro do sonho. O capanga se levanta pistola e a Sabrina diz que ser simpática era cortesia, mas não quer dizer que ele podia fazer o que quisesse. E o amigo gay fala que é isso aí mesmo. Ele tá pensando que é quem? E mais, se ele não saísse dali, eles iam chamar a polícia. O capanga ia falar alguma coisa, mas um dos minions o chama e cochicha algo em seu ouvido. Então de repente, o maluco se acalma e diz que não tinha necessidade de tudo isso. Ele foi só dar um oi, mas que já tava de saída. Ninguém entendeu direito o que aconteceu, mas Sabrina diz pra deixar eles e que ela iria se trocar. Howard, que observava tudo, tava pensando que a festa ia acabar ali mesmo, mas pelo visto ele tava errado, e bem errado, porque pra ele e pra Sandy, a noite tava só começando. Algum tempo se passa e vemos que a Sandy tá derrubando uma garrafa de vinho atrás da outra. Até Howard pergunta pra ela se ela não acha que tá bom já. Ela fala que tá de boa e quer pra ele beber junto, mas ele diz que não é muito forte pra bebida. A mulher vê que ele tá se fazendo de difícil pra ela e decide que vai ter que jogar mais sério. Ela diz que beber sozinha não tem graça, então sugere que a cada 3 copos que ela tomar, ele tem que tomar um. E Howard, pra não fazer desfeita com a mulher, simplesmente concorda. Algum tempo se passa e adivinha, a mulher tava completamente bebaça, tinha até apagado já. Howard tenta perguntar pra ela onde ela mora e a mulher não consegue nem falar. Até que do nada ela sobe na mesa com um pulo e começa a falar um monte de groselha. A mulher tá completamente bêbada, rapaziada. E então ela dá uma tonteada e o prota percebe que ela vai cair. E ela cai, só que com os peitos na cara dele. A mulher em cima da mesa da social, na frente de todo mundo, e foda-se. Ela começa a lamber a cara dele, passar a mão por dentro da camisa e até mesmo... O garçom chega totalmente sem graça e fala que ele não queria interromper, mas infelizmente eles estão prestes a fechar. E aí larga a conta, que deixou o Howard em choque na hora. Uma costela de porco, um camarão e um carneiro. Deu mais de 400 conto, mano, que isso? Já mais tarde na noite, Sandy, obviamente, estava tendo que voltar carregada pra casa, né? Mas no caso, era pra casa do nosso prota. Ela pergunta onde ele tá levando ela, e ele diz que é pra casa dele, e que ela deveria passar a noite ali. Afinal, ele não podia botar ela sozinha em um Uber nesse estado. Ela diz que ele é um cafajeste, porque eles se encontraram pela primeira vez naquele mesmo dia e ele já estava levando ela para passar a noite na casa dele. Mas enquanto eles conversavam, uma figura estranha observava em silêncio, parada no escuro. Howard joga a novinha na cama, que pede para ele abraçar ela. Ele se afasta e fala para ela só ir dormir.
e pensa que ele nem começou ainda no novo departamento e já vai ser o centro das fofocas de novo. Sandy tá sentindo tudo rodar, mas ainda assim ela quer de alguma maneira ficar com o nosso prota e decide que precisa fazer algo antes que apague de vez. Então ela começa a se levantar. Howard pergunta o que ela quer e a mulher simplesmente parte pra cima dele com tudo. Ela se joga no prota e os dois caem no chão. Ela com uma expressão de e então começa a tirar a roupa. Howard segura sua mão, diz que isso vai ser um desastre. Ela diz que sabe que ele também se sente e então começa a tirar o cinto dele, enquanto chega bem perto do seu ouvido e fala pra ele não ter medo, porque ele pode fazer o que quiser com ela. Howard diz pra si mesmo que essa situação é irresistível pra qualquer jovem normal. O meninão dele já tava quase rasgando a cueca, e quando ele achou que não ia mais conseguir se segurar, ela para. Então ele percebe que a mulher tomou PT. Ela foi de game over, rapaziada. Mas não antes de dar um arrotão dos mais fedorentos bem na cara dele, que sai pra longe na hora. Mas pelo menos agora ele tinha até ficado sóbrio. Então ele coloca ela na cama novamente e a cobre. Percebe que já são 2 da manhã. Ele ia tentar dormir um pouco no sofá. É isso, rapaziada. Nunca se aproveitem de uma pessoa bêbada, ainda mais uma mulher. Pontos de respeito aí pro nosso prota, na moral, ele merece. Bom, madrugada que segue, tudo parecia tranquilo. Até a gente ouviu um som da porta se abrindo. Howard, que estava deitado na sala, também ouviu. Então ele percebe um cara estranho dentro do apartamento dele e levanta na hora. O maluco tava ali parado olhando pra Sandy dormindo, com uma cara de tarado, dizendo que ela é maravilhosa. Mas na hora, o Howard aparece, pergunta que porra que ele tá fazendo ali, como que ele entrou no apartamento. O maluco simplesmente diz pra ele falar baixo, e diz que ele já se divertiu o suficiente com ela, e pergunta por que ele não deixa ele ficar com ela uma vez. Mano, como assim? Howard fica sem acreditar no que ele ouviu, e na hora já pega o cara pelo pescoço, mandando ele sair dali, mas o maluco consegue girar e jogar ele com tudo no chão. Então diz que ele é muito teimoso, eles poderiam ter tido uma conversa pacífica. Enquanto tira a da Sandy, ele diz que se Howard deixar ele fazer o que quiser com ela, ele vai ficar devendo uma pra ele. Diz que pode dar dinheiro pra ele quando ficar rico, e que não toca em uma mulher já faz 20 anos. Então, com a c*** dela nas mãos, ele pergunta se Howard entende ele, já que os dois são homens, e aí joga a c** na cara dele. Irmão, na moral, até eu tô com vontade de encher a cara desse maluco de soco. Howard, que a essa altura já tava sendo tomado pela raiva, chama o cara de doente, e então pega uma cadeira e vai pra cima dele com tudo, mas o desgraçado consegue se defender, e a cadeira simplesmente se quebra em vários pedaços. O cara continua tentando negociar a mulher com Howard. Diz que todos morreriam por um favor dele. O prota, percebendo que não consegue ganhar do cara na porrada, decide chamar a polícia de uma vez. Mas aí o cara se caga e diz que não tem necessidade disso. Howard pergunta se ele tá de brincadeira. O cara simplesmente invadiu a casa dele e tentou a sua colega. Acha que ele vai receber o quê? Aplausos? Ele tem que ir pro inferno. E então o cara vai pra cima do Howard pra tentar impedir ele de ligar pra polícia, dizendo que entendeu tudo errado. Ele diz que tinha pensado que a mulher era uma garota de programa, que tinha ido fazer um programa pra ele, e que não é normal as pessoas dormirem juntas no primeiro encontro. Howard pergunta que ele tá falando, e o cara começa a dizer que teve fora nos últimos anos, e não tem mais ideia do que as pessoas fazem no primeiro encontro agora. Howard pergunta que tipo de desculpa é essa, e por que o cara tava esperando na porta dele, vigiando o apartamento. Então o cara diz que esse apartamento era dele há 20 anos atrás, e ele tinha voltado pra pegar as coisas que ele escondeu ali. Então ele vai até um canto do apartamento e levanta uma tábua solta, e realmente, tinha uma caixa ali. Ele abre a caixa e dentro tá cheio de joias, anéis e correntes de ouro. Então explica que há 20 anos esse apartamento estava cheio de prostitutas e que ele se arriscou muito para conseguir essas coisas. Howard disse que não importa as merdas que ele fez no passado dele, ele ainda tinha tentado a amiga dele. O cara diz que foi um mal entendido e que de qualquer forma ele não tinha causado nenhum dano real a ela. Mas não causou porque ele não deixou, né, seu filho da p... Então ele diz que ele, Josh Tai, não é uma pessoa boa, mas também não é nenhum intimidador. Ele segue as suas próprias regras e diz pra Howard ajudar a colega dele a se vestir, que ele tava indo embora. Howard diz que ainda acha melhor chamar a polícia pra ele. Então o cara começa a se irritar, pergunta se o prota acha que pode realmente impedir ele, e diz que a mulher poderia simplesmente dizer que foi ele quem tentou isso. E então dá ao nosso prota uma caixa e diz pra ele esquecer o que aconteceu. Howard pergunta se ele tá tentando subornar ele. O maluco diz que ele parece ser um cara íntegro, que aquilo ali era só um anel de ferro, que não valia muito, mas era único. Então diz que desde o dia que ele conseguiu esse anel, ele continuava sonhando com a mesma mulher. Uma mulher que usava um casaco vermelho, segurava um cetro dourado e seus olhos brilhavam com uma luz azul. Howard na hora percebe que a inteligência artificial do sonho se encaixa perfeitamente na descrição. O maluco continua
continua falando que não conseguia entender uma única palavra do que ela dizia, que achou a mulher gostosa e até tentou flertar com ela, mas ela não quis nada com ele, e até espancou ele. Então disse que ele poderia fazer o que quisesse com esse anel, tipo, sei lá, vender pra alguma pessoa que curte apanhar ou qualquer coisa assim. Howard disse pra ele esperar, porque aquilo era suborno, mas o cara não quer nem saber e só vai embora de uma vez. Então nosso prota fica se perguntando se essa caixa tem alguma coisa a ver com o mundo dos sonhos. Quando ele abre, vê um anel de ferro com uma joia vermelha que emite luzes estranhas. Então seu olho esquerdo começa a ativar um sistema visual novamente, e diante dele um holograma é formado. É o holograma de uma mulher que diz ser a desenvolvedora do sistema dos sonhos. Ela diz que mediante uma enorme pressão, essa era a única maneira de deixar essa mensagem, e espera que isso possa ajudar o alvo dos testes. Ela continua dizendo que ele caiu em uma armadilha. O sistema dos sonhos poderia obscurecer os limites dos níveis sociais, da lei e dos padrões morais na realidade. O usuário mal pode notar que a sua mentalidade está mudando. Quando o usuário está de volta à vida real, uma enorme brecha entre o sonho e a realidade liberta a ganância, a violência e os pensamentos obscuros no interior da sua alma. Os desenvolvedores parecem gostar de mexer com a vida das pessoas, e ela não conseguiu persuadi-los a melhorar o sistema. Rapaziada, o sistema é A mulher continua, dizendo que espera que ele consiga ficar alerta das suas mudanças, para que ele não se deixe levar pelos impulsos da vida. Ela diz que deixou alguns dispositivos de comunicação em cada desafio dos sonhos, e eles podem ajudá-la a se livrar do sistema e de todo o problema. E por último, diz pra ele ir encontrá-la, e então some. Howard diz pra si mesmo que essa mulher é igualzinha a IA-63 e que se sente normal, não vai cometer nenhum crime. E pô, como a gente viu no vídeo passado, ele realmente tá conseguindo controlar seus impulsos. Howard acha esquisito como que aquele cara estranho viu a IA-63 há 2 décadas atrás e se pergunta qual é a real importância desse anel, mas algo interrompe seus pensamentos. Era o despertador, dizendo que já eram 7 horas da manhã, hora de ir pro trabalho. Sandy também acorda com o despertador, e quando ela percebe que tava sem calcinho, dá um grito mais alto que conseguiu. O dia começa de fato, e agora Howard e Sandy estavam de casalzinho. O cara da banquinha até diz pro prota que não é de admirar que ele recusou a oferta dele de arranjar uma garota, afinal ele já tinha uma crush. Diz que eles são um casal bonito, e que o café da manhã de hoje era por conta da casa. Pô, esse cara é mó legal. Sandy fica feliz em saber que Howard já tinha um crush nela antes, e diz que deveria ter notado, enquanto Howard apenas se pergunta por que isso tá acontecendo com ele. Chegando no prédio da empresa, a fofoca obviamente rola solta. O pessoal anda comentando que o antigo líder da equipe ficava perseguindo a Sandy, e que ela cagou pra ele pra ficar com o Howard. O antigo líder da equipe é ninguém menos que aquele puxa-saco, e esse cara aí tá mais puto do que nunca, porque o Howard roubou não só a promoção que ele queria, mas a mulher que ele tinha um crush também. Enquanto isso, os dois estavam vivendo igual casalzinho de fato. Sandy até tava combinando deles irem no cinema hoje à noite, e Howard pensava em como dizer pra ela que tava sem dinheiro nem pra ir no cinema. Provavelmente ele ia ter que pedir uma grana emprestada pro Donald. Sandy fala que por precaução era bom eles passarem em uma farmácia pra comprar uma pílula do dia seguinte. E na hora que ela fala isso, adivinha quem aparece, família? É ela mesma, Sabrina. Ela cumprimenta os dois e diz que pode ver que eles fizeram um grande progresso no relacionamento deles. Sandy lamenta pela cena que ela deu na social, diz que tá envergonhada. Então Sabrina lança uma indireta pra ele, dizendo que pensou que ele ia levar as coisas devagar, mas que ele certamente surpreendeu ela. E Howard fica simplesmente quietinho, sem falar nada. Sandy fala que também pensou isso. Ele parecia um cavalheiro reservado, até que ontem à noite ela baixou a guarda e ele deu no meio. Howard fica extremamente constrangido e diz que ela não precisa contar os detalhes, mas agora já era. Sabrina, por dentro, sentiu uma mistura de emoções que não sabia descrever, mas por fora ela simplesmente diz que fica feliz por eles e espera que no escritório eles possam manter uma postura profissional. Então sai do elevador, deixando aquele climão no ar. Sandy diz que Sabrina não tem direito de falar isso pra eles, sendo que ela tá de rolo com 2 homens diferentes, mas Howard diz que ela tem razão. Enquanto eles estiverem ali, é melhor se concentrar nos seus trabalhos. Sandy fica braba, diz que ela é a waifu dele agora, e ele tem que apoiar ela incondicionalmente, a não ser que a relação deles tenha sido só um caso, e ele nunca tenha pensado em ter uma família com ela. Aí tocou no ponto fraco do nosso prota, rapaziada. Falou em família, o cara já se desarma todo. Então ele diz que ela tá certa, e que ele deveria colocar o relacionamento deles acima das outras coisas. Ela abraça ele e fala, isso mesmo, cachorrinho, e eu não tô zoando, ela literalmente disse isso. Então fala que é pra ele ir trabalhar, que ela vai estar esperando ele lá embaixo, no fim do expediente. Então pega a mão dele e leva até a dela, enquanto diz que gostaria que ele
Bom, enquanto isso, nós vemos o Sr. Liu dizendo pra Sabrina que ela tá se esforçando demais e diz que ela não deve estar ocupada demais até pra almoçar. Ela diz que não tá com fome e que tem muita coisa pra fazer no novo departamento. E ele diz que eles são amigos há muitos anos e ele sabe quando ela tá mentindo e que na verdade ela tá ansiosa. Então bate na mesa dela, a olha nos olhos e pergunta se é por causa do Howard. Sabrina dá aquela hesitada e então diz que não sabe do que ele tá falando. Nessa hora, ninguém menos que o próprio Howard chega, dizendo pro Sr. Liu que terminou a lista que ele pediu. Sr. Liu agradece e diz pra ele chegar mais e mostrar pra eles, que deixa Sabrina mais ansiosa. Ele elogia o trabalho de Howard, diz que tá bem feito e conciso, mas Howard nem presta atenção direito, porque ele tá diante da Sabrina. Os dois sentem que tem muito a dizer um pro outro, mas ao mesmo tempo é como se existisse uma barreira gigante entre eles. Liu pergunta por que ele tá com a cabeça baixa, se tem alguma coisa na mente dele. Howard tenta desconversar e diz que só tava olhando pra planta do vaso, mas quando ele para pra olhar de verdade e percebe que planta é, seu coração começa a bater mais forte. Aquela planta é um tomateiro, a planta que dá o tomate. O coração da Sabrina também acelera, então os dois finalmente se olham nos olhos. Sabrina diz que ele parece saber muito sobre tomates, e ele diz que sim, que os conhece muito bem. E é verdade, quando eles estavam no mundo pós-apocalíptico, Sabrina costumava cultivar tomates, e ele se lembra muito bem disso. Se lembra muito bem do dia que os dois só tinham um tomate e uma folha de repolho para comer. Ele nunca vai se esquecer disso. Sabrina pergunta se ele conhece essa planta de algum lugar, e ele fala que sim. Ele quer contar tudo pra ela, todas as lembranças, falar o que ele realmente sente por ela. Seu coração bate mais forte do que nunca. Então ele se lembra do chefe falando sobre as pessoas que tentam dar um passo maior do que a perna. Lembra da IA dizendo que é só um jogo e que agora acabou. Lembra da criadora do jogo dizendo que ele não podia ser manipulado pelos seus impulsos. Lembra da Sandy e do relacionamento que eles têm agora. Mas acima de tudo, ele lembra dela, do rosto dela em um dia nevado, do sorriso dela. Howard tremia quando ele finalmente tomou coragem para dizer algo. Ele fala que uma vez viu um tomateiro na cidade natal dele. Até mesmo o Sr. Liu disse que depois dessa tensão toda, ele esperava algum segredo chocante por trás desse tomateiro. O Howard desconversa dizendo que tomates não têm segredos. Ele finge acreditar e então pergunta pra Sabrina, e ela, por que ela teria uma planta de tomates no escritório dela? Sabrina fica tensa por um tempo e então responde que deve ter plantado as sementes erradas. Amanhã mesmo ela vai mandar que mudem a planta do vaso. Ai, mano, essa aí machucou. Liu pergunta se é só isso e ela diz que sim. E Howard fica ali, decepcionado. Saindo dali, ele foi direto pro banheiro lavar o rosto, dizendo pra si mesmo que essa foi por pouco. A Sabrina real não é a mesma Sabrina do sonho, mas mesmo assim, ele não entende porque ele não consegue parar de pensar nela. Então vemos Sabrina no seu escritório, dando graças a Deus por ter conseguido manter a compostura. Caso contrário, aquela situação teria sido muito constrangedora. Howard diz pra si mesmo que a desenvolvedora do jogo tá certa. Ele tava quase caindo na armadilha do jogo e só agora percebeu. Dentro do jogo ele se acostumou a usar armas e a matar. Se ele seguisse por esse caminho, que tipo de homem ele teria se tornado? Ele é apenas um humilde funcionário e ela é a filha do presidente da empresa. Nada vai acontecer entre eles. Sabrina pensa como aquele sonho foi tão real. Aquele homem e ela viveram juntos por 180 dias, passaram por muitas coisas difíceis, mas agora era hora de esquecer isso. Os dois, ao mesmo tempo, decidem dar um fim nisso. O sonho acabou e a partir de agora eles não estão mais envolvidos. O dia de trabalho chega ao fim e o nosso prota pediu aquela ajuda pro seu parça Donald pelo zap, porque ele ia dar um rolê com a waifu dele. Donald, que é um cara gente finíssima, faz o pix pro seu amigo e ainda diz que se ele precisar de mais, ele pode pegar do cartão de crédito dele. Howard diz que tá suave e que iria pagar ele quando pingasse o salário. Então vai ao encontro da sua waifu, mas quando a encontra, ela tá falando com o puxa-saco talarico. O cara diz que tá preocupado que ela possa ser enganada e ela diz que não precisa que ele diga isso pra ela. Howard já se mete no meio e pergunta se ele tentou machucar ela ou algo assim. Ela diz que não, então o talarico diz que ao contrário de algumas pessoas, ele é honesto e inofensivo e que só tava dizendo pra Sandy ficar longe dos hipócritas, mas que de qualquer forma ele já tinha dito pra ela o que queria, então tava indo embora. Howard disse que esse cara sempre foi desagradável e que era pra ela só ignorar ele, e então pergunta se ela tá afim de ir no cinema ver aquele filme. Ela simplesmente diz que quer terminar e solta sua mão da dele, se afasta dele
e diz mais uma vez que quer terminar, dessa vez com mais clareza. Howard não fala nada. Ela diz que, para ser sincera, eles não sabem muito um sobre o outro. Então pergunta ao Howard qual é o tamanho da dívida da família dele. Ele respira fundo e então diz 200 mil. A mulher quase tem um ataque e pensa que 200 mil é muito para um funcionário de escritório que ganha alguns milhares por mês. Então ela pede para ele deixar ela fora disso. Ela não é de família rica e não é tão capaz quanto ele pensa que ela é. E no fundo, ela sabe que ele não tá realmente interessado nela. Ela só odeia o fato de que a Sabrina sempre atrai a atenção de todos os caras legais. Uma coisa leva a outra, então acabou rolando. Mas ela não merece ele. Então pede para ele simplesmente esquecer a noite passada e vai embora. E assim, meus amigos, foi como o nosso prota perdeu 2 mulheres em um dia só. Chegando em casa, ele pensa consigo mesmo que não é a primeira vez que ele é abandonado por uma garota. Quando ele estava na faculdade, seu primeiro amor largou dele pela mesma razão. Essa dívida tornou a vida dele e de toda a sua família uma merda. Ele tem até medo de olhar para os seus rostos tristes hoje em dia. Howard já pensou em abrir seu próprio negócio, mas nunca encontrou algo que ele se sentisse entusiasmado. Ele não aguentava mais isso. Precisava fazer alguma coisa. Quando chega em casa, percebe o fogão ligado e se pergunta se esqueceu algo no fogo quando saiu de casa. Mas não, aquele cara estranho estava ali sentado no sofá dele. Ele simplesmente diz olá de uma forma natural, mas Howard não quer nem saber. Ele parte pra cima do cara enfurecido, chama o cara de canalha e pergunta o que ele tá fazendo ali. Grita com o cara dizendo que ele tentou a colega dele e agora tá usando a sua panela. Ele pensa que esse lugar é o quê? A casa dele? O cara diz que não tem nenhum outro lugar para ir e que foi espancado hoje tentando conseguir um emprego. Então pergunta se ele poderia ter a misericórdia de deixar ele ficar ali por mais alguns dias. Mano, Howard expulsa o cara dizendo que esse é o último aviso. Se ele se atrever a fazer isso de novo, ele vai chamar a polícia. Então pensa consigo mesmo que esse é o pior dia de todos os tempos. Ele sente o cheiro da comida que o cara tava fazendo e vai lá ver o que ele tava cozinhando. Quando ele abre a tampa, se pergunta que merda é essa. Se o cara realmente chama isso de comida, porque tem mais cara que ele tava tentando envenenar alguém. Então um tempo se passa e Howard abre sua porta. Com um olhar estranho, ele chama o cara para entrar. Então fala que a coisa que ele tava cozinhando é incrível. Pergunta se o cara é um chefe Michelin ou algo assim. E se ele sabe cozinhar mais alguma coisa. O cara diz que sabe alguma coisa sobre cozinhar. Howard diz que ele é um grande cozinheiro e que ele poderia conseguir um emprego em qualquer restaurante. Então pergunta por que ele foi espancado. O cara pergunta se ele não tá vendo. Ele é um ex-presidiário. Ele não sabe usar um smartphone ou sequer escrever um currículo. E só queria viver uma vida sem problemas, igual todo mundo. Mas é difícil. Coitadinho dele, rapaziada. É uma vítima da sociedade. Howard então pergunta se ele tá interessado em dirigir um restaurante com ele. O cara pensa um pouco e diz que desde que ele não se importe com o histórico criminal dele, eles podem falar de negócios. Howard diz que tudo bem, ele não vai perguntar sobre o passado do cara e que vai alugar um lugar para eles começarem esse restaurante. O cara pergunta se ele não acha que tá indo rápido demais, porque todo mundo que verifica o histórico criminal dele fica cagado. Pergunta se ele tem certeza de que tem coragem suficiente para trabalhar com ele. Howard pensa um pouco, então diz que tá cansado de se sentir como um rato de esgoto quando fala sobre a família dele com os outros e que esse pode ser um bom tiro. Para que um homem tenha carne, ele precisa primeiro lidar com o lobo, e para que o lobo tenha carne, ele não pode atacar o homem. Ele para na frente do cara, olha nos olhos dele e diz que tá disposto a correr o risco, desde que vale a pena. Então estica a mão pro cara, que pensou que ele queria cumprimentá-lo, mas na verdade ele queria as joias que o cara escondeu no apartamento para vender e conseguir alugar um lugar. O cara então diz que gastou tudo com cigarro do Paraguai e 51. E Howard fica sem acreditar. A ideia dele de restaurante não parecia ter muito futuro. Até que pouco tempo depois, o celular dele toca. Ele atende e ouve a voz da Sandy. Ela diz pra ele que se sente mal pelas coisas que falou pra ele. E que não quer que ele pense que ela é uma interesseira que só fica com alguém por causa de dinheiro. Ele diz pra ela cortar o papo furado e ir direto ao ponto. Então ela diz que quer ajudar ele. Que descobriu uma maneira de ganhar dinheiro rápido. E pergunta se ele tá interessado. Sem nem pensar 2 vezes, ele responde que sim. Bom, seguindo a história, nós vemos nosso querido Sr. Liu encarando Sabrina. Ele diz pra ela que aquele cara, Howard Chen, é um excelente funcionário. Ele terminou uma semana inteira de trabalho em apenas um dia e fez tudo muito bem. Liu diz que estava errado. Ele achava que ela estava tendo um caso com esse Howard, mas na verdade ela estava apenas tentando trazer um excelente funcionário pro departamento. Ela tem um ótimo gosto para escolher funcionários. Sabrina acha engraçado ele falar sobre ter um caso, porque ele não é santo. Ela já disse para ele substituir aquela secretária dele várias
várias vezes. E falando nela, a secretária aparece avisando o Sr. Liu que o motorista estava esperando ele. Ué, mas peraí, o Sr. Liu não era... Sabrina olha pra mulher e na hora as lembranças vêm à sua mente. Lembranças do dia em que seu pai a forçou a ver essa mesma mulher no ato com outro funcionário. Ela definitivamente não era uma freira. Sr. Liu lembra Sabrina que eles fizeram um acordo de não falar sobre a vida privada um do outro. Sabrina apenas o chama de idiota. Falando em idiota, o nosso prota não tinha nem começado, mas já estava arrependido de aceitar a oferta da Sandy. E qual era a oferta? Ela e mais duas amigas fazem live no site roxo. Mas live, digamos que meio hardcore, usando umas roupas estranhas e fazendo coisas que as pessoas normalmente não fazem. E não é nada mais de 18. São só coisas estranhas mesmo, tipo Everson Zóio. E o convite da Sandy é que ele participe da próxima live. Howard pergunta se vai ter que se vestir que nem elas. E Sandy diz que sim. E que como ela viu que ele é bom em arremessar as coisas e tal, o desafio que elas prepararam pra ele é jogar dardos. Elas contam que já tem 200 mil seguidores e que ele pode ficar com metade do dinheiro que eles fizerem nessa live. Howard, que tá desesperado pra ganhar dinheiro e se livrar de uma vez por todas daquela maldita dívida da sua família, aceita, né? Fazer o quê? A mulher de verde que usa o nick Flat pergunta por que a Sandy chamou esse cara. Afinal, a live delas bomba fazendo coisas hardcore. Que graça tem atirar dardos em um alvo? E Sandy responde que não faz mal tentar um lance diferente. Mas a outra mulher, que tá de vermelho e usa o nick Chubby, diz que tem problema sim. Sem dor não há ganho. No pain, no gain. Não existe almoço grátis no mundo. E que elas deveriam fazer algo mais empolgante, porque esse cara aí não sabe de nada, não parece ter graça nenhuma. Nosso prota, que apenas escutava, pensa consigo mesmo. Ah é? Então vamos ver. Então, um tempo depois ele aparece. As três mulheres observam a cena. Howard, usando uma calça apertada e um cinto de couro como colete. Mano, o que foi que fizeram com o nosso prota? Esse aí é o mesmo cara que na parte 3 estava lutando mano a mano com os lobos assassinos. Bom, a mulher de verde diz que tá ótimo. Isso é exatamente o que elas queriam. Mas pergunta por que ele colocou aquela máscara. E a outra mulher responde pelo Howard, dizendo que essa é uma situação muito embaraçosa e ele não quer que as pessoas saibam quem ele é. Sandy diz que enquanto ele se vestia, elas conversaram e decidiram adicionar uma pequena mudança no desafio. Chubby fala que ninguém tá nem aí se ele consegue ou não acertar um alvo. O que as pessoas realmente gostariam de ver é ele receber choques elétricos e se contorcer como um ouriço. A Sandy fala pra ele não se preocupar. Ela vai ajustar a corrente elétrica para que seja de boa. E Howard apenas fala pra elas começarem de uma vez. Então elas começam a live. As duas e-girl fazem uma introdução e tal. E então falam que tem um novo desafio hoje. Disparo de dardos ligados a um revestimento de rede elétrica. Elas revestiram o chão com uma perigosa rede elétrica. E se os dardos não acertarem o centro do alvo, elas vão dar um choque no atirador. Simples assim. Então fazem uma demonstração do quão forte pode ser o choque elétrico, usando uma carne. E mano, a carne torra na hora. Essas mulheres são malucas, velho. A Chubby fala pra darem as boas-vindas ao corajoso atirador. Slant. Nome é esse, velho. Os comentários já começam a chover. Uns dizem que tem pena dele, outros dizem pra ele tomar cuidado, outros estão super empolgados. Elas dizem que ele vai ter 10 dardos pra atirar. E já fala para as mais de 50 mil pessoas que estão assistindo já deixarem o like e irem escorregando aquele sub pra apoiar o atirador. E pô, vocês também, família, já deixa um like aí e se inscreve no canal se tá curtindo o vídeo. Senão daqui a pouco eu também vou ter que usar uma roupinha dessas aí. A Sandy tá meio preocupada com o Howard. Afinal, elas meio que torraram instantaneamente um pedaço de carne com choque, né? Ela vai abaixar a corrente elétrica quando a Chubby pega ela pelo braço e pergunta se ela tá maluca. Elas não são do tipo de criador de conteúdo irresponsável que mente pro seu público. Se elas mostraram a corrente elétrica torrando uma carne, é porque é assim que vai ser o desafio. Howard só observa, enquanto a outra mulher vira a câmera pra treta. Sandy diz que Howard pode se machucar de verdade com isso. E a Chubby diz, e daí? As pessoas ganham seu pão de cada dia arriscando as suas vidas. No pain, no gain. Então pergunta se ela acha que os seguidores delas não trabalham duro também. E aí a rapaziada do chat começa a ovacionar ela. Então ela se vira pro Howard e diz pra ele que elas deixaram ele participar. Então ele precisa trabalhar duro pra se provar. Se ele acha que vai ter moleza só porque é a internet, é pra ele ir tirando o cavalinho da chuva e ir embora de uma vez dali. Howard nem fala nada. Ele simplesmente atira o primeiro dardo sem muita cerimônia. E adivinha, acerta em cheio, bem no alvo. Ele pergunta se isso é o suficiente. A mulher nem acredita. Diz que ele é bom, mas ela quer mais emoção. Então fala que o Slant tá bem confiante. Por isso agora ele vai atirar de uma distância ainda maior. Sandy diz que é perigoso, mas ela só manda ela calar a boca. Afinal, o próprio Slant nem disse nada. E realmente, o nosso querido Slant simplesmente atira o dado e, é claro, acerta no alvo de novo. A própria Chubby admite que ele é incrível. Enquanto ela fala, ele caminha para trás e vai jogando os próximos dardos. O número de espectadores da live começa a aumentar loucamente, graças à habilidade do nosso querido Slant, digo, Howard. Ele começa a jogar mais e mais dardos. Joga o terceiro,
terceiro, o quarto, o quinto, sempre dando um passo para trás depois de jogar cada um, e acertando todos perfeitamente no alvo. A essa altura eles já foram parar nos Trending Topics. Howard já chegou até a porta, nem tem como ele ir mais para trás. O chat tá enlouquecido chamando ele de Deus dos dardos, então ele solta os dardos restantes. Chubby pergunta por que ele parou. Howard então fala que antes da live começar, todo mundo ali esperava que ele errasse, tomasse choque para entreter o público, e que ele não ia fazer isso só para agradar as pessoas. Ele não curte esse tipo de coisa. Se eles quisessem, podiam pensar nesses dardos que ele largou como erros. Diz que não entende o que tem de divertido em ver uma pessoa se ferrando, e que realmente ele não foi feito para isso. O show dele tinha acabado, e essa era a última live dele. Ele diz adeus e vai embora, abandonando uma live com mais de 1.800.000 pessoas assistindo. As mulheres ficam ali sem saber o que fazer, vendo que as views da live estavam caindo drasticamente, e a Chubby pede desculpas. Ela reconhece que exagerou. Bom, o tempo passa, o dia seguinte chega e Howard acorda com uma ligação. Era Sandy, dizendo que ele tinha se tornado viral. O Prota fica sem entender direito, mas então vê que as pessoas estavam até fazendo memes dele. Ele vai tomar café da manhã para ir pro trabalho, quando vê que aquele cara esquisito tinha feito umas comidas esquisitas, com os nomes esquisitos. O cara fala que é a receita preferida dele de café da manhã, e que tá ajustando ainda. Howard diz que vai chamar ele de Ty, então diz pro Ty que esses pratos dele parecem tá uma merda, e que o nome que ele deu pra eles é uma merda. Fala que o cara não precisa ter pressa, porque eles não estão abrindo o restaurante naquele momento. O cara diz que pensou que eles iam abrir em poucos dias, e já iam começar a ganhar dinheiro. Howard fala que ele tá trabalhando nisso, mas não sabe dizer exatamente quando que eles vão abrir, mas de qualquer forma ele pode ficar ali na casa dele. Então, rapaziada, aparentemente o nosso Prota chamou um maluco que invadiu a casa dele e tentou expulsar a amiga dele pra morar na casa dele de boa. Em que mundo isso existe eu não sei. Comenta aí embaixo o que vocês acham disso. Bom, Howard diz pro cara que tem comida e espaço pra ele ficar ali. É melhor do que ele ficar na rua. Temos o novo Jesus Cristo, meus irmãos. Chegando na empresa, as Z-Girls estavam esperando por Howard, provavelmente pra implorar pra ele continuar fazendo live com elas. Ele dá um perdido nelas e diz que tá atrasado pro trabalho e encontra elas depois. Já no escritório, um colega diz pro Howard que o Sr. Liu quer falar com ele. Ele diz que tá indo e então pergunta o que os caras estão assistindo. E o outro colega diz que é uma nova celebridade da internet e mostra pra ele o celular. E adivinha, os caras estão vendo ele e a enxurrada de memes que fizeram dele. O colega diz que esse cara é sensacional e conta que ele acertou 7 dardos seguidos no alvo. E agora todo mundo tá chamando ele de Irmão 7. Howard sente vontade de enfiar a cara dentro do próprio... Chegando na sala do Sr. Liu, Howard chama e ele já tava esperando ele, se vocês me entendem. Então diz que sabe que ontem à noite ele e a Sandy tinham ido participar da live daquelas Z-Girls, mas por algum motivo Howard não apareceu na live, só aquele tal de Irmão 7. Ele diz que esse Irmão 7 é um cara bem charmoso, e ele fala isso literalmente lambendo os lábios, mano. Então tá confirmado, ele é. Liu pergunta se Howard tem o contato dele, e Howard diz que não, e que achou a roupa dele horrível. Liu fala que ele não sabe nada de moda, e que nos comentários todo mundo tá endeusando esse Irmão 7. Todos o admiram. Howard pergunta o porquê, e Liu fala que é porque ele é legal, indiferente, tem esse ar de Sigma, parece ser um homem de dignidade. Liu diz que Howard precisa conseguir o contato desse cara, porque eles podem ganhar muito dinheiro com isso. Howard diz que tá um pouco acima das suas funções, ele não é pago pra isso. Então Liu diz que muito bem, vai dar essa oportunidade pra ele se provar que poderia ser um bom assistente. Se ele conseguir o contato do Irmão 7, ele vai dar uma promoção pro nosso Prota, ou seja, vai ganhar um aumento no salário e a chance de conhecer muita gente importante. Então Howard diz que missão dada é missão cumprida, mas por dentro pensa que não tem outro jeito, afinal ele precisa de dinheiro. Algum tempo passa e nós vemos as duas Z-Girls meio tristes, porque o Howard aparentemente tinha combinado de encontrar elas ali, mas não tinha aparecido. Então Sandy aparece trazendo Howard. Na hora que as Z-Girls veem ele, a Chubby vai correndo pra cima dele, o pega pela gravata e começa a despejar tudo. Ela fala que não quis fazer ninguém de tolo, só que as pessoas não assistiam os vídeos fitness que ela fazia, então por isso ela começou a fazer vídeos comendo, até o ponto que ela engordou e ficou feia, e a partir daí começou a ter que apelar pra coisas mais e mais dramáticas, e é só assim que ela consegue pagar suas contas. Mas aquilo que o Howard falou antes de ir embora da live despertou ela. Quando ela começou na carreira de streamer, a intenção dela era viver compartilhando sabedoria com as pessoas, e que ela não sabe dizer como que acabou na situação que tá hoje. Ela tá quase chegando no ponto de abrir um OnlyFans, então junta as mãos implorando pra ele, emocionada. Ela diz que não quer se machucar mais, não quer que as pessoas riam mais dela, ela quer ganhar dinheiro de uma maneira decente. Howard aperta sua mão na hora, então diz, ok, vamos fazer isso, o que deixa as 3 girls muito felizes. Um mês se passa, meus amigos.
amigos. Então finalmente nós vemos a tela do sistema de novo, avisando que no dia seguinte, próximo sonho ia começar. Finalmente. Howard pensa consigo mesmo que o jogo nem o empolgava mais. Só o que ele queria saber agora era botar a sua roupa apertada e ser o irmão 7. Mano, o que fizeram com o nosso prota? Ele pergunta pra plateia se tem alguém com fome e um cara levanta a mão dizendo eu. E aí a nossa waifu aparece, dizendo que trouxe um bolinho para acabar com a fome dele, o que deixa os gados apaixonados. Então, bem, um bolo atinge a cara do gordinho. Foi o irmão 7, que pergunta pra ele se tá gostoso. O cara não responde nada, até que grita que sim, e toda a audiência começa a gritar junto. Irmão 7, irmão 7. Sabrina, que assistia a tudo entediada, se pergunta como é possível as pessoas gostarem disso, e no caso eu também tô me perguntando a mesma coisa. O Sr. Liu diz pra ela simplesmente apreciar essas experiências, e que é pra ela olhar pras pessoas ao redor, como tá todo mundo animado. Eles vão ganhar muito dinheiro. Lá do palco, a Chubby diz que pra começar, eles iriam jogar o manto de casamento vermelho, e quem pegasse esse manto ia ser o marido ou esposa do irmão 7, e o público grita de empolgação. Peraí, essa mulher não tinha acabado de dizer que queria ganhar dinheiro de uma forma digna? Bom, enfim, o Sr. Liu fica louco, porque ele quer ser o waifu do irmão 7, mas o manto de casamento vermelho vai parar na cara de ninguém menos do que a Sabrina, óbvio. Ela fica sem entender nada, mas o pessoal ao redor dela não dá nem chance, e já começa uma briga pra ver quem ia ser o waifu do irmão 7, e aparentemente quem ganha a briga é o Liu. O evento acaba e nós vemos eles conversando. Liu diz que Howard Shen é muito chato, porque disse que ia no banheiro no começo do evento e tinha sumido até agora. Quem diria, né? Parece que temos um Clark Kent aqui. O irmão 7 conta que tá tudo bem. Howard contou tudo pra ele e que ele jogou a toalha nele só pra dizer um oi. E Liu diz que entendeu o recado. O irmão 7 diz que, pra ser sincero, ele é Sigma e não quer se envolver com ninguém, muito menos representar uma empresa. Por isso, se eles querem que ele promova algum produto deles, ele vai cobrar caro. Sabrina diz que ele tá viajando, mas antes que eles pudessem continuar a conversa, alguém aparece, dizendo pro Sr. Liu que ele não deveria ter o subestimado. É o capanga do Lawrence. Ele chega fumando um cigarrinho e dizendo pro irmão 7 que ele escolheu a empresa errada. Afinal, a empresa dele é muito melhor e blá blá blá. Howard, o irmão 7, fala que também não vai trabalhar pra empresa dele, mas o cara diz pra ele não se precipitar e que vai dar 5 vezes mais do que o Sr. Liu oferecer pra ele. Sabrina fica decepcionada, porque esse é bem o estilo do Lawrence. Só que o irmão 7 diz que não vai aceitar a oferta dele e que a razão não tem nada a ver com o dinheiro. O cara pergunta o que é então e o prota diz que não é nada, ele só odeia ele mesmo. Isso deixa o cara sem jeito e faz os outros dois que estão ouvindo a conversa segurar o riso. Então o irmão 7 vira as costas e diz adeus, enquanto o cara fica ali putaço dizendo que ele vai se arrepender disso. O Sr. Liu pergunta pra Sabrina se agora ela acha ele legal. Ela diz que de fato, ele parece ser uma pessoa melhor do que ela pensava. Chegando em casa, Howard mostra um cartão de crédito. O cara esquisito fica impressionado com como ele conseguiu economizar tanto dinheiro tão rápido, mas diz que eles vão ter que pagar 3 parcelas do aluguel do restaurante de uma só vez, e para isso vão precisar de uma grande soma de dinheiro. Howard então puxa outro cartão e diz que esse servirá. Ele conta que quando tinha 1 ano de idade, os pais dele colocaram $100 nesse cartão. Quando ele fez 2 anos, eles colocaram mais $100, e conforme os anos foram passando, eles foram botando mais e mais dinheiro. Mesmo eles tendo uma dívida enorme, os pais dele sempre insistiram em colocar o que podiam nesse cartão, até ele completar 18 anos, e então entregaram o cartão para ele e disseram para ele ir viver a sua própria vida e que eles o apoiariam não importa o que acontecesse. O dinheiro que eles economizaram tem muito significado pro Howard, assim como a decisão de gerir um restaurante. Então ele pergunta se o cara tá preparado. O cara fica tenso e parece refletir bem, até que então ele diz para eles desistirem disso. Howard fica surpreso, sem entender nada, e pergunta o porquê. O cara diz que é tarde demais. Ele arrumou outro emprego e que os pais dele trabalharam tanto por isso, ele deveria ficar com esse dinheiro. A cena corta pro talarico puxa-saco mostrando pro capanga do Lawrence fotos que comprovam que o irmão 7, na verdade, é Howard Shen, que também é a mesma pessoa que tocou a carne na cara dele na social. Aparentemente, o talarico tirou fotos do nosso prota escondido. O capanga, com o cabelinho lambido, pergunta pro seu Minion se ele tem o contato daquele lutador brutal amigo dele, que saiu da prisão recentemente. O Minion diz que sim, que eles haviam se encontrado recentemente. Disse que deu algum dinheiro pro cara porque ele estava desesperadamente necessitado, e por isso ele tinha ficado disponível para fazer tarefas para ele
eles em troca. O cabelinho lambido olha novamente pra foto que comprova que o nosso prota é o famoso irmão 7 e com um olhar sinistro diz que é a hora deles acertarem as contas, e assim o capítulo acaba. O capítulo seguinte começa com água e sangue. Howard de roupão afundava pro fundo do que parecia ser uma piscina, com sangue jorrando da sua garganta. Ele se pergunta se vai morrer, e quando tudo começa a ficar branco, nós voltamos para 15 horas atrás. Alguém chamava seu nome, e isso o despertou. Era Liu o chamando. Howard pede desculpas, e diz que ainda agora uma mulher tinha batido na porta dele procurando por alguém. Liu pergunta quem, e ele diz que a mulher estava atrás do seu colega de quarto que tinha se mudado ontem à noite. Liu pergunta se é sério que ele ainda mora com um colega de quarto. Já estava na hora de encontrar um lugar melhor, até porque agora ele ia começar a ter um bom salário. Podia procurar um lugar mais perto da empresa. Howard pergunta se ele está recebendo um aumento de salário, então quer dizer que ele passou no teste? E Liu diz que é claro que sim. Ele conseguiu um encontro dele com o irmão 7. Mesmo que o irmão 7 tenha recusado trabalhar para eles, foi um prazer enorme ver ele esculachar o capanga do Lawrence. E então se lembra de apresentar o Howard para seus novos colegas, o motorista Chip e a secretária Ellen, e diz que eles vão se ver muito a partir de agora. Howard os cumprimenta e pergunta o que eles vão fazer a seguir, e Liu responde: conhecer uma mulher inteligente e poderosa. Bom, como podemos ver, ela tem realmente um grande poder, e também um gatinho fofinho. Ela parece ser alguém realmente importante, porque na sua primeira cena já vemos ela dizendo não pra Sabrina e as outras duas ali. Liu chega com o nosso prota e a waifu já se assanha toda. Sabrina diz que elas estão conversando sobre uma cooperação comercial. Por que ele trouxe o Howard ali? Liu então responde que esqueceu de avisar ela que Howard agora era seu assistente. Então apresenta a ele a senhorita Sharon Young, a CEO do Extremo Oriente Limitado. Nosso prota estende a mão para cumprimentar ela, mas a mulher simplesmente caga pra ele. Ela fica ali perguntando pro gatinho se ele tá com sono, sem sequer olhar pro Howard, até que finalmente fala que ela mal tem tempo para lazer. Ela não quer falar de trabalho, diz que mal pode esperar para aproveitar a primavera quente, e aí vira as costas e sai, deixando Howard se perguntando se fez alguma coisa errada. Liu diz pra ele ficar de boa, ela tá só testando o quanto eles podem ser pacientes, então conta que a empresa dela, o Extremo Oriente Limitado, tem a maior plataforma de e-commerce do país. Se eles conseguirem entrar nos canais online deles, dentro de pouco tempo eles estavam estourados, e aí era só sucesso. O problema era o preço que ela tava pedindo, era demais. Ela tá tentando enganar eles. Pera aí, mano, Extremo Oriente Limitado? Esse nome não me é estranho. Howard pergunta se eles não podem mudar para outro parceiro de negócios. Por que precisa ser ela? Liu diz que eles precisam conseguir, porque a Sabrina tem uma aposta com a sede oficial deles, e não resta muito tempo. Se eles não conseguirem bater a meta mensal de lucro desse mês, eles provavelmente nunca mais vão vê-la. Howard tenta entender o que ele quis dizer com isso, e então se lembra do sonho da Sabrina contando pra ele que tinha traçado uma meta pra ela, e que não poderia se chamar de independente se não conseguisse realizar isso. Ele se lembra do dia em que a viu pela primeira vez, a chefe diretora do novo departamento. Liu chega pra ela e fala que eles vão tentar de novo uma reunião com ela em breve, e que eles não podem desistir dessa oportunidade. Sabrina pergunta que vantagem eles têm, afinal essa Sharon Young tem ressentimentos contra o pai dela. Essa mulher ficaria feliz em vê-los cair. Liu pensa que somente essa Sharon pode ajudar eles a promover os produtos em todo o país num piscar de olhos. Essa é a única maneira de bater a meta de lucros. Eles têm 3 dias para conseguir algum progresso. Do contrário, Sabrina vai perder a aposta com o presidente da empresa. As duas mulheres que estavam ali de figurantes se despedem, e então ele aparece, o capanga, usando a sua skin de bad boy, fumando um cigarrinho. Ele diz que veio buscar Sabrina para levar ela até o Lawrence. Howard não gosta nem um pouco disso. Liu diz que ainda faltam 3 dias para a aposta deles acabar, que ele chegou muito cedo. O capanga solta um psst e pergunta se eles ainda não estão sabendo. Sabrina Lu é obrigada a encontrar Lawrence amanhã mesmo e se casar com ele o mais rápido possível para acelerar a cooperação empresarial. Sabrina fica em choque. Howard percebe que esse casamento deles nada mais é do que uma forma de negociação. O pai da Sabrina praticamente vendeu ela para aquele velho carcomido em troca dessa cooperação empresarial. Liu diz que isso é um absurdo. Todo pai ama sua filha, mas o capanga apenas diz que é do conhecimento de todos, que a capital chain do grupo Lu vai se romper, e é compreensível que o Sr. Lu entregasse sua filha. Howard entende tudo. O grupo Lu inteiro tá em apuros. Para provar sua habilidade, Sabrina usou seu desempenho no trabalho como aposta. Se ela não conseguir atingir a meta, vai ser obrigada a se casar com esse Lawrence, praticamente se sacrificando para salvar a empresa. Howard saca que a Sabrina não tá nem um pouco interessada nesse tal Lawrence,
Lawrence. E quando Liu diz que eles nunca mais vão ver ela, é porque esse cara vive em um país estrangeiro. Liu diz que não acredita nisso e vai ligar pra eles pra descobrir se é verdade, mas o capanga tá nem aí. Tá até mostrando a língua. Sabrina diz que não é preciso. Eles sabem que isso é o tipo de coisa que o pai dela faz. Ele sempre foi assim. Ele manipula a vida dela, decide seu destino. O que ele faz com ela é sufocante. Liu diz pro Howard voltar pro seu quarto e esperar pela ligação dele. Sabrina precisa descansar um pouco. O capanga racha o bico. Diz que ela não deveria ter insistido em fazer essa aposta com o Sr. Lu. Depois de todo esse drama, ela ainda vai ter que se casar com aquele velho broxa que mal consegue ficar de pé. Se ela quiser ter filhos, vai ter que pedir ajuda em um banco de esperma. E por último, diz que ela merece isso. Howard olha diretamente pra ele, com a raiva crescendo cada vez mais dentro de si. O cara percebe isso e pergunta o que ele tá olhando. Isso nada a conta dele. E então o celular do Prota começa a tocar. Ele atende, quem fala é uma das Z-Girls. Ela fala pro Howard que alguém contratou um grupo de haters pra disseminar o ódio contra eles. É como se tivesse alguém disparando fake news em algum grupo de zap ou coisa assim. Estão dizendo que eles são um culto. Howard pergunta pra mulher o que eles podem fazer. Processar todo mundo? Mas a mulher disse que eles não podem fazer isso. Afinal, todo mundo sabe que processar alguém que te xinga na internet só piora tudo. Tá aí o metaforando pra provar. Ela fala que vai falar com a Sandy pra ver o que elas conseguem fazer e que vai entrar em contato com ele mais tarde. Howard desliga o telefone e então percebe o capanga assistia a tudo. Ele então pergunta o que Howard achou disso. Diz pra ele que é só o começo. O prato principal tá só esperando por ele, irmão 7. Ele diz que Howard tá condenado, então vira as costas e vai embora. Rapaziada, sabe como é que se chama isso aí que o capanga acabou de fazer? Jogada de mestre. Algumas horas se passam e a gente vê o Howard sentado na beira da piscina do hotel. Ele pensa sobre o fato de Hans, o capanga, saber quem ele é. O que será que ele vai fazer como retaliação? As Z-Girls ainda não encontraram uma solução pro problema dos haters. E Sabrina e Liu também parecem não saber o que fazer. Ele se lembra da Sabrina e no que vai acontecer se ela falhar. Então decide que ele não pode ficar esperando pelo Sr. Liu. Ele mesmo precisa ir falar com essa tal Sharon. Talvez eles ainda tenham alguma chance de dar a volta por cima. Ele escuta passos de alguém se aproximando. Então vê aquele cara estranho, chegando todo suspeito. O Prota pergunta o que ele tá fazendo ali. E ele responde que alguém pagou ele pra matar um homem. Então diz pro Howard que sente muito. Nós voltamos pra cena do início do capítulo, com Howard afundando em uma piscina, se perguntando se é assim que ele vai morrer. Até que uma mão surge de fora da piscina. E a última coisa que Howard vê antes de apagar é ela, Sharon Young. Personagem criada. Então Howard abre os olhos e ali tá ela, a IA-63, que o recebe dizendo bem-vindo ao segundo desafio do jogo. Howard diz que isso é estranho. Ele não morreu? Como ele tá ali? A IA diz que os mortos não podem escolher entrar no jogo e pergunta se ele tá sendo ameaçado na vida real. Então ele se lembra de tudo. O cara estranho que foi contratado pra matá-lo, dizendo que ele é um bom homem e que o ataque não tinha sido fatal. Se ele quisesse sobreviver, era pra ele ir pra um hospital agora mesmo e então deixar a cidade, mudar de nome, nunca mais aparecer ali. Caso contrário, não só ele, mas todo mundo que ele conhece ia ser morto. Howard, com um corte na garganta, se pergunta o porquê. Por que tudo tem que ser tão difícil na vida dele? E bom, pelo menos ele não mora no Brasil, né? Essas últimas memórias que ele tem antes de apagar deixaram claro pra ele que não havia outra escolha. Ele ia ter que lutar por sua vida, por tudo que acredita, por aqueles que ama. Dando uma última olhada pra trás, ele diz que já que não existe outra opção, então vamos pra guerra. Aí sim, mano, esse era o Prota que eu queria ver, se fuder com o irmão 7. A inteligência artificial diz pra ele que o desafio da invasão das bestas é muito mais difícil de superar. Ele vai morrer rapidamente se não levar nenhuma ferramenta com ele, mas Howard diz que não precisa. Ele vai treinar como um louco nesse sonho pra se tornar um lutador melhor. Não existe nada que possa impedi-lo dessa vez, e então ele atravessa o portal. O desafio Invasão das Bestas começou. O jogador vai fazer o papel de um soldado que sobreviveu a uma guerra. O jogador terá que explorar, lutar e até escapar. O nível de dificuldade é 1. Você tem 180 dias para sobreviver. Howard não demorou muito para se orientar dessa vez. Um colete à prova de balas e uma arma já equipados automaticamente, esse desafio não parece ser tão difícil. Mas enquanto ele pensa isso, sente algo pingando em seu capacete. Quando olha para cima, ele vê um enorme gorila verde, monstruoso, devorando o corpo de uma pessoa. O animal é centenas de vezes maior que um gorila normal. Howard nunca viu nada tão grande. Os pedaços do corpo morto caem ao seu redor. Ele respira fundo e então
mete o pé dali o mais rápido que consegue, antes que o bicho pegasse ele também, se perguntando como que ele vai lutar contra isso. Ele entra correndo pra dentro de um prédio abandonado. O animal vê que ele se escondeu e tenta quebrar as paredes. A força do bicho é monstruosa. Ele logo vai pôr o prédio inteiro abaixo. Howard põe a mão na sua arma, mas pensa se realmente deve fazer isso. Ele lembra que entrou nesse sonho com o objetivo de treinar pra quando voltasse pra vida real. Josh Tai é um assassino treinado. Ele põe a arma de volta ao coldre. O gorila gigante, cansado de brincar, solta um rugido grotesco e parte pra cima dele. Já que não conseguia ver Howard, ele iria derrubar o prédio inteiro de uma vez. Howard pega uma barra de ferro e se põe em posição. Uma parede inteira cai contra ele. O gorila joga o peso do seu corpo contra o nosso prota. Howard vê que vai ser esmagado, e então ele consegue prender a barra de ferro no chão, o que faz todo o peso do monstro ser usado contra ele. A barra atravessa a parede de concreto e finca direto no olho do animal gigante, que urra de dor e sai correndo dali na hora, derrotado. Howard respira ofegante, mas ao mesmo tempo aliviado. Ele tinha sobrevivido. Ele se arrasta para fora do prédio destruído, pensando que vai precisar ser mais cuidadoso a partir de agora. Assim que ele pensa isso, percebe alguém se aproximando. Sem tempo para pensar, ele pega uma barra de ferro mais próxima, se levanta já ativando sua skill de mira e já atirando a barra, quando de repente era ela, Sharon Young, mas era tarde demais. Ele já tinha lançado a barra de ferro. Porém, de alguma maneira, a mulher consegue se jogar pra trás na hora e a barra de ferro pega no capacete dela. Howard pergunta se ela tá bem. Ele pensou que ela fosse um monstro. Ela pergunta o que ele tá fazendo ali. Ele deveria estar em um hospital. Howard não entende. Como assim hospital? Então ela conta que ele tava encharcado de sangue quando invadiu o quarto dela do nada e depois caiu na piscina. Ela chamou uma ambulância e viu ele ser levado por eles. Então Howard se lembra o que aconteceu. Depois que se feriu, ele correu em busca de ajuda. Deve ter entrado no quarto dela por engano. Na vida real, ele deve estar dormindo em uma cama de hospital agora. Howard diz pra ela que quando acordou, ele estava nessas ruínas estranhas e pergunta como ela foi parar ali, pensando consigo mesmo que não escolheu começar o jogo e nem pediu por nenhuma cópia de ninguém dessa vez. A mulher diz que ela também acordou nesse lugar do nada, ouviu um barulho e foi ver o que estava acontecendo. Howard diz pra si mesmo, tem algo errado com esse jogo. De qualquer forma, ele agradece a mulher por chamar a ambulância. Se não fosse por ela, ele estaria morto agora. Ela diz pra ele guardar as palavras bonitas para depois que eles acharem um jeito de sobreviver. Diz que como ela pode ver, ele é muito bom em arremessar coisas, então pode ser que ele sirva para ajudar ela. Ele pergunta ajudar no quê? Então ela mostra para ele uma cidade lá no longe que parece meio afundada e pergunta se ele não acha ela familiar. O prota olha bem e então percebe, era o prédio da empresa. Ela fala que de acordo com o terreno e com a situação meteorológica dos prédios próximos, provavelmente é assim que a Terra se parece 300 a 400 anos no futuro, ou seja, eles acabaram de experimentar uma viagem no tempo. O vento cheira mal, é provável que a água seja cáustica, o nível do mar continua subindo, talvez no fim a terra seja inundada. Howard percebe que é assim que o declínio do mundo vai acontecer. Sharon diz que a boa notícia é que eles não são os únicos humanos vivos, ela provavelmente consegue encontrar um habitat adequado se tiver algum tempo. A má notícia é que existem muitos monstros, como por exemplo aquele gorila gigante, então ela pergunta se ele quer ou não trabalhar com ela. Ela pode liderar o caminho e ele protege os dois, mas Howard primeiro diz que ela acabou de falar que eles viajaram no tempo, mas ela não parece nem um pouco incomodada com isso. Tá até mesmo fazendo planos. Como ela pode não estar com medo? E a mulher responde que só quer sobreviver. Eles seguem seu caminho pelo que parece ser um deserto. Ela pergunta pro Howard se ele era algum atleta de arremesso de dardos ou coisa assim, e ele diz que não. Arremessar dardos era só um hobby. Então fala pra mulher que não esperava que ela pudesse lembrar do nome dele. Afinal, quando eles se cumprimentaram, ela nem olhou pra ele. A mulher fala que naquele momento ele não tinha muito valor pra ela. Era uma perda de tempo conversar com ele. Howard diz que isso é maldoso. Se ela calcular as pessoas ao redor dela dessa maneira, nunca vai ter nenhum amigo. A mulher não responde nada, porque eles aparentemente tinham chegado ao lugar onde ela indicou. Ele diz que ela é boa, isso parece uma fortaleza, e então ela responde, dizendo que você só tem amigos depois de ter valor próprio bastante, e pergunta se ele não pensa assim. Mas Howard subitamente tampa a boca da mulher e a puxa para trás de umas pedras. Um bicho que parece uma centopeia gigante passava bem em cima da cabeça deles. Howard puxa sua arma, diz pra ela que possivelmente essa fortaleza vai ser uma decepção, então dá a arma pra ela e diz pra ela usar isso pra se proteger. Ela agradece e diz que vai ajudá-lo como conseguir. Howard olha novamente para a fortaleza. Nenhum monstro à vista. Eles iam entrar. Enquanto caminham por dentro da fortaleza, Sharon acha estranho o fato do prédio e do chão estarem limpos.
É como se alguém limpasse esse lugar todos os dias, mas por que eles não viram nenhum humano? Então eles param. Em cima do que parece ser um posto militar, uns pedaços de árvore formavam algo que parecia um ninho de águia, mas um ninho de águia não pode ser tão grande assim. E nessa hora, eles veem o bicho. Uma águia mutante, bizarra. A águia sobrevoa o lugar, mas parece estar indo direto para eles. Sharon diz para eles se esconderem rápido, mas Howard nem se mexe. Ele olha fixamente pro bicho. Então diz para ela se esconder, porque ele tá de boa. A mulher pergunta se ele ficou louco. Essas lanças de aço dele não vão matar aquele bicho. E Howard diz que isso é exatamente o que ele quer. Ele se lembra do momento em que Josh Tai colocou uma faca na sua garganta e disse que mesmo nessa situação ele não podia fazer nada a não ser tremer de medo. Disse que era ridículo Howard falar sobre mudar seu próprio destino. Qualquer um podia matá-lo sem esforço. Nosso prota diz para si mesmo que quando o sonho acabar, se ele só pudesse lembrar de uma única coisa, que seja o quão destemido e corajoso ele conseguiu ser. Então se coloca em posição, pronto para arremessar suas lanças de aço. A águia monstruosa gritava, enquanto nosso prota arremessava o máximo de lanças que conseguia. Em movimentos frenéticos, ele lançava uma após a outra sem parar. As lanças acertavam o bicho, algumas perfuravam suas asas, outras varavam seu corpo. Sharon ficou sem acreditar quando viu o enorme pássaro cair do céu, já sem vida. O sangue verde do animal respingou em Howard, que na hora sentiu tudo queimar, como se fosse ácido. Ele cai de joelhos tentando se livrar das queimaduras. Sharon corre até ele, mas não tinha o que ela fazer. Howard gritava de dor. Aquele líquido estava corroendo a sua pele. Então, do nada, engrenagens começam a se mover. O portão do forte se abre e de dentro surge um robô. Um humano ferido foi detectado. Sistema médico emergente ativado. No seu único braço restante, o robô projetou uma injeção. Sharon pergunta quem é ele, mas o robô, sem responder, finca a agulha nas costas do nosso prota e injeta o conteúdo da agulha. Howard sente uma vertigem absurda e começa a perder a consciência. Ficando sem energia, o sistema logo será desligado. Então ele desaba no chão. Um pouco depois ele acorda, dentro do que parece ser uma base militar. Sharon diz que ele parece bem, tirando o cabelo dele que despirocou totalmente. Provavelmente um efeito colateral da injeção. Howard diz que pensou ter sido ferido pelo líquido corrosivo e pergunta que lugar é esse. Sharon diz que eles estão dentro da fortaleza. Quando ele estava em perigo, esse robô injetou alguma coisa nele e as feridas simplesmente se curaram como um milagre. Talvez quando ele acordar, possa contar pra eles a história desse lugar. Nessa hora, uma luz vermelha acende na cabeça do robô. Totalmente carregado, uma grande área suja foi avistada. Limpar, rolar, limpar, rolar. Então o robô sai até o lado de fora da fonte, levanta a tampa que parece ser a sua cabeça, então solta uma labareda de chamas no cadáver do monstro. Howard fica sem entender, mas Sharon diz que ele foi feito com uma tecnologia avançada. Para ativar ele, talvez precise de algum tipo de comando específico. Ela lembra do número escrito na frente do robô, 2003, então o chama. Robô 2003 para tarefas domésticas recebeu uma nova requisição. O modo piloto automático termina e o modo programa inteligente será iniciado para ser usado. O modo piloto automático está ligado há 130 dias. Recebeu 363 ataques de diferentes criaturas. 45 mil toneladas de lixo foram limpos. Sofreu 672 de dano à beira da desativação. Manutenção necessária. Uma luz azul começa a brilhar intensamente do robô. Howard e Sharon não entendem nada. Aê, eu sabia que esse dia chegaria. Eu não trabalhei bastante, foi por isso que os humanos me deixaram pra trás. Desde que eu limpo o forte todos os dias, os humanos finalmente retornarão. Sharon pergunta se ele quer dizer que não tem nenhum humano ali. Esse lugar só tá arrumado porque ele limpa todos os dias? Isso mesmo, um dia os humanos voltarão, quando souberem como esse lugar está limpo, assim como costumava ser. Sharon fica pensativa. Howard tenta entender o que se passa na cabeça dela. Então ela pergunta pro robô se ele sabe pra onde os humanos foram, se eles deixaram alguma mensagem quando saíram. Eles disseram que se não pudessem voltar em um ano, então significa que eles provavelmente teriam ido pro paraíso. O paraíso é um lugar agradável, não é? Pensei em ir até eles, mas não consegui encontrar o paraíso no mapa. Vocês poderiam me dizer onde fica o paraíso? Howard diz pro robô que é melhor que ele não saiba. Então fala pra Sharon que pelo fato desse robô estar no piloto automático há 3 anos, as pessoas dali provavelmente já estavam mortas. Sharon fala pro robô levar eles até a sala de armazenamento. Era hora de fazer novos planos, então ela se vira e sai andando, deixando Howard pensando no fato de mesmo depois de passar por tantos problemas, ela ainda continua tão calma que até pensa em fazer novos planos. De uma maneira estranha, as emoções da Sharon Young são realmente estáveis.
Aqui estão as armas humanas, mas não há munição alguma. Essas barras energéticas comprimidas são os únicos alimentos que restam. Os humanos disseram que eram tão duras quanto a carne seca e poderiam durar por 100 anos. Os humanos usavam essa composição química para curar feridas. Eles a chamavam de lágrimas da deusa. Se for usado em excesso, vai crescer ferrugem no corpo. Howard pergunta se foi isso que o robô injetou nele e se ele vai virar uma pedra. O robô responde que o efeito da poção é forte, mas ele tá a salvo. Então, de dentro dele sai uma tesoura. Enquanto ele corta o cabelo do Howard, ele fala: Essa poção não pode consertar o sistema nervoso completamente. Alguns humanos lutaram muito e confiaram demais nessa poção, então acabaram entrando em estado vegetativo. Howard acha uma pena, porque ele já estava pensando que essa poção ia ajudar ele a virar um mestre nas artes marciais. Além desse depósito, o campo também tem um reservatório subterrâneo e um centro de energia que constantemente fornece eletricidade. Assim que escuta isso, Howard já pergunta se esse lugar tem banheiros, porque ele tá com um cheiro muito ruim. Dirigindo-se para as banheiras. Sharon pergunta pro robô se existe um centro de energia porque ele não se carregou esse tempo todo. E o robô responde que ele é apenas um robô para realizar tarefas. Sem permissão, ele não pode usar recursos dos humanos. Então Sharon diz que uma máquina sempre será uma máquina e pede para ele mostrar para ela outros lugares. O robô obviamente concorda. Sharon tá em uma sala de controle, diante de um monitor com uma linguagem estranha. Ela se pergunta que língua é essa. Parecem rabiscos. O robô aparece dizendo que trouxe o mapa para ela, mas nessa hora, o eixo do robô se quebra e ele cai com tudo no chão. A mulher não parece dar a mínima importância para isso e apenas pergunta se ele ainda consegue traduzir o que está escrito no monitor. O robô diz que tá bem e que essa é uma nova linguagem que os humanos inventaram para registrar a ascensão e a queda da civilização. Para que todos os animais inteligentes entendessem o significado, eles usaram rabiscos para narrar as histórias, mas a linguagem não tinha sido gravada nele, então ele não consegue ler os registros. Sharon acha curiosamente atencioso da parte deles, até considerarem como lidar com a situação mesmo após a morte da sua civilização. Porém, quando ela abriu o mapa, não gostou nada do que viu. Ele estava em uma ilha isolada. Para ser exato, essa é a única ilha na Terra. Como as estatísticas mostram, em 179 dias essa Terra também será inundada pelo Oceano Ácido. Agora todas as bestas mutantes do planeta se reuniram nesse lugar. Para se manter seguro, mestra, por favor, permaneça no abrigo. Sharon começa a analisar a situação atual deles. Eles não têm comida nem munição. Bestas ferozes estão por todos os lados e não existe ninguém para socorrer eles. Ou seja, não há nada que eles possam fazer, a não ser esperar até que a morte os alcance. Isso mesmo. Ela parece ter aceitado a situação. Enquanto prendia seu cabelo, Sharon pergunta pro robô se os humanos deixaram roupas ali. Ela queria entregar algumas pro Howard. O robô diz que sim, as roupas estão nos quartos, mas que ela não precisava se preocupar. Ele mesmo faria isso. A mulher olha bem pro robô e pergunta se ele sabe o porquê os humanos o abandonaram. Ele pergunta se é porque ele não trabalhou bastante. Ela passa por cima do corpo dele, então diz que não. Foi porque ele não sabia como mostrar pra eles o quanto ele é valioso e que ela não quer acabar como ele. Um tempo se passa e nós vemos alguém abrindo a porta do banheiro. Nosso prota tomava banho bem de boa quando ele se vira e vê o robô atirado no chão, e na hora pergunta o que aconteceu com ele. Por favor, não me deixe pra trás. Ainda posso trabalhar, posso limpar. Quero estar com os humanos. Sinto falta do tempo que passei com os humanos. Então nós vemos o que seriam as memórias do robô, de uma época onde a humanidade ainda sobrevivia, animais ainda existiam, crianças brincavam e chamavam por ele. Ele era útil para eles, até que de repente não era mais. E desde então ele ficou sozinho nesse lugar, completamente abandonado. Eu imploro, ainda posso trabalhar. Eu não sei como é o paraíso, mas eu vou dar o meu melhor para tornar esse lugar mais limpo que o paraíso. Porra, mano, alguém dá um abraço nesse robô. Howard coloca aquilo que seria o olho de volta no lugar e diz que as peças estão todas gastas. Ele pergunta como os robôs são consertados. E 2003 diz que na sala de manutenção tinham engenheiros humanos que reparavam os robôs. Howard diz que não tem nenhum engenheiro por ali, então vai ter que ser ele mesmo para tentar. Mas nessa hora a porta atrás dele se abre e Sharon entra no banheiro só de roupão. Ela diz que o mundo tá prestes a ser destruído. Ele não precisa ser tão tímido e que ali estavam algumas roupas limpas que ela separou para ele. Ele agradece todo tímido e fala para ela colocar as roupas em cima da mesa. Ela faz isso e então diz para ele que eles estão em uma situação muito ruim, mas ainda tem chances de sobreviver. O que ela não entende é por que os humanos deixaram esse abrigo que tinha comida e teto para correr o risco de serem mortos. Howard responde que 2003 falou sobre um lugar que eles estavam procurando, mas ela diz que isso não importa. Afinal, o mundo todo vai desmoronar em breve, não importa para onde eles tentassem ir. Não dava para impedir o mundo de desmoronar, a menos que
a menos que o lugar que eles procuravam possa proteger eles da grande destruição. Só um lugar assim valeria a pena, mesmo que significasse que eles poderiam morrer no caminho. Ela vai tirando seu roupão enquanto continua falando que nos registros devem haver informações úteis e que com algum tempo ela vai conseguir decifrar. O problema é que o nível do mar estava subindo cada vez mais. Os monstros em terra vão continuar se reunindo, o que vai deixar eles cada vez em maior perigo. Enquanto entra na banheira, ela continua. Diz que espera que eles possam continuar trabalhando em equipe até conseguir ajuda. Ela vai pesquisar maneiras de escapar, enquanto ele os mantém seguros. Mas Howard mal tá ouvindo. Ele tá completamente intimidado pelo fato da mulher ter ficado pelada na frente dele sem mais nem menos, e se pergunta se ela não tem medo que ele o ataque ou coisa assim. Ele concorda com o que ela falou e dá uma espiada de canto de olho, então percebe que embaixo do roupão dela tinha uma arma. Howard se pergunta o que isso significa. Sharon diz que pensou que teria que recorrer a alguns métodos especiais para acalmar ele, mas agora ela fica mais aliviada ao ver que ele é uma pessoa que consegue se conter. Nesse momento crítico de vida ou morte, um colapso mental destruiria todas as chances de sobrevivência deles. Rapaziada, essa mulher aí é completamente diferente da Sabrina. Ela planejava usar a arma para acalmar ele, caso ele saísse do controle. Em nenhum momento ela temeu qualquer tipo de ataque sexual. O único medo dela era perder ele, o seu pequeno ajudante, já que era provável que ele ficasse biruta das ideias depois de saber o que tá acontecendo com o mundo. Essa mulher consegue ver o quadro inteiro. Ela é bem mais inteligente que o normal. Howard diz pra ela que tem algo a fazer, então pega 2003 e sai do banheiro. Sharon fica ali pensando como Howard é apenas uma pessoa comum. O mundo tá desmoronando, mas ele ainda tá preso pela moral. Mas isso é bom, porque ela não vai precisar passar muito tempo lidando com ele. Um tempo se passa e nós ouvimos barulho de solda. Howard estava consertando o 2003, que já tava tagarelando de novo. Nosso prota pergunta pro robô por que ele não disse nenhuma palavra quando a Sharon tava com eles. Ele pensou que ele tava tão quebrado que não podia nem falar mais nada. A linguagem humana é rica em significado. Não consigo distinguir as entrelinhas por trás das palavras. Howard concorda com ele e diz que Sharon Young pode fazer o que quiser, desde que não interrompa o treinamento dele para matar as bestas. O robô fica espantado quando ele diz isso e fala que é perigoso, mas Howard diz que não tem outra escolha e explica para ele que em outro mundo ele também estava vivendo em um tempo de destruição. Os animais mutantes de lá quase tiraram a vida dele e a matança não ia parar, a menos que alguém faça alguma coisa. Diz que talvez o robô não entenda isso, mas ele não pode imaginar o quanta coragem é necessária para um trabalhador esforçado e endividado se forçar a sair da zona de conforto e tentar derrubar suas barreiras. Ele trocou tudo o que tinha por uma conquista, que no fim acabou sendo esmagada por outra pessoa sem esforço nenhum. Howard entende claramente que para ele a verdadeira morte é se render e fugir. Ele precisa conseguir avançar. Outro mundo? Você quer dizer o paraíso para onde os humanos foram? Howard pergunta pra ele porque ele sempre fala sobre essa coisa de paraíso e diz que pra ele o seu lar é seu paraíso. É o lugar onde existe segurança, lealdade, valor, luz e poder de cura onipotente. Se ele conseguir superar esse desafio, ele pode salvar o seu lar. Entendo, o paraíso é incrível. Não é de se admirar que todos os humanos... Há algo que eu possa ajudá-lo, mestre? Eu adoraria ajudá-lo a salvar seu paraíso. Howard diz que é claro que sim. Ele com certeza vai se machucar lutando contra os monstros e vai precisar que ele o cure rapidamente. Além disso, ele não precisa ficar chamando ele de mestre toda hora. Pode chamar ele de Howard que tá bom. O robô acha isso incrível, porque só os humanos chamam uns aos outros pelo nome. Howard diz pra ele que se ele fosse uma garota robô, até seria legal ele ficar chamando ele de mestre. Mas uma máquina enferrujada que nem ele não tá interessado. O segundo dia do apocalipse chega. Sharon observa o trabalho que Howard fez com o robô e, meu amigo, saca só esse robô blindado, parece um mecha, tem até um escudinho, quero ver quem vai peitar ele agora. Sharon mostra pro nosso prota grandes flechas de bestas que o pessoal dali usava para se defender dos monstros que atacavam, e ele pega elas pra ele, então começa a se encaminhar pra fora do forte, afinal o objetivo dele ali era caçar bestas e ficar mais forte, não é mesmo? Mas a mulher fala pra ele esperar, ele fala que eles fizeram um acordo sobre a função de cada um, então ele tava saindo pra matar os monstros. Ela diz que isso é desnecessário, não tem por que ele sair caçando os bichos. A função atual dele é manter o forte seguro. Howard diz que ele só tem 180 dias. Ele não quer esperar até que os monstros venham até eles todos de uma vez. Ela não entende porque ele tá indo procurar sarna pra se coçar. Diz que sabe que ele tem habilidades pra matar animais, mas agora eles estão falando de problemas mais sérios. Será que ele já se esqueceu o quão corrosivo pode ser o sangue desses bichos? Ela viu um macaco com mais de 2 andares de altura. Ele tá indo arriscar a vida dele à toa. Eles não podem cometer nenhum erro. Quando ela encontrar um lugar pra onde os humanos foram,
queiram, eles podem lutar para chegar até lá, mas agora é melhor eles reservarem seu poder e acumularem mais força. Howard simplesmente pergunta se ela tá mesmo tentando dizer para ele o que fazer e o que não fazer no próprio mundo dele. A mulher meio que não entende o que ele quis dizer. Howard pensa no fato de que na vida real ele tá de cama quase morto, com um bando de pessoas tentando matar ele. Pensando nessas coisas, como ele poderia ficar de boa no abrigo e não sair? Ele tem que ficar mais forte o mais rápido possível e aproveitar cada segundo nesse lugar. Então fala pra mulher que concordou tomar conta dela, só porque uma vez ela salvou a vida dele. Mas esse acordo não significa que ela possa interferir no trabalho dele. E verdade seja dita, ele não tá nem aí pra como esse mundo vai acabar. Se ela se sentir desconfortável, pode simplesmente ir embora a qualquer momento. Sharon, depois de tomar essa lapada sem dó, mantém a compostura e diz que apenas estava preocupada com a segurança dele e que deseja a ele uma viagem segura. Howard chama 2003 e vai embora, pensando que todas essas coisas que ele disse pra ela no fim não servem de nada, porque ela é só uma NPC. Mas a mulher entra em parafuso, porque percebeu que estava completamente enganada sobre ele. Howard não está pensando nem se comportando como qualquer homem medíocre, mesmo com o mundo afundando. Ela não consegue entender o que se passa na mente dele. Nessa hora, uma cobra passa por entre as pernas dela. Sharon se vira e, de repente, ela tá em uma floresta. Uma mão pega em seu ombro. Ela se vira na hora, mas não tinha ninguém ali. Ela grita para que essas vozes na cabeça dela vão embora. Junte-se a nós. Junte-se a nós. Ela prende seu cabelo e então a alucinação acaba. Outro episódio psicótico. Por que isso está acontecendo de novo? Não tem por que ter pressa, ela ainda tem tempo. Mas ela precisa desenvolver uma relação amigável com Howard. Porque do contrário, ela provavelmente vai morrer. A história segue, vemos o robô falando pro Howard que o tom dele falando com a mulher agora era diferente do de ontem. E Howard diz pra ele que a atitude dele mudou quando ele foi pra lá pela primeira vez. E que se ele tivesse sido mais duro no passado, não teria deixado outras pessoas segurarem uma faca no pescoço dele. Para os humanos, o pescoço é uma das partes mais importantes. Por que você fez uma coisa tão perigosa? Howard conta pra ele que depois do primeiro sonho, ele erroneamente começou a pensar que todas as pessoas eram boas. Então ele lembra de uma mulher que tinha ido até ele na vida real, procurando por uma pessoa. E a pessoa que ela procurava era Josh Tai. Mas Howard avisa pra ela que ele tinha ido embora na noite anterior. A mulher conta pra ele que Josh Tai matou uma pessoa porque queria salvar a vida dela. Ele não é um rapaz mau. Ele passou 20 anos preso por causa disso. Mas agora que estava solto, ele já estava se envolvendo com o pessoal errado de novo. Ela pede pro Howard, se ver ele de novo, tentar convencer ele a largar dessa vida. Howard diz pro robô que não importa se ele tá no sonho ou na vida real. Ele não devia mais ter fantasias sobre a natureza humana ou salvar vidas. Então vemos o momento em que ele tem uma faca no seu pescoço. Josh Tai, perguntando se ele realmente queria ajudar ele. Ele pensa que é quem? Deus. Ele fala pro Howard, dá pra ele um motivo pra trabalhar com ele. Afinal, ele não era nem rico, nem poderoso, não tinha nada pra oferecer pra ele. Howard diz pro robô 2003 que salvar vidas é o trabalho de um herói. Ele tinha que parar de ficar fantasiando. A maioria das pessoas não são heróis. Elas mal conseguem cumprir as regras de como ser uma pessoa decente. O robô que até então só escutava diz: mais uma vez, é uma linguagem humana que eu não consigo entender. Então os dois finalmente encontram o que tinham ido procurar. Bestas. Lobos mutantes. 2003 diz que esses lobos são muito ferozes. Howard diz pra ele não se preocupar. Isso era tudo o que ele queria. Agora era a hora de trabalhar. Howard, cuidado. Eles têm pontuação de luta mais altas que você. Howard não fala nada. Apenas puxa sua lança e na hora seu coração acelera. Nós vemos ele com a sua skin da primeira temporada. O robô diz que a pontuação tá aumentando. O nosso prota tá indo de peito aberto enfrentar os lobos mutantes, que vêm pra cima dele com tudo, mas são rapidamente atingidos pelas lanças de Howard. 2003 apenas assistia a luta de longe. Howard pisa na cabeça de um dos lobos enquanto o outro vinha pra cima dele. O lobo mutante salivava, mas Howard consegue segurá-lo pelo pescoço. O animal lutava pra se soltar, mas nosso prota apertou o pescoço do bicho com toda a sua força, fazendo gotas de sangue do animal respingarem na sua pele. Depois que o combate já havia acabado, 2003 diz pra ele não tocar nas criaturas mutantes com as próprias mãos, porque o líquido das pústulas verdes também é corrosivo. Howard diz pra ele que isso é parte do treinamento. Na vida real, nem sempre ele vai poder ter uma faca. Na maioria dos casos, você luta com as próprias mãos. Ei, isso não é uma tenda do nosso abrigo? Por que estaria aqui? Howard vai até a tenda que o robô encontrou. Ele sente um cheiro horrível. Essa tenda deve ter sido ocupada por lobos por muito tempo. Essa caixa também vem do abrigo.
Howard pergunta o que é isso. Semente de trigo. Esse é o símbolo do nosso abrigo. Howard pergunta pra ele se eles eram fazendeiros ou algo assim, e o robô responde. Sim, costumava haver abrigo de pólvora, abrigo de armaduras, abrigo de plantas. Todos nós tínhamos diferentes tarefas de fabricação e trocávamos mercadorias e materiais uns com os outros. À medida que as ondas de corrosão foram avançando, esses abrigos se transformaram gradualmente em pedaços de terra improdutiva. Howard diz que isso soa bastante familiar, então ele percebe que vários monstros formam uma equipe e guardam caixas que nem essa. Aparentemente esse jogo não era só um típico jogo de sobrevivência, onde os jogadores são obrigados a construir coisas e explorar ao redor. Ele pergunta ao 2003 se esse ambiente é adequado para a agricultura. Claro que sim, cada robô no abrigo do trigo é equipado com a capacidade de cultivar terra em diferentes situações. Me dê algumas pedras e eu produzirei terra. Farei uso das fezes das bestas e das cinzas depois que queimar os monstros. Então poderei cozinhar fertilizantes. Howard diz que entendeu e pergunta ao robô se não tem um corpo daquele pássaro que ele matou lá no abrigo. Diz pro robô que eles vão passar o dia procurando mais sementes e à noite eles podem começar a cultivar plantas. Adoraria cultivar. Entretanto, quando o oceano corrosivo vier, as plantas morrerão. Howard fala pra ele que quando os humanos voltarem, eles vão achar o trabalho deles muito útil. O quê? Os humanos realmente voltarão? Como você sabe disso? Nosso prota se lembra da IA dizendo pra ele que o principal desafio desse jogo é ver o quanto o futuro dos humanos pode ser melhorado com a ajuda dos jogadores. Então ele fala pro robô que os humanos vão ser levados em conta na avaliação final. Ele tem certeza que eles vão voltar, mas acha que não vai poder testemunhar a volta deles. Ele tem 180 dias pra ficar ali. É melhor ter algum equipamento básico. O robô diz que ele tá certo. Desde que o abrigo volte a ser como era antes, os humanos vão voltar. Diz que o paraíso não é nada comparado ao abrigo de antigamente. Como diziam os humanos, o refúgio era como algo que eles não abandonariam. Howard pergunta se ele quer dizer um lar e 2003 concorda. Era o seu lar. Algumas horas se passam e nós vemos o nosso prota lutando contra uma aranha mutante gigante. O bicho derrubou ele, mas ele conseguiu pegar uma pedra e foi pra cima da aranha com tudo. Ele golpeia a cabeça dela com toda a sua força e continua golpeando sem parar, mesmo com o sangue corrosivo da criatura respingando nele, até ter certeza que o bicho estava morto. 2003 diz pra ele que a pontuação de luta dele diminuiu em 20 pontos. E Howard pergunta pra ele que pontuação é essa. Ela é calculada com base na força corporal das criaturas e o status de luta. Você tinha 90 pontos quando estava na fase de pico e depois caiu para 70. Howard fala pra ele que nunca perdeu uma única batalha. Ele não entende o que o robô tá querendo dizer. Eu quis dizer que seu desejo de lutar tem diminuído e que seu foco não está na luta. É mais como se você estivesse usando seu poder físico para desabafar sua raiva. Nosso prota acha engraçado como o robô consegue entender o que tá se passando dentro dele e diz pra 2003 que se pergunta como que alguém poderia ser treinado para ser um mestre de luta em um sonho. Quando ele falou isso, foi uma piada. Na vida real, os verdadeiros inimigos são as pessoas, os ataques inesperados, a pressão intangível. Em uma sociedade civilizada, não se pode consertar tudo pelos punhos. Ele se pergunta se esse treinamento pode mesmo funcionar. Por que você deve voltar pro outro mundo de qual você falou? Você pode ver este lugar como seu lar. Vamos plantar árvores frutíferas, legumes e construir nossa casa juntos. Howard diz pra ele que não pode chamar esse lugar de lar se a sua família não estiver ali, e que isso era só um sonho, mas que a ideia dele não era ruim. Ele deveria tornar esse lugar grande novamente, usar isso como algo para manter as esperanças dele. Então eles retornam pro abrigo. Sharon recebe ele dizendo que foi uma boa colheita. Howard pergunta para ela o que aconteceu com o corpo do pássaro gigante que ele matou. A mulher fala que os monstros têm muitos produtos químicos nos seus corpos e que a carne deles não é comestível. Diz que o corpo daquele pássaro atrairia outros monstros, então ela o limpou. Howard não esperava por isso, mas diz para si mesmo que não tem problema. Amanhã ele mata outros monstros e usa eles para fazer fertilizante. Ele tenta morder a carne seca, mas percebe que tem algo de errado. É como se a mandíbula dele tivesse sem força para mastigar. Talvez seja efeito colateral de usar aquela cura do robô vezes demais. Ou tomar muito ácido na cara, né? Ele decide deixar essa carne na água por um tempo para amolecer, e então ele consegue comer. E deixa a mulher ali sem falar uma palavra para ela. Ela continua achando o comportamento dele muito estranho, mas de qualquer forma, ele trouxe sementes pro abrigo. Algum tempo passa e nós vemos Howard perguntando pro 2003 se tem mais essa poção de cura em algum lugar, porque eles só tinham mais uma. Ele responde que esse medicamento nunca foi um recurso raro. Cada abrigo costumava ter muitos deles. Ele sugere deles irem em um abrigo relativamente seguro para uma exploração. Talvez encontrem algo útil. Howard diz que curtiu a ideia dele, mas precisa se preparar para isso. Sharon chega com uma tigela de macarrão. Ela diz que ele parecia estar com problemas para mastigar a comida no jantar, então ela usou os grãos que ele trouxe para cozinhar um macarrão, e que era para ele comer enquanto estava quente. Ele pergunta se ela tá de sacanagem, mas ela diz que algumas delas não foram usadas. Ela as moeu e guardou o pó. Howard não fala nada, mas por dentro a gente sabe que ele deve
deve estar puto. O robô tava ali só quietinho, ouvindo o papai e a mamãe discutir. Sharon pergunta se por acaso ele planejava plantar essas sementes, porque esse não era um ambiente adequado para o cultivo de plantas. Em meio ano vai estar tudo inundado por um oceano de ácido, não tem sentido cultivar nada ali. Howard fala que não esperava que ela arruinasse as sementes tão rápido, mas que já se acostumou a ter muitos problemas antes de conseguir alguma coisa. Ele sugere que ela não faça nada por conta própria antes de consultar alguém, e diz pra ela ficar com o macarrão, só não deixasse o robô ver, porque senão ele ia ficar brabo. A mulher começa a suspeitar que o nosso prota tá ficando realmente maluco da cabeça, porque uma hora o cara sai pra se aventurar simplesmente porque tava afim, e agora ele quer cultivar plantas. Ela vê o robô e pensa que 2003 tem tentado ganhar a simpatia deles. Será que é ele o problema? O terceiro dia do apocalipse chega. Vemos Howard saindo pra uma caçada. Ele diz pro robô que 3 poções vão ser o suficiente pra ele se salvar em caso de emergência. É a primeira vez que você visita os campos desertos. Sua segurança vem em primeiro lugar. Sharon chega perguntando pro Howard se eles podem trocar uma ideia. Ele pergunta o que ela quer e ela fala que estava olhando os registros do pessoal que vivia ali e encontrou algumas instruções de instalação de melhorias para robôs e que na verdade tem muitas novas funções que eles podem acrescentar nele. Diz que ela sabe algo de elétrica. Talvez ela possa tentar refinar o 2003. Ele pergunta se isso pode mesmo dar certo e ela responde que se ela consegue ou não, não importa. O robô 2003 está velho e arruinado. Se ela falhar, pelo menos ainda vão ter os dados dele para usar de referência futura. Mas se eles deixarem chegar no ponto que o chip interno dele fique muito danificado, vai ser tarde demais para conseguir algo útil dele. Howard fala que 2003 sempre foi leal aos humanos. Ela não acha um pouco rude espremer o máximo de valor dele dessa maneira? E ela responde que isso é apenas uma máquina, como um computador ou um celular. Ela tá só tentando tirar o melhor proveito disso. E aí ela pergunta se ele realmente vê o robô como seu amigo. Howard diz que odeia esse tom sarcástico. Por acaso ele se torna menos homem por demonstrar simpatia? No passado ele até pensou em fazer amizade com um tigre. Pergunta se ela tem algum problema com isso. E finaliza dizendo que uma verdadeira máquina é aquele que enfatiza apenas os resultados e ignora o processo. Ele fala pra ela que os dois têm opiniões muito diferentes. É melhor eles conversarem menos pra evitar brigas. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar, rapaziada. Bom, pelo menos a gente sabe onde isso vai acabar. Sharon pensava sobre o quão insensato ele é, quando de repente alguém agarra seu braço. As vozes na cabeça dela continuam acontecendo com mais frequência. Um tempo se passa e nós vemos outra daquela águia mutante. Nosso proto pergunta por que elas estão de boa ali e não atacaram eles ainda. Isso é um carniceiro. Esse tipo de animal é atraído por criaturas moribundas ou cadáveres. Eles não ficam irritados se você ficar longe dos seus ninhos. Howard fala que eles precisam limpar de vez aquele ninho em cima do abrigo. Howard, a razão para o oceano corrosivo se espalhar é que os humanos costumavam lutar muito. É uma lição valiosa para você aprender. Agora mesmo, você e a senhorita Young já mostraram sinais sobre futuras brigas. Vocês poderiam parar de ter essas disputas? Ele achava curioso o fato de ter uma história de fundo para esse sonho. Pergunta por que as pessoas lutavam. Pessoas de diferentes cores representavam diferentes poderes. Eles negociavam e discutiam. Eles viram o alcance da corrosão se expandir, mas não fizeram nada. Howard diz que ele não foi tão longe. Isso aí é um problema bem mais complicado, mas ele admite que se exaltou um pouco quando falou com a Sharon. Ele diz que na vida real algumas pessoas impõem suas opiniões a outras e tentam rotulá-las. Os que obedecem são vistos como de alta classe e os outros são apenas colocados nos níveis mais baixos. É impressão minha ou ele tá falando sobre a cultura do cancelamento? Ele continua dizendo que a raiz das disputas das pessoas é a ênfase excessiva nas diferenças. Ele diz pro robô não se preocupar. É a segunda vez que ele tá em um sonho. Howard sabe que é apenas um jogo. Ele não vai guardar rancor de um NPC virtual. Isso seria muito estúpido. Um tempo se passa e a gente vê os dois à espreita de algo. O robô diz pro Howard que a tarefa deles hoje é explorar os campos desertos. Howard diz que ele tem razão, mas ele encontrou algo bem interessante. Um caminhão abandonado com um bicho que parece um tipo de lagarto mutante parado em cima bem de boa. Howard diz que aquele caminhão tá com cara que tem algo bom dentro. O robô pergunta se ele tá zoando, porque o poder de luta do bicho é literalmente 100 vezes maior que o dele. Essa besta é de uma classe dominante, a classe do predador mais forte dessa terra. Você vai precisar de um tanque para vencê-lo. Howard fala que não vai lutar contra o bicho sozinho. Ele não é tão burro. Nessa situação, tem que jogar como um jogador experiente. Primeiro, eles não vão sair desse lugar agora que chegaram ali. Segundo, era pra ele apertar a tecla F5. Basicamente ele fez uma piada que só quem é gamer vai entender. E aí pergunta pro robô se ele confiava nele. Então nós vemos fogo. Algo chamou a atenção do lagarto. Era 2003 soltando fogo enquanto corria de um lado pro outro. O lagarto mutante já fica todo oriçado. Vai atrás dele na hora, dando uma oportunidade pro nosso prota. Ele vai até o caminhão e percebe que tinha razão. O caminhão tava cheio de loot. Tinha mel, instrumento musical, arma cheia de munição, muito álcool que ele podia beber ou até transformar em bombas. E tinha algo que parecia especial. Uma gema vermelha brilhante, com umas
coisas estranhas ao redor. Howard pensa que gostaria de ter uma bolsa com ele ali. Ele vai ter que levar só as coisas mais importantes por enquanto. Então ele pega armas, fertilizante, a gema vermelha e aquelas coisas que parecem ser ovos congelados. Ele pensa que tá difícil de levar tudo nesse pano. O recipiente da gema ocupa muito espaço. É melhor ele tirar ela dali de uma vez, que o 2003 podia se esgotar em breve. Quando ele vai pegar na gema, sente algo como uma poeira ao redor. Pequenas partículas flutuavam ao redor dela. E então algo semelhante a uma reação química acontece. A pedra é lançada para frente com tudo, e Howard é jogado para fora do caminhão, junto com todos os loots. A pedra estava expelindo tanta energia que até o caminhão é lançado no ar. Ele chega a capotar depois de voar longe. Howard, cuidado. O lagarto havia percebido a presença dele. Agora ferrou. Nosso prota junta os loots o mais rápido possível e dispara correndo, se perguntando por que aquela merda de gema ficou louca do nada e saiu voando igual um foguete. Então entra em uma fissura para se proteger. O animal não ia conseguir pegar ele ali. Só que aquela gema estranha continuava enlouquecida, arrastando o caminhão por metros até ele se chocar contra as pedras. Uma explosão gigantesca que chega a arrastar o terreno e jogar escombros para todo lado. Howard e o lagarto também são jogados longe pela força da explosão. Ele consegue se segurar por um triz, mais um pouco ele caía no oceano corrosivo, mas bem diante dele estava o lagarto, olhando para ele. O animal mutante começa a inflar suas pústulas verdes ao redor da sua cabeça. Elas ficam mais e mais inchadas daquele líquido corrosivo nojento, até que ele dispara 2 jatos de ácido pelos olhos, direto em Howard. O líquido corroía tudo ao redor, até mesmo o chão, que levantou uma fumaceira. Howard, aguente firme, estou indo pra te socorrer. Ele teve que soltar tudo que tinha pego. A única coisa que Howard ainda segurava eram as seringas com as poções de cura. Ele tinha usado 3 de uma vez, enquanto o ácido extremamente corrosivo caía diretamente na sua cara. O animal, já se dando por vencedor, vira as costas e vai embora. A história segue. O 4º dia do jogo começa. Vemos 2003 escorado em uma pedra, próximo a uma fogueira que ele fez com restos de uma caixa quebrada. Até aqui, Howard acorda. 2003 fica feliz por ele ter finalmente acordado. Diz que é incrível ele ter resistido àquilo. Ele nunca conheceu um humano com tanta força de vontade. Howard, com seu cabelo comprido depois de usar tanta poção de cura, diz que não foi nada demais. Ele é um jogador experiente, acostumado a correr riscos. Ele costumava pensar que ser mordido por lobos era a coisa mais dolorosa, mas estava errado. Aparentemente, ser lavado por ácido sulfúrico é muito pior. Ele pergunta pro 2003 o que era aquela pedra vermelha que explodiu o caminhão. Ele teria conseguido escapar se não fosse por ela. O robô diz que, ao que parece, era um núcleo energético, a coisa mais preciosa desse mundo. Se tu esfregar um pouco de areia nela, ela vai jorrar energia. Se tu bater com muita força, ela vai explodir. O núcleo que gera energia lá no abrigo deles é exatamente igual. Howard, você não viu nenhum dispositivo à prova de poeira ao redor dele? Howard se lembra do recipiente que protegia a pedra e ele tirou. Ele não devia ter feito isso. Então pede pro robô, se houver outras informações importantes, tipo essa, era pra ele contar. Que ele precisa saber pra não sair por aí explodindo as coisas, mas o robô diz que tinha algo mais perigoso que ele precisava falar. Ele conta que Howard foi marcado pelo líquido venenoso do animal governante da região, o lagarto gigantesco. Onde quer que ele vá, é pra ele estar preparado pra se deparar com ataques inesperados. Howard nota que, de fato, a parte da pele que tomou o ácido mais intensamente tinha ficado corroída. O seu braço esquerdo tá dormente, como se ele tivesse dormido em cima. De agora em diante, ele ia ter que arremessar as coisas com o outro braço. Ele fala pro robô que tá sendo caçado na vida real e agora no jogo também. Bom, pelo menos ele se acostumou já. Então pergunta pro 2003 sobre aquela caixa com os ovos que ele tinha se agarrado. O que aconteceu com ela? E 2003 diz que eles estão bem. Ele tá monitorando a temperatura e os ovos estão chocando. Então ele se abre e de dentro dele saem os ovos. Howard pergunta se no abrigo as pessoas criavam galinhas. E o robô responde que sim. Não só galinhas, mas patos, gansos, porcos. Ele sente falta deles. Era possível ver rebanhos de ovelhas e vacas em montanhas e vales. Howard disse que quando ele era pequeno costumavam criar aves na casa dele. Quando ele ouvia galos cantando, sabia que estava perto de casa e ficava feliz. Mas depois que cresceu, só ouvia corvos por ali. E tudo que ele sente agora quando se aproxima da sua casa é medo. O robô diz que é estranho. Medo e felicidade são praticamente opostos. Não entende como ele pode sentir essas duas coisas ao mesmo tempo quando pensa na sua casa. Howard fala que tem uma mistura de sentimentos quando se trata da sua família. Ele gostaria de poder ir para casa e dizer pro pai dele que ele tá envelhecendo e não precisa mais trabalhar de pedreiro, poder dizer pra ele que tá rico e que pagou a dívida da família deles, poder dizer pra ele só ficar em casa aproveitando a sua vida. Gostaria de poder dizer pra mãe dele não se culpar, não é a culpa dela as dívidas da família, que ele nunca se ressentiu com eles por isso, que ele tem uma namorada e vai começar uma nova família e que agora ela poderia descansar. Ele não pode fazer nada disso. Depois que a família dele se endividou, os pais dele se culparam por cada coisa ruim que acontecia. O próprio ato de tentar acalmá-los faz eles se sentirem mais culpados. Howard diz que de tudo
tudo que ele já passou, o que dá mais medo nele é que os pais abram a porta do pronto-socorro e vejam ele todo estrunchado na cama, naquela situação. Pensar nisso é como enfiar uma faca afiada no seu coração. Os dois ficam em silêncio por um tempo, até que o robô pergunta se ele quer um abraço. Ele diz que não sabe o que os abraços podem fazer, mas as crianças no abrigo, quando estavam tristes, sempre iam abraçar ele. Howard fala que não é uma criança, é um homem adulto e resiliente, mas que se foda. A melhor parte desse jogo é que não tem fofoqueiros jogadores que ficam apontando o dedo. Ele acabou de contar um segredo que escondeu nas profundezas do coração dele pro robô. Na vida real, ele teria ficado envergonhado e humilhado se alguém mais tivesse ouvido isso. No mundo real, as pessoas estão engolindo a dor. Todas elas precisam de um abraço. Um tempo passa e Howard pergunta ao 2003 se os ovos podem chocar dentro dele. O robô diz que sim, mas é pra ele colocar areia para evitar que os ovos quebrem quando ele estiver andando. Enquanto isso, nosso prota percebe um arranhão sinistro na parte de trás do robô e que também o ferro que ele tinha soldado nele sumiu. Então pergunta pra ele o que aconteceu. 2003 leva ele até o lado de fora da caverna e mostra: Foram os carniceiros que fizeram isso. Eles foram atraídos quando você estava em coma. Eu não tive escolha a não ser apagar as chamas para combatê-los. Eu os desafiei, mas perdi o escudo de ferro. Howard agradece ele por isso. Parece ter sido uma luta feroz, mas 2003 diz que quem deve agradecer é ele. Ele não consegue acreditar no que aconteceu. Há alguns dias, o seu maior desejo era ver os humanos novamente. Howard tinha não só consertado ele, mas também planejava reconstruir o abrigo. Mesmo que eles tenham encontrado muitos problemas, ele ainda tinha esperança. Os humanos são mentirosos. Eles disseram que voltariam, mas não voltaram. Eles disseram que não salvariam ninguém novamente, e eles me salvaram. Howard fica sem palavras. Ele diz pro robô que o que ele vai falar agora pode parecer estranho para um NPC, mas ainda assim ele quer se expressar. Então diz que os dois já passaram por muitos momentos de vida ou morte. 2003 pode vê-lo como sua família. Família? Eu nunca tive uma família. Howard toca no robô para ele parar de falar. Aparentemente tinha algo próximo deles. Era um gorila verde gigante, aquele mesmo que lutou com Howard no primeiro dia desse jogo. 2003 diz que esses macacos gigantes são atraídos por som. Ele provavelmente foi atraído pela explosão. Howard acha estranho mais um monstro do nível governante nessa região. Pergunta pro robô o que aconteceria se os dois se encontrassem, e o robô diz que a porrada ia rolar solto. Nosso prota diz que é uma boa estratégia para pegar os dois de uma vez só, mas eles precisam ter cuidado. Então pergunta se tem um núcleo de energia igual aquele vermelho no abrigo deles. 2003 diz que sim. O núcleo de energia no abrigo é enorme, é tão poderoso quanto uma arma nuclear. Howard, com seu cabelinho de Kurt Cobain, diz que eles vão fazer um plano para resolver todos os problemas de uma vez. Um tempo se passa e eles estão de volta ao abrigo, porém águias mutantes sobrevoavam o lugar. Howard percebe que tinha uma delas caída morta bem na entrada do abrigo. Quando se aproxima da entrada, ele vê que não é só isso, mas o ninho que tinha em cima do abrigo também estava pegando fogo. Nessa hora, uma flecha vem voando do nada. Ela atinge a parede ao lado do nosso prota, então explode, arremessando Howard metros longe. Ela aparece. Foi Sharon Young quem atirou a flecha. Já dentro do abrigo, ela fala pra ele que ele ficou fora por 2 dias. Ela pensou que ele tinha sofrido algum acidente e tinha que fazer alguma coisa pra se proteger. Howard diz pra ela que se ela tivesse mira melhor, ele tinha ido de arrasta pra cima, e pergunta se foi ela quem tocou fogo no ninho e matou o carniceiro lá fora. Ela diz que sim. Muitas coisas aconteceram. Os falcões gigantes estão pairando o abrigo, e ela se ligou que foi por causa do ninho. E depois de ler sobre o núcleo de energia, ela percebeu que podia cortar ele em pedaços pequenos, usando as ferramentas que tem ali no abrigo, e aí usar esses pedaços pra matar aqueles bichos. Ela conta que já teve aulas de arco e flecha quando era criança, mas ficava nervosa atirando. Howard admite que mesmo que eles tenham brigado algumas vezes, ela fez ele mudar de opinião. Ela deu um baile nele nessa questão de inteligência, e aí pede pra ela fazer umas bombinhas dessa pra ele, porque ele precisava sair agora mesmo. Mas a mulher agarra o braço dele e implora pra ele ficar com ela por alguns dias. Ela diz que encontrou algumas pistas cruciais sobre o lugar pra onde os humanos dali provavelmente foram, mas o Howard diz pra ela que tem que ir, porque um lagarto do tamanho de um caminhão marcou ele, e agora tá vindo atrás dele onde quer que ele esteja. Diz pra ela falar sobre as teorias dela depois que ele dá um jeito nesse lagarto. 2003, que tava ele só escutando, diz que ele precisa recarregar. Era pro Howard tirar os ovos de dentro dele. Howard conta pra mulher que eles acharam ovos fertilizados que vão chocar, e pede pra mulher levar esses ovos pro galpão de incubação do abrigo e tomar conta deles. Ela diz que sim, e nessa hora sua atitude muda. Ela prende o cabelo dizendo que ama animais e que é pra ele deixar com ela. Howard percebe que ela parece meio diferente e pergunta se aconteceu alguma coisa. A mulher diz que só tá com alguns problemas pra dormir, nada demais, e Howard fica na dele. O sol nasce. Howard admira o trabalho da Sharon. Ela fez 4 lanças equipadas com aquelas bombas. Agora ele tinha uma arma de verdade. Ele pergunta pro 2003 se encontrou alguma coisa. O robô diz que ainda nenhuma descoberta.
Então Howard comenta sobre o fato do robô não ter falado que tinha um radar nele antes. E 2003 responde que nem ele sabia que podia ser útil. Esse radar usa muita energia e só funciona em uma área pequena. Ele foi projetado para ajudar as pessoas a encontrarem seus animais de estimação perdidos. Nessa hora, um tremor sacode todo o abrigo. Algo explodiu. A energia elétrica acabou. Howard se pergunta se o lagarto encontrou eles, mas 2003 diz que o radar não encontrou nada. Nessa hora, Sharon chega correndo, dizendo para eles não entrarem em pânico. Foi culpa dela. A sala de geração de eletricidade deu um vazamento de energia. Ela não fez nada de errado. Do nada, simplesmente deu pau em alguma coisa. 2003, na hora, se lembra dos ovos. Eles vão azedar sem eletricidade, mas na hora que eles vão salvar os ovos, percebe que o caminho foi bloqueado na explosão. Eles precisavam tirar essas coisas da frente. Um tempo se passa e eles tinham conseguido entrar na sala onde estavam os ovos. Porém, só um deles estava com a luzinha verde. Sharon entra correndo dizendo que o sistema de energia elétrica foi consertado. Pergunta como estão os ovos. Howard conta pra ela que apenas um deles pode chocar ainda. Os outros 7 foram de Americanas. Ela pede desculpa e promete não mexer com o núcleo de energia de novo. 2003 olha atentamente pro único ovo restante. Howard percebe a preocupação do robô com o ovo e então diz pra ele levar esse último ovo com ele. Sharon vê isso e diz pra esperar. Só tem mais um ovo. É arriscado deixar ele com um robô. Foi só um pequeno acidente. Ela jura que vai cuidar bem desse ovo. É só colocar ele de volta na incubadora. Howard fala pra ela que se ela realmente ama os animais, ele vai dar mais pra ela no futuro. Mas quanto ao último ovo, ele vai ficar melhor nas mãos do 2003. Porque pra ele não é só um ovo, é esperança. A mulher chega a ranger os dentes. E dessa vez ela não se aguenta. Ela grita dizendo que os robôs são fabricados por humanos. Eles não têm emoção. Quando que ele vai parar com esse jogo ridículo? Ele não acha esquisito desenvolver laços emocionais com o robô? Howard diz que é uma pena. Ele realmente pensou que eles finalmente tinham algo em comum. Não brigue com ela, Howard. O radar de 2003 dispara. O lagarto gigante estava próximo do abrigo. Ele avisa Howard na hora, que diz pra ele ficar no abrigo. Se ele sair, o ovo pode quebrar. Não, você é minha família. Howard diz que muito bem então, mas ele tinha que manter distância. Então os dois partem pro lado de fora. Sharon acha uma completa loucura o robô chamando ele de família. E assim que fica sozinha novamente, as vozes na sua cabeça voltam mais forte do que nunca. Do lado de fora, Howard e 2003 partem pra porradaria. O lagarto avança na direção deles com toda a velocidade. Howard diz pra eles correrem pra outro lado pra não envolver o abrigo na batalha. O lagarto gigante mutante corre atrás deles por cima das pedras. Howard percebe que o animal tá sendo muito astuto, não seguindo eles diretamente por trás, mas ele também tá diferente dessa vez. Então arremessa o frasco com um fragmento do núcleo de energia, mas ele aparentemente erra. A explosão foi forte, mas foi atrás do bicho. 2003 diz que tá muito longe, mas Howard diz que foi de propósito. Era só pra dar uma atrasada no bicho, porque se ele tocasse entre eles, a explosão ia machucar os dois também. Mas 2003 disse que não adiantou nada, porque o bicho continuava atrás deles. Conforme ele se aproximava deles, mais difícil seria de matar ele. 2003 pergunta o que eles devem fazer, e Howard responde que eles deveriam fazer barulho. E aí começa a jogar mais frascos e criar mais explosões. Ao longe, um carniceiro parece ter percebido uma movimentação rolando. O oceano corrosivo estava bem na frente deles. O lagarto gigante estava se aproximando. Howard diz que ele ainda tem uma granada. Era seu último recurso. Ele fala pro robô seguir em frente, mas nessa hora, os dois são obrigados a parar. O gorila verde gigante, caolho, tinha aparecido e estava bem diante deles. Howard parece não ter medo e diz que ele tá atrasado. Nas suas costas, o lagarto gigante se juntava à festa. Nosso prota e o robô estavam cercados. Howard diz pro robô olhar pra montanha à direita deles. Ela estava seca e parecia frágil. Ele diz pra ele acompanhá-lo. Os dois animais rugem ao mesmo tempo que Howard atira sua lança, dizendo pro robô correr. A explosão cria uma cratera na parede da montanha, por onde os dois entram no momento em que os animais gigantes começam a cair na porrada. Nosso prota e o robô se escondem na cratera, mas Howard sabe que é muito perigoso. Ela pode desabar a qualquer momento. O King Kong joga o Godzilla pra longe, mas o animal se levanta, já inflando suas pústulas verdes. O macaco não deixa ele carregar sua skill e já dá uma porrada na cabeça do lagarto e continua batendo nele sem dó. Parecia que ele ia vencer, mas nessa hora, 2 jatos de ácido sulfúrico são lançados. Howard fica em choque ao perceber que os jatos foram direto na boca aberta do gorila. Ele se joga pra trás e começa a literalmente vomitar ácido sulfúrico, então sai correndo, aparentemente aceitando a derrota. Nosso prota aproveita a distração do Godzilla e atira uma lança explosiva na cara dele. Na hora de jogar a segunda, a sua mão, que estava danificada pelo ácido, dá uma fraquejada e ele acaba jogando mal a sua lança, mas instintivamente, Howard puxa uma próxima lança e ativa sua skill de arremesso na capacidade máxima. Ele joga a sua lança equipada com um fragmento do núcleo de energia. O objeto corta o ar rapidamente e atinge com tudo a outra lança. Porém, o impacto foi perfeitamente calculado por Howard para que a lança anterior corrigisse sua rota e fosse parar diretamente dentro da boca do lagarto. O animal para por um segundo para entender o que aconteceu, mas a sua cabeça explode com violência, se espatifando completamente e soltando aquelas pústulas para todo lado
lado. 2003 dá parabéns ao seu amigo pelo belo arremesso. Ele acabou de derrotar a besta governante da região. Howard agradece. Ele poderia ser um grande jogador de basquete. Ele diz que realmente esse arremesso foi pica. Mas nessa hora, 2003 sente algo estranho. O ovo dentro dele estava se rachando. Ia chocar a qualquer momento. Mas ao mesmo tempo, o clima começava a se fechar. Muito vento e raios começaram do nada. Howard pergunta pro robô o que estava acontecendo com o tempo. Tinha alguma coisa errada. 2003 diz pra ele que esse é o tufão que acontecia uma vez por ano. Nas próximas 48 horas vai ter chuva intensa e tempestade de areia, e que eles tinham mais ou menos 10 minutos até começar. Howard fala que nem o Usain Bolt conseguiria chegar tão rápido no abrigo, e sugere abrir uma caverna usando o último fragmento do núcleo que ele tinha. Mas nessa hora ele começa a ouvir um som parecido com um bip. Ele pergunta pro 2003 se ele tá escutando isso também, mas o vento já estava muito forte. Sem falar que dentro dele o ovo de galinha estava chocando nesse exato momento. Nosso robô tá encantado com isso. Ele achava que nunca mais ia ver uma galinha viva, mas Howard continua escutando o bip, cada vez mais alto, mesmo com o som do vento. Tem alguma coisa errada, é como um som de perigo. Ele sabe que já ouviu isso antes. É claro, é o som de uma bomba, é uma bomba de tic-tac. Automaticamente ele olha pro corpo morto do lagarto. Sim, era dali que vinha o som, mas já era tarde demais. O som havia chegado no seu final. A única coisa que o nosso prota consegue fazer é empurrar o 2003 para longe. O corpo do animal explode, jogando pedaços de carne, ossos e ácido para todo lado. Howard é lançado contra uma parede de pedra, completamente banhado pelo ácido sulfúrico. Seu olho direito é completamente corroído dessa vez. Ele grita sentindo uma dor insuportável. Um bando de carniceiros é atraído pela explosão. Howard consegue injetar em si mesmo 3 poções de cura, o que faz ele recuperar força suficiente para ficar de pé. Da sua bolsa rasgada cai o frasco com o último fragmento do núcleo que ele tinha, e ele percebe isso. Os carniceiros agora já estavam praticamente em cima dele. Ele precisava agir rápido, então ele chuta o fragmento da melhor maneira que pode. O frasco bate com tudo na parede, se quebrando e criando mais uma explosão que arremessa o nosso prota para longe. Hoje ele tá apanhando, rapaziada, mas calma que ainda tem mais. O que ele tentou fazer, de certa forma, deu certo. Ele conseguiu criar uma abertura para a caverna dentro da montanha. Se ele conseguisse chegar até lá, ele tinha uma chance de se salvar. Então ele usa suas últimas forças para ficar de pé, mas rapidamente uma águia mutante o ataca com as suas garras extremamente afiadas. Outra águia o atinge quase que instantaneamente depois da outra, deixando nosso prota no chão, todo rasgado, cheio de cortes profundos e todo corroído de ácido. Ele vê mais um carniceiro vindo na sua direção a toda velocidade e entende que fez merda. Ele deveria ter sido mais esperto nesse jogo, e agora vai pagar o preço por isso. O carniceiro vem com suas garras extremamente afiadas para dar o golpe final, mas no último segundo, 2003 consegue puxar Howard para longe, dizendo para ele aguentar firme. Ele dá mais uma injeção daquela poção de cura nele, enquanto Howard diz que ele deveria ter ficado longe. 2003 não responde, simplesmente arrasta ele o mais rápido que pode para dentro da caverna, e então começa a tentar fechá-la. Howard diz para ele esquecer isso, ele nem conseguia mais sentir o próprio corpo. Mesmo que ele não morra agora, ele vai ser um completo peso morto. Ele jogou mal e agora o jogo tinha acabado pra ele. Mas 2003 diz que ele vai sobreviver. Ele ia cuidar dele. Dentro do robô, um pintinho já andava de um lado pro outro. 2003 tinha conseguido fechar a entrada da caverna. Eles estavam aparentemente seguros por enquanto. Howard, que ainda estava sendo corroído pelo ácido, diz que 2003 deveria ir embora. Esse jogo tem uma história de fundo maravilhosa. Ele fica feliz em poder deixar ele com uma pequena galinha para sobreviver. Agradece a Deus por poder deixar uma esperança pra ele. Não vou a lugar nenhum. Você é minha família. Nosso prota diz pro robô parar de ler o roteiro programado nele. O jogo acabou. Ele havia tentado o seu melhor, mas perdeu. Qualquer tentativa de prolongar isso seria puro sofrimento. As aves não estão interessadas em um pedaço de metal. Então ele conseguiria sair dali com a galinha. Mas ele mesmo já estava condenado. Agora ele ia acordar no mundo real e encarar o seu destino. Nessa hora, um bico gigante atravessa a entrada da caverna. Os carniceiros estavam tentando invadir. 2003 se coloca na frente, dizendo que pode oferecer para ele segurança. Ele diz que pode oferecer lealdade, diz que pode oferecer calor, pode oferecer luz, cura para tudo. Howard percebe que o robô tá dizendo as palavras que ele disse daquela vez. Um bico gigante atravessa o corpo do robô 2003. Howard assiste a cena sem poder fazer nada. 2003 tinha um buraco imenso bem no meio do
seu corpo. E o pior, a pequena galinha, que era a esperança dele, tinha sido morta. Mas o robô continua sem desistir. Ele continua usando seu corpo para proteger a entrada da caverna. Ele implora para que Howard não morra. Diz que pode oferecer para ele um lugar mais limpo do que o paraíso. E então, o bico atravessa sua cabeça, lançando longe o visor de 2003. As bicadas continuavam. O corpo do robô estava sendo completamente perfurado. Howard, aos poucos, perde a consciência. A última coisa que ele vê antes de desmaiar é o corpo de 2003 todo destruído, mas ainda assim de pé, tapando a entrada da caverna. O 6º dia de jogo começa. Sim, meus amigos, a gente está apenas no 6º dia de jogo, e o nosso prota já praticamente morreu umas 3 vezes, porém ele continua vivo. Nós vemos 2003 caindo aos pedaços, arrastando o corpo dele por um deserto, cobertos por uma neblina. Howard recobra a consciência e pergunta se esse é o fim do mundo. O robô, todo detonado, fala que esse é o mundo depois de uma tempestade de areia. A tempestade assustou os carniceiros e ele conseguiu sobreviver. O radar dele ainda está funcionando. Antes de morrer, ele iria levar Howard de volta ao abrigo. Howard diz que não consegue sentir nenhuma parte do seu corpo. Pergunta se ficou paralisado, mas o robô responde que ele tomou muitas daquelas injeções de cura. Quando o efeito anestésico passar, ele vai voltar ao normal. Nosso prota diz que quando puder se mover novamente, vai consertar ele. E realmente, ele estava precisando. O robozinho estava caindo aos pedaços, rapaziada. Ele só tinha um braço, a sua cabeça tinha praticamente ido embora, seu corpo estava cheio de buraco, com fios saindo para todo lado. Mais um pouco e ele vai jogar no Vasco. Ainda assim, 2003 consegue falar. Ele pergunta pro Howard como que ele vai reformar o abrigo. Ele pede por favor para contar para ele. Howard respira fundo e então aceita o pedido do robô. Ele conta que primeiro vai pavimentar o caminho que leva até o abrigo, vai colocar o cimento nele. Então, depois disso, ele vai plantar árvores de álamo ao longo dos 2 lados. Essas árvores são altas e retas. No lado esquerdo do abrigo, ele quer fazer um campo aberto, onde ele vai plantar trigo, talvez cultive soja e milho também. No lado direito, ele quer plantar flores de colza. Quando a primavera chegar, elas vão florescer e criar um belo cenário. No fim da estrada, ele vai plantar uma grande árvore, para que sempre que ele saia, veja ela. Sempre que ele estiver perdido e confuso, quando não saber mais para onde ir, e nessa hora a gente vê memórias dele passando perrengue, provavelmente depois de sair de casa e começar sua vida sozinho em uma nova cidade, ele continua dizendo que nesses momentos ele pararia e olharia para trás. A árvore estaria sempre lá por ele, a mesma da época em que ele começou sua viagem. 2003 diz que isso é ótimo, com essa árvore os humanos não vão mais se perder. Howard concorda e diz que ele teve perdido por muito tempo. Eles finalmente encontram o abrigo. 2003 diz que detectou uma barreira um pouco antes da entrada, então ele solta o corpo de Howard para tentar descobrir o que é. Ele começa a andar em direção a essa barreira e Howard se vira para olhar. Então ele vê, realmente havia algo no caminho. Era um aviso de Sharon dizendo que ela encheu essa área de minas terrestres e era para eles fazerem um desvio. Howard na hora grita para 2003 sair dali, mas já era tarde. O robozinho, que já estava sem seu visor para identificar a mensagem, explode violentamente. Howard novamente é jogado longe. Ele tenta se levantar, mas estava muito fraco. As peças do robô voam para todo lado. O disco escrito 2003 cai bem diante de Howard, que se pergunta o porquê. Por que o mundo tinha que ser tão cruel com ele? Ele estica sua mão para tocar no disco, mas nessa hora, uma outra mão agarra o objeto. Sharon Young, com os olhos arregalados, puxa o disco de metal da mão do nosso prota. Ele fica enfurecido, mas não podia fazer nada, a não ser assistir a mulher correr para longe, enquanto perdia a consciência mais uma vez. A história segue e agora nós estamos no 8º dia de jogo. Nosso prota ficou apagado por 2 dias. Ele acorda subitamente em um quarto, com água e carne seca esperando por ele. Como o maluco tá sem comer e nem beber nada por uns 4 dias seguidos, ele vai direto tomar água sem nem pensar muito. Mas logo ele se lembra do que tinha acontecido. Sharon Young. Na mesma hora ele começa a gritar o nome dela. Ele sai do quarto chamando por ela, falando pra ela aparecer, perguntando por que ela tá contra ele e exigindo uma explicação. Enquanto isso, nós vemos Sharon nervosa, com uma parafusadeira na mão. Howard a encontra, mas antes que ele dissesse qualquer coisa, Reiniciando, nosso prota não entende. recuperando o sistema de memória. 2003, novinho em folha, estava bem diante dele. Não só com os 2 braços agora, mas com 2 rodas também. O robô recupera sua memória e pergunta o que aconteceu. Ele foi consertado? Howard se pergunta como isso é possível. Então Sharon responde que o anel metálico é o controlador central do robô. Desde que esse controlador esteja inteiro, o robô é reparável. 2003 fica impressionado pelo fato de que agora ele tem mãos e tá todo limpo. Todas as peças dele são novas, de dentro para fora. Além disso, ele ganhou uns upgrades, como um sistema
sistema de combate e o melhor, sistema de cozimento de arroz. Ele nem acredita que depois de tanto tempo ele se tornou um robô de elite. Howard também fica impressionado, perguntando para a mulher como ela fez isso, e ela responde que já tinha dito para ele antes que o robô poderia ser aperfeiçoado, mas ele simplesmente cagou para ela. Tem muitos corpos de robô na sala de manutenção para serem usados no 2003, mas ele ignorou ela para ficar com aquelas porcarias de ferro. Ela continua dizendo que ele não quer escutar nada que ela diz. É muito mais fácil descarregar a raiva nela. Howard não sabe o que dizer, até que diz para ela que ela falou que o 2003 poderia ser destruído no processo de aperfeiçoamento. Ela começa a se irritar e diz que os testes científicos nunca garantem sucesso de nada. Isso é óbvio. Sempre existe uma pequena porcentagem das coisas não saírem como planejado. Pergunta quantos anos ele tem. Diz que ele não sabe o quão estúpido ele foi. Se ela não tivesse conseguido consertar o robô a tempo, ela teria sido morta por ele e não pelo apocalipse. Então ela respira e diz que eles precisam de uma conversa. Ela não aguenta mais isso. Então fala que como ele esteve fora por dias, ela teve que tomar medidas para se proteger, mas colocou o aviso lá fora e mesmo assim ele pisou nas minas terrestres. Sempre que ela fala de ciência com ele, ele responde com um discurso bobo sobre os sentimentos e emoções. Quando ela quer elaborar um plano com ele, ele deixa ela sozinha e trabalha por conta própria. Tudo o que acontece de errado, ele sempre encontra desculpas para culpar ela, e ela realmente não sabe o que fez de tão errado para ele. Então as lágrimas começam a rolar pelo rosto dela, e diz que só quer sobreviver. Ela não é má. Howard pede desculpas, diz que não pensou muito sobre isso, mas a mulher vai embora chorando. Ela diz que a mera carga não vai atender às necessidades do robô agora. Somente o núcleo de energia vai funcionar, mas ela prometeu não tocar nesse núcleo de novo, depois do que ela fez com os ovos de galinha. Então ele vai ter que fazer isso por conta própria. E aí ela finalmente vai embora, deixando Howard ali, pensando que precisa mudar sua atitude com ela. Sharon caminha pelos corredores do abrigo, pensando que Howard é teimoso e não suporta quando os outros estão sendo duros com ele. Ela prende o seu cabelo enquanto diz pra si mesmo que se ele quer jogar, então eles vão jogar. E nós vemos Howard feliz porque a família dele dentro do jogo tava de volta. E agora ele tinha recuperado a esperança nessa porra. 2003 pergunta pra ele como ele tá, se ele vai conseguir continuar lutando contra as bestas depois de ter tomado tanto ácido na cara e injetado tanta poção de cura. Howard para pra pensar nisso e percebe que ele consegue se mover como sempre, mas as mãos dele continuam tremendo sem parar. Ele provavelmente não vai mais conseguir arremessar nada. O robô diz que tá tudo bem, de agora em diante ele pode ficar de boa porque ele vai lutar por eles. Com esse chip de luta que foi instalado nele, agora ele sabe praticamente todos os estilos de luta, desde os tempos antigos até mais recentes. Nesse momento, o poder de luta dele era de 300. Howard diz pra ele não ser tão confiante, porque a pontuação dele mesmo era de 90. Não tinha como a do robô ter ido pra 300, mas 2003 fala que o chip de luta contém informação de 400 anos atrás, quando a civilização humana estava no seu auge, e fala que vai mostrar pra ele. Então começa a fazer uns golpes muito loucos no ar. Ele mostra boxe, judô, karatê, kung fu, tai chi, jeet kune do, que era o estilo do Bruce Lee. Enfim, o robô agora era um mestre nas artes marciais. Howard fica sem palavras. Esse robô é vida louca demais, velho. Algum tempo se passa e nós vemos que Howard trocou as mãos dele por um par de luvas de boxe. E pergunta por que o robô não falou pra ele que ele poderia se tornar tão pica antes. E o robô fala pra ele que nem todo mundo consegue transformar um robô de tarefas em um robô lutador. E também o próprio Howard disse pra ele que não tinha nenhum engenheiro ali. Howard disse que pensou que Sharon era só uma empresária snob, mas aparentemente existem pessoas que são orgulhosas, ricas e inteligentes pra cacete ao mesmo tempo. Mas de qualquer forma, agora era a hora de mudar os planos. A partir de agora, eles iriam treinar. Howard quer aprender o máximo dos estilos de luta que o robô tem no chip dele, até que quando ele tiver praticado o suficiente, vai lá do lado de fora encher os bichos de porrada. O robô fica espantado pela empolgação do Prota, que diz pra ele que adorou essa nova surpresa. Ele diz pro robô que vai conseguir o núcleo de energia que ele precisa, e mais tarde ia passar uma bela tinta nele pra deixar ele parecendo um Transformer. Mas 2003 diz pra ele que ele quer o logotipo do abrigo dele, que no caso é aquele trigo ou algo assim. Ele diz que não quer mais parecer um robô criado, que foi feito em uma linha de produção. Howard diz que sim, ele vai pintar o logo de trigo em tudo que é canto, até no banheiro se ele quiser. Um tempo se passa e nós vemos o nosso Proto olhando pro núcleo de energia gigante. Na hora ele lembra do robô dizendo pra ele que a explosão desse negócio seria tão poderosa quanto uma bomba nuclear, mas do nada, uma voz feminina pergunta por que ele tá tão atrasado, e no monitor principal aparece aquela cientista criadora do jogo, dizendo que o núcleo de energia é a fonte mais preciosa desse jogo. Normalmente os jogadores
eles vão dar uma olhada. Howard pergunta se ela é desenvolvedora desse jogo, e ela diz que sim, mas diz pra eles irem direto ao ponto. Então fala que ele precisa destruir esse jogo. Nosso prota já dá uma apertada no butico quando escuta isso. Ele diz que não tá preparado pra isso. Como ela pode pedir uma coisa dessas pra ele nesse momento? Ele ainda nem escovou os dentes. A mulher não entende. Por acaso ele esqueceu o aviso dela? Ele não pode ser guiado pelos seus desejos. Howard diz que sabe disso. Não é tão difícil distinguir o mundo real do virtual. Ele consegue se controlar de boa. A mulher fala que então eles vão falar de um problema mais realista. O sistema jurídico tá pronto para suportar os resultados do lançamento desse jogo. Howard não entende o que ela quis dizer. Ela pergunta se ele acha que esse jogo vai ficar em fase de testes para sempre. Na hora que o jogo for aberto ao público, milhões de jogadores vão ter todos os tipos de habilidades que ganharam dentro do jogo na vida real, assim como ele. Quem pode garantir que eles vão continuar sendo cidadãos normais que cumprem as leis? Quem pode garantir que eles não vão usar isso para fazer qualquer tipo de barbaridade? Quem pode garantir que a ordem social vai ser mantida? Howard diz que não sabe, é apenas um trabalhador comum. Ele não pode garantir nada. Quem tem que fazer isso são os criadores do jogo. Eles é quem tem que excluir os elementos nocivos do jogo. Então a desenvolvedora conta a real para ele. A principal recompensa desse jogo é que o jogador estabeleça o limite da sua divisão celular. Ou seja, para quem faltou a aula de biologia, se ele quiser, o jogador vai poder viver para sempre. Ela pergunta ao nosso prota quantas pessoas vão resistir a essa tentação. Quando ele percebeu que ele tinha liberado a skill de arremessar as coisas no mundo real, em nenhum momento ele parou para pensar o quão louco isso realmente era. Ela diz que eles podem pôr um fim a isso tudo. Mesmo em tempos de paz, o mundo nunca tá em paz de verdade. Sempre tem alguém se sacrificando pelo bem de todos. Então ela pergunta o que ele escolhe ser, um herói sem nome ou um dos pecadores da história. Howard fala pra mulher que nunca pensou em ser um herói. Ele é apenas um cidadão comum, não quer nenhum problema, e pergunta no que pode ajudar. A mulher diz que é simples, ele só precisa enviar esse núcleo de energia pro lugar que ela vai mandar pra ele. Ela vai usar as brechas do sistema pra quebrar esse jogo. O foda é que o lugar que ele vai ter que levar esse negócio é uma área perigosa, com muitos monstros ao redor. Então é bom ele levar o máximo de armas que puder, e de preferência conseguir um caminhão. Howard pergunta pra ela se ele pode esperar até o último mês dos 180 dias que ele tem no jogo pra fazer isso, porque na vida real ele tá meio fudido, e dentro do jogo ele pode usar o tempo pra aprender coisas que vão ser muito úteis pra ele. A desenvolvedora do jogo diz que ela tem ali com ela algumas coisas que podem ajudar ele também, mas não pode dar pra ele 6 meses. O máximo de tempo que ela pode esperar são 3 meses. Em 3 meses ele tem que levar o núcleo de energia pro lugar designado, e diz que se ele fizer isso, ela vai solidificar a base de memória dele, pra que quando ele acorde no mundo real, ele se lembre de tudo que viveu no sonho, principalmente das coisas que ele aprendeu. Isso é tudo que ela pode oferecer. Um tempo depois, vemos que Howard realmente pintou 2003, e ele tinha ficado muito feliz com isso. Howard pega um frasco contendo um fragmento do núcleo e conecta ele à bateria do robô, porque agora ele tinha sido tunado, e esse robô ia precisar de muito mais energia. Vemos a desenvolvedora do jogo dizendo que Sharon Young usou demais o núcleo de energia, então ela deu uma lição nela. Foi ela quem cortou a energia naquela hora que os ovos azedaram. 2003 percebe Howard perdido nos pensamentos e pergunta pra ele qual é, mas Howard diz que tá de boa, tá na hora deles aproveitarem que ainda estão vivos. Ele diz que quer ver o quão bom pode ser um robô com 300 pontos de luta. Ok. O robô estica seu corpo, ficando com uns 3 metros de altura, e lá de cima ele lança uma bomba na cara do nosso pró, que cai pra trás de joelhos. Howard, você tá bem? Howard fala que perto do ácido sulfúrico queimando na sua cara isso não é nada, e que esse soco parecia mesmo de um boxeador. Ele acha interessante, é assim que um treinamento deveria ser, então segue o baile. O robô começa a encher ele de porrada, dá rasteira, soco na cara, cabeçada. Mano, imagina tomar uma cabeçada de um robô. 2003 diz pro Howard que os pontos não mentem. Ele desarmado tem uma pontuação de luta de 50 pontos, é a média de um homem comum. Howard acha curioso essa pontuação, isso até lembrou ele de alguém. Ele pede pro robô tentar estimar a pontuação dessa pessoa que ele se lembrou, usando uma descrição que ele vai dar. Descrição? Eu vou dar algumas opiniões. Então Howard começa a contar pro 2003 a história que aquela mulher que foi atrás do Josh Ty no apartamento deles contou, que em uma noite chuvosa e ventosa, esse cara foi até uma gangue. Tinham pelo menos 20 pessoas lá. Eram traficantes armados que estavam acostumados a matar rindo. Josh Ty espancou todo mundo, 20 criminosos armados, até a morte com as próprias mãos. A mulher disse que ele fez isso pra salvar ela, porque eles cresceram juntos. 2003, depois de escutar essa história, diz que a pontuação dessa pessoa é de pelo menos 3.000 pontos, e se ele tiver uma arma, essa pontuação pode dobrar, ou até mais. Howard pergunta se ele tá de brincadeira. Nesse caso, ele poderia derrotar um monstro do nível governante sozinho, e o robô diz que sim. A pessoa dessa história que ele contou tem estratégias, habilidade e força física inacreditáveis. 99% das criaturas de nível governante não conseguem resistir ao poder de 20 armas. Sem falar que esses monstros geralmente são meio burros. A pessoa da história dele provavelmente poderia vencê-los. Então pergunta se essa história que ele contou é algum tipo de mito ou coisa assim, porque ele nunca
nunca ouviu falar e quer saber o que acontece depois, mas ele percebe que essa pergunta deixou nosso prota meio tenso, porque o que ia acontecer depois era que ele tinha ameaçado Howard que se ele não saísse da cidade, mudasse de nome e desaparecesse completamente, ele iria matar todo mundo que ele conhecia, seus pais, seus amigos. Howard vê diante de si uma árvore e a si mesmo quando criança, então pergunta pro robô se ele conseguir conquistar todo esse deserto, a pontuação de luta dele vai chegar a 3.000. O robô faz um cálculo rápido baseado na pontuação dos monstros mais poderosos dali, então diz pro Howard que ele sobreviveu a um oceano de ácido caindo na cara dele, o que mais ele não poderia fazer, e fala que vai estar com ele mesmo que ele esteja lutando contra Deus. Howard pergunta quando foi que ele ficou tão atrevido assim que nem um humano, e diz que ele não precisa mais se preocupar tanto com ele. No momento em que ele falou sobre plantar aquela árvore no caminho do abrigo, ele não ia mais voltar atrás com a sua palavra, igual Naruto. Agora o jogo só começou. Enquanto os dois treinam, nós vemos as lembranças de Howard, ele criança, voltando para casa depois da escola, conversando com as pessoas da vizinhança. Um vendedor de espetinhos dá um espetinho para ele e pergunta se ele já sabe o que vai ser quando crescer. A mulher diz que na pior das hipóteses ele poderia assumir a loja dos pais dele, mas Howard diz para eles que queria dirigir barcos. Eles perguntam o porquê e ele diz que não é por nada, ele só queria se sentir livre, poder ir aonde quisesse ir, rir e gritar que tava no meio das ondas. O pessoal acha isso engraçado. Então a cena corta novamente pros pais de Howard conversando na cozinha. Eles parecem decepcionados com alguma coisa. Aparentemente uma pessoa fugiu com o dinheiro deles, os deixando completamente quebrados. O pequeno Howard diz pra eles que tá tudo bem, ele não precisa de mesada. Ele pede pra eles por favor se levantarem, mas os dois, tanto seu pai quanto sua mãe, estavam completamente arrasados e o nosso protinha não entende o que tá acontecendo. Nós vemos que desde criancinha ele teve que trabalhar pra ajudar os seus pais, fazendo todo tipo de coisa, como colar panfletos por aí, cortar grama. Isso tudo fazia ele ir mal na escola, tá sempre cansado e dormir nas aulas. Com o tempo ele começou a trabalhar como ajudante de pedreiro meio turno, enquanto ainda estava no colégio. Por não conseguir ir bem na escola, ele não conseguiria nada melhor do que isso para sua vida. Howard sempre soube que precisaria começar o seu próprio negócio se quisesse mudar de vida. Isso fez ele acabar entrando em uma furada com um suposto amigo que deu um golpe nele. O cara falou para ele sobre matar o de Blaze e que se ele conseguisse sair na hora certa do foguetinho, ele poderia ganhar até 10 vezes mais do que investiu. Seus pais sempre tentaram dizer para ele que eles eram pobres, não era para ele se meter com os outros e só trabalhar duro. Vemos Howard pedindo desculpas pro seu amigo Donald, que não entendia porque ele se desculpava por tudo. Howard apenas não queria causar mais problemas. Donald conta para ele sobre uma empresa grande que tá contratando novos funcionários e que eles poderiam tentar, mas Howard diz que com certeza ele não vai conseguir. Donald pergunta por que ele continua negando a si mesmo e ele diz que todos sabem que o lugar dele é trabalhando de ajudante de pedreiro. Donald pergunta se ele se define baseado no que as outras pessoas pensam dele e por que ele não se pergunta quem ele realmente é, mas nosso prota só balança a cabeça em negação. As pessoas fingem estar felizes e o mundo vive acelerado. Ele ainda era ambicioso, mas apenas fingia ser feliz. Aos poucos, ele foi soterrando a si mesmo por baixo de uma máscara de uma pessoa normal, mas no fundo, ele vivia completamente frustrado, em constante agonia. Vemos Howard criança embaixo da árvore. Ele olha para o caminho que viria a ser a sua vida no futuro e vê todo o tormento e frustração pelo qual ele vai ter que passar. Mas lá na outra ponta, no final do caminho, tem alguém parado. É o Howard de agora, olhando diretamente para o seu passado, vendo tudo claramente. E então a sua criança interior sorri. Mas nessa hora, 2003 chama por ele, pergunta para onde ele tá olhando. Nosso prota, enquanto larga um corpo morto de lobo mutante no chão, diz que não é nada. Ele só queria ver se não tava no caminho errado. Agora que tava 100% motivado, nosso prota tava caçando bestas que nem louco e fazendo questão de vencer todas elas com as próprias mãos. O robô fica preocupado, diz constantemente que eles ainda estavam em treinamento, mas Howard tá completamente focado em aumentar suas habilidades de luta. Ele quer ficar pica na trocação de soco, porém ainda falha, né? Numa dessas ele foi tentar dar um mortal pra trás e caiu de cabeça no chão. 2003 diz pra ele não ficar inventando moda, não faz sentido brincar na luta. Diz que ele precisa fazer um bom uso do corpo, até mesmo a força dos dedos. Se ele der um ataque rápido e preciso em um ponto vital, é o suficiente pro oponente perder a capacidade de lutar. Com essa instrução do robô, Howard começa a ficar mais esperto e focar os pontos vitais das bestas. Ele dá um golpe na traqueia de um urso mutante que parece perder as forças, mas na verdade ele recobra o equilíbrio e vai pra cima dele ainda mais feroz. Mas 2003 corta a cabeça do bicho sem nem pensar duas vezes. Enquanto mata o animal, ele diz pro nosso prota que o limite atual dele é de 100 pontos. Isso em uma luta de vida ou morte. Se ele encontrar um monstro com pontuação acima de 100, simplesmente focar no ponto vital não vai adiantar. Howard concorda, o condicionamento físico dele ainda não é dos melhores. Ele precisa fortalecer o corpo dele, principalmente agora que não pode mais lançar as coisas nos bichos igual fazia antes. A melhor parte dessa história toda de matar as bestas pra ficar mais forte é que ele conseguiu pegar bastante sementes de trigo espalhadas pelo mapa. E
com isso ele pode começar a reconstruir o abrigo. Ele pede pro 2003 explicar pra ele como exatamente eles iriam plantar as coisas e tal, já que a agricultura era a especialidade dele. O robô concorda e começa a dar pra ele uma aula de agricultura. Ele realmente explica pro nosso prota o processo todo, detalhadamente, mas eu não vou falar aqui porque é bem completo e esse canal aqui é de resumo. Ele diz que pode deixar com ele, que ele vai fazer tudo o que precisar. Howard diz que quer ajudar, mas 2003 diz que a agricultura é o trabalho dele e que Howard tem que continuar melhorando. Nosso prota aceita. E eles combinam que durante o dia ele vai lutar, e à noite ele ia se exercitar. Um tempo passa e nós vemos Sharon Young caminhando pelo abrigo, ouvindo uns sons tipo uns gemidos. Era o nosso prota metendo umas flexões pra ficar com um shape inexplicável. Sharon vê essa cena e acha meio patético, porque ele não tava conseguindo fazer nem mesmo uma flexão. Ela percebe os braços dele tudo corroído de ácido, tremendo sem parar, e se pergunta se é por causa da corrosão. Ele parece muito fraco. Isso não era bom, poderia atrapalhar os planos dela. O 9º dia do jogo começa com o nosso prota tirado no chão do abrigo. Ele tinha pegado no sono ali mesmo, de tão cansado que tava, mas Sharon o acorda. Ele desperta rapidamente e vê a mulher ali. Ela diz pra ele seguir ela, que ela queria mostrar algo. Um tempo passa e vemos Howard de queixo caído com o que ela mostrou pra ele. Um exoesqueleto muito foda. Howard acha incrível e pergunta se ela pode fazer qualquer coisa. Ela diz que é simplesmente um exoesqueleto individual. Era muito mais simples que fazer um robô inteiro, e não tinha materiais suficientes pra fazer algo mais completo. A potência máxima do soco é 300 libras, mas essa potência pode ser ajustada conforme necessário. É claro que um fragmento do núcleo de energia é necessário como combustível. Howard fica realmente impressionado com esses braços de metal. Ele ia conseguir não só dar ataques muito mais fortes, como se defender dos dentes dos animais agora. Sharon diz que sabe que é impossível impedir ele, então é melhor fazer algo que ele possa usar. E aí ela pede pra ele trazer algo pra ela. Ele pergunta o que é, e ela diz pra ele ir nesses lugares marcados no mapa. Ela quer os loots que estão nesses lugares. O nosso prota pergunta se ela quer matar ele. Tem uns bichos ali com poder de luta de 10k. Ele analisa o mapa melhor e vê que é um mapa de 10 anos atrás. Parece que costumavam ter vários abrigos ali. Sharon diz que os detalhes sobre esses abrigos não puderam ser encontrados nos registros. Howard dá uma olhada melhor no mapa e vê que tem um monstro que chega a 100 mil pontos de luta ali, rapaziada. Ele se pergunta se realmente existem monstros com 100k de poder de luta. Nesse caso, o combate corpo a corpo seria totalmente impossível, mesmo com esses braços de metal. A única maneira de conseguir zerar esse jogo é começar de baixo e ir pegando armas pelo caminho. É a única maneira de lutar com um bicho nesse nível. Howard fala pra Sharon que tá safe. Ele ia ter que explorar esses lugares de qualquer jeito mesmo. Hoje eles iam começar pelos mais simples. Ela diz que vai fazer o que puder para ajudar ele e que a tarefa mais importante agora é coletar informações. E também seria ótimo se ele pudesse trazer um animal de volta. Um tempo passa, rapaziada, e nós vemos o nosso prota dando um trato no seu visual. Ele corta o cabelinho de Kurt Cobain e coloca um tapa-olho. Agora ele estava pronto para começar o treinamento matinal. E à tarde eles iriam para as ruínas. 2003 dá uma zoada nele, dizendo que agora ele era caolho igual ele. E Howard diz que a Sharon falou que era melhor ele tapar, porque senão ele poderia ficar com os problemas de visão depois. E como ela é mais inteligente do que ele, é melhor escutar ela. Mas de qualquer forma, não era nada demais. Mais um tempo se passa e agora nós vemos um céu estrelado, um fone de ouvido com um logo de trigo. Era Sharon Young tentando se comunicar com alguém por sinais de rádio, mas sem obter resposta. Mas diz que finalmente a conversão de texto em fala estava concluída. Ela não precisaria mais ficar tentando decifrar essa linguagem estranha. Era hora de ver o que tem escrito nos diários desse lugar. Ela dá play e então escuta uma voz dizendo que hoje era o Festival Anual dos Guardiões. A voz diz que eles vão cantar a grande causa dos antepassados de 400 anos atrás, acender uma fogueira e olhar para as estrelas e levantar as mãos. A voz continua, dizendo que quando seus ancestrais encontrarem um novo lar entre as estrelas, eles voltarão e os conduzirão para fora desse mar de sofrimento. Eles eram os Guardiões Destemidos. Howard chega no que parece ser a ruína de um museu dos Guardiões. A besta nesse lugar era um grupo de hienas com poder de luta de 100 pontos. Dá pra dar-lhe. Howard diz que nunca imaginou que um dia fosse ver um museu em ruínas e pergunta pro 2003 se ele não queria aproveitar para contar a história desse lugar. As hienas mutantes aparecem, mas eles não parecem preocupados. Na verdade, 2003 simplesmente começa a contar a história do lugar. Ele conta que a origem de tudo foi quando um meteorito radioativo atingiu a Terra 400 anos atrás. Os ancestrais da humanidade viram um meteorito chegando antes de acontecer e sabiam que essa catástrofe iria matar a maioria das espécies da Terra. E então pararam de lutar e se uniram. Isso fez com que toda a ciência e tecnologia avançassem a passos largos para construir naves espaciais. Um pouco antes do meteorito atingir a Terra, a civilização humana voou para o espaço, mas as espaçonaves não tinham como acomodar todo mundo. Algumas pessoas tiveram que ser sacrificadas. Os últimos sobreviventes desse cataclisma se uniram e fizeram uma nação. Esses são os Guardiões. A dedicação e a bravura foram passados de geração em geração. Era dito que quando os ancestrais encontrassem um novo lar no universo, eles voltariam para buscar os que ficaram, mas os que ficaram esperaram por séculos, e somente criaturas mutantes
radioativas chegaram. Os guardiões guerreiros facilmente derrotaram eles, porque apesar de tudo, eles tinham a tecnologia que sobrou dos ancestrais quando eles partiram há 400 anos. O poder militar deles podia esmagar qualquer besta, porém, descobertas arqueológicas indicaram que os antepassados dos guardiões, aquelas pessoas que ficaram na Terra para morrer, só foram sacrificados porque eles eram todos criminosos. Isso foi como uma bomba para a moral dos guardiões. Descobri que todos eles, toda a descendência da humanidade vinha de criminosos. Aquele orgulho e dedicação de repente se tornou uma piada. Tudo que eles acreditavam era uma farsa. Ninguém nunca voltaria para buscá-los. O que sobrou da humanidade foi deixado para morrer. Essa discussão era muito profunda e muitas pessoas pensavam de maneiras diferentes. A hostilidade começou a ficar cada vez mais intensa e os guardiões ficaram cada vez mais divididos, até que o país se dividiu em autonomias regionais e as pessoas passaram a prestar atenção apenas aos seus próprios grupos. A corrosão se espalhou pelo oceano e como cada grupo se preocupou só com o próprio umbigo, ninguém fez nada para impedir que essa era a última vez que o Abrigo do Trigo celebraria o Festival dos Guardiões. Eles rezaram para os antepassados, mas os antepassados não responderam. O último soldado morreu tentando encontrar o caminho para o Abrigo Souls Moon. Agora era a vez dele. A cena volta para Sharon ouvindo a voz dizer: a voz diz que deixou um robô leal no abrigo chamado 2003. Ele tá ali para proteger o abrigo e salvar os soldados que retornarem feridos. E então finaliza dizendo que quando as pessoas estiverem seguras, ele vai voltar para pegá-lo. É uma promessa. Depois de ouvir e anotar tudo isso, Sharon diz que não é de se admirar que eles tenham mapas desenhados à mão, mesmo tendo satélites. O primeiro grupo de pessoas eram todos criminosos, talvez tivessem uns poucos engenheiros. Por fim, ela diz que espera que Howard encontre algo bom nas ruínas. Se ele for tão inútil quanto essas pessoas dessa história, ela vai ter que tirar ele da sua vida. E falando nele, Howard tá lá descendo a porrada nas hienas mutantes, testando seu novo exoesqueleto. Ele chuta uma hiena com toda a força, fazendo ela cair perto de um robô adormecido no meio das ruínas. O robô acende uma luz na hora. 2003 avisa Howard que é um robô de segurança nível C. Diz pra ele ter cuidado porque esse robô não tem uma inteligência artificial igual a ele e vai simplesmente atacar qualquer coisa que tentar invadir. Howard agradece a Deus por ter trazido um par de luvas de ferro. Do contrário, ele teria que tentar lutar contra esse robô de aço com as próprias mãos e isso seria embaçado. O robô parte pra cima do nosso prota, que lembra de Sharon dizendo que o anel de metal é a CPU do robô, ao mesmo tempo que vê um anel de metal no peito desse robô aí. A máquina tenta acertá-lo, mas ele desvia, então rapidamente usa suas mãos de metal para puxar o anel do peito do robô. Ele levanta seu braço metálico e com toda a força do seu exoesqueleto, golpeia o robô no peito, enquanto com a outra mão arranca o anel. Ele usa sua perna para empurrar o robô já apagado para longe. Nessa hora, uma porta atrás dele cai. 2003 diz para Howard que ele se tornou muito mais esperto. Com essa armadura agora, o poder de luta dele era de 200, mas Howard ainda acha muito pouco. Isso tá aumentando muito devagar. Ele precisa lutar contra os bichos mais fortes então diz para eles verem o que tem ali naquela porta que se abriu. Os dois entram na sala e quando vê o que tem ali, Howard pergunta se o jogo não poderia ser um pouco mais agradável com ele. Depois de passar por tantos problemas, ele é recebido por um esqueleto. 2003 diz que conhece essa roupa. Ele é um curador do museu, mas acha estranho a batina dele tá toda em forma. O esqueleto estava posturado e parecia não ter sido quebrado em nenhuma parte. Por que ele não saiu com os outros e até mandou um robô de segurança bloquear a entrada? Howard responde que ele queria morrer com a cultura. A sala estava cheia de livros, todos limpos e arrumados. Eles estavam bem protegidos, mas diz que isso é desnecessário. Se ele tivesse partido, poderia ter tido a chance de voltar e reviver esse lugar. Morto, ele não poderia salvar a cultura nenhuma. Mas quando abre o livro, Howard fica surpreso. Eram as bandeiras de todos os países. Olha ali o Brasil, Neymar, Ronaldo, Ronaldinho. 2003 diz que essas eram as bandeiras dos ancestrais, há 400 anos atrás. Fala pra ele olhar ao redor. As coisas nessa sala pertenciam todas aos antepassados. Então nós vemos vários quadros magníficos na parede, de vários lugares do mundo, de diversos artistas. Nosso prota diz que retira as observações que ele fez sobre o curador. Ele tinha uma visão limitada. Mas o robô avisa que essas pinturas são falsas. As verdadeiras foram todas de arrasta pra cima quando o meteoro chegou. Os abrigos costumavam ter uma discussão acalorada sobre como restaurar essas obras. Howard logo percebe que tinham alguns itens falsificados, como por exemplo um samurai portando uma Gatling Gun. Um tempo se passa e vemos que enquanto cavava uma cova para enterrar o curador do museu, Howard finalmente contou pro robô 2003 de onde ele veio. O robô fica sem acreditar que o nosso prota é um dos humanos que viveu ali há 400 anos atrás. Ele sempre assumiu que ele fosse um soldado com amnésia. Isso significa que ele é um dos ancestrais, mas Howard diz que ainda não se casou. É um pouco inapropriado ele chamar ele de ancestral. O robô pergunta se ele já viu animais bonitinhos que nem
existiam gatos e cachorros. E Howard pergunta como assim? Não existe nenhum gato ou cachorro nesse mundo? 2003 diz que não. 400 anos atrás, quando o meteoro estava chegando, os humanos estavam ocupados, fugindo, se matando, fazendo orgias. A maioria dos animais de estimação ficou abandonada. Então a temperatura do globo caiu e vieram tufões e tempestades de neve desastrosas. Antes da chegada dos meteoros, aqueles animaizinhos bonitinhos já tinham sido quase extintos. Howard fala pra ele esperar. Isso parece familiar. Foi o que aconteceu no último sonho dele. Então ele pega o livro com a história dos guardiões e fica sem acreditar no que leu. A estrela mais próxima da Terra, Centauri C, havia explodido e seus estilhaços iriam atingir a Terra em aproximadamente 1 ano. Isso causou um caos social absurdo. Toda a eletricidade passou a ser usada para a construção das naves espaciais. A energia elétrica foi cortada logo em seguida. Vemos um avião lotado de pessoas que parou de funcionar em pleno voo. E a seguir, vemos Howard no seu primeiro dia do seu primeiro sonho, olhando para os lados e percebendo que estava sozinho. E o momento em que o avião atingiu o prédio perto dele, ele finalmente entende. Era um sonho em série. Enquanto ele vivia toda aquela história de caçar os lobos, as pessoas estavam fazendo naves espaciais. Ele se lembra da IA-63 dizendo para ele que o objetivo final desse jogo era descobrir o quão melhor será o futuro dos humanos com a ajuda do jogador. Isso significa que o que ele faz agora afeta a forma como esse mundo se desenvolve. Então quer dizer que ele pode tentar mudar a história desse mundo. A história segue com o nosso prota Howard voltando pro abrigo com um saco cheio de livros que ele conseguiu no museu. Ele conta pra Sharon que não encontrou nenhum animal, mas conseguiu um anel com o sistema de um robô defensor que ele solou no museu. Sharon agradece. Howard pergunta pra ela sobre o tal abrigo Souls Moon que ela tinha falado pra ele antes, se ela encontrou ele já. Ela ainda não achou ele, mas tem certeza que é só questão de tempo. Então pergunta por que ele se interessou por isso de repente. Nosso prota pede pro 2003 contar pra ela a história do Oceano Corrosivo. Ok. Então o robô começa a contar que o Oceano Corrosivo, na verdade, não é um oceano de verdade. É um mar de sucos digestivos de animais mutantes. Eles chamam esses animais de formigas ácidas. O Oceano Corrosivo é o seu habitat. Esses bichos se multiplicam muito rápido e seu suco digestivo pode correr qualquer coisa. Os navios e submarinos dos humanos não conseguiram resistir à corrosão e os mísseis não funcionaram no fundo do oceano. Desse jeito, depois de só alguns anos, a situação já se tornou incontrolável. Howard completa dizendo que depois que as formigas ácidas comerem o último pedaço de terra, elas vão se virar para eles. É isso que significa o dia do juízo final. Sharon diz que finalmente lhe manifestou algum medo. Como ela sugeriu, eles devem reunir todos os recursos que eles têm e encontrar um abrigo. Mas peraí, eles já não estão em um abrigo? Howard concorda com ela e diz que eles têm que tentar encontrar outras pessoas. Ela diz que sim, quanto mais pessoas eles tiverem, mais fortes eles vão ser. E diz que também fez alguns planos de como eles podem encontrar o refúgio definitivo para onde os humanos foram. Ela entrega para ele uma pilha de papéis e diz que é um projeto de uma estação de satélite que ela pretende construir. Caralho, essa mina é braba. Ela diz que ele consegue os materiais que eles vão precisar, ela organiza tudo e 2003 monta a estrutura. Howard fica surpreso pelo fato de que em vez da mulher ir contra ele, dessa vez ela tá realmente ajudando ele. Sharon pergunta o que mais ela poderia fazer ali. E outra, é obviamente muito melhor se eles se unirem e se concentrarem na mesma coisa, em vez de trabalhar separados. Howard agradece e diz que isso significa muito pra ele. Mas nós vemos que em seus pensamentos, Sharon na verdade tá apenas pensando que nem todo mundo é louco igual ele, e que depois que eles construírem essa estação de satélite e acharem esse abrigo Souls Moon, os dois vão se separar. Nosso prota pensa que se ele conseguir resolver esse pepino que ele tá envolvido aí dentro do jogo, ele com certeza vai ser capaz de lidar com os problemas que ele tem no mundo real. Esse jogo é um teste pra ele. Então, meus amigos, eles começam a botar o plano deles em prática. Primeiro uma madeireira, onde Howard enfrentou um verme carniceiro de 230 pontos de luta. Depois uma fábrica de aço, onde ele enfrentou um escorpião enferrujado venenoso de 320 pontos de luta. Nesse meio tempo, Sharon e 2003 botaram a mão na massa, usando os materiais que o nosso prota trazia. Ele lutou contra lagarto gigante de 430 pontos, lutou contra outro robô de segurança de 600 pontos. Enquanto isso, os dois que ficaram no abrigo continuavam dando seu máximo, e nesse ritmo, 2 semanas se passaram. Eles já estavam no dia 24 do jogo, e como podemos ver, com uma antena gigante finalizada. Sharon agradece ao nosso prota e 2003 pelo trabalho árduo. Agora ela ia poder tentar localizar o abrigo Souls Moon. Howard fala que vai ficar no aguardo de boas notícias, e então chama 2003, dizendo que eles têm coisas importantes para fazer. Ele mostra pro robô umas árvores prontas para serem plantadas que ele encontrou, e deram muito trabalho para trazer até ali. 2003 fica feliz porque finalmente vai poder plantar árvores, mas ao mesmo tempo vemos Sharon Young também feliz, porque finalmente vai poder ir embora dessa terra árida. Algum tempo se passa e vemos um satélite orbitando a Terra tranquilamente no espaço. Sharon havia conseguido acessar um satélite para tentar entrar em contato com o abrigo, mas o que ela não esperava é que do nada uma interferência
surgisse na sua tela, e então uma voz dizendo se do próprio abrigo Souls Moon entrasse em contato com ela. A pessoa do outro lado diz que eles detectaram o uso de um satélite nacional e que era para ela declarar sua intenção. Sharon na mesma hora pede socorro e conta que tá presa em um abrigo. Ela pede para enviarem alguém para buscá-la. A pessoa do outro lado fica surpresa por encontrar um sobrevivente, mas diz que eles não prestam serviço de resgate. Fala para ela pegar um núcleo de energia e ir até uma plataforma de lançamento onde talvez ela possa ajudar a si mesma. Sharon pergunta como assim plataforma de lançamento. A voz responde que ela deve ajustar a perspectiva visual e olhar para trás. O abrigo Souls Moon não tá na Terra, e vocês não vão acreditar no que eu vou dizer agora, rapaziada, mas surpreendentemente o abrigo lunar fica onde? Na Lua. Oh meu Deus, sim, o abrigo lunar fica na Lua. Sharon fica sem acreditar como isso é possível. A voz do outro lado pergunta se ela quer fazer uma reserva para usar a plataforma de lançamento, mas só é permitido um passageiro por vez, e são necessários 1000 kg de núcleo de energia como combustível para voar até a Lua. Sharon pensa sobre isso. O núcleo do abrigo deles tinha 1100 kg, e se só poderia ir um passageiro por vez, quer dizer que entre Howard e ela, só um dos dois poderia se salvar. Então ela diz que sim, gostaria de fazer uma reserva, e aí fala para eles o seu nome, Sharon Young. A voz diz ok, agora ela tem acesso à plataforma de lançamento, e que eles se veem na Lua. Algum tempo depois, vemos que o nosso prota conseguiu plantar a árvore com o 2003. Sharon se senta ao lado dele. Os dois ficam em silêncio por um tempo, até que ela fala que não encontrou o lugar que estava procurando. Mentira! Howard diz que talvez seja um lugar muito bem escondido. Aos poucos ela iria encontrando mais pistas. Ela diz que vai prestar muita atenção. Então pergunta ao Howard se ele precisa de mais alguma coisa, se ele quer mais alguma coisa dela. Nosso prota, meio inocente, pergunta como assim? Ela tá se oferecendo para ajudar ele em alguma coisa? E ela responde que os dois sabem que o fim do mundo é um fato, que tá prestes a acontecer. Não tem nada de errado saciar os desejos que ainda não foram saciados antes de morrer. Howard ignora a malícia na frase dela e apenas pensa sobre a parte que ela fala antes de morrer. Isso lembrou ele que antes de chegar ali, ele quase morreu pelas mãos do parceiro dele. Sharon nem fala nada. Ele percebe que ela ficou sem entender e conta que foi culpa dele. Ele diz que o parceiro dele estava muito pilhado para começar a trabalhar logo e fazer dinheiro, mas ele não estava tão pilhado assim. E essa é uma lição que eles devem considerar mais, as necessidades do seu parceiro. Ela dá aquela arrumada no cabelo quando ele diz isso, então ele continua dizendo para ela ser mais otimista e não ficar pensando tanto na morte que vai chegar um dia. Agora que ela passou a confiar nele e eles se juntaram, ele iria tomar conta dela. Ela dá um sorrisinho e diz ok. Horas depois vemos ela na sala de comando lendo as coordenadas de onde fica a plataforma de lançamento e dizendo para si mesma que desde que ela chegasse nesse lugar no dia anterior do lançamento, ela seria salva. Tem apenas duas coisas que vão ser difíceis e ela precisa priorizar. A primeira é criar um robô de combate para proteger ela das adversidades no caminho, e a segunda é encontrar veículos de transporte especiais, porque o núcleo de energia é altamente explosivo e para transportar essa coisa não pode ser num veículo normal. Assim que ela conseguir criar um robô de combate, ela vai conseguir resolver esse problema. E quanto a conseguir as peças para fazer o robô, bom, o Howard tá dando uma ajudinha nisso, mesmo que ele pensasse que era para construir coisas para usar na fazenda. Ela tava fingindo ajudar o Howard a construir o que ele precisava, enquanto secretamente mentia sobre as peças que ela precisava para construir o robô dela escondida. E por um tempo o plano dela funcionou. Vemos ela novamente na sala de controle falando com o abrigo lunar, até que Howard aparece do nada. Ela rapidamente desliga o monitor, então ele fala que a máquina que ela construiu para ajudar na plantação é top demais. Ela até consegue semear automaticamente, e ela fala que sabe disso, afinal foi ela quem fez. Howard faz um joinha e diz que ela é muito foda, enquanto ela pensa consigo mesmo como recentemente ele tem parecido tão entusiasmado e trata ela completamente diferente de antes. Na verdade, ele anda entusiasmado até demais. Teve uma dessas que ela tava trabalhando no robô dela e ele apareceu do nada de novo, dizendo que trouxe café pra ela. Ele larga o café na mesa e derrama um pouco no processador do robô, o que deixa ela puta. Mas ainda assim, ela mantém aquele sorrisinho, dizendo que ele não precisa ser tão educado. Ele diz que precisa sim. Trabalhar com ela fez eles avançarem muito nos seus planos, e ele tá feliz por isso. Ela simplesmente agradece. Em outro momento desses, ela estava planejando a sua rota de fuga no dia em que ela fosse para a plataforma de lançamento. E novamente, Howard vem chamando por ela. Mas dessa vez, ela diz que já basta. Ela entendeu o que ele tá fazendo. Ele tem sido muito atencioso com ela nesses últimos 2 dias. E pô, os dois são pessoas adultas vivendo juntos por tanto tempo. Era natural que isso fosse acontecer em algum momento. Howard fica sem entender o que ela tá querendo dizer. Ela diz que não tem problema. Então senta na cadeira com as pernas abertas, deixando que ele veja o seu segredinho.
sozinha, o que eu não posso mostrar aqui pra vocês, infelizmente. Howard fica todo envergonhado na hora, dizendo que ela entendeu tudo errado. Ele mostra pra ela um negócio que ele encontrou nas ruínas, com umas inscrições estranhas. Ela fica paralisada por um momento, e então fecha as pernas na hora, e levanta e vai até ele. Então pega o objeto da mão do nosso prota, e toda envergonhada, diz que vai dar uma olhada nisso. Um tempo depois, a gente vê que ela se escondeu no banheiro pra continuar analisando a sua rota de fuga sem ser perturbada. Ela sabe onde pode conseguir um caminhão perfeito para transportar o núcleo de energia, e o robô de batalha dela tá quase pronto. Howard poderia continuar cavando aquela terra o quanto ele quisesse. Em uma semana, ela já estaria indo embora dali. Nessa hora, vemos nosso prota em 2003 chegando por trás dela. O robô enfia um saco preto na cabeça da mulher, enquanto nosso prota bota ela no ombro e sai correndo. Sharon fica sem entender nada, pensando que foi descoberta. Ela começa a gritar pro Howard que tem algo pra contar pra ele, que no futuro vai obedecê-lo, e que ele não precisava fazer nada estúpido. Até que logo ela é colocada no chão e o saco preto é removido da sua cabeça. Diante dela tá Howard, dizendo que a senhorita Young foi requisitada para visitar o projeto Progresso. Ela não entende nada, até que se dá conta que tá em cima de uma toalha de piquenique. Ela tava em um campo aberto do lado de fora do abrigo. A tampa na cabeça de 2003 se abre e ele diz que o café tá pronto. Howard fala que graças à extrema eficiência das máquinas que Sharon construiu, hoje eles iriam servir ela. A mulher obviamente fica com um pé atrás, mas nosso prota pergunta o que ela acha disso. A areia seca daquele lugar tinha virado lama, e mais que isso, ele tinha algo pra mostrar pra ela, o seu novo bebê. Ela se pergunta o que ele tá falando, e então ele mostra pra ela um brotinho. Sharon pergunta pro Howard se ele realmente sequestrou ela igual um gangster, só por mostrar pra ela esse broto. Ele fala que é só um pequeno passo. Ela precisa pensar que a plantação vai continuar semeando sementes de árvore. Diz pra ela imaginar como vai ser no futuro, esse lugar cheio de montanhas e vales exuberantes, os animais voltando até onde viver. Se ele nesse momento conseguir gerar uma chama de esperança nos outros sobreviventes com essa plantinha, ele pode tentar unir as pessoas para tentar proteger o que sobrou da terra contra o oceano corrosivo. Ela simplesmente pergunta para ele se a água que eles têm é o suficiente para irrigar toda essa terra. E aí Howard fica mudo, até que percebe que ela tem razão. A água deles acabaria muito rápido. Sharon diz para si mesma que ele é mais burro do que ela pensava. Ela diz para ele que vai procurar algum lugar que tenha água para ele buscar para eles, mas por dentro ela pensa que é apenas uma maneira de mandar ele para fora do abrigo para ela ter mais tempo para terminar a construção do robô dela. Mas Howard fala para ela que na verdade dessa vez ele quer que ela relaxe. Ele pensou naquilo que eles conversaram antes, sobre as necessidades do parceiro. Ultimamente ela tem trabalhado muito duro e praticamente não sai do quarto dela. Ele tá preocupado que ela esteja pensando em fazer algo com a própria vida, ou coisa assim. 2003 e ele pensaram sobre isso, e eles queriam fazer algo pra ela. Então ele mostra um bolo de morango que parece bem gostoso. Ele diz que eles exploraram algumas ruínas secretamente para conseguir esses ingredientes sem que ela soubesse. Ele sabe que ignorou os sentimentos dela e isolou ela no começo, mas ele nunca quis que nada de ruim acontecesse com ela. Mas nessa hora, família, um bicho surge do nada e rouba os morangos do bolo, espalhando chantilly pra tudo que é lado. Howard se pergunta que porra foi essa, então sai correndo atrás do bicho para recuperar os morangos. Ei, não coma meu arroz rosal. Sharon diz pra si mesma mais uma vez que ela definitivamente não quer viver aqui. Depois de perseguir o animal por algum tempo, Howard se pergunta como é possível. Só se passaram alguns dias e a árvore jovem que eles plantaram já estava crescendo folhas, e tinha até grama nascendo ao redor. O bicho, que tinha roubado os morangos, agora parece querer fazer as pazes com eles e entrega algo. 2003 diz que isso é um tipo de fertilizante de alta eficiência. Howard diz que pelo cheiro forte parece ser mesmo, e então o Zubumafu parece chamar eles pra segui-los. Howard pergunta se ele quer mostrar pra eles onde é que tem mais fertilizantes como aquele. Algum tempo se passa e nós vemos ela, Sharon, neurótica como sempre. Ela tá puta porque o Howard foi atrás do bicho já fazem 2 dias e até agora não voltou, mas não importa. Ela aperta um botão e o seu robô finalmente ganha vida. Ela havia terminado o requisito mais importante para poder dar início ao seu plano de ir embora desse lugar de uma vez por todas. E dessa maneira o capítulo acaba. O capítulo seguinte da obra começa com vozes desconhecidas dizendo: como assim? Ela é uma completa gênio do mal. Não só ela, as mulheres da família dela são todas gênios do mal. A avó matou o avô, a mãe matou o pai. Sharon diz que não foi assim. Então acorda. Ela tá dentro de um carro que aparentemente estava no piloto automático. Ela diz pra si mesma que tá cansada desses sonhos. A inteligência artificial do carro informa que eles chegaram no destino. Sharon sai do carro. Ela e o seu robô de combate estavam indo atrás de um caminhão para transportar um núcleo de energia. Enquanto caminha, ela pensa que não pode confiar em ninguém além dela mesma. Adentrando o lugar, ela acha estranho o fato de terem bestas mortas espalhadas
espalhadas pelos cantos. Ela fala pro robô C604 entrar em modo de guarda. Modo de guarda ativado. Ela começa a explorar as ruínas até que encontra o que estava procurando. O caminhão para transportar o núcleo de energia. Agora ela tem tudo o que precisa. Sharon vai até o tanque checar como é que tá de gasolina. E nessa hora, uma hiena mutante espreitava em cima do caminhão. O robô de combate acorda. Perigo, perigo, bestas detectadas. Então nós vemos que não era apenas uma hiena mutante que estava à espreita. Eram várias. A que estava em cima do caminhão pula em Sharon, mas é logo morta pelo robô. Perigo, número muito grande de ameaças. É recomendado recuar. Sharon sai correndo, e quando as bestas começam a persegui-la, ela grita pro robô entrar no modo de poder de fogo total. Poder de fogo total ativado. O robô começa a atirar nas hienas usando as metralhadoras das duas mãos, enquanto Sharon corre em direção à saída da ruína. Balas e mais balas são disparadas em todas as direções pelo robô de combate. Sharon corre o mais rápido que pode, mas a saída tá logo ali. Ela fala pro robô continuar, e ele segue metendo bala doidado. E então mais hienas mutantes surgem de onde deveria ser a saída da ruína. Agora já era pra ela. O robô de combate percebe a presença delas e já começa a meter bala. Perigo, perigo. Perigo, perigo, sem munição suficiente, sem munição suficiente. O robô projeta a lâmina das suas mãos onde antes tinham metralhadoras, e então parte pra cima das hienas em combate corpo a corpo. O problema é que elas estão em um número muito maior e facilmente conseguem derrubar o robô de combate. Perigo, perigo. Sharon se pergunta se esse é o seu fim, então é ali que ela vai morrer. Sem nenhuma esperança, ela simplesmente aceita a morte. Ela fecha seus olhos e então... Nossos dois heróis surgem, acabando com todas as hienas ao redor dela. Howard diz pra Sharon que não é legal deixar os amigos pra trás, e ela, sem acreditar, apenas agradece por ainda estar viva. Nosso prota pergunta se ela tá feliz em vê-lo, e ela não sabe o que responder de primeira, até que diz, obrigado. Ela diz pra ela aí que ele vai protegê-la. Ela vai falar algo sobre o robô e o veículo de transporte, mas ele diz pra ela não se preocupar, era pra deixar o resto com ele. As hienas percebem sangue novo na casa, e Howard diz pra 2003 que era hora de descer a porrada. Algumas horas se passam e eles já estavam de volta no abrigo, e de certa forma a missão da Sharon havia sido concluída. Ali estava o veículo de transporte, agora disponível. Howard continuava sem saber o plano dela, mas ela precisava encontrar uma maneira de tirar o núcleo de energia do abrigo sem que ele percebesse. Ela se questiona se vai mesmo conseguir chegar até a plataforma de lançamento sozinha. Ao que parece, ela não vai poder abandonar Howard enquanto o robô de combate não tiver consertado. Porém, ela se questiona sobre o fato dele ter salvado a vida dela, e mesmo assim ela vai fazer isso com ele. Isso é muito escroto e ela sabe disso, mas não importa. Sobreviver é o objetivo principal dela, custe o que custar. Howard aparece e pergunta pra ela como tá o caminhão. Ela diz que tá suave. Dá até pra fazer uns upgrades nele. Howard olha pra ela fixamente por alguns segundos, sem dizer uma única palavra. Sharon começa a ficar desconfortável e então pergunta por que ele tá olhando assim pra ela. Nosso prota dá um tapa no ombro dela e diz que tem boas notícias. Ela pergunta que boa notícia é essa e ele dá um sorriso. Então mostra pra ela os fertilizantes químicos altamente eficazes que ele e 2003 conseguiram. Com isso, eles não iam precisar se preocupar com o crescimento das plantações ali. Eles não precisam mais procurar desesperadamente por esse abrigo Souls Moon. Mas Sharon grita que não. Howard pergunta o porquê, e ela diz meio que de improviso que ela encontrou as coordenadas do abrigo Souls Moon e que, de acordo com as observações dela, os recursos ambientais lá são muito mais ricos do que os deles aqui, e que eles deveriam ir pra lá o mais rápido possível. Ela pega ele pelos ombros e pergunta se ele não acha melhor guardar esses fertilizantes pra usarem nesse outro lugar, e Howard fica pensativo. Ela diz que é a melhor opção, e agora eles têm um caminhão que eles podem usar para levar o máximo de recursos e exemplares de plantas que eles puderem para lá. Howard fica ainda mais pensativo, mas diz ok. Ela pergunta o que foi, por acaso ele não acredita nela? Nessa hora, a barriga do nosso prota faz um barulhão. Ele tá cagado de fome. Sharon fica de certa forma aliviada que eles mudaram de assunto. Howard pede pro 2003 fazer uma comida para eles. Então ele diz para ela que ela podia ir preparando as coisas então. Quando ela terminasse era para avisar ele, e aí eles poderiam partir. Ele e 2003 deixam ela ali, mas Howard fica se perguntando por que ela parece estar com tanta pressa para deixar o abrigo. Ele observa ela de longe, se perguntando o que ela tem planejado pelas suas costas. No dia seguinte, lá estavam eles diante da tal plataforma de lançamento, e por sinal era um lugar até que bem parecido com o abrigo deles. Sharon diz pra si mesma que essa plataforma de lançamento pode levar ela até o abrigo na lua, e finalmente tiraria ela desse inferno. O primeiro passo agora era encontrar a sala de comando e entrar em contato com o abrigo Souls Moon. Howard fala pra ela que ele e 2003 deram uma olhada ao redor, e não acharam nenhum sinal de inimigo, mas de qualquer forma eles
trouxeram muitas armas pra garantir essa segurança caso desse alguma merda. Ela fala pra ele ir separando as coisas certinho aí, que ela ia dar uma olhada lá na sala de comando. Ele diz, beleza, mas toma cuidado, e fica olhando ela aí. Howard sabia que tinha alguma coisa errada com ela. Dentro da plataforma de lançamento, Sharon chega até a porta da sala de controle. Ela coloca sua mão no scanner que analisa sua identidade, e então diz que tudo certo. Identidade do sobrevivente confirmada. Nessa hora, Sharon começa a ficar muito nervosa. A identificação tinha sido bem sucedida. Finalmente ela ia embora dessa merda de lugar. Ela tava até tremendo, mas então o mesmo scanner emite uma luz avermelhada e informa que nenhuma fonte de energia foi encontrada. É impossível abrir a sala de comando. Ela não entende. Quer dizer que o núcleo de energia que eles trouxeram não é o bastante? Não tinha mais nenhum núcleo desses no abrigo, nem mesmo fragmentos. Como ela ia fazer para encontrar mais a tempo? E então ela se lembra que tem mais um fragmento do núcleo de energia, aquele que tá dentro de 2003. Mas já é cruel demais da parte dela deixar o Howard sozinho nesse lugar. Se ela tirar 2003 dele, é provável que ele enlouqueça. E então as vozes na cabeça dela voltam a atormentá-la mais fortes do que nunca, dizendo que ela é uma mulher egoísta e desprezível. Ela traz má sorte. Toda a família dela é amaldiçoada. Sharon se pergunta se é um crime lutar pela sua própria vida. E então, ela volta a si. As mirações foram embora. Ela diz pra si mesma que só queria viver como uma pessoa normal. Não entende o que tem de errado. A oportunidade de continuar vivendo se apresenta bem diante dela. Sharon Young diz pra si mesma que tudo o que ela tem que fazer é conseguir o fragmento do núcleo de energia e continuar com a sua vida. E nessa hora, ninguém menos que o nosso querido 2003 aparece chamando por ela. Ele diz que Howard pediu pra chamar ela pra comer e que é pra ler rápido porque a comida fica menos saborosa pros humanos quando fica gelada. E aí volta de onde veio. Sharon fica ali olhando. Ali tava ele, o fragmento do núcleo de energia. Tudo o que ela precisa pra continuar vivendo. A cena corta pra uma frigideira. Nosso prota, que tava fazendo um bacon frito, pergunta pra Sharon como é que foi, se ela conseguiu entrar na sala de controle. 2003 alcança um prato pra ele usar e Howard diz, valeu meu parça. E aí o robô fica felizão porque recebeu um novo apelido. A mulher observa os dois com um olhar sinistro, pensando como faria pra pegar o fragmento das costas do robô. Ela precisa de mais tempo. Eles começam a comer e tal, e Howard diz pra ela que curtiu esse lugar. O ambiente ali é melhor do que no abrigo antigo. Mas Sharon não fala nada. Depois de um silêncio constrangedor, ela pergunta pro Howard se ele já teve uma situação onde ele continua encontrando dificuldades, não importa o quanto ele tente. Dessa vez é Howard quem permanece num silêncio constrangedor, até que ele fala que com certeza sim. Ela pergunta se ele já teve uma situação onde ele teve que recorrer aos meios mais desesperados que ele tinha para conseguir resolver o problema que ele estava enfrentando. Ele responde que ainda não, mas ele conhece uma pessoa que sim. Essa pessoa era o parceiro de negócios dele, que ia abrir um restaurante com ele. No fim, esse cara teve que ir assassinar o Howard por algum motivo. Sharon pergunta se ele o odeia, e Howard responde que no começo ele ficou puto com o cara, ficou chocado, ficou muito triste, mas depois disso ele entendeu que talvez ele tenha seus próprios motivos que ele não possa contar. Tem algo que ele precisa proteger, mesmo que ele precise sacrificar sua vida. Por esse algo, ele tinha esquecido a amizade deles e o esfaqueado na garganta sem nem hesitar. Sharon pergunta o que aconteceu a seguir. Ele perdoou o cara? Howard não responde a princípio. Ele solta seus hashi que estava usando para comer o seu arroz e então finalmente diz que fez a si mesmo uma pergunta. O que ele faria se estivesse no lugar do cara? A resposta é, ele não sabe. Talvez ele agisse da mesma maneira que ele. Os dois ficaram pensativos por um tempo. Então Sharon diz que ele tem razão, mas nos seus pensamentos, ela diz pra ele que sente muito. Horas se passam e a noite chega. Nosso prota dormia, com 2003 perto dele, carregando na tomada. A porta do quarto dele se abre lentamente. 2003 vira sua cabeça. Quando ele vai dizer o nome dela, Sharon faz sinal pra ele ficar em silêncio. 2003 simplesmente concorda e então volta pro modo economia de energia. Sharon já vira a cabeça pro nosso prota e vê que ele continua dormindo de boa. Ela respira fundo e então faz o que veio fazer ali. Ela tira o fragmento do núcleo de energia de dentro do robô 2003. Sharon olha bem pra aquilo. Esse negócio ia tirar ela desse lugar horrível. Ela vira as costas, mas antes dá uma última olhada em Howard. Então vai embora, dizendo pra si mesma que sente muito. O nosso prota, que parecia dormir bem de boa, na verdade, já esperava que algo assim pudesse acontecer. Sharon corre pelos corredores do abrigo até que chega na sala de controle e insere o fragmento no sistema de reconhecimento. Ela estava tensa, agora era tudo ou nada. Com um bip, o sistema de reconhecimento diz que está totalmente energizado. A sala de comando iria abrir agora. Então, a grande porta de metal se abre. Sharon sorri. Funcionou. Ela finalmente entra na sala de comando. Tudo isso finalmente ia acabar. As informações começam a brotar na tela. Ela digita os prompts necessários e então uma mensagem surge, dizendo que o sistema de lançamento foi ativado. Sharon se sente cada vez
mais empolgada. Ela coloca sua mão no scanner e então, acesso limitado ao sistema. O sistema de lançamento vai ser encerrado depois da contagem. A contagem regressiva termina e uma mensagem aparece, dizendo que o sistema de lançamento está encerrado. Sharon fica paralisada por alguns segundos, sem saber o que fazer. Tremendo, ela se pergunta: por que isso aconteceu? Ela traiu o único parceiro dela apenas para escapar desse buraco do inferno. Então ela perde o controle e começa a bater com a cadeira no monitor, gritando e perguntando por quê. Ela só queria viver e deixar esse lugar. Só isso. O que tem de errado? Ela solta a cadeira, já chorando copiosamente, ainda se perguntando por quê. E então alguém pergunta se ela não entendeu. Esse tal abrigo Souls Moon é apenas um boato. Sharon se vira e então vê ele, Howard, dizendo que quando ela dormiu, ele investigou esse lugar. Nunca existiu nenhum santuário fora do planeta. A pessoa no comando do sistema ali, S01, enviou mensagens regularmente para o mundo todo, incitando as pessoas a virem para esse abrigo, com o propósito de fazer os sobreviventes chegarem ali com novos núcleos de energia para manter esse lugar funcionando. Sharon grita que é besteira. O sistema informou que ela falhou por causa do acesso limitado. Ela vai dar um jeito de resolver isso e ir embora desse buraco do inferno. Howard pergunta e se ele disser para ela que nenhum dos sobreviventes tem acesso total ao sistema. Ela pergunta como assim. Ele fala para 2003 mostrar pra ela, e então o robô aparece. Sharon não entende como. Ela tirou o fragmento de núcleo dele, mas Howard fala que ele tinha uma bateria reserva pra ele. Nada demais. O robô começa a digitar o código do GTA San Andreas de vida infinita, e então uma porta ao lado deles é acionada. A porta se abre, iluminando Sharon, que continuava de joelhos. Conforme seus olhos vão se acostumando com a claridade, ela começa a ver natureza, diversas plantas, árvores cheias de folhas dentro do que parece ser uma estufa gigante. Sharon fica sem acreditar. Howard diz que esse é o motivo pelo qual esse lugar precisa continuar na ativa. Esse era o objetivo final do S01. Ele continua dizendo que achou vários sistemas e projetos científicos inacabados. Se eles trabalhassem nisso, talvez eles pudessem ser capazes de seguir com aquele plano deles. Mas Sharon, ainda em choque, diz que não, isso não pode ser verdade. Nosso prota diz que essa é a realidade, é pra ela aceitar de uma vez. A mulher tenta convencer a si mesma que deve existir outro caminho. A plataforma de lançamento deve estar escondida em algum lugar. Ela sabe que tá certa, então diz pro Howard que tem lugares secretos que ele não descobriu. Talvez essa plataforma esteja em um desses lugares, e então ele começa a perder a paciência. Ele toca no ombro dela, tentando fazê-la aceitar, mas ela diz pra ele tirar as mãos dela. Diz que ele é um grande mentiroso. Ele inventou toda essa história só pra convencer ela a continuar ali. Então ele diz que já chega. É pra ela abrir os olhos e enxergar o que tá na cara dela. Por acaso ela vai morrer se admitir que tá errada? Ela grita que não tá errada. Nosso prota suspira e diz pra ela acordar. Ela tá sendo enganada pelo próprio desejo dela de sobreviver. Ele se aproxima dela e diz novamente que ela tá enganada. A mulher parece finalmente começar a aceitar, mas na verdade ela tava começando a coringar de vez, pensando que não tem como ela ter sido enganada de novo. Então nós somos transportados para as memórias dela. Vemos Sharon, mais nova, encontrando com uma amiga enquanto caminhava. A amiga diz que tá um dia lindo e convida ela para dar uma caminhada no morro. Sharon diz que tem muito dever de casa para fazer, e a amiga diz que é uma pena. Ela ia chamar aquele tal de Charlie pra ir com elas, mas com certeza ele não vai, a não ser que ela vá também. Ela diz que Sharon sabe o quanto ela gosta do cara e pede por favor para ajudar ela, afinal elas eram melhores amigas. Vemos que Sharon nasceu em uma família cheia de grana, mas mesmo assim ela nunca se sentiu feliz enquanto crescia. As outras crianças não queriam se misturar com ela porque diziam que ela trazia má sorte. Ela foi criada sob muita expectativa desde que era muito pequena, mas ainda assim ela não conseguiu se desvincular das coisas que a família dela fez. As pessoas dizem que a avó dela causou a morte do vô e que a mãe dela causou a morte do pai. O tio dela, que costumava criar ela como se fosse filha dele, morreu em um acidente de carro. A mãe dela, que vivia atormentada por esses rumores, entrou em depressão e foi jogar no Vasco. E então ela foi deixada com a sua avó. As pessoas dizem que todas as mulheres da família dela trazem má sorte, mas ela sabe que não é verdade. Mesmo assim, não consegue provar isso. Alguém chama pela Sharon criança, que chorava depois de ter sido rejeitada pelas outras crianças. Era Yami. Ela foi a única que aceitou ser sua amiga, mesmo com toda essa merda na vida dela. Sharon ficou muito feliz quando conheceu ela. Essa menina foi a primeira e única amizade de verdade que ela teve na vida. Porém, em algum momento ela a atraiu. Vemos Sharon subindo os degraus. Ela parece cansada. Yami e ela tinham ido fazer aquela trilha no morro juntas, mas ela não aguentava mais subir. A garota pega na mão dela e diz pra ela aguentar, porque elas estavam quase chegando no destino. Sharon pergunta se ela não falou que o crush dela ia vir também. Já era pra ele estar ali com elas, né? E a garota responde que quem sabe onde tá o cara. Talvez ele já esteja lá no topo. As duas continuam sua trilha até que dessa vez Yami é quem para do nada. Ela diz que Sharon deve saber de uma
coisa. E aí fala que esse tal de Charlie, na verdade, gostava dela. Sharon pergunta como assim, mas a outra diz pra ela parar de fingir. Todo mundo na escola sabe disso, porque ela tá mentindo pra ela. Sharon diz que ela e Charlie são só conhecidos que estudam na mesma escola. Ela sabe que ela não tem muitos amigos e nunca nem pensou em ter uma relação romântica com ninguém, mas a garota simplesmente fala pra Sharon que ela dá nojo nela. Sharon não entende. A garota tá enfurecida, dizendo que Sharon sabia que ela gostava do Charlie, mas mesmo assim não se afastava dele. Ela diz que Sharon age como uma dama graciosa e intocável, mas na verdade tudo que ela quer é chamar a atenção dele. Sharon pergunta o que tem de errado com ela. Elas são melhores amigas, mas a garota diz pra ela calar a boca. Elas não eram amigas. Esse joguinho de amizade deveria ter acabado há muito tempo. Pergunta se Sharon realmente acha que ela se aproximou dela porque queria ser amiga dela. Ela simplesmente perdeu uma aposta, e quando viu que ela era rica e poderia dar coisas pra ela, foi mantendo esse fingimento por anos. A real é que ela sabe que ela tem uma família muito rica, vai melhor que ela na escola e é mais bonita que ela também. E desde que elas foram pra faculdade, ela se tornou até mesmo mais popular que ela. Sharon diz que ela estava assustando ela. A garota pergunta pra Sharon quem ela pensa que espalha rumores sobre ela. Era ela mesma. Sharon começa a chorar. Yami diz que quer destruir ela com as próprias mãos. Pergunta pra Sharon por que ela não morre. Se ela morrer, o Charlie definitivamente vai se apaixonar por ela. E então pega Sharon pelos ombros, olha nos olhos dela e pergunta se ela vai fazer os desejos dela se tornarem realidade. Sharon implora pra ela parar, mas a garota a empurra. Ela foi jogada do penhasco. Sharon grita pra garota que a empurrou, mas já era tarde. Ela tinha sido jogada pra morte. O capítulo seguinte começa à noite. Foi a noite mais desamparada da vida de Sharon. Comparado a isso, as coisas que ela passou quando criança não eram nada. Fisicamente, ela nunca vai esquecer o quão dolorosa foi aquela noite, mas mentalmente, a última parte mole do coração dela foi estilhaçada. A pessoa que ela mais confiou havia traído ela dessa maneira. Graças a uns caçadores que passavam por ali e sem querer a encontraram, ela conseguiu sobreviver. Do contrário, ela teria sido devorada pelos animais. Depois desse dia, ela nunca mais conseguiu confiar em ninguém. Ninguém além dela mesma. Howard chama por ela. A mulher tinha coringado de vez. Ela desperta do seu flashback. Nosso prota diz pra ela tirar esses pensamentos da sua mente. Ela precisa seguir com a vida dela. E então a mulher se levanta e, mantendo a postura, ela fala pro Howard tirar essa máscara dele. Ela sabe que ele é um hipócrita. Ele pergunta como assim, e ela fala que sabe o que se passa na cabeça dele. É dito que nesse mundo existem sobreviventes, mas durante todo esse tempo que eles estão ali, só foram encontrados dois, que são eles mesmos. Ele sempre soube que ela ia abandonar ele, e provavelmente também sabia que só uma pessoa poderia ser admitida no abrigo Souls Moon. As habilidades e conhecimentos dela poderiam ser úteis pra ele, então ele encontrou uma desculpa pra manter ela ali. Howard pergunta que porra que ela tá falando. Ela tá viajando completamente, mas a mulher continua crente que tá certa, e caminha em direção à saída da sala, dizendo que isso é hilário. No fim, ninguém poderia ser tão altruísta. Deve ter algum esquema por trás dessas atitudes dele. Ela diz que vai levar o núcleo de energia com ela. A partir de agora, ela vai trabalhar na plataforma de lançamento dela, enquanto ele pode lidar com as plantas dele. Howard grita pra ela não tocar nisso, mas a mulher não escuta. Um alarme começa a tocar por todo o abrigo. Uma invasão ilegal no núcleo de energia foi detectada. O sistema de segurança foi ativado. Sharon pergunta o que tá acontecendo, e Howard pensa que mulher teimosa. Um compartimento se abre no teto, e de dentro surge uma arma do sistema de segurança. A missão, matar os invasores, havia sido iniciada. A arma mira nela e começa a carregar seu disparo. Sharon grita pro robô C604 fazer alguma coisa, enquanto Howard grita pra ela se abaixar. Ele pula na direção dela na hora que a arma dispara. Por pouco, Howard conseguiu salvar a vida dela. Os dois caem no chão. O robô C604 parecia não ter resistido ao tiro. Sharon tá sem acreditar. Mais compartimentos se abrem dos dois lados do teto, e deles, várias outras armas daquelas surgem. Todas elas miram neles e carregam seus disparos ao mesmo tempo. Howard só tem tempo de pegar Sharon pelo braço e sair correndo, dizendo pra ela correr também. Ela pergunta o que tá acontecendo, e ele diz que não tem tempo pra explicação. Se ela não correr, vai morrer. Os disparos por pouco não acertam eles. O nosso prota grita pra 2003 se apressar. Ativar modo de contra-ataque. O robô ativa a arma da sua mão e dispara em uma das armas, e boom, ela explode. Então ele atira em outra. O robô 2003 começa a destruir as armas uma a uma. Enquanto isso, Howard percebe no fim do corredor algo indo na direção deles. Ele arregala os olhos quando percebe que é um robô de combate, mais forte que qualquer um que ele já viu. O robô já chega disparando rajadas de tiros. Sharon e Howard são obrigados a se espremer contra a parede para não serem atingidos. O robô atira com tudo que tem. Cartuchos caem pelo chão. Howard diz para Sharon não se mexer. Os tiros param, deixando
deixando as mãos do robô saindo fumaça do calor criado. Ele começa a caminhar até eles. O robô de última geração analisava o ambiente. Ele havia detectado sinais vitais dos invasores. Eles não haviam morrido. Howard sabia que precisava agir agora. Ele fecha seu punho e se prepara. O robô avança rapidamente até eles. Nosso prota chama a atenção do robô 2003 e faz um gesto para ele, indicando para os dois trabalharem juntos. Quando o robô chega perto o suficiente, Howard decide agir. Ele acerta a cabeça do robô com toda a força que consegue extrair do exoesqueleto. A máquina consegue manter o equilíbrio e projeta um sabre no seu punho direito, mas Howard não ia deixar ele atacar. Ele segura o braço do robô com as suas luvas de metal, e antes que o robô pudesse fazer qualquer coisa, nosso prota gira o seu corpo e o arremessa pro outro lado do corredor, gritando pro 2003 agir. O robozinho carrega seu ataque mais poderoso e então dispara com tudo que tem. O tiro faz o robô de combate explodir, sua cabeça sai rolando pelo chão. Aparentemente eles haviam vencido. Sharon pergunta como ele tá. Nosso prota tá ofegante, mas quando ele vai falar, ele percebe algo. Na mesma hora diz pra Sharon se esconder, porque isso não tinha acabado. A cabeça do robô de combate se mexia de uma maneira estranha, e então de dentro dela, coisas parecidas com insetos começam a sair. Eram pequenos insetos robôs, extremamente perigosos e assassinos. Sharon pergunta o que é isso, e nessa hora um deles pousa em 2003. O inseto robô emitiu um bip fraco, até que, BUM! Aquilo explode, arremessando 2003. O robozinho cai metros longe, mas diz que tá bem, era pra eles tomarem cuidado. Howard se vira e vê o resto dos insetos robôs quase em cima dele, e então levanta sua mão direita bem no estilo Homem de Ferro, e grita pra eles se afastarem, e aí solta uma labareda de chamas extremamente poderosa, que eu nem sabia que ele podia fazer isso. Os insetos robôs vão explodindo um por um no meio do fogo intenso. Howard grita pra ela pegar 2003 e sair dali. Ele iria segurá-los. Era pra ela ir até o lado de fora e fechar a entrada, enquanto ele mantinha eles ali. Sharon pergunta quanto a ele, e ele diz que vai alcançá-los quando der. Ela vai falar algo, mas ele diz pra ela cortar a falação e ir de uma vez. Então a mulher pega 2003 e mete o pé, dizendo que vai esperar por ele do lado de fora. Howard continua explodindo os insetos com suas chamas, mas eles ainda eram muitos. Ele é cortado no rosto pelos destroços, cortado na perna, sem falar que o metal das suas luvas está extremamente quente, mas ele continua com tudo que tem, enquanto mais e mais insetos robôs caíam destruídos. Do lado de fora do abrigo, Sharon havia ativado o modo de proteção do abrigo, fazendo-se fecharem todas as saídas. O portão estava fechando. Ela espera por Howard e nada. O portão continuava se fechando. Então ela grita para ele se apressar. Do lado de dentro, Howard corre em direção à saída. O portão já estava na metade. Não ia dar tempo. As suas chamas acabaram. Então tudo que ele pode fazer agora é correr o mais rápido possível. Seu braço estava queimando devido ao calor daquelas placas de metal. Howard pensa que não vai conseguir. Os insetos já estavam quase o alcançando. Sharon grita que o portão vai se fechar de uma vez. Ele pega algo e pensa que essa é a sua última esperança. Então aperta o botão e ativa a granada. Ele pula e no mesmo movimento joga a granada para trás. Os insetos robôs já estavam quase o alcançando, mas nessa hora, Howard é lançado com tudo e por muito pouco consegue passar pela fresta antes que o portão se feche de uma vez por todas. E então fica ali jogado no chão, depois de ter passado por mais uma explosão a queima-roupa. Sharon grita seu nome. Ele pensa como isso dói. É esse o fim dele. Ele deu o seu melhor e mesmo assim ele só conseguiu sobreviver por 2 meses nesse jogo. Não, ele ainda tem um longo caminho. O objetivo é ficar ali por 180 dias. Se ele sair agora, não vai ganhar recompensa nenhuma do jogo. Sharon rasga uma parte do seu vestido e usa para tentar estancar o sangramento do nosso prota. Ela diz para ele aguentar firme, que ela vai encontrar um jeito de parar o sangramento. Então ele se lembra da IA-63 dizendo que ele deveria fazer o máximo possível para manter o NPC vivo. Isso iria aumentar a pontuação final dele. Pensando nisso, o nosso prota diz para Sharon escutar. Então ele conta que há não muito tempo atrás ele encontrou algo muito precioso, mas que tinha sido deixado pela metade. E a boa notícia é que ele também achou o desenho do projeto. Ela grita para ele não pronunciar mais nenhuma palavra, mas ele continua, dizendo que o que ele achou é uma máquina que transfere criaturas para núcleos de energia. Isso é muito importante porque não dá para sobreviver ali sem núcleos de energia. As lágrimas da Sharon começam a cair. Ela grita que não é hora para conversa. Só quando ele se recuperar ele pode procurar um corpo de besta. Ele pega no braço dela e então diz que para ele já era, mas para ela ainda existia uma chance. Diz para ela construir essa máquina que ele falou e transferir o corpo dele para o núcleo de energia. Com isso, deve ser o suficiente para ela sobreviver por um tempo. Tendo o núcleo de energia, ela pode fazer tudo o que ela precisar. Talvez ela até consiga realmente encontrar esse abrigo Souls Moon. As lágrimas dela agora caem copiosamente. Ela grita mais uma vez para ele parar com isso. Ela não vai deixar ele morrer. Ele diz para ela não chorar. Ela nunca chorou. Diz para ela não desistir de viver e que era para pensar nisso como uma maneira de continuar a vida dele. Sharon chama por ele, mas já era. Nosso prota foi de arrasta para cima. De verdade
verdade dessa vez. Sharon fica desesperada, ela implora pra ele não morrer e chama pelo seu nome, mas já era, rapaziada. A consciência dele não tá mais ali. As vozes na cabeça dela dizem que novamente ela causou a morte de alguém, mas ela diz que não, isso não é verdade. A voz diz pra ela se lembrar do Charlie, o cara que secretamente gostava dela, e como ele terminou por causa disso. Qualquer um que se aproximar dela vai cedo ou tarde morrer. Sharon lembra dos momentos que Howard foi legal com ela, e como ela só conseguia pensar que ele não deveria se aproximar dela, ou iria se arrepender um dia. Ela nunca pensou em si mesma como alguém que traz azar ou má sorte, mas tantas tragédias aconteceram ao redor dela que ela começou a se questionar. Talvez ela realmente seja amaldiçoada. Vemos que ela realmente se questionou sobre o que ela estava fazendo com Howard. Chegou a pensar em talvez ficar ali com ele e ajudá-lo a restaurar o abrigo, mas as vozes na sua cabeça sempre a lembraram que ela traz má sorte para as pessoas. Se ela ficasse perto dele, mesmo que ele não morresse para as bestas mutantes, ele morreria por causa dela, e no fim foi o que aconteceu. Talvez ela fosse mesmo amaldiçoada. Ela continua chorando muito, pede desculpas para ele, pensou que enquanto ela mantesse distância dele, nada de ruim aconteceria com ele, mas mesmo assim ele morreu. As vozes continuavam atormentando, lembrando ela dos horrores que ela viveu. Sharon não aguenta mais isso. Ela diz para elas calarem a boca. Chorando, ela diz que deveria ter abandonado ele antes. Do nada, 2013 injeta algo no corpo de Howard. O robô diz que essa é a última poção que sobrou. Ela vai servir para pelo menos fazer com que ele mantenha os sinais vitais básicos por um tempo. Sharon se vira para ele na hora e pergunta se existe algum jeito de salvar ele. O robô diz que tem um freezer no abrigo do trigo, que pode armazenar corpos humanos e manter eles vivos. A pessoa ali vai permanecer em hibernação, mas julgando pela energia que eles têm agora, esse freezer poderia se manter funcionando por no máximo uma semana. Sharon diz que esse freezer sozinho não vai adiantar de nada, e então o robô fala que quando ele e Howard foram no museu, eles acharam um tipo de medicamento nos livros, que era dito ser capaz de reparar órgãos vitais danificados, mas ainda tinha sido deixado no estágio de desenvolvimento. Sharon, percebendo que existia esperança, diz que não vai deixar ele morrer. Ela vai fazer esse medicamento antes que seja tarde demais, e aí pede pro 2013 levar ela até esse freezer. As vozes na cabeça dela continuam insistindo pra ela desistir de tudo, mas ela diz que não vai dar ouvidos a elas dessa vez. No começo, ela não confiou no Howard, e nem pensou que ele tinha nada de especial. Ela já tinha lidado com vários tipos de hipócritas, que tentam de várias formas conseguir a confiança dela, mas Howard nunca disse nada pra agradar ela, e de fato, ele protegeu ela várias vezes, ao ponto de perder a própria vida por isso. Ele era diferente dos outros. Chegando no abrigo do trigo, eles colocam o corpo do Howard no freezer. Sharon não sabia se isso ia funcionar ou não. 2003 diz que eles têm pouco tempo sobrando. Baseado no que eles ainda têm de energia restante, esse freezer só vai durar por uma semana. Se eles não conectarem o freezer em outra fonte de energia, Howard vai morrer de uma vez por todas. Um novo desafio surge para ela, e dessa vez, o inimigo é o tempo. No primeiro dia, 2003 deu para ela o projeto do conversor de energia que Howard tinha falado. Esse projeto estava quase completo. No dia 4, ela já estava colocando um corpo de besta para testar essa máquina. No sexto dia, faltando apenas poucas horas para a energia do freezer acabar, Sharon consegue pôr o corpo de uma besta na máquina e obtém energia. Ela consegue ligar o freezer em uma nova fonte de energia, o que significa que o corpo do Howard vai continuar vivo. Mas isso não era o suficiente. Para trazer ele de volta, ela precisa daqueles medicamentos avançados que o 2003 falou. Já era o 10º dia depois do nosso prota ter ido de base. Sharon conseguiu novas informações sobre a criação das poções do museu. O ingrediente principal é um tipo especial de planta que costumava crescer ao redor do abrigo. O problema é que devido à degradação do ambiente, esse tipo de planta já não pode mais ser encontrada. Dia 20 após a morte do prota, Sharon se preparava para sair uma longa jornada em busca dessa planta, enquanto continuava tentando entrar em contato com o abrigo Souls Moon. Embora ela saiba que não existe essa coisa de abrigo na lua, é tudo balela. Ela se sente estúpida, pensa que gostaria de ter ouvido Howard. Dia 50 após a morte do nosso prota, Sharon voltou para um lugar onde Howard estava trabalhando no solo, e para surpresa dela, esse lugar agora era um oásis verde. O ambiente tinha melhorado muito, e até animais estavam voltando. Esse lugar agora parecia tão bom que ela até duvidava se ele fazia mesmo parte daquele mundo moribundo. Então Sharon encontra algo nesse lugar, uma planta, bem parecida com aquela planta que o Bob Marley gosta. Quando ela olha no livro e percebe que essa planta é a planta usada para o preparo das poções, ela fica emocionada. Howard estava certo, esse mundo tem sim uma chance de ser revivido. Dia 90, vemos que Sharon dedicava todo o seu tempo trabalhando na criação da poção especial. Apesar de estar tendo alguma dificuldade, ela estava determinada a conseguir. Dia 120, ela finalmente tinha conseguido produzir a poção que agora era injetada em Howard. Apesar das vozes na sua cabeça continuarem falando, ela não se importava mais. Ela conta pro nosso prota que no passado, as pessoas sempre disseram que ela era amaldiçoada, porque todo mundo ao redor dela acabava abandonando ela para sempre. Ela conta sobre Yami, a garota que era sua melhor amiga e a traiu, e como depois disso ela passou a desenvolver uma mentalidade de que os laços entre as
pessoas só podem ser baseadas em benefícios, mas ele é diferente. Ela não se atreveu a se aproximar dele porque ela realmente pensava que era amaldiçoada, mas agora ela pode dizer com certeza, ela não é amaldiçoada. Os dois não chegaram a se dar bem em nenhum momento, mas quando ele acordar, ela espera poder começar tudo de novo, do zero. Ela pede por favor para ele acordar e então beija o seu rosto suavemente em um gesto de carinho. Nessa hora, nós vemos que ele, lá da sala do lobby do jogo, assistia a tudo. Mas calma, vamos recapitular o que aconteceu com ele. Depois que ele foi de base no mundo do jogo, a sua consciência foi transportada de volta pro lobby. A IA-63 dá boas-vindas de volta e diz que ele parece meio irritado. Por acaso ele tá se sentindo triste por não ter dormido com nenhuma mulher dessa vez? Howard não responde ela. A verdade é que no mundo real ele provavelmente tá na UTI. Ele pensou que conseguiria dar um jeito nessa situação se vencesse o jogo e ganhasse as recompensas, mas agora já era. Só que de alguma forma ele tem que dar um jeito de superar essa crise. Os pais dele já carregam um peso fudido. Ele não consegue imaginar o quão miserável eles vão ficar se perderem ele também. Ele respira fundo, então pensa que diferença faz ele sobreviver. Sem as recompensas do jogo, ele não tem como se vingar, muito menos oferecer alguma ajuda para Sabrina. As bestas mutantes não foram a pior coisa que ele enfrentou. Os verdadeiros monstros, na verdade, existem no mundo real. A diferença é que esses monstros machucam os mais fracos não por comida, mas por diversão. Isso o irrita demais. Ele precisa sobreviver, precisa continuar lutando. As dificuldades que ele enfrenta na vida real são difíceis de lidar. Ele engoliu a dor por muito tempo, mas quando ele jogou esse jogo pela primeira vez, ele já havia se decidido. Ele prometeu a si mesmo que nunca mais desistiria por causa dos seus problemas de novo. Além do mais, ele havia aprendido muita coisa nesse jogo. Então Howard se vira pra IA-63 e fala pra ela liquidar a conta dele. Ela fala que tudo bem, então ele pensa que não deve ter muita coisa pra aproveitar. Talvez ele possa usar os créditos do primeiro jogo pra algo que ajude o corpo dele a se regenerar mais rápido. Mas pra surpresa dele, a IA-63 dá os parabéns por ele ter conseguido permanecer vivo por 180 dias no mundo apocalíptico do desafio Invasão das Bestas. O nosso prota fica sem entender nada. Como assim conseguir ficar vivo? Ele morreu no primeiro mês. E então ele vê toda aquela história da Sharon colocando ele no freezer para manter o corpo dele preservado, indo atrás da planta e até o momento em que ela dá aquele beijo cheio de ternura na testa dele. E então ele entende, de fato ele havia sobrevivido 180 dias. Ele conseguiu vencer o desafio e nessa hora ele acorda, só que dessa vez em uma cama de hospital no mundo real. Howard percebe que estava de volta no mundo real. Ele se lembra do momento exato em que foi esfaqueado por Josh Ty, e então logo depois foi parar no mundo dos sonhos. É estranho porque as feridas dele parecem ter se curado. Será que isso é por causa do jogo? É difícil acreditar, até porque aqui no mundo real só se passou uma noite. Pera, isso quer dizer que a Sabrina vai ser levada até Lawrence, aquele velho brocha, para se casar com ele e salvar a empresa do seu pai. Josh Ty falou para ele que também ia deixar esse lugar e nunca mais ia voltar. Ele precisava encontrar um jeito de cancelar esse casamento da Sabrina, e pelo que ele se lembra, Sharon Young é a única pessoa que pode ajudar. Porém, ele ainda não terminou com Josh Ty. Howard sai do quarto. Ele não pode deixar esse cara sumir. Pelo que ele havia dito, só tem um lugar onde ele poderia estar. Howard espera que não seja tarde demais. Enquanto isso, no aeroporto, tudo parecia normal, até que vemos Josh Ty de bonezinho. Ele parece preocupado com alguma coisa. Olha bem pros dois lados antes de se pôr a andar com a cabeça baixa, como que tentando ser invisível. Mas então algo voa na sua direção. Um desentupidor cai na frente dele. Josh Ty se vira para ver de onde veio isso, e então vê Howard perguntando para ele se ele realmente acha que poderia simplesmente ir embora assim, depois de ter esfaqueado ele. O cara pergunta o que ele tá fazendo ali. Ele deveria estar em uma UTI, e Howard diz para ele não se preocupar com os machucados dele, mas Josh Ty diz que tava indo embora dessa merda toda, e deu uma chance para ele ir embora também. Ele vai mesmo tentar impedir ele? Howard diz, por que não? Além do mais, ele achou esse desentupidor no banheiro dos homens, e pensou que seria legal ver isso aí atingindo na cara dele. Aí o maluco fica puto, e já vai pra cima do Howard, mas nosso prota consegue sair do golpe do cara facilmente. Ele percebe que só se passou uma noite, mas o Howard parece ter mudado bastante, e Howard diz que foi uma noite mais longa do que ele pode imaginar, enquanto desvia do soco do cara. Ele diz que durante esse tempo chegou até a descobrir as respostas para muitas coisas que atormentavam ele. Nosso prota não vai deixar Josh Ty ir embora. Algum tempo se passa e vemos os dois exaustos e ofegantes. Howard estava caído no chão, enquanto Josh Ty pensava que ele costumava ser um engravatado playboy, que mal se exercitava. Não era pra ele estar dando tanto
trabalho. E nessa hora o desentupidor voa na cara dele. Howard pergunta pra ele o que foi. Por acaso ele já cansou? Os dois continuam se quebrando no soco, até que Josh Ty diz que tá no limite. Ele não consegue mais. Isso é muito estranho. Não tem como o Howard ser tão forte assim. Howard diz pra ele que pode fazer isso o dia todo. Então nós vemos a tela final do desafio das bestas que Howard conseguiu zerar. O nível de dificuldade é 1, a nota dele foi A, e os pontos de crédito que ele ganhou foram 150. E a habilidade especial que ele desbloqueou dessa vez foi Endurance, ou em português, resistência. Howard fica feliz ao saber disso, porque poderia ficar muito mais forte com o shape definido sem precisar perder tempo malhando. Mas a IA diz que não é bem assim. No pain, no gain. Apenas pela prática constante ele pode ganhar mais e mais força. Bom, e pelo que a gente pode ver, ele de fato tinha praticado com o Josh Ty, ao ponto dos dois ficarem caídos no chão, completamente esgotados. Howard pensa que chegou no limite também. Ele não consegue mais mover nenhum dedo. Ele sente que o nível de energia dele tá aumentando, mas ao mesmo tempo o cansaço não acaba. Josh diz que não sabe o que ele tem na cabeça. Pergunta como ele o achou. Howard diz que foi fácil. Se ele queria deixar esse lugar para sempre, provavelmente iria para um país estrangeiro, o que significa que ele teria que ir para um aeroporto. Mas ele sabia que Howard poderia ligar para a polícia e ele estaria facilmente em problemas quando chegasse em um aeroporto internacional. Então provavelmente ia decidir que a melhor maneira era pegar um voo em um aeroporto pequeno e fazer uma conexão em outra cidade para um país estrangeiro. Esse aeroporto que eles estão é o único que se encaixa nos requisitos dele. Howard agradece o fato do cara ter sido extremamente cuidadoso até o ponto de ter esperado o dia seguinte para ir embora. Do contrário, ele não teria sido capaz de encontrá-lo mais. Josh confessa que não era a intenção dele ficar mais um dia nessa cidade. Ele só não meteu o pé antes porque o capanga não tinha enviado dinheiro para ele ainda. Mas de qualquer forma, se Howard já estava satisfeito com esse joguinho, podia chamar a polícia e prender ele de uma vez. Howard diz que não vai chamar a polícia. E o cara não entende, mas mesmo assim fica puto e diz pro Howard que na real ele poderia matar ele agora mesmo. Ele tá pensando o quê? Howard fala que se ele tivesse mesmo querendo matar ele, poderia ter feito isso na noite passada. E o que Howard queria era saber a história dele. Mas principalmente, ele queria saber se ele vai escolher se tornar um fugitivo ou recuperar o controle da própria vida. O capítulo do mangá acaba, e o capítulo seguinte começa com Josh Ty contando pro nosso prota sobre aquela mulher que foi atrás dele. Os dois se conhecem desde crianças. Essa mulher havia despertado ele de uma vida de caos. 20 anos atrás, alguém havia abusado dela, e ele tinha ido atrás e matado esse abusador. O que ele não sabia é que essa pessoa era envolvida com um pessoal complicado. Howard pergunta se ele foi preso por causa disso, por ter ajudado a mulher, e ele diz que sim, e até chegou a pensar que essa mulher esqueceria dele rapidinho depois que ele tivesse preso. Mas a real é que ela continuou indo atrás dele até o final. Depois que ele saiu da prisão, aquele capanga do Lawrence foi atrás para recrutar ele, mas ele negou a oferta dele. Até Josh Ty sabia que aquele maluco é um bosta, mas o cara revirou toda a vida dele e começou a usar aquela mulher para ameaçar ele. Ele o forçou a assassinar o Howard. Josh não tinha outra opção. Nosso prota diz que vai acertar as contas com esse cara na hora certa, e que o Josh é o chefe de cozinha que ele decidiu contratar, e por isso precisa dele no restaurante que eles vão abrir. Ele não ia deixar ele fugir. Josh pergunta se ele vai mesmo tentar peitar o capanga do Lawrence. Nesse caso, o que ele poderia fazer por ele? Howard joga a latinha do refrigerante que ele estava tomando pro lado sem nem olhar, enquanto diz pro Josh apenas comprar flores e se encontrar com aquela mulher de novo. Ela esperou 20 anos por ele. Agora ele deveria se manter escondido e esperar até que Howard entrasse em contato com ele. E nessa hora a latinha cai perfeitamente dentro da lixeira, depois de fazer uma curva no ar. Josh Ty pergunta e quanto a ele, e Howard diz para ele não se preocupar. Ele tem os seus próprios planos. O capanga não é burro o suficiente para machucar ele na frente de todo mundo. Josh fica se perguntando o que será que ele tá pensando. Um tempo se passa e nós vemos o nosso prota sentado em um banco de praça, em um dia lindo. Ele diz para si mesmo que a questão do Josh Ty foi praticamente resolvida. Agora ele só precisava esperar por uma ligação. Pouco tempo depois a ligação chega. Era Sandy. Howard atende, então começa a escutar a mulher reclamando que eles estão fazendo de tudo para tentar fechar parceria com a Sharon Young, enquanto ele tá desaparecido e provavelmente na vida boa. E aí pergunta onde ele anda. Howard acha estranho. Eles não sabem que ele foi atacado e mandado pro hospital? Ninguém ligou pra polícia naquela noite? Então lembra de Sharon dizendo que ele era insignificante pra ela quando eles se conheceram. A mulher pensava que era perda de tempo até mesmo dar oi pra ele. É bem o tipo dela mesmo não chamar a polícia nem nada. Mas de qualquer forma isso foi até bom. Era melhor assim. Ele fala pra Sandy que tá ocupado lidando com outro pepino. Mais tarde ele encontra eles. Mas ele precisa saber agora se ela conseguiu a informação que ele pediu. Sandy diz que sim. A call no Zoom de casamento da Sabrina com o velho brocha vai acontecer às 3 da tarde, na sala de conferências do hotel. O problema é que eles não têm como acessar essa reunião. Enquanto isso, dentro da sala de conferência, vemos o capanga do Lawrence dando parabéns pro seu chefe, porque o plano de casamento dele com a Sabrina ia finalmente ser resolvido. Ele diz que é uma pena o Sr. Lu, vulgo pai da Sabrina, não tá ali, mas logo logo Sabrina e o velho brocha vão se encontrar na ilha. Sabrina engole em seco. O velho diz que muito bem, o capanga pode se retirar agora. Ele fala pra Sabrina que essa questão envolve a família dos dois. Pra
caso ela tenha algum comentário a fazer, ela pede pra ele, por favor, dar só mais um dia pra ela. Ela não quer ver o grupo Lu desmoronar. Lawrence tranquilamente pergunta pra ela que diferença faz, o que ela pode fazer em apenas 24 horas que não tentou ainda. Até onde ele sabe, na noite passada ela havia sido rejeitada por Sharon Young e ela não havia concordado em se encontrar com ela novamente. Um dos termos que eles concordaram nesse plano de casamento é que ele iria dar suporte financeiro pro grupo Lu depois que eles se tornassem marido e mulher. Essa é a única coisa que ela pode fazer para salvar a empresa dela. Sabrina diz que toda a equipe dela tá dando o seu máximo, ela só precisa de um pouco mais de tempo. Lawrence diz que a aposta que ela fez com o pai dela é uma questão pessoal deles. Se ela quer que o casamento deles seja postergado, ela devia ter pedido pro pai dela falar com ele. Sabrina pensa que por mais que pareça que ele tá dando um conselho para ela, o que ele tá fazendo é só esfregar na cara dela a autoridade que o pai dela tem sobre a sua vida. O velho brocha pergunta se ela não concorda com ele, e ela pensa consigo mesmo que não. Tudo sobre ela foi distorcido e manipulado por outras pessoas. A vida inteira dela é esse inferno. Sabrina, desesperada, implora para que alguém a ajude. Ela pensa em Howard, no tempo que os dois viveram juntos, como tudo era mais simples, mais feliz, como era ter alguém para ajudá-la e protegê-la. O capanga, que já estava de saída, escuta tudo enquanto pensa que a Sabrina tem que desistir. É o destino dela. E uma vez que essa história toda tivesse terminada, o velho brocha com certeza recompensaria ele muito bem pelos seus serviços. E nessa hora, a porta da sala de conferência se abre violentamente, batendo com tudo na cara do maluco. Howard havia chegado ali, de pijaminha do hospital mesmo e foda-se. Ele diz que demorou pra achar esse lugar. Parece até que o pessoal tava se escondendo ali. O capanga fica em choque quando vê Howard. Diz que ele deveria estar morto. Que porra ele tá fazendo ali? Então grita por seguranças. Howard pergunta se então quer dizer que ele pensou que ele tinha morrido, não é mesmo? Nosso prota diz pro cara que não vai adiantar muito ele chamar os seguranças, porque eles não são capachos muito bons. Então nós vemos que Howard deitou todos na porrada. Sabrina grita pra Howard. Ela vê os curativos no seu pescoço e pergunta o que aconteceu com ele. Howard agradece a pergunta e então conta que na noite passada ele foi atacado, deixado pra morrer. Todos os executivos da empresa agiram como se não soubessem o que estava acontecendo, enquanto por trás eles fazem planos sujos e tramam a morte das pessoas. E agora ela, a chefe da empresa, tá fazendo planos de se casar com esses caras. Sabrina não esperava por isso. Ela pergunta pro Howard como assim foi atacado. Como ninguém falou sobre isso pra ela. Howard continua xingando eles enquanto o capanga diz que a Sabrina e Lawrence estavam no meio de uma conversa importante. Ele não devia fazer uma cena ali. Howard fica ainda mais puto. Como assim fazer cena? Tentaram matar ele. Ele se lembra do rosto do assassino, da voz dele, assim como a voz do capanga também ontem à noite ameaçando ele. Howard diz que vai reportar tudo isso para a polícia. O capanga gagueja tentando dizer que o nosso prota tá viajando. Lawrence, o velho brocha, diz que já chega, mas o nosso prota tá descontrolado. Ele mostra o dedo do meio pro velho enquanto pergunta quem é ele. Que direito ele acha que tem de falar qualquer coisa? Então Lawrence pergunta pra Sabrina se ela tinha planejado isso, mas ela fica sem falar nada. Howard grita que isso não é nenhum tipo de plano estúpido. A vida dele correu um sério risco durante uma viagem da empresa e eles estão tentando mudar de assunto. Ele jura por Deus que se não derem uma solução satisfatória para isso, ele vai quebrar tudo ali e fazer um barraco ainda maior. Lawrence pergunta: seu nome é Howard, certo? Então diz que se o que ele quer é dinheiro, é só dizer a chave Pix que ele faz ali na hora. Mas se o objetivo dele é criar confusão, ele não vai conseguir o que quer. É exatamente por Sabrina ter feito um trabalho porco dirigindo a empresa que essa conversa tá acontecendo. Essa cena que ele tá fazendo agora é a prova de quão ruim é o trabalho dela. Howard fala que tá apenas tentando conseguir justiça pra si mesmo, mas por dentro pensa como esse velho é ardiloso. Ele usou a cena do Howard contra ele mesmo. Nosso prota foi muito ingênuo por permitir isso. E então nessa hora, ninguém menos do que ela aparece. Todos se viram na hora pra ver Sharon Young parada na porta, dizendo que gostaria de ter uma palavra com a Sabrina. Howard se pergunta o que trouxe ela ali. A mulher se aproxima. Sabrina cumprimenta ela, então ela diz que pensou um pouco mais sobre o projeto que ela apresentou e chegou na conclusão de que a cooperação deles pode produzir bons resultados. E por isso, ela gostaria de uma discussão mais detalhada com ela. Ou ela prefere resolver essa confusão que tá rolando ali primeiro e depois elas conversam. Howard se intromete dizendo que se a empresa da Sabrina for de Americanas, ele vai perder toda uma vida de trabalho. Então o barraco pode esperar. Sharon diz que entende, então chama a Sabrina pra ir com ela. Ela diz que essa conversa é só pra quem realmente toma as decisões ali e chama ela pra um lugar mais quieto. Sabrina nem sabe o que dizer. Nosso prota ainda finge estar indignado. Sharon se vira pra ir embora e chama a Sabrina, e ela diz pra mulher dar um segundo pra ela. Então se vira por Lawrence e pergunta se ele também ouviu isso. Esse plano todo de casamento não foi confirmado ainda. Ela diz que vai avisar o pai dela e pede desculpas por ter desperdiçado o precioso tempo dele. O velho nem responde nada, simplesmente encerra sua transmissão. Então ela começa a deixar a sala. Ao passar por Howard, ela diz obrigado. Nosso prota fica olhando ela, indo embora com Sharon, mas de repente Sharon para na porta e fica olhando pra ele, até
até que dá uma piscadinha. Nosso prota fica sem entender o que isso significa. O capanga também vai embora, dizendo pro Howard esperar e ver. Então fecha a porta putaço, deixando nosso prota ali sozinho na sala de conferência, usando seu pijaminha de hospital. Ele pensa que no fim até que deu tudo certo. Bom, agora é hora de meter um rango, que ele tinha ficado com fome. Mas nessa hora, uma voz chama por ele. Ele se vira e então vê Lawrence novamente, na tela diante dele. O velho diz pro nosso prota que ultimamente ele tem gostado bastante de sonhar, não é? Diz que ele é interessante. No entanto, quantas vezes mais ele acha que pode sonhar? Então a tela se apaga de uma vez por todas, deixando Howard ali, se perguntando o que ele quis dizer com isso. Por acaso esse velho estava ameaçando ele? Ou será que ele sabe sobre o sistema do mundo dos sonhos? Ele lembra da desenvolvedora dizendo para ele ter cuidado, porque ele tinha caído em uma armadilha. Lembra dela dizendo que os desenvolvedores do jogo têm um certo interesse em assistir a vida do jogador ser destruída. A cabeça dele estava até doendo já. Por enquanto não tem muito que ele possa fazer, sem falar que no momento ele tinha uma outra questão para lidar. Um tempo passa e nós vemos Sabrina, e depois vemos Sharon, e então nós vemos os três sentados em uma mesa de reunião. Sabrina pergunta o que fez ela mudar de opinião de uma hora para outra, afinal ela tinha rejeitado eles a princípio. Sharon ri e diz que foi motivada pelo empregado dela. Ele contou para ela todos os detalhes sobre o funcionamento da empresa deles. Ela olha pro Howard e diz que achou interessante, então pensou que talvez eles devessem trabalhar juntos em um projeto. Nós vimos o momento em que Howard vai falar com ela, algumas horas antes de ser esfaqueado. Ele fala sobre a empresa deles, sobre a reputação deles, as metas e blá blá blá. Sharon diz que ele estava muito familiarizado com todos os dados do mercado. Não importa que pergunta ela fizesse, ele conseguia dar uma resposta rápida e satisfatória. Ele é um excelente funcionário. Depois de ver um funcionário tão dedicado pela sua empresa, por que não dar uma chance? Nosso prota fica todo envergonhado. Os três ficam em silêncio, deixando aquele clima na sala. Howard se pergunta por que Sharon está elogiando ele assim. Essa mulher só favorece quem pode oferecer algo para ela. E então o Sherlock Holmes finalmente começa a desconfiar que pudesse existir a chance que ela tivesse as memórias do sonho, mas rapidamente ele já corta esses pensamentos. Ele já falou para si mesmo centenas de vezes que aquilo é só um sonho, mas por mais que ele pensasse isso, uma coisa era certa: Sharon estava secando ele na cara dura. A mulher não parou de olhar para ele a reunião inteira. No fim, quando ela foi embora, Sabrina se ofereceu a levar ela até a saída, mas ela disse que não precisa. Então nosso prota e a Sabrina finalmente ficam sozinhos. Ela parece satisfeita, tinha um sorriso no rosto. Pro Howard é um pouco estranho. Essa é a primeira vez que ele fica sozinho com a Sabrina, desde que eles se separaram no primeiro sonho. Ela agradece ele, diz que ele facilitou muito a cooperação entre as duas empresas e trouxe vida para a companhia deles. Ela nunca imaginou que poderia convencer Sharon Young a mudar de ideia. E aí ele fala que como empregado, o trabalho dele é criar valor para a empresa. Mas ela diz que ele fez mais do que isso. Ele salvou ela de um casamento e uma vida que ela não queria. Howard não sabe o que responder. Ele pensa que na verdade não conseguiu ajudar ela como gostaria. Então fala pra ela não dizer isso. Ele não acha que pode salvar o futuro de ninguém. É um mérito grande demais. Só alguém da elite, como o Sr. Liu, poderia fazer algo assim. Além do mais, ele só foi atrás da senhorita Young porque o Liu pediu. Ele disse pra ele não desistir tão fácil. Se ela quer agradecer alguém, ela deveria agradecer ao Liu. Ele é só funcionário normal. Sabrina larga a xícara de café na mesa e pergunta pro Howard se ele quer saber de uma coisa. Ele pergunta o quê? E então ela olha ele nos olhos e diz que ele não é menos que ninguém, o que deixa ele até sem graça na hora. Bom, a reunião acaba e já tá de noite. Howard tá no elevador indo embora, pensando no que a Sabrina falou. Ele tá todo bobo porque alguém reconheceu o valor dele de verdade. E como a gente sabe, isso era uma das coisas que ele mais queria na vida. E querendo ou não, depois do que ele viveu com a Sabrina no primeiro sonho, ele ainda sente muita coisa por ela. Porém, alguém esperava por Howard no lobby do hotel. Era a Sharon Young, tomando um café bem de boa. Pelo visto, ela tava esperando por ele. Nosso prota pensa que, honestamente, ele não sabe muito bem o que sente por ela. Ela com certeza é muito gata, tem um corpo e rosto perfeitos, mas conforme ele foi conhecendo ela aos poucos, ele foi ficando meio relutante com ela. É difícil confiar em alguém que categoriza tudo simplesmente pelo seu valor. Será que ela realmente sente algo por ele? Talvez os dias sozinha no mundo apocalíptico tenham sido realmente difíceis. Quem sabe o fato dela depender apenas dele para sobreviver fez ela confundir isso com amor, mas de qualquer forma ela fez o possível para manter ele vivo no jogo. Graças a ela, ele conseguiu sobreviver até o final. A real é que ela não é uma mulher ruim. Nessa hora, ela percebe ele ali. Ela chama por ele e o nosso prota responde todo sem jeito, dizendo que pensou que ela tinha ido embora. Então ela diz que estava esperando por alguém. Temos um quadro sem diálogo, onde o autor só quis mostrar o decote dela. E aí ela diz que tentou e tentou, mas estava difícil ter um momento para falar com essa pessoa. Nosso prota se pergunta se tem mais algum cara que a Sharon tá se envolvendo. Ela diz que é a primeira vez que vê um funcionário trabalhando tão duro pelos seus superiores e pergunta pra ele o porquê disso. Ele diz que tá fazendo isso pelo seu próprio bem. Ele não queria perder o emprego. A senhorita
assistenta Lu é uma boa diretora. Se um bom líder for transferido, o trabalho dele vai ser impactado, né? Mano, eu tô achando muito da hora o fato deles estarem conversando essas coisas com o cara de pijaminha. Sharon pergunta na lata por que ele não trabalha pra ela. Também tem alguns bons líderes na empresa dela, então ela lentamente cruza as pernas. E aí diz pra ele pensar sobre isso. Howard dá até uma balançada, então pensa que é um truque. Ele não pode ser influenciado por ela. Ele agradece Sharon pela oferta, mas diz que ainda tem alguns projetos na empresa Grande Glória que ele gostaria de realizar, e não acha que vai querer trocar de emprego tão cedo. Ela já manda outra pedrada na lata, perguntando quanto a Grande Glória paga pra ele. Não importa, ela paga o dobro. Ele é um ajudante de gerente na empresa atual dele. Com ela, ele pode ser um diretor geral. Ele agradece de novo e diz que vai pensar nisso no futuro, mas agora ele acabou de ser promovido na Grande Glória. Se ele sair assim do nada, vai ser meio estranho. Ela diz que, beleza, se ele diz, mas caso ele mude de ideia, era pra dar um toque nela. Então fala pra ele pegar o WhatsApp dela. Howard pensa que aparentemente já caiu na armadilha dela, então eles trocam o WhatsApp. E Howard vai pra casa deixando Sharon ali, pensando que cedo ou tarde ele vai pro lado dela. Naquele mundo dos sonhos, solitário e triste, não teve um dia em que ela não ficasse esperando ele acordar, olhar pra ela e falar com ela. Ela esperou por mais de 100 dias naquele abrigo vazio, ficava perto dele o tempo todo. Quando comia, quando dormia, ela odiava o sentimento de estar sozinha. Agora, ele finalmente estava acordado. Ele podia olhar pra ela, podia falar com ela, e isso, de certa forma, já a deixava muito feliz. A história volta com pessoas falando sobre uma rua atrás do prédio da empresa, que é cheia de food trucks e daqueles podrão bom pra caralho. Estão dizendo que abriu uma nova banquinha de macarrão com uma comida deliciosa que tá sempre movimentado. E como nós vemos, realmente é uma rua cheia de banquinhas e muito movimentada. E não é que nessa rua tem uma banquinha de macarrão chamada 2003 Macarrões? As pessoas estão comentando sobre ela. O nome é bem estranho, mas a comida é maravilhosa. Na verdade, a comida é tão boa que essa banquinha tá sempre lotada desde que abriu, com pessoas fazendo fila pra comer ali. Nós vemos Josh Ty na correria pra fazer o macarrão que o pessoal tá pedindo, e logo atrás dele, o nosso prota, Howard, que finalmente estava realizando seu sonho de abrir seu próprio negócio, mas no caso ele tava com 2 empregos, porque não tinha largado seu trabalho na empresa Grande Glória. Durante o dia ele trabalhava lá, e à noite ele dedicava todo o seu tempo à sua barraquinha de macarrão. Ele tá fazendo isso porque pensa que demoraria anos pra pagar a dívida da sua família, se trabalhasse só em um lugar, e a situação do Josh Ty também não é muito diferente. Aquela mulher que é chegada dele tá doente, seriamente doente. Ela precisa de um remédio gringo caríssimo, mas pra ele é difícil, porque como ele é ex-presidiário, é difícil arranjar um emprego. Até mesmo em obra ele não tá conseguindo serviço. Dizem que ele é muito velho. O capanga do Lawrence deu pra ele um dinheiro pra ele assassinar o Howard, mas não é nem de longe o suficiente. O que ele fez foi juntar isso com umas economias que ele tinha pra conseguir alugar uma banquinha de comida. Não é muita coisa, mas tá dando pra tirar um lucro legal com ela. Vemos as Z-Girls perguntando pro nosso prota se ele vai voltar a fazer lives com elas, e Howard diz que por causa do personagem dele, o irmão Seth, a conta delas chegou até a tomar strike. Ele não acha que é uma boa ideia fazer conteúdo com elas de novo, o que deixa elas bem decepcionadas. Mas a real é que ele não é muito bom em entreter as pessoas. É cansativo pra ele se forçar a ser quem ele não é, só pra fazer números em uma live, sem falar que ele descobriu algo que ele realmente leva a jeito. As pessoas realmente gostam da comida que eles fazem ali na banquinha 2003. Nem o próprio Howard esperava que o negócio desse tão certo logo de cara. Ele finalmente pode aliviar o peso que os pais dele carregam. Nessa hora nós ouvimos alguém gritar algo, um cliente dizendo que tem uma mosca no macarrão dele. Todos se viram na hora pra ver o que tá acontecendo. O cliente grita perguntando quem é o dono dessa banquinha, e Howard na hora diz que é ele. O cliente se levanta perguntando que tipo de estabelecimento é esse, como eles podem servir moscas pros clientes. Howard pede desculpas pela experiência ruim que ele teve ali, e diz que essa tigela de macarrão é por conta da casa. Ele também iria servir uma próxima de graça pra ele. O cara pergunta se ele acha que isso é o suficiente, e se ele ficar doente por causa dessa comida, ele tem problemas psicológicos e Howard vai ter que pagar por isso. Outro cliente se levanta dizendo que da última vez que ele comeu nessa banquinha, ele teve diarreia. Quem sabe o que eles colocam nesse macarrão? Howard saca que esses caras aí estão de complô pra tentar derrubar o negócio dele. E bom, os outros clientes começam a ficar meio desconfiados do macarrão deles. Será que realmente tem algo de errado com essa comida? O primeiro cliente que reclamou diz pra olhar quantos clientes tem ali. Talvez eles coloquem alguma coisa suspeita no macarrão. O segundo cliente completa, dizendo que deve ser algo pra deixar as pessoas viciadas. Uma mão bate com tudo na mesa. Era Josh Ty dizendo que é besteira. Ele é um trabalhador honesto. Mas mesmo assim, alguns clientes já estavam indo embora, dizendo que era melhor nem comer esse macarrão. Era só o que faltava
importava pro Howard. Mesmo trabalhando duro e honestamente, as coisas sempre tinham que ser difíceis pra ele. Uma garota misteriosa diz em voz alta que foi o próprio cliente que colocou a mosca no macarrão dele mesmo. Todos se viram na hora pra ver quem disse isso. O cara pergunta quem é ela e por que ela tá falando essas besteiras. Ela tá dizendo que eles são mentirosos, por acaso? A garota mostra o celular e diz que gravou o momento exato que ele fez isso. Por acaso ele quer que ela dê play agora mesmo? Uma multidão começa a se formar pra ver o barraco. A garota pergunta novamente se ele quer que ela dê play no vídeo. E que, por sinal, esses dois clientes aí não são donos de outras duas banquinhas de macarrão da Redondeza? Os dois caras travam na hora, sem saber o que responder. Mas já era pra eles. Todo mundo já entendeu que a banquinha de macarrão 2003 estava indo tão bem que os concorrentes estavam até jogando sujo pra tentar derrubar eles. Os caras metem o pé assim que percebem que foram descobertos. Mas Josh Ty disparou atrás deles com um porrete na mão. Essa brincadeira não ia ficar barata pra eles. Howard vai agradecer a garota misteriosa que ajudou eles, mas ela nem fala nada. Fica ali toda misteriosa na dela. Howard diz pra ela que, como agradecimento, ela pode comer quantas tigelas de macarrão ela quiser, de graça, a partir de agora. Só que a garota diz que simplesmente disse o que tava a fim de falar, e fez o que tava a fim de fazer. Então tá, né? Algumas horas se passam e o movimento já tinha praticamente acabado. Os clientes já tinham ido embora. Josh avisa Howard que a garota misteriosa continua ali. Ela tá sentada ali sem fazer nada até agora. E mais, ela passou esse tempo todo encarando Howard. Josh dá aquela regalada nos olhos como se descobrisse algo. Então diz pro Howard que ele não pode de jeito nenhum se envolver com uma garota menor de idade. Isso dá uma merda absurda. E se ele for preso, já era. Mas Howard pergunta que tipo de pessoa ele acha que ele é. Ele não tá interessado em novinho. Nessa hora, a novinha se levanta. Ela caminha lentamente até eles e fica parada ali sem falar nada. Lentamente ela tira seu capuz. E então mostra seu rosto pros dois. E pra surpresa de todos, era realmente uma Loli. Ela parecia indignada com alguma coisa. Howard fica em choque quando vê o rosto dela e pergunta o que ela tá fazendo ali. A garota vai pra cima dele e segura o nosso prota pelo avental. Então olha pra ele e diz que ele deve ser responsabilizado. Josh dá um mata-leão nele e pergunta que papo é esse. Ele não falou que ele não tá interessado em novinhas? E Howard, todo sem ar, diz que não é o que ele tá pensando. A garota é filha de um dos tios dele, ou seja, sua prima, Kitty Shane, uma adolescente do colegial. Um tempo se passa e nós vemos que ela contou pra eles o porquê tava ali. Aparentemente, ela fugiu de casa porque odeia o pai dela. É curioso porque Howard gosta muito desse tio. Quando a família dele tava mais fudida possível, ele foi um dos únicos que estendeu a mão pra eles. Mas Kitty tá puta com ele. Ela diz que ele arranjou uma amante e tá traindo a mãe dela. Howard, a princípio, fica espantado, mas depois começa a desconfiar se é verdade. É aquele mesmo tio que ele se lembra? Só que a real é que os pais da Kitty já estão divorciados há anos. É normal que ele vá se envolver com uma outra pessoa em algum momento. Não tem por que ela fazer isso soar como um crime ou uma traição horrível. A garota diz que a mulher que ele tá saindo costumava ser babá dela. Deve ter seduzido o pai dela enquanto cuidava dela. Ela quer ser a stepmother dela, mas ela não vai deixar isso acontecer. Howard diz que eles podem estar gostando um do outro de verdade, mas Kitty diz que o pai dela tem 40 anos e vários problemas na vida. Ele bebe e tem problema na lombar. O que aquela mulher poderia ter visto nele? O que ela quer é o dinheiro dele, só isso. Kitty diz que não vai voltar pra casa até que o pai dela termine com essa mulher. Nosso prota pergunta se ela não vai pra casa, onde é que ela vai ficar? E ela diz que na casa dele, é claro. O capítulo termina e o próximo já começa com uma cena daquele jeito. Howard dizendo pra Kitty que não consegue mais segurar. Kitty, com a cara rosinha, dizendo pra ele não fazer isso. Howard tá fazendo de tudo pra segurar alguma coisa. E ela olhando preocupada. E então, ela grita pra ele não entrar. Howard tava apertadaço pra ir no banheiro. E a garota já tava ali há quase 2 horas. Se ela fizer ele segurar mais, ele vai se mijar ali mesmo. Bom, já fazem 3 dias desde que a Kitty fugiu de casa e foi viver ali com ele. Desde então, a vida dele se tornou uma bagunça. Por exemplo, numa dessas que ele foi estender as roupas no varal e tinha uma calcinha dela ali no meio. E é claro que ela apareceu na hora que ele tava com a calcinha na mão. E ficou achando que ele é um pervertido. Algum tempo depois, Howard vai até o quarto e lá tá ela tiradona, mexendo no celular. Ele pergunta se ela não vai pra escola e ela diz que tá doente. Ele pergunta o que ela tem e aí ela fala que é um tipo de doença que faz a pessoa ficar com preguiça. É uma doença rara que só dá 2 vezes no ano, mas dura 6 meses. Howard fica puto, mas né, acaba ligando pra escola dela e dizendo que ela precisa ficar uns dias em casa porque tá doente. Mesmo dando pra ouvir as risadas dela no fundo da chamada. Algum tempo depois, Josh tinha feito um almoço pra eles, mas Kitty tava com uma cara estranha e não comia nada. Howard pergunta o que foi e ela diz que não come cogumelos ou outros tipos de vegetais. Ela também não come pimenta, salada ela não curte também. Howard fica mais puto. Essa menina é um pé no saco. Mas mesmo assim, adivinha? Nosso prota comprou um McLanche feliz pra ela. Durante a noite, obviamente, a garota tá dormindo na cama dele, né? Enquanto o Howard e o Josh dormem os dois no sofá. E eu tô de olho nesse Josh aí, mano. Eu não esqueci o que ele tentou fazer com a Sandy naquela outra vez. Mas enfim, essa menina ronca igual um leitão. Nosso prota dá graças a Deus que o pai dela vai vir buscar ela amanhã. Se ela ficasse só mais um dia, ele definitivamente ia ficar louco. O dia seguinte chega e nós vemos que Howard achou uma carta. Era um bilhete da Kitty dizendo que tava indo embora e ele não precisava procurar por ela. Vimos que um pouco antes dessa cena, Howard tinha acabado de falar com o pai dela no telefone, onde o cara agradeceu Howard por cuidar dela
dela e diz que à noite iria buscá-la. O nosso prota, obviamente, fica preocupado com a Kitty, e o que ele faz é justamente procurar por ela. Mas assim que ele sai do apartamento, ele vê uma garotinha. A garotinha tava com um chaveiro de gatinho, igual que a Kitty tinha na mochila dela. Ele pergunta pra menina onde é que ela conseguiu isso, e ela diz que foi uma moça legal com um rabo de cavalo que deu pra ela, e que depois disso entrou no elevador e foi embora. E aí eles percebem que realmente a Kitty meteu o pé. Os dois decidem se separar pra procurar por ela. Eles vão na escola dela, vão nas lan houses próximas, vão nas praças e nada. A casa da Kitty é nessa cidade também. É mais ou menos umas 2 horas de carro da casa do Howard até a dela. Isso é estranho. O dia inteiro se passou e eles não conseguiram encontrar ela. Nosso prota teve que ligar pro seu tio e avisar que a garota sumiu. Josh diz que talvez eles devessem espalhar cartazes de procurado com a foto dela, mas Howard diz que isso tudo já é demais. Tá na hora deles irem pra casa. Chegando no apartamento, nós vemos risadas vindo alegremente do quarto de Howard. Adivinha quem é? Ela mesma. Kitty, bem de boa no zap, mandando áudio. Mas nessa hora ela percebe alguém parado atrás dela e toma um cagaço quando vê Howard e Josh Ty parados ali. Josh pergunta se ela tava em casa esse tempo todo. Eles passaram o dia inteiro na rua procurando por ela, pensando que ela tinha fugido. Ela fica meio nervosa e pergunta como assim fugido? Ela só saiu pra comprar um salgadinho, ela não fugiu. Mas Howard tá puto, dizendo que ela planejou tudo isso. Primeiro ela distraiu eles com um bilhete, onde ela deliberadamente fez eles pensarem que ela fugiu. Depois ela foi até aquela garotinha e convenceu ela a mentir pra eles. Adultos tendem a acreditar que crianças sempre falam a verdade, por isso eles caíram igual patos. Então ela provavelmente deve ter se escondido nas escadas e voltado pro apartamento logo depois que eles saíram. Ela pergunta como que ele descobriu o plano dela, e ele responde que uma das chaves do apartamento dele sumiu. Se ela realmente queria fugir, por que ela levaria as chaves do apartamento dele? Sem falar na menininha. Sem ele nem perguntar nada, ela mesma falou que a moça de rabo de cavalo tinha entrado no elevador e ido embora. Isso já foi suspeito. Kitty diz que ele parece idiota, mas na verdade é bem mais esperto do que ela pensava. Nosso prota pergunta por que ela fez isso tudo. A garota fica em silêncio um tempo, até que fala que ele deve ter achado ela irritante e mal podia esperar pra mandar ela de volta pra casa. Mas ela realmente não queria voltar pra casa. O pai dela vai só do trabalho direto pra casa dessa mulher. Ele não se importa com ela. Ele costumava passar um tempo com ela mesmo que de vez em quando, mas agora ele mal fala com ela. Então Howard entende. Não é à toa que ela fugiu de casa. Tudo que ela quer é a atenção, como todo adolescente. Ela acredita que uma parte do amor que o pai dela sente por ela foi levada por essa mulher estranha. Kitty Shane chorava diante deles, e então Howard coloca a mão na cabeça dela. Ele para na frente dela e respira fundo. Então diz que não tá em posição de julgar a vida privada do pai dela, mas que sente muito por tudo isso. Entretanto, quando ela estiver chateada, ela pode vir até a casa dele. Ele diz que a casa dele também é a casa dela. Ela tem apenas que prometer que nunca mais vai fugir de novo. A menina dá um sorriso e diz que promete. Bom, a história segue. Nós estamos novamente no prédio da empresa Grande Glória. Howard tá lá na sua mesa pensando no fato de que Sharon Young adicionou ele no WhatsApp, mas nunca falou com ele. Na verdade, Howard tem falado com a assistente dela a respeito da cooperação entre as duas empresas. O projeto em si tá fluindo legal, mas o lance com a Sharon é meio estranho. Às vezes ela é apaixonada e às vezes ela é fria. Ela é uma mulher meio imprevisível. Mas de qualquer forma, o que importa mesmo é que a barraquinha de macarrão 2003 tá decolando. Os clientes continuam vindo aos montes e toda noite tem fila pra comer com eles. Numa noite dessas, Howard percebeu que várias clientes mulheres estavam tomando chá gelado, sendo que eles nem vendem chá gelado ali. Elas estavam comprando chá gelado em outra banca e tomando enquanto comiam o macarrão deles. Isso deu pro nosso prota a ideia de começarem a vender o próprio chá gelado deles, junto com o macarrão. Por que não? Josh diz que não sabe como fazer chá gelado, mas eles poderiam tentar, né? Então, logo tava lá a promoção na banquinha 2003. Compre uma tigela de macarrão e ganhe um chá gelado. E tinham 3 sabores pra escolher ainda. Nosso prota pensa que esses sabores de chá são meio sofisticados demais pro gosto dele, mas ele não pode oferecer as coisas baseado na própria opinião dele, né? Ele valoriza a opinião dos próprios clientes, e se é o que eles querem, então ele vai fazer. Bem parecido com esse canal aqui, por sinal. Já que vocês pediram tanto pra eu voltar com esse mangá, aqui estamos. Nessa hora, um carro para na rua dos food truck. O pessoal já fica tudo de olho porque é um puta carrão de rico. Josh avisa pro nosso prota que já é a 3ª vez na semana que aquele carro para na banquinha deles e pede uma tigela de macarrão. Howard se pergunta se é algum cliente fiel. Ele vai até o carro e bate no vidro. A janela abre e nós vemos uma mulher no volante. Howard cumprimenta ela e agradece por comer na banquinha deles. Então fala sobre os novos drinks que eles estão oferecendo ali. Pergunta se ela não gostaria de experimentar um gole. Eles adorariam ter o feedback de um cliente fiel. A mulher apenas pede desculpas e diz que tá com pressa, pois tem uma reunião. Nosso prota diz que tudo bem então e se vira pedindo desculpas pelo incômodo. Mas outra voz, dessa vez familiar, diz que não tem problemas. Ela vai ter bastante tempo depois da reunião e quem sabe possa experimentar esse drink quando acabar. Howard se vira e nessa hora o vidro do banco de trás começa a descer. Nosso prota fica surpreso quando vê ela, Sharon Young, sentada no banco de trás. Ela sorri pra ele. Aparentemente ela usava roupas de praia, então pergunta se ele não tinha uma bebida pra dar pra ela. Howard fala só, claro, tá aqui ó, e dá a bebida pra ela. As suas mãos se tocam nessa hora e ele só consegue pensar
pensar em quão macia é a pele dela. Sharon agradece pelas bebidas e já experimenta uma ali na hora. Ela diz que tá maravilhoso e aí experimenta as outras e começa a dar um feedback completo sobre o sabor de cada bebida. A assistente até acha estranho. A senhorita Yang nunca come fora de casa e só nessa semana ela já comeu macarrão de rua 3 vezes e agora tá até aceitando bebida. Ela se pergunta se tem álcool nessas bebidas, porque o rosto da Sharon parece até que ficou meio corado, então avisa ela que a reunião vai começar em breve. Howard agradece a ela pelo feedback e dá mais bebidas pra elas por conta da casa. Ela agradece e então vai embora com seu carrão de rico. Howard não sabe muito bem o que pensar, mas de certa forma tá satisfeito. Dentro do carro vemos Sharon pensando no que aconteceu. Ela dá aquele seu sorriso frio de costume, mas então para, até que começa a se rir sozinha, toda boba. A assistente percebe isso e fica feliz porque a senhorita Yang é sempre tão séria e agora ela tá aí toda se rindo. Mais além da noite, vemos que Sharon tomou a iniciativa e chamou nosso prota no zap. Ela disse que as garotas da companhia dela todas amaram os chás gelados dele e que querem mais. Ele deveria dar pra ela mais algumas amostras para que ela possa dar pra mais gente e conseguir mais feedbacks. E Howard responde que a sugestão foi recebida. Ela pergunta se por ter trabalhado tão duro nessa enquete ela não merece um desconto na próxima vez que for comer na loja dele e manda uma figurinha bem daquelas de adolescente flertando com um crush, sabe? Howard vê essa mensagem dela e pensa a mesma coisa. Ela parece uma adolescente flertando com ele. E falando em adolescente, alguém tinha ido fazer uma visita ao Howard aquela noite. Era ela, Kitty, dizendo que ela tá ali pra jantar com eles. Nosso prota fica meio desconfiado. Ele pergunta se ela tá ali só visitando mesmo ou ela fugiu de casa de novo. Ela diz que não. Esse jantar era pra celebrar, porque o pai dela tinha finalmente terminado com aquela mulher. Howard fica sem entender nada, então ela conta que conseguiu filmar secretamente ela traindo ele com um cara aleatório e mostrou pro pai dela, e então eles terminaram na hora. Ela saiu com o pai dela simplesmente por causa de dinheiro, mas no fim ela tinha um amante. Kitty diz pro Howard que homens como ele são os preferidos por mulheres igual ela pra serem feitos de idiota, mas nosso prota pensa que ele não é idiota. Bom, se ele diz, né? A história segue. Numa bela noite, nosso prota tava falando com o Josh pra guardar tudo pra eles irem pra casa, depois de trabalhar pra caralho, quando de repente um carro chega na rua a 1000 por hora e freia com tudo bem na frente da banquinha de macarrão 2003. Os dois ficam ali olhando e então a porta se abre. Uma mulher começa a descer. Era Sharon, aparentemente bebinha, chamando por Howard. Ele fica sem entender e então ela diz graças a Deus que ele tá ali, porque ela tá meio chapadinha e não sabia muito bem como ia dirigir de volta pra casa. E aí pergunta se ele poderia levar ela. Nessa hora, o nosso prota lembra da Kitty falando que algumas mulheres são duronas no dia a dia, mas quando gostam de alguém agem como se fossem frágeis e vulneráveis pra despertar um desejo de proteção no homem, mas que na real é só um truque. A Kitty Anjinho diz pro nosso prota pra ele tomar cuidado com mulheres que às vezes tratam ele com gentileza, que às vezes somem. A pessoa que realmente amar ele vai ser legal com ele sempre, mas essas mulheres escorregadias são diferentes. Elas fazem de tudo pra manipular a pessoa e deixar eles na sua mão pra fazer o que quiser com eles. Howard diz que vai chamar um Uber pra ela e Sharon pergunta e se for um pervertido, e aí ele pensa um pouco e diz que ela pode pedir pra uma amiga levar ela pra casa. Sharon diz que tem vários parceiros de negócio, mas quase não tem amigos. Nosso prota, já ficando sem cartas na manga, pergunta se ela não tem medo que ele faça alguma coisa com ela no caminho, e aí ela responde que se ele fosse uma má pessoa, ele teria concordado em levar ela na mesma hora, não é? E aí, bom, checkmate, ela ganhou no argumento. Ela fala que não entende muito bem o porquê, mas desde a primeira vez que ela viu ele, ela o achou muito familiar. É como se eles se conhecessem há muito tempo. O Sherlock Holmes começa a se perguntar se as duplicatas que são criadas e levadas para o mundo virtual dos sonhos continuam relacionadas à pessoa real de alguma maneira. Depois que o jogo acaba, as pessoas ficam com alguma impressão do que viveram ou algo assim, mas nessa hora ela vai caminhar até ele, só que dá aquela escorregada e começa a cair. E então o nosso herói a segura nos braços e a salva. Ele se sente muito confuso sobre ela. No sonho, ela sempre tentava parecer confiante e poderosa na frente dele, mas na vida real ela continuava sendo uma garota. Aqui Tianjinho chama o nosso prota de burro, diz pra ele não ser enganado pelo truque dela, mas ele dá um peteleco que joga ela longe, porque nessa hora, a cabeça de baixo fala mais alto. Bom, depois de colocar ela dentro do carro, lá tá ela atirada no banco de trás, dormindo tranquilamente depois de tomar PT. Howard olha bem pra ela e então ativa o GPS do carro. Ele olha mais uma vez pra ela e diz que tudo bem, vai levar ela pra casa. Algum tempo depois, o carro para na frente do maior prédio da área residencial mais cara da cidade. Howard fica até impressionado quando vê. Ele entra no apartamento da Sharon, levando ela nas costas, e fica mais impressionado. É uma casa realmente luxuosa, cheia de coisas caras e decorações de rico. Ele larga ela no sofá e então ela vira pra cima gemendo, como se quisesse falar algo. Nessa hora, Howard vê o quão perfeito o corpo dela é. Sharon é realmente muito gata. Ela diz que tá com sede, e aí ele acorda dos pensamentos dizendo que vai trazer água pra ela agora mesmo. Então ele traz a água e diz pra ela tomar sem pressa, mas ao invés disso ela começa a tomar de golada e acaba se engasgando e derrubando o copo de água. Howard então vê, a camisa dela tinha ficado completamente molhada, é claro. Ele já fica todo nervosão e começa a procurar uma toalha, até que ele acha uma toalha e vai levar pra ela. Mas
ao voltar, ele vê que ela mesma estava desabotoando a sua camisa, dizendo que queria tomar um banho, porque a sua pele estava pegajosa. Howard para e dá aquela respirada funda, então cobre a mulher. Assim que ela parece mais de boa, ele dá uma relaxada e se senta do lado dela. Então eu pergunto por que ela ficou tão bêbada. Sharon responde que estava em um jantar de trabalho. Os clientes não paravam de brindar e ela não conseguia cortar a vibe. Howard diz que pensou que ela era a chefe e ela diz que esses eram clientes muito importantes. Ela não podia fazer desfeita com eles. Ele fica em silêncio por um momento e então pergunta se é difícil dirigir uma companhia como a dela. Sharon olha pra ele e diz que aos olhos dele, ela deve ser uma executiva muito renomada, né? Afinal, ela é tão nova e já é chefe. Ela deve ter tudo o que ela quer. Mas a real é que nos momentos que a companhia tá passando por uma crise, ela é obrigada a manter a calma. E quando a companhia tá indo bem, ela também precisa manter a calma. Não tem muitas pessoas que ela possa confiar. Os subordinados e clientes dela podem facilmente trair ela se a concorrência oferecer propostas melhores. Ela se levanta lentamente e nessa hora sua camisa se abre, deixando seu sutiã totalmente à mostra. Mas ela não se importa, apenas continua dizendo que a vida dela é como andar sobre um cabo de aço. Ela vai cair no fundo do abismo se não for boa o suficiente. Nesse buraco profundo, ela não tem nada. As pessoas todas temem ela. Ninguém é realmente leal a ela. Ela não tem nenhum porto seguro. Howard fica em silêncio ouvindo ela. Ele pensa que no sonho, Sharon Young nunca confiou totalmente nele. E agora ele entende o porquê. Ela é guiada pelo medo. O medo de não poder confiar em ninguém. O medo de ter que agir sozinha o tempo todo. Ela pede desculpas pra ele. Diz que foi muito cruel com ele. E nessa hora ele fica surpreso. Pergunta por que ela disse uma coisa dessas. Ele se pergunta, será que ela tá falando sobre ter traído ele no jogo? Ela se vira pra ele e chama seu nome. O coração do prota começa a bater mais rápido. Ela fala o nome dele de novo, como se quisesse dizer algo pra ele. Leva sua mão até ele, e então toca no seu ombro e diz que quer vomitar. E assim o capítulo acaba, com Sharon Young chamando o Raul no banheiro do seu AP. Howard realmente queria pegá-la pelos ombros e perguntar se ela se lembra do que aconteceu no sonho, mas depois de vomitar, ela tomou um game over de vez. Ele falou com ela mais algumas vezes e tentou descobrir se ela sabia alguma coisa, mas ela sempre meio que desconversava e dizia que naquela noite ela ficou loucona demais e não se lembra muito do que aconteceu. Howard não conseguia parar de pensar se a Sabrina e a Sharon que ele conviveu nos sonhos eram reais ou duplicatas, mas de qualquer forma a história segue com os dois sentados lado a lado. Um homem olhava pra eles, engravatado, provavelmente um executivo, parecia meio puto e olhava diretamente pro Howard. O cara usava um relógio caro, sapatos de marca mais chique e tinha aquele cabelinho impecável, mas ainda assim parecia puto com algo. Howard tava só na dele, então Sharon pede licença para apresentá-los. O engravatado se chama Léo Zhang, o pai dele é um dos clientes mais importantes dela, e esse aqui é o seu namorado, Howard Shen. Howard cumprimenta o cara, meio desconfortável e tal, mas o cara só caga, simplesmente pergunta pra Sharon como ela nunca falou desse cara antes. Howard se pergunta qual é que é desse cara aí, e Sharon diz que a pessoa que ela se relaciona é uma questão pessoal dela, e ela prefere não ficar falando sobre isso. O cara tá claramente puto e continua encarando o nosso prota, até que Sharon pega suas coisas e eles começam a ir embora dali. Ela diz pro cara que eles já têm planos pro dia e se despedem dele. O cara fica olhando eles irem embora de braços cruzados, como namorados mesmo, sem entender porque uma mulher como ela fica com alguém como ele. Um tempo se passa e os dois continuam andando pelo shopping como casalzinho. Sharon diz que aquele cara realmente irrita ela. Ele sempre vem com alguma desculpinha sobre trabalho pra ficar trovando ela. Se não fosse pelo fato do pai dele ser o maior cliente da empresa dela, ela já tinha mandado ele pastar. Ela agradece Howard por ajudar ela com isso. De outra forma, o cara nunca ia parar de encher o saco dela. E aí o nosso prota se lembra do momento em que tava no trabalho e recebeu uma mensagem da Sharon no zap, pedindo ajuda pra ele. Bom, de qualquer forma, tudo já foi resolvido, mas os dois continuavam passeando no shopping de braços cruzados igual casal, até que o nosso prota solta o seu braço do dela e diz que tá bom já. Eles já enganaram o cara, então agora ele tem que voltar pro trabalho. Ela pergunta se ele não pode passar o dia com ela. Se ele dizer que não, ela vai começar a chorar ali mesmo. Howard pensa que ela tá agindo igual uma criança. Nem parece a mesma pessoa que conviveu com ele naquele sonho por tanto tempo. Essa mulher tem muitos lados que ele não conhece. Ele fala pra ela que vai tomar uma advertência se tirar o resto do dia de folga. Ela fala que foda-se, ele tem a própria empresa dele agora, pode fazer o que quiser, mas ele diz que o objetivo dele é ter um restaurante no futuro. Mas no momento, o que ele tem é uma barraquinha de rua. Ele ainda precisa de grana de um trampo normal. Ela concorda e diz que ele é um cara bem ambicioso e tal. Então ele diz que tá indo nessa e dá tchau. Ela fica olhando ele ir embora, seu coração acelera e ela não se contém. Então grita que compra o dia de folga dele. Ele se vira achando que entendeu errado e ela diz que na real, 10 vezes o salário dele pra passar o dia com ela. Que tal? E aí, pô, nem o nosso prota, que é um cara teimoso pra cacete, poderia recusar uma dessa, né? E lá estão eles, comendo juntos num restaurante. Sharon tá bem feliz, dizendo como a comida dali é gostosa, enquanto ele tá, é a mesma, né? Bem gostosa. Mas por dentro ele se pergunta por que ela parece tão feliz passando um tempo com ele. Bom, meus amigos, algum tempo se passou e nós já estamos no fim do ano. Lá na empresa Grande Glória, vemos que dentro da sala do diretor, Sabrina pergunta se ele quer mesmo se demitir e Howard diz que sim.
assim. Os dois ficam em silêncio por um tempo. Howard pensa que a barraquinha de macarrão 2003 cresce cada vez mais e mais, e o dinheiro que ele ganha lá já é praticamente o mesmo que ele ganha na Grande Glória. Tá na hora dele devotar todo o tempo e energia dele pro seu próprio negócio. Ele fala pra ela que recomendou o Donald, o seu parça, pra ficar no lugar dele. Ele é um cara brabo que tá sempre na correria igual eles, e é de muita confiança. Diz que não vai deixar a saída dele afetar a empresa. Ela olha bem pra ele. Ele tá mesmo indo embora. As memórias dos sonhos surgem novamente na mente dela. O amor que eles viveram. Ela sabe claramente que foi só um sonho, mas mesmo assim, saber que ele tá indo embora é como se alguém apertasse o coração dela. Se ela pedir pra ele ficar, será que ele ficaria? Ela pergunta se tem alguma coisa que ele não tá satisfeito. É o salário? Ou as tarefas, sei lá. Ele diz que não. Ele tá satisfeito com tudo. Enquanto pensa que enquanto for funcionário de alguém, ele nunca vai poder realmente viver a vida que quer e comprar as coisas que sempre quis. Ela pergunta pra que empresa ele vai trabalhar agora. E ele fala que vai começar o seu próprio negócio. Ele sempre achou melhor trabalhar pra si mesmo do que ser funcionário de alguém. Enquanto fala isso, ele se pergunta se a Sabrina também tem as memórias do sonho. Será que se ele cortejar ela, ele teria alguma chance? Mas na real, não adianta. Existe um gap gigante, invisível entre ele e elas. É um abismo profundo e assustador. Quando ele pensa sobre isso, todas as inseguranças dele vêm à tona. Quando tava almoçando com Sharon, ele perguntou pra ela por que uma mulher bonita como ela, que provavelmente tem vários pretendentes do mesmo nível social que ela, chamou alguém como ele pra sair. Ela disse pra ele ter mais confiança em si mesmo. Ele pode até não confiar em si mesmo, mas tem que confiar no gosto dela pra homens. E ela pensa que ele é incrível. Nosso prota pensa que desde que ele é criança, ninguém realmente elogiava ele por nada. Na verdade, os seus pais constantemente comparavam ele com os outros garotos. Coisas do tipo, o filho da vizinha passou no concurso público. E tu aí? Ninguém nunca se sentiu orgulhoso dele. Na verdade, ele era criticado por não ser tão bom contra os outros. E gradualmente, ele mesmo começou a pensar que isso era verdade. A pensar que algumas pessoas eram superiores a ele. Sabrina continua em silêncio. Ele se pergunta se ela achou que ele tá fazendo merda. Afinal, é difícil pra alguém começar seu próprio negócio. Sabrina respira fundo, então finalmente responde. Ela diz que se o que ele quer é abrir seu próprio negócio, então ele tem que ir pra cima, confiar em si mesmo e mergulhar nisso. Howard fica em choque. Ele realmente não esperava por isso. Ela acredita que ele pode conseguir. Ele agradece ela. Essa é a motivação que faltava pra ele. Ele quer se tornar cada vez melhor, não só pra provar pros outros do que ele é capaz, mas pra provar pra si mesmo que ele não é inferior a ninguém. Alguns dias se passam e nós estamos no shopping. A barraquinha de macarrões 2003 agora ia se transformar em um restaurante dentro do shopping. Howard e Josh estavam ali, junto com as Z-Girls, que tinham ido dar um rolê no shopping e acabaram encontrando eles. Sandy conta que no grupo da empresa tá todo mundo falando sobre a fofoca que ele largou o trabalho pra abrir o próprio restaurante, e os reviews da barraquinha dele estão muito bons. Então mostra pra ele o pessoal dando 5 estrelas na avaliação e comentando que a comida é boa, o dono é muito simpático e por aí vai. Chubby diz pro Howard não esquecer delas quando ficar rico, mas ele diz que foi graças às habilidades de cozinheiro do Josh que eles conseguiram fazer grana pra abrir um restaurante tão rápido. Josh diz que ele tem muito a agradecer ao Howard. Graças a ele, ele não é mais um vagabundo qualquer e agora é um trabalhador honesto. Ele tava sendo sincero com Howard. Ele costumava ser um cara bem esquentadinho quando era mais novo, que tava toda hora arrumando briga. Ele era realmente um marginal. Depois que saiu da prisão, ele tomou um choque com o quanto o mundo tinha mudado. As pessoas estavam meio diferentes, tinham smartphones pra todo lado, até a economia tinha mudado completamente. Josh estava completamente perdido nessa sociedade onde as coisas acontecem tão rapidamente. Ele não se encaixava em nada, e até onde ele parecia conseguir uma chance, tudo dava errado, até que ele conheceu Howard. Ele não o discriminou por ser um ex-presidiário, e até insistiu em fazer negócios com ele. Nessa hora, Sandy corta a vibe, dizendo que tem alguns reviews negativos também. Tem algumas pessoas reclamando do fato de que o cozinheiro é um ex-presidiário, que dizem que assaltou e matou pessoas, e agora tá solto por aí. Estão falando pra cancelar esse restaurante, porque não dá pra esperar que um ex-presidiário faça nada bom. Tem outro comentário dizendo para as pessoas não comerem ali de jeito nenhum. É pra dizer não pra comida feita por um ex-presidiário. Josh fica bem decepcionado quando escuta isso. Sandy chama o nosso prota pra conversar ali no canto rapidinho. Então pergunta se o chefe dele é realmente um ex-presidiário. Ele respira fundo e faz que sim com a cabeça. Sandy diz que o restaurante vai ter uma reputação ruim antes mesmo de estar aberto. As outras Z-Girls também se aproximam, dizendo que os comentários negativos são todos sobre o chefe. Shelby pergunta baixinho por que ele não arranja um novo chefe, e Howard fica mudo. Josh assistia a eles. Ele não precisava ouvir pra saber do que eles estavam falando. Isso não é justo. Será que ele nunca mais vai poder ter uma vida honesta? Mas nessa hora, ela aparece. Ninguém mais, ninguém menos do que a nossa querida Sabrina, que passava por ali naquele momento depois de fazer compras. Um tempo se passa e vemos que o pessoal explicou pra ela a situação das avaliações do restaurante 2003. Ela dá uma olhada nos comentários e percebe algo. Aparentemente, os comentários negativos foram postados todos ao mesmo tempo. É como se alguém tivesse contratado aqueles grupos de ódio do WhatsApp pra deliberadamente difamar o restaurante 2003. Por acaso
eles têm alguma rixa com algum competidor? Howard pensa sobre isso e na verdade tem aqueles dois caras de antes. Sandy diz pra eles investigarem esses caras aí. Sabrina continua dizendo que a grande maioria dos comentários negativos é sobre o chefe ser um ex-presidiário, mas normalmente não teria como um desconhecido saber disso. Ela pergunta quantas pessoas além dele sabem que ele já cometeu crimes antes. Howard pensa, mas é o próprio Josh quem responde. Han Zou, o capanga do Lawrence, ele fez uma pesquisa minuciosa sobre a vida do Josh. Ele sabia que ele estava até tendo dificuldade de achar um trampo depois de sair da prisão. Howard na hora já grita que só pode ser esse filho da puta, mas Sabrina diz pra ele se acalmar. Por enquanto ele não tem nenhuma evidência pra comprovar isso. Josh pede desculpas ao nosso prota por envolver ele nessa bagunça. Talvez eles não devessem ser parceiros de negócio. Howard vai dizer algo, mas a Sabrina pergunta pro Josh se ele já tá perdendo as esperanças tão fácil. Eles podem lutar de volta da mesma maneira. Dá pra eles usarem a mídia a seu favor. Então vemos ela pegando seu celular e fazendo uma chamada pra alguém. A pessoa atende e ela fala pra pessoa entrar em contato com os amigos dela da mídia, porque ela tem algo interessante pra eles. Algum tempo se passa e vemos uma matéria no site de notícias Fei Teng News sobre um ex-presidiário que pagou por seus crimes e agora é um empresário promissor. A chamada da matéria é: ele largou a vida de crimes pra vestir um avental. E aí vemos uma entrevista com Josh Tai, dizendo que no passado ele não era uma pessoa muito boa, mas agora ele quer ser um homem decente. E aí ele agradece a todos pela oportunidade de começar de novo. Então é a vez do nosso prota dar entrevista. O repórter pergunta pra ele por que ele contratou um homem que ele sabia que era um ex-presidiário pra trabalhar com ele. Howard responde que as pessoas cometem erros. O que importa é se elas aprendem com seus erros e evoluem. Além do mais, Josh não cometeu o crime que cometeu visando ganhos egoístas. Ele estava tentando proteger uma pessoa. Josh conta pro repórter que existia uma mulher na vida dele que um dia foi abusada por um homem poderoso. Ele não poderia ficar sem fazer nada, então deu um jeito nesse homem. O resto da matéria era totalmente a favor da história de Josh, colocando ele como alguém de honra que merecia todo o respeito e admiração. E pelo que nós podemos ver, logo as pessoas foram lendo a matéria e criando uma impressão positiva sobre Josh. Graças a Sabrina, a opinião pública começou a virar totalmente a favor deles. Já começaram a aparecer reviews sobre a Banquinha 2003 dizendo que era uma história inspiradora. Eles deveriam ajudar esse pobre homem. Uma par de comentários positivos começam a aparecer um atrás do outro. Sabrina não só virou o jogo a favor deles, como ajudou a tornar o restaurante 2003 ainda mais famoso. A real é que essa história toda de ex-presidiário foi como uma bênção disfarçada. E então nós vemos um inseto rastejando e logo em seguida um sapato esmagando o inseto, que fica ali todo estrunchado, parecendo eu quando acordo de ressaca. Hans, o capanga, havia feito mais uma vítima. Uma mulher chama por Lawrence. Ela diz que o restaurante daquele jovem foi difamado por um grupo de internet e depois de um gerenciamento de crise bem executado, a reputação dele ficou ainda melhor. Esse restaurante medíocre parece estar crescendo em fama. Lawrence, sem se virar, apenas fala que é interessante. Esse é um rapazinho interessante. A cena corta novamente pro shopping. Alguns pássaros voavam tranquilamente sobre o estacionamento do lugar. Sabrina caminhava até seu carro quando Howard a chamou. Ela se vira e pergunta o que foi, e ele simplesmente diz obrigado. Ela fica olhando pra ele sem dizer nada por um tempo, até que diz que não tem de quê. Ela apenas odeia ver jogo sujo em competições e vira as costas. Howard pergunta se essa foi a única razão pra ela ajudar ele. Ela para diante do seu carro e, diga-se de passagem, é uma puta Ferrari o carro dela, e então começa a entrar. O nosso prota, percebendo que a mulher não dizia nada, pergunta se por acaso ela se preocupa com ele ou algo assim. A mulher continua em silêncio até que diz: é sério que demorou tanto pra você perceber? E aí acelera seu carrão e sai cantando pneu, deixando o nosso prota ali todo bobão, pensando que hoje foi um dia que fez bastante frio, mas por dentro ele se sente bem aquecido. Algum tempo passa e nosso prota tá caminhando pelas ruas da sua cidade natal, pensando que o ano novo tá chegando, e dessa vez ele quer ir passar as festividades na casa dos seus pais, pra descansar e matar a saudade deles. Mas ele percebe que passou por alguém conhecido. Ele se vira e chama a pessoa. A garota, chamada Cecília, se vira e reconhece ele na hora, dizendo que é uma coincidência. Essa garota aí é a primeira namorada do Howard. Eles namoraram quando estavam no colégio, mas como a gente já sabe, em certo momento ela deu um pé na bunda dele por causa daquela merda de dívida da família dele. Ela disse pra ele na época que era jovem e não tinha por que se prender a uma vida miserável junto com ele. Howard pergunta como ela tá e na hora vê a aliança na mão dela e fica em silêncio. Ela percebe que ele viu a sua aliança e diz que tá bem, e aí pergunta se ele se lembra do Samuel do colégio. Ele vai se casar em breve e queria convidar o Howard pro casamento, mas como o Howard tá sempre mudando de número, ele não conseguiu entrar em contato, e aí pediu pra ela chamar ele. Howard diz: pode crer, eu vou ligar pra ele, mas por dentro ele pensa que esse Samuel não sabe que eles já terminaram faz um tempão. Os dois ficam em um silêncio constrangedor por um tempo, até que a wife do Howard aparece. Sharon chega pulando e abraçando ele, e dando aquele sorrisinho padrão dela. A ex fica em choque, pensando: carai, que mina gata. Sharon pergunta o que ele tá fazendo ali. Por acaso ele sabia que ela tava em uma viagem de negócios e foi fazer uma surpresa pra ela? Ele fala que na verdade essa é a cidade natal dele, e ela fala que não pode ser. Então quer dizer que o destino da viagem de negócios
dela é exatamente na cidade natal dele. Pelo que parece, os dois estavam destinados a se encontrar de novo. Ele fala pra ela não dizer isso. Por mais que ela esteja brincando, se as pessoas ouvirem, vão começar a fazer fofoca dela. A ex do nosso prota pergunta quem é essa moça. E a própria Sharon já responde que é uma admiradora do Howard. E pergunta se ela é alguma amiga dele. Ela diz que é a ex-namorada. E aí Sharon já entra naquele modo extermínio total. A mulher já percebe que mesmo com uma voz doce e um sorriso bonito, tem algo nessa mulher que deixa ela assustadora. Sharon diz pro nosso prota que tá muito frio e ela não trouxe luvas nem chapéu. As mãos dela estão congelando. Ele poderia esquentar elas? E aí pega na mão dele. Ela diz que as mãos dele estão tão quentinhas. E aí leva a mão dele até seu rosto pra mostrar como estão geladas as suas bochechas. A Ace fica pensando qual é dessa mina. Será que ela tá se jogando no Howard porque ele ficou rico ou algo assim? Mas então ela vê os brincos, o colar, a bolsa da Gucci. Essa mina tá usando artigos de luxo da cabeça aos pés. Enquanto o Howard, bom, as roupas dele são tudo de brechó. A real é que essa mulher deve ser milionária. Olhando os dois juntos, ela se pergunta por que essa mulher tão sofisticada e rica tá de olho em alguém como o Howard. Sharon, que tava ali se engraçando pro nosso prota, começa a encarar a ex dele. E então lança aquele olhar mais ameaçador do que qualquer besta mutante de mundo pós-apocalíptico. O que faz a mulher se cagar e na hora já virar as costas dizendo que tem um compromisso. E então meteu o pé, pensando que isso foi sufocante. Pelo visto, tem outra mulher na vida do Howard. Sharon pergunta pro nosso prota se ele tem um tempo livre pra ir no shopping fazer compras com ela. Ele pode ajudar ela a escolher roupas bonitas. Ele diz que tem um péssimo gosto pra moda. É melhor ela ir fazer compras sozinha mesmo. Enquanto pensa que achou que Sharon ia perguntar sobre a ex dele. Esse amigo dele, Samuel, uma vez teve uma namorada que ficava toda hora perguntando sobre a ex dele. E aí esse Samuel contou pra ela algumas histórias. E obviamente a mulher ficou com ciúmes. E aos poucos a relação deles começou a ficar estranha. E logo eles terminaram. Isso fez Howard aprender uma lição. Trazer à tona o assunto ex-namorada é sempre pedir pra dar merda no relacionamento atual. Sharon, como se lendo os pensamentos dele, diz que ele deve estar se perguntando por que ela não perguntou nada sobre essa ex-namorada. Então diz que o que foi feito não pode ser desfeito. E de qualquer forma, agora é ela quem tá com ele, não é mesmo? Nosso prota pensa como Sharon é inteligente. Pera, como assim é ela que tá com ele agora? Ela pega na mão dele de novo e o chama, dizendo que precisa comprar algumas coisas. E Howard apenas diz que, tudo bem. Pelo visto, ele tava sendo domado sem nem perceber. Um tempo depois, vemos ela perguntando pra ele qual dessas duas roupas é melhor. E ele fala, as duas. Sharon se sente como uma princesa, com o seu príncipe encantado, enquanto Howard se sente como um cachorrinho sendo domesticado. Ele escuta as atendentes da loja fofocando que essa garota parece tão rica e estilosa, enquanto o rapaz parece tão medíocre, o que faz ele se sentir mal. Pelo visto, as pessoas devem estar pensando que ele é um brinquedo dela ou algo assim, mas Sharon tá bem feliz. Ele procura no seu celular o número do seu ex-colega Samuel e liga pra ele. Nosso prota diz pra ele que ouviu que ele ia se casar e dá os parabéns. Samuel, do outro lado, diz: valeu, meu mano, casamento é amanhã, por que tu não cola aí? Se precisar, eu arrumo alguém pra te buscar. E Howard diz: pô, fechou então. Algum tempo depois, os dois estão no carro. Sharon diz que ouviu ele falando que vai em um casamento amanhã, e Howard diz que sim, e aí conta do colega que tá se casando. E ela já se convida pra ir com ele, dizendo que amanhã vai ter o dia livre, e não tem outro lugar pra ir. E essa cidade não tem muita coisa pra fazer. Howard na hora pensa que é uma péssima ideia, as pessoas vão entender tudo errado. E aí diz pra ela que a casa desse amigo é meio longe dali, num endereço meio difícil de chegar. São alguns quilômetros de estrada de chão até chegar lá. Ela poderia se sentir bem desconfortável e tal, mas ela diz que tá de boa, não tem problema. Além do que, ele ia pedir um Uber pra ir até lá, né? Em vez disso, ela pode emprestar o carro dela pra eles irem. Howard pensa que é sem chances. Se ele arranhar um pouquinho que seja aquele carrão dela, ele tá lascado. E aí diz que tá sereno. O amigo vai mandar um carro para buscar ele. No dia seguinte, uma ligação no celular do Howard. Era Samuel, o noivo. Howard, já trajado, pronto pra ir pro casamento, pergunta se o carro já tá chegando. Mas Samuel ligou pra avisar que deu um BO com o carro e não vai dar pra ir buscar ele. Ele vai ter que achar outro jeito de chegar. Aí deu ruim pro Howard, porque a casa do Samuel é num lugar bem isolado e nenhum motorista de Uber tá disposto a ir até lá. Ele até tinha pensado em usar o carro do tio dele antes, mas ele foi visitar um amigo de carro. Sharon, sacando tudo, já oferece pra ele usar o carro dela. Bom, e sem muitas opções, é isso que o nosso prota faz. Ela dá risada porque no fim as coisas saíram como ela queria. Sharon pergunta se ele passou a infância toda dele ali, e Howard diz que não. Antes dele entrar na escola, ele viveu com a avó dele no interior, então ele começou na escola e deixou ela, mas sempre vinha passar uns dias nas férias. Ela pede pra ele levar ela na casa da avó dele. Ela adoraria passar uns dias lá. Ela nunca passou um tempo no interior, deve ser divertido. Ele pergunta se ela não tem medo que ele machuque ela. Ele pode muito bem ser uma pessoa ruim. E se ele for alguém envolvido com tráfico humano? Ela pode estar em sérios problemas, mas Sharon simplesmente responde que ele não vai machucar ela. E ele fica sem falar nada. Enquanto isso, no lugar onde vai acontecer o casamento do Samuel, alguns antigos conhecidos da época da escola já estavam trocando ideia. Um deles pergunta: e o Howard? Vai vir também? O da direita pergunta: quem é esse? Ele não se lembra desse nome. E aí o do meio fala que é aquele cara que a família dele estava atolado em uma dívida absurda
comida, que toda vez que ia comer na cantina comia só sopa e arroz. E o outro pergunta se é aquele cara que costumava sair com a Cecília, aquela garota que tinha uma aparência meio rústica. Eles bem que combinavam. O da esquerda diz que eles já devem ter terminado. Não muito tempo atrás ele viu ela caminhando com um cara rico de mãos dadas. O do meio pergunta se ela botou um par de chifres no Howard. Vixe, que cara azarado. E então nessa hora uma BMW branca novinha estaciona na frente do lugar. Os caras já ficam em choque com o carrão de rico e começam a se perguntar quem será. Deve ser aquele cara que era presidente do Grêmio Estudantil e vinha de uma família rica. Dizem que ele tá trabalhando no mercado financeiro agora e tá ainda mais rico. Então a porta do carro se abre e alguém desce. Os caras nem viram quem é, mas já estão pagando pau pro sapato. E então eles veem que é o Howard e ficam sem acreditar. Ele diz que eles não se veem há muito tempo. Como é que eles estão? E aí ela também desce do carro, o que deixa os caras ainda mais em choque. Sharon, vestida toda comportada, mas ainda assim bonita, cumprimenta todos. Os caras ficam encantados com ela e o do fundo tá lá até babando. E dessa forma o capítulo acaba. O próximo começa com uma mensagem no grupo do Zap dos ex-colegas. A fofoca que o Howard chegou no casamento com uma mulher muito gata já começou a correr. Já estão até pedindo foto dela no grupo. O fofoqueiro manda uma foto da Sharon e o pessoal do chat já começa a dizer que ela é gata mesmo, parece um anjo. E no casamento, o pessoal tá ali de boa curtindo, trocando uma ideia sobre os velhos tempos. Sharon pergunta se todo mundo ali estudou com Howard. É um prazer conhecer todos eles. E os caras cumprimentam ela de volta. Ela dá uma ajeitada no cabelo, jogando ele pro lado, o que faz a beleza dela ser ainda mais realçada. E os gados ficarem ali se perguntando como que eles estão solteiros por anos. E o Howard aparece ali do nada com uma mina linda dessas. Nessa hora, alguém grita pra todos brindarem a noiva. E ali tava ela, um vestido chinês lindo, junto com o tal do Samuel. Os dois parecem bem felizes. É engraçado porque o Samuel costumava ser o cara mais vida louca deles, que dizia que casar era besteira, e no fim, ele foi o primeiro de todo mundo a se casar. Sharon fala que a noiva tá incrível, e aí um dos gados diz na cara dura que não tá tão linda quanto ela, e os outros dois gados concordam na cara dura também. Sharon só dá uma suspirada, e diz que não é difícil de acreditar, mesmo ela sendo quem é, foi difícil conquistar o Howard, ela teve que correr muito atrás dele até ele dar uma chance. Os caras ficam sem acreditar e rapidamente formam uma aliança de ódio contra o nosso prota. Ele tenta dizer que não é bem assim, mas os caras só ficam mais e mais invejosos dele. Howard pensa que essa é uma situação esquisita. Se ele desmentir a Sharon, ela vai ser envergonhada na frente de todo mundo. Seria zoado com ela fazer isso. Sem falar que iam chamar ele de ingrato. Talvez ele devesse só ficar quieto na dele. Uma mulher que tava ali de figurante até agora pergunta pra Sharon como que eles se conheceram. E aí Howard responde que as empresas que os dois trabalham são parceiras. Os dois foram se conhecendo durante esse processo de cooperação comercial. Pensa, o que será que eles vão pensar se ele disser que a Sharon é a CEO? Ela fala que vários tipos de cara ficavam dando em cima dela o tempo todo, mas ela nunca deu moral pra nenhum. De alguma maneira, o Howard traz uma sensação especial pra ela. Enquanto fala isso, ela mergulha um pedaço de peixe no shoyu, e aí fala que sente como se os dois se conhecessem de outra vida. Então coloca o pedaço de peixe no prato dele. Os gados ficam ainda mais embasbacados, enquanto o Howard pensa que é até boa a sensação de ser invejado pelos outros. Os gados começam a levantar seus copos. Um a um levantam as mãos com bebida. E quando parece que eles vão brindar, na verdade eles querem fazer o Howard beber. Eles querem embebedar o nosso prota, que tá pensando que tá lascado. Enquanto a Sharon apenas se diverte com tudo isso. Horas passam, o casamento acabou e os dois estão voltando pra casa. Howard tá mamadinho, dormindo escorado em Sharon. Os dois chegam em um lugar chamado Stone Village. Howard, antes de apagar, ficava falando que queria ir pra esse tal vilarejo. Ele disse que a avó dele mora aqui. Vemos ele loucão falando que a avó dele criou ele, e já faz muito tempo desde que ele visitou ela a última vez. Chegando na casa dela, Sharon para sua BMW e carrega o nosso prota até a entrada, enquanto ele fica gritando que chegou. A avó dele aparece perguntando se é o Howie. Ela diz que não sabia que ele estava vindo e pergunta quem é essa linda moça. Ele diz que é uma amiga dele. A avó diz pra eles entrarem que ela acabou de fazer um chá, então eles vão. Um tempo depois, Howard já tá apagado na cama roncando. O chá foi servido. Sharon e a vozinha estão bebendo juntas. Ela diz pra avó que o chá que ela fez tá muito bom. A avó nem perde tempo e já pergunta pra Sharon se ela é ficante do netinho dela. Sharon pensa um pouco e então diz que ainda não. A velhinha diz que Howie nunca levou nenhuma garota ali. Ele é um bom menino, mas ele não é muito bom com as palavras. Ele costumava manter todos os seus pensamentos pra si mesmo. Ele nunca falava o que sentia. Ela toca na mão da Sharon e diz que espera que ela possa respeitar isso e dá a ele algum espaço. E Sharon diz que, claro, ela vai sim fazer isso. Então diz pra avó que parece que ela e Howard são bem próximos. A velhinha diz que o nosso prota nasceu numa região muito pobre do interior. Os pais dele não queriam passar sua vida toda numa fazenda, então se mudaram pra uma cidade grande pra trabalhar, depois que se casaram. Quando Howie fez 3 anos, eles eram ocupados demais com o trabalho pra cuidar dele, então enviaram ele de volta pra viver com ela. Quando ele fez 7 anos, eles queriam que ele tivesse uma boa educação, então mandaram ele pra viver com a sua outra avó. E aí ele começou a conviver com seus primos. Eram mais ou menos uns 7 ou 8 primos. Ela não lembra direito.
muito. A questão é que seus outros avós não tratavam ele direito. Na verdade, ele era meio que totalmente ignorado por eles. Os seus primos faziam muito bullying com ele, constantemente e de maneira pesada. Quando ele era pequenininho, ele era o garoto mais doce e alegre de todos, sempre sorrindo e muito inteligente. Tinha que ver as coisas que ele falava. Sempre cantava igual um passarinho. Mas depois de alguns anos vivendo com seus outros avós, ele virou uma pessoa totalmente diferente. Ele ficou introvertido, quase nunca falava nada, mesmo quando ela perguntava alguma coisa pra ele. Ela sempre se arrependeu de não ter lutado o suficiente pra manter ele com ela. Isso tudo que a vozinha disse lembrou Sharon do Howard que ela conheceu no sonho, aquele que lutava com as bestas mutantes usando as próprias mãos. Bom, já no dia seguinte, nosso prota finalmente acorda da sua bebedeira, e como esperado, ele tá com uma puta ressaca. Mas por sorte, a Sharon tava esperando por ele com um suco de ameixa que a avó dele fez especialmente pra ressaca dele. Quando vê ela, o Howard pensa que sempre faz merda quando bebe. Por que ele trouxe a Sharon aqui? Alguém dá um tapa no ombro dele, e era sua tia, perguntando por que ele não contou pra ele sobre a sua namorada belíssima. Na verdade, ele não contou nem pra sua mãe, simplesmente trouxe essa moça linda pra casa da avó. Howard pensa que tá lascado, mas de qualquer forma, os dois passam o dia ali na casa de vó, até que chega a hora do jantar, e como toda avó, ela faz questão de ver o seu netinho comer até explodir, então faz uma bela de uma janta pra eles. Ela diz pra Sharon experimentar o bolinho de arroz, enquanto a tia chega com uma bebida fermentada de arroz que a avó fez, pra ela experimentar também. Sharon agradece elas e bota tudo pra dentro. Um tempo se passa e vemos que a bebida fermentada da avó é mais forte do que ela imaginava. Sharon tava bebinha, nosso prota leva ela até o quarto e a coloca na cama pra dormir. A avó e a tia aparecem na porta do quarto dizendo pra ele cuidar bem da Sharon, e o nosso prota fica meio envergonhado na hora de responder, mas elas fecham a porta rapidamente. Ele olha pra Sharon deitada ali e diz pra ela que sabe que essa não é uma casa muito luxuosa como ela tá acostumada, e pede desculpas por fazer ela ter que passar a noite ali. Sharon nem fala nada, parece já tá em Nárnia, então nosso prota se vira pra deixar ela dormindo em paz, quando de repente ela o segura e diz pra ele não ir embora, porque tá muito escuro ali. Ele diz que vai ligar a luz pra ela, mas ela segura sua mão e leva até seu rosto, e pergunta se ele não pode conversar com ela. Ele diz que é melhor deixar pra quando ela estiver sóbria, e aí ela pede pra ele prometer que sempre vai estar ali pra ela, e o nosso prota fica meio assustado. Ele queria poder dizer que sim, mas isso simplesmente não sai da sua boca. Ela diz que uma vez teve um sonho, e tinha um homem nesse sonho. Esse homem salvou ela no sonho várias vezes, mas ela não tratou ele direito. Lágrimas começam a escorrer do seu rosto. Ela fala sobre a barraquinha de macarrão 2003. O número 2003 significa muito pra ele, não é? Nessa hora o coração do Howard dispara e ele começa a suar frio. Não pode ser. Ele até se levanta da cama, mas não responde nada pra ela. Sharon se lembra do que aconteceu naquele sonho. Ela lembra dele. Isso significa que o personagem dela dentro do jogo, na verdade, era ela mesma. Pera, isso quer dizer que a Sabrina também era a Sabrina real no sonho? A cabeça do Howard tá explodindo nesse momento. Mas então Sharon se levanta na cama e encosta sua cabeça no peito dele. Ela diz que sabe que eles são diferentes e cedo ou tarde eles vão acabar se separando. Ela só espera que... E nessa hora Howard vai colocar o seu braço ao redor dela, mas desiste. Ela só espera que aqui no coração dele, ele sempre tenha um lugar pra ela, enquanto as lágrimas caem do seu rosto. Ele coloca a mão nos lábios dela e diz pra ela não fala nada. Então simplesmente a abraça, em um abraço longo e apertado. Então ele lentamente a empurra, até que os dois ficassem deitados na cama, um em cima do outro. Howard a olha nos olhos e ela retribui o olhar. E assim, meus amigos, a noite passa e o novo dia surge na casa de vó. Eu sei que você tá se perguntando, então eles fizeram aquilo? E bom, Howard acorda com uma mecha de cabelo no seu nariz. Quando ele abre os olhos, ali tá a Sharon em cima dele, brincando com seu cabelo. Finalmente ele acordou. Ele pergunta se ela dormiu bem e ela diz que com certeza não. Ele segurou ela nos seus braços a noite toda, mas não fez nada com ela. Pelo visto, ele realmente não sente atração nenhuma por ela, né? Nosso prota diz que a vozinha dele dorme no quarto ao lado, mas Sharon diz que isso é uma desculpa. Ela é uma mulher experiente que já deve ter visto de tudo. Né, rapaziada? Ela tava afim, mas o nosso prota, por outro lado, ele pergunta pra ela se ela quer ele do lado dela pra sempre. Que tipo de posição ela quer que ele ocupe na sua vida? Ela não esperava por essa pergunta. Então pensa um pouco e aí começa a aproximar o seu rosto do dele lentamente, até que diz que ela... Nessa hora, alguém bate com tudo na porta como se fosse invadir o lugar, cortando o clima completamente. Os dois tomam um susto e adivinha quem entra no quarto? Kit cheio, dizendo surpresa. Ela diz que a mãe do Howard pediu pra ela levar algo pra ele, mas então ela vê um volume embaixo da coberta.
que claramente tem uma pessoa ali, e fica meio constrangida. Mas quando vê o salto alto, o vestido e o sutiã jogados na cama, ela se toca e já dá o fora do quarto na hora, pedindo desculpas por interromper. Algum tempo se passa e tá todo mundo sentado ao redor da mesa, enquanto a avó prepara o almoço junto com a tia. Sharon e Howard estão meio constrangidos, mas Kitty tá com aquela cara de seus safadinhos. Sharon diz que precisa tomar um banho, então se levanta e sai. Nessa hora, Kitty já vai direto pra cima do nosso prota, doida pra saber da fofoca, perguntando pra ele como ele enganou uma mulher tão bonita igual ela pra ser namorada dele. Vemos o chuveiro ligando e Sharon tomando um banho, lavando seu corpo enquanto Howard conta pra Kitty toda a fofoca. A menina diz que entende, então quer dizer que foi ela que começou a perseguir ele primeiro. E aí diz que ele é um cachorrão sortudo, e Howard dá aquela suspirada. Kitty percebe que ele não parece estar muito feliz com isso e pergunta o porquê. E aí o nosso prota pergunta pra ela, quando ela conhecer um garoto que ela realmente gosta, o quão longe ela iria pra fazer ele gostar dela também. Kitty pensa um pouco e diz que provavelmente deixaria sua dignidade de lado e ia dar umas cortejadas nele. Howard pergunta se ela continuaria fazendo isso mesmo depois de ser rejeitada de novo e de novo. E aí Kitty diz que não tem isso. É uma honra pro cara ser cortejado por ela. Como que ele poderia rejeitá-la? Howard pergunta se ela jogaria o seu orgulho de lado e diria pros amigos dele que foi ela quem começou a perseguir ele primeiro. Pergunta se ela iria com ele até sua terra natal, um pequeno e remoto vilarejo, e visitaria sua avó. Se ela ficaria bêbada deliberadamente e puxaria ele pra dormir juntos na mesma cama. Pergunta se ela se importaria tanto com o cara que faria tudo por ele, como proteger o seu frágil ego quando os amigos estão por perto, e protegê-lo no momento que ele tá mais vulnerável. E aí vemos que na bebedeira do casamento, Sharon tava tomando os copos de bebida que os amigos continuavam empurrando pro nosso prota, porque ela viu que ele não tava mais em condições. Kitty pergunta se isso não é maravilhoso. Isso tudo prova o quanto ela o ama. E nessa hora, o nosso prota se levanta bruscamente. Kitty até toma um susto. Ele diz que ninguém nasceu pra ser um adulador, coitado. É contra a natureza humana. Sharon Young é uma mulher linda e muito bem educada. Ela é chique como uma princesa, mas não do tipo mimada. E ela deixou todo o seu orgulho e dignidade de lado apenas pra cortejar um homem comum. A história toda soa meio inacreditável. Kitty diz que entende porque ele tá hesitante, mas qualquer homem ficaria emocionado e excitado se uma mulher bonita e rica dessas desse moral pra ele. Eles definitivamente concordariam com qualquer coisa que ela pedisse e não pensariam duas vezes antes de se jogar em cima dela. Ela diz pra si mesma que não sabe o que pensar sobre ele. Ele tá sendo bobo ou só responsável? E aí pergunta o que ele vai fazer então. Ele pergunta o que ela faria se fosse ele. E ela diz que se entregaria totalmente pra ela. E aí vemos a Sharon no banheiro secando seu cabelo e se preparando toda. Howard parece não ter gostado muito do que a Kitty disse, mas nessa hora Sharon chega na sala, dizendo que estava pronta, tomou um banho e agora tá refrescada e cheirosa. Nosso prota disse que quer trocar uma ideia com ela sobre algo importante e a chama pra ir até o quarto. Ela não entende muito bem o que ele quer, mas vai. E aí um tempo depois, a porta do quarto se abre bruscamente. A Kitty olha pra ver o que tá rolando e vê Sharon saindo correndo de dentro do quarto. Ela tava em lágrimas, chorando de soluçar. Ela sai correndo da casa da avó. Aparentemente, algo a magoou muito. Kitty vai putaça até o nosso prota e pergunta o que foi que ele falou pra ela. Então ele conta pra sua prima. Ele disse pra ela que essa costumava ser uma área empobrecida, com montanhas pra todo lado que cercavam o vilarejo do resto do mundo externo. A rua asfaltada que tem ali na frente da casa foi feita quando ele estava no ensino médio. A vila coletou dinheiro para a construção de outras vilas por perto. O pai dele e toda a sua geração se mudou para a cidade para conseguir um trabalho e oportunidades, para tentar se livrar da pobreza. Alguns fizeram fortuna e outros não. O pai dele, no caso, foi um dos azarados. Ele voltou para casa com um caminhão de dívidas. Eles tiveram que vender a própria casa e agora os pais dele vivem praticamente sustentados pelos seus avós. O que Howard mais quer agora é pagar essa maldita dívida o mais rápido possível e aí comprar um casarão pros pais dele. Os outros aspectos da vida dele, bom, ele não tem muito tempo para pensar em outras coisas, se é que ela entende. E sim, Sharon entendeu. Ela pergunta se essa foi a desculpa mais inteligente que ele encontrou para tirar ela da sua vida. Ele diz para ela escutar. O que ele tem medo é que o que ele quer e o que ela quer talvez sejam coisas bem diferentes. Nessa hora, as lágrimas dela começam a cair. Sharon já chorava copiosamente, enquanto dizia que fez tudo o que podia para se aproximar dele. O que mais ele espera dela? Kitty diz que ele é um canalha e fala pra ele ir atrás dela agora mesmo. O prota sente como se tivesse tomado um tapa na cara da menina e sai correndo atrás da Sharon, arrependido da merda que ele acabou de fazer. Já no meio de um bambuzal, Howard tá até ofegante, mas ele conseguiu alcançar a Sharon. Ela pergunta sem se virar se ele não entende o quão orgulhosa ela sempre foi e ainda assim desistiu do seu próprio orgulho por ele. Ela foi com ele no casamento dos seus amigos e até na casa da avó dele. Ele realmente não sabe o que ela quer e aí explode perguntando do que ele tem tanto medo. Nessa hora é como se um balde de água fria caísse sobre ele. Ela o chama de covarde, diz pra ele olhar nos olhos dela e dizer que não sente nada por ela e que não quer mais vê-la. Se ele fizer isso, ela vai desaparecer da vida dele e nunca mais ele vai vê-la. Ela grita pra ele dizer isso de uma vez, começa a bater no peito dele, gritando pra ele dizer isso
isso em voz alta. Howard simplesmente a segura em seus braços. Ela diz para ele tirar as mãos dela, mas ele a abraça mais forte. Então lentamente ela começa a parar de lutar. Howard diz para ela que sente muito, mas ela diz que não quer que ele peça desculpas nenhuma. Ele pergunta então o que ela quer que ele diga. Ela vai dizer, mas então dá um cascudo na cabeça dele e fala que ele tá abraçando ela apertado demais. Ela não consegue respirar. Ele solta ela e pede desculpas. E aí ela pergunta se ele vai estar ali pra ela pra sempre. Ele diz que sim. Ela pergunta se ele vai ser o namorado dela. E ele diz que sim. Ela pergunta se ele gosta dela. Então Howard coloca a mão no rosto dela. Ele sente a pele dela encostando na sua, enquanto admira a beleza de Sharon. E aí diz que sim. Ela rouba um beijo dele. Então diz que é melhor ele se lembrar do que ele disse hoje e nunca mais esquecer. Howard fica pensativo. Os dois, no meio de um bambuzal, agora eram finalmente um casal. Ele pensa que contanto que ela não deixe ele sempre vai estar ali pra ela. E assim o capítulo acaba. O capítulo seguinte começa na casa dos pais de Howard. A mãe dele pergunta se então quer dizer que agora ele tem namorada e pergunta quando que ele vai trazer ela até a casa deles. Pelo visto, a Kitty rapidamente espalhou a fofoca. Howard diz pra ela que eles acabaram de começar a namorar. É muito cedo pra essas coisas mais sérias e pede pra mãe dele esperar um pouco. A fofoca de que o Howard estava namorando Sharon rapidamente se espalha por seus conhecidos e amigos. E graças a isso, o pessoal finalmente parou de ficar tentando arranjar um encontro às cegas pra ele. Ele normalmente não se importa com seus looks e tal, mas quando ele pensa na Sharon, ele acha que talvez pode estar envergonhando ela. Ele não precisa de marcas de luxo como Lacoste e Gucci, mas pelo menos podia vestir umas roupas de melhor qualidade. Nosso prota finalmente começa a dar um trato no visual, agora que tá namorando uma mulher como a Sharon. Comprou umas roupinhas da hora e pá. E bom, algum tempo depois, ouvimos a voz de Sharon pelo celular, perguntando aonde ele tá. E ele responde que tá na frente da casa. A Sharon tá em uma viagem de negócios. Ele pensou que ela ficaria em um hotel, mas não. Ela alugou um Airbnb, dos mais luxuosos. Nada menos do que o esperado dela, né? Ela parece ter curtido o lugar. Enquanto o pega pela mão, ela diz que acha que hotéis não são seguros, porque uma vez ouviu que as pessoas instalam mini câmeras na mobília. Entrando na casa, vemos que é um puta de um casarão de luxo mesmo. Ela diz pra ele tirar o seu casaco, enquanto ela começa a tirar o seu. Howard pensa que é só uma camisa branca, mas fica tão bem nela. Ela pergunta o que ele gostaria de comer, porque ela fez praticamente um rancho no mercado ali perto. E pô, só por esse quadro aí eu tenho um palpite do que ele gostaria de comer. Enfim, Sharon diz que honestamente ela não curte muito cozinhar não. Ela odeia o óleo e a fumaça. Nosso prota diz que então pode deixar que ele faz, mas ela diz que não. Ela quer aprender a cozinhar. Afinal, agora ela é oficialmente a waifu dele, né? Quando o namorado dela estiver na casa dela, ela quer ter uma mesa cheia das melhores comidas para alimentá-lo. Ele sugere deles cozinharem juntos então, e ela diz que é uma ótima ideia. Algumas horas depois, os dois já estão na mesa com a refeição servida. Sharon diz pra ele feliz ano novo e Howard puxa uma caixinha. Ele diz que tem um presente de ano novo pra ela. É um colar em forma de coração. Sharon fica muito feliz. Ela diz que é lindo e aí pede pra ele ajudar ela a colocar, o que ele faz. Ela diz que é muito bonito e agradece ele com um beijo carinhoso. Howard pensa que ela parece ter realmente gostado e aí se lembra de quando dava algum presente pra sua ex-namorada e toda vez ela odiava. Ela dizia que ele tinha mau gosto e por causa disso, depois de algumas tentativas, ele parou de dar presentes pra ela, o que de alguma forma foi uma das coisas que ela jogou na cara dele quando eles terminaram, que ele não dava presentes pra ela. Porra, mano, que mulher escrota. Sharon diz que não importa o que o futuro reserve pra eles, ela sempre vai lembrar desse dia, ela sempre vai lembrar o quão gentil ele é. Nosso prota se pergunta se ela não vai acabar se transformando em uma pessoa terrível igual a ex dele, mas de qualquer forma, quando ele tá com a Sharon, ele tá sempre em um bom humor pra conversar. O que quer que ele diga, ela sempre escuta pacientemente. Às vezes ela responde, mas quando não consegue, ela não parece incomodada e faz questão de não interrompê-lo. Howard pensa como esse sentimento é bom, então dá uma boa golada no seu vinho e diz pra ela que hoje ele não pretende voltar pra casa, se é que ela entende. Sharon entende a malícia dele, então diz, ok. Algum tempo depois, jantar terminado, nosso prota tá tomando um banho daquele jeito. E pô, parabéns aí pelo shape. Pelo visto, a recompensa do último jogo fez o mesmo efeito. Sharon tá no banheiro também, terminando de secar as mãos, quando o Howard abre a porta do box e pergunta se ela não gostaria de tomar banho com ele, o que deixa ela extremamente envergonhada. O celular dela começa a tocar na sala. Ela vai atender e vê que a ligação é de um contato salvo como você sabe quem. Ela atende e você sabe quem fala: minha querida cunhada, faz tempo desde a última vez que a gente se falou. Como você tá? Ela responde que pensou que ele nunca ligaria. Chegou a pensar que era uma fraude. Nosso prota sai do banho e percebe ela ali falando com alguém. Sharon tá dizendo pra você sabe quem que tudo bem, ela entendeu, mas ela não quer falar com ele agora. E então desliga a chamada. Nessa hora, o nosso prota já chega de surpresa por trás, botando os braços ao redor dela e perguntando o que aconteceu. É, rapaziada, hoje ele tá querendo. Ela diz que é uma ligação de trabalho, nada demais. E pelo que ela pode ver, ele terminou com um banho, então agora é a vez dela. Mas Howard segura ela com mais força e então vira o corpo dela, encostando ela contra a parede, a deixando naquela mesma posição que o Napoleão perdeu a guerra,
Sharon fica toda tímida, sentindo a respiração dele no seu cangote, e tenta dizer que não tomou banho ainda, mas não adianta, fi. Nosso prota tá querendo. Depois de um álbum completo da MC Pipoquinha, vemos que Sharon até apagou, mas o nosso prota tá ali olhando pra ela. Ele observa o quanto ela é bonita e diz pra si mesmo que ficar íntimo de alguém dá a ele uma sensação muito boa, mesmo que um dia ela suma da sua vida, pelo menos hoje ela é só dele. Mas é curioso porque durante o ato ela parecia não muito familiar com a putaria. Será que foi a primeira vez dela? Dada a idade dela, as artimanhas que ela usa com os homens e o corpão que ela tem, é difícil de acreditar que ela era virgem até hoje. Mas não dá pra ele perguntar algo assim pra ela. Ela ficaria muito puta e com certeza ia dar um soco nele ou algo assim. Mas de qualquer forma, se era ou não a primeira vez dela, agora já foi, né? Muito bem, meus amigos. O dia seguinte chega e eles estão em uma estação de trem, caminhando de mãos dadas. Afinal, agora eles são mesmo um casal. Sharon sugere deles a partir de agora agirem como se não se conhecessem. E quando eles entrarem na estação, ele chegar e começar a mandar um papo nela. Howard não entende. Ele pergunta por que isso. Ela diz que era ela quem costumava correr atrás dele. Agora ela quer ver como seria se fosse ele quem tentasse trovar ela. Howard não entende muito bem pra que isso. Ela diz que a partir de agora eles são desconhecidos. Ele concorda, achando um pouco estranho isso, mas de qualquer forma ela não tá pedindo nada demais, né? Não custa nada pra ele. Então, aí estamos na estação de trem. Uma mulher desconhecida, muito gata, aparentemente cheia de dinheiro, tava ali sozinha, olhando seu celular, enquanto os caras que passavam ao redor ficavam tudo de olho nela. Até que um desses caras se aproxima e diz oi e pergunta se poderia saber o nome dela. A mulher, que olhava seu celular despreocupada, parece ter finalmente notado a presença dele ali. Então, com um sorriso educado, diz que não. Um dos caras que tava secando a mulher e assistiu a cena, pensa que tipo de cara chega numa mulher dessas com uma cantada tão fraca igual ele. Por acaso ele tá querendo ser humilhado? O rapaz pergunta o porquê, e a mulher simplesmente diz que é porque ela não quer. E o rapaz parece não ter entendido, e diz pra ela que ele quer muito conhecer ela. O cara que assistia se pergunta o que tem de errado com esse maluco aí. É claro que a mulher só vai mandar ele pastar, mas a mulher pergunta o porquê, e o rapaz diz que é porque ela é bem gatinha. O cara vendo a cena já tá em choque ali, imaginando que depois de ouvir isso, a mulher vai só ter certeza que ele é só mais um gado qualquer, e com certeza vai recusar ele. Mas a mulher parece dar corda, e pergunta o que mais. E o rapaz diz que ela tem um corpão, e parece ser muito carismática. Ela pergunta de novo o que mais, e ele diz que os olhos dela são especialmente bonitos. Eles parecem duas gemas brilhantes. Quando ela olha pra ele, o coração dele chega até a bater mais rápido. O maluco assistindo pensa que o cara tá completamente sem noção, dizendo uma coisa dessas pra uma garota que ele acabou de conhecer. As coisas que ele disse não parecem nem um pouco genuínas. Com certeza nenhuma mulher ia gostar de ouvir uma palhaçada dessas, mas essa mulher parece ter gostado. Ela fica até meio envergonhada. O maluco não acredita nisso e se pergunta cadê a dignidade dessa mulher. Esse cara feio aí não parece ser um bom partido de jeito nenhum. O rapaz diz pra ela dar a mão pra ele, e a moça pergunta por que ele quer a mão dela. Ele diz que é pra dar uma surpresa pra ela, e aí ela estende a sua mão e o rapaz ligeiro já entrelaça a mão dele na dela. O maluco fica incrédulo, já encarando os dois sem nem disfarçar, se perguntando se é sério que esse cara conseguiu segurar na mão dessa mina aí tão fácil. O rapaz pergunta se ela consegue sentir o batimento do coração dele, e nessa hora o cara assistindo já tá até chorando, pensando que esse maluco aí é o herói de toda uma geração de jovens. A voz da estação avisa que o trem tá chegando e pede pra todos ficarem atrás da linha amarela. O casal entra no trem assim que ele para na estação, a porta se fecha e lá dentro os dois começam a se beijar. O maluco que assistia a essa altura tá até caído no chão já completamente incrédulo, pensando por que eles sempre tomam fora quando chega em alguma mina. É porque ele é um nerd que só sabe falar em videogame? Bom, mas pelo menos agora ele teve uma aula de como chegar em uma mulher. Dentro do trem, Sharon pergunta se ele viu a cara do maluco olhando pra eles, e Howard diz que não percebeu. O cara parecia ter levado a cena deles a sério mesmo. Será que ele vai tentar chegar em alguma mulher do mesmo jeito que Howard chegou nela? E o nosso prota diz que não. Não tem como alguém ser tão burro. Algum tempo depois, os dois estão caminhando juntos pela rua como um casal. Eles parecem meio felizes, mas algo tá errado. Um carro aparentemente observava eles. Uma Mercedes daquelas de rico estava bem na cola deles. O homem dentro do carro diz pro motorista diminuir a velocidade e seguir aquela mulher. O motorista diz, sim, Mr. Lu. O Mr. Lu começa a tirar foto dos dois, caminhando juntos e se divertindo. Então diz que é interessante. Ao que parece, ela é apenas uma mulher normal, não é mesmo? E aí fala pro seu subordinado investigar esse homem. O capítulo acaba e o seguinte começa no Airbnb que a Sharon alugou. Ela estava cozinhando alguma coisa no fogão enquanto fala com alguém pelo telefone. A pessoa do outro lado fala que a propriedade que ela adquiriu no lugar do irmão mais novo dele pertence à família Lu e agora deve retornar aos seus donos por direito, não é mesmo? Sharon não fala nada. Então a pessoa do outro lado pergunta se deveria confrontar aquele homem chamado Howard Shane. Ele costumava trabalhar na empresa deles e agora tá de rolo com ela. Sharon pensa que nesse mundo cruel, a perda de riqueza e status pode acabar tanto com ela quanto com ele. Apenas se ela tiver no controle da empresa, ela pode proteger os dois. Então diz que não sabe do que ele tá falando. O cara diz que ouviu falar que Howard Shane começou seu próprio
próprio negócio, que tá mais pra uma aposta, né? Ele colocou todo o dinheiro que tinha nisso. Se por acaso não der certo, ele vai quebrar de vez e vai ter que voltar a ser empregado dos outros. Ele admira a coragem. Nesse mundo cruel dos negócios, uma nova história pode ser encerrada a qualquer momento, não é mesmo? Sharon se pergunta se ele tá querendo dizer que ele vai fazer alguma coisa contra o Howard, então diz que ele tá mais irritante do que nunca. Algum tempo depois, o café da manhã tá servido. Howard acorda bem de boa e logo já recebe um beijo de Sharon. Ele fala bom dia, mas ela não responde nada. Simplesmente, com um olhar meio triste, ela diz que tem que ir. Ele dá aquela bocejada e pergunta onde ela vai. Ela encosta suavemente a mão no rosto dele e diz que vai aonde ela precisa ir. Nessa hora, o Howard percebe que tem algo de errado com ela e pergunta quando ela vai voltar. Ela, com um olhar perdido e triste, diz que não sabe. Ele segura ela nos seus braços e pergunta se ela não pode apenas ficar, mas ela diz que precisa lidar com uma questão bem problemática. Ele pergunta que questão é essa e ela diz que não pode dizer pra ele ainda. Ele pergunta se ele pedir pra ela não ir, mas ela diz que sente muito, ela precisa ir. Então se levanta e diz que fez o café da manhã dele e deixou na mesa e diz pra ele não esquecer. Howard pensa que ela é sempre assim. Uma vez que coloca algo na cabeça, nada pode fazer ela mudar de ideia. Ele pergunta o que ele é pra ela e Sharon para na porta. Então diz que ele foi o primeiro homem dela. Howard fica surpreso e por último ela diz que ele sempre vai ser o seu único homem. Então vai embora, fechando a porta de uma vez por todas. Howard fica ali pensativo. Então é isso, tudo acabou. Ele sabia que isso ia acontecer, mas ele não esperava que seria tão rápido. Na verdade, tudo aconteceu mais rápido do que ele podia imaginar. Nosso prota fica ali deitado processando a informação. Então quer dizer que depois de tudo, as coisas iam terminar assim. Um tempo passa e vemos que a Sharon até mesmo bloqueou ele no WhatsApp. Quando ele foi na empresa dela pra ver ela, o segurança impediu ele. Ele esperou do lado de fora da empresa vários dias, mas não conseguiu vê-la, mesmo ficando ali até tarde da noite. Ela realmente decidiu cortar ele totalmente da vida dela, o que fez o nosso prota ir afogar as mágoas na birita, né? Ele tá ali sozinho no apartamento dele, enchendo a cara, se perguntando por que ela decidiu isso por conta própria. O que fez ela pensar que ele não podia passar por qualquer merda junto com ela, porque sempre tem que ser decisão dela ficar ou ir embora. Howard tá muito puto, mas também tá triste, com o coração partido. Ele diz pra si mesmo que vai fazer dinheiro, muito dinheiro, que se foda todo mundo. Já chorando, ele diz que vai atrás dela, vai deixar ela saber que é ele quem dita as regras nesse relacionamento. Se ele decidir que não, ninguém nunca vai poder separar eles, incluindo, e nessa hora ele começa a apagar, incluindo ela, e aí ele apaga de vez. A televisão dele, que tava ligada só pra dar aquela sensação de que ele não tava sozinho, tava passando um programa sobre o grupo de idols mais estourado do momento. As meninas do grupo começam a ser apresentadas uma a uma, e são todas muito lindas. E nessa hora, diante do nosso prota todo bêbado, a tela do sistema finalmente aparece novamente, depois de tanto tempo. Aquele mesmo robô estranho que o chamou pro jogo da primeira vez, pergunta se ele gostaria de participar do novo desafio, a Era da Névoa, e embaixo dele tinha a opção de aceitar ou negar. O nosso prota tá muito louco e nem sequer viu a tela do sistema. Tudo que ele quer é simplesmente tomar mais do seu vinho e esquecer aquela mulher que esfaqueou seu coração. Mas, quando ele vai pegar sua garrafa, acaba acidentalmente selecionando a opção de sim. O sistema na hora confirma a escolha do jogador, e então o nosso prota é levado pro seu próximo jogo do mundo dos sonhos. Howard lentamente abre os olhos, a sua cabeça dói. Isso é ressaca? Mas espera, que lugar é esse? Uma mensagem surge diante dele no meio da névoa. Dizia, bem-vindo à Era da Névoa. Isso só pode significar uma coisa, ele tava em mais um jogo. Mas como ele foi parar em outro jogo do nada? Na real não importa, o fato é que agora ele não tá com humor pra participar de jogo nenhum. A mensagem diante dele continua sendo digitalizada. Então ele vê a tela do sistema dizendo, bem-vindo à Era da Névoa, um jogo no mundo dos sonhos, onde você precisa sobreviver 180 dias. Aquele mesmo robô do primeiro episódio diz que os materiais básicos foram enviados. Então Howard sente o peso de uma mochila sendo materializada nas suas costas. A mochila parecia ter suprimentos básicos. Ele percebe que uma arma também foi materializada na sua cintura. Uma arma que parecia ser de uma tecnologia avançada. A névoa que envolvia nosso prota lentamente começa a se dissolver. Então ele percebe que está cercado de natureza. Em um tipo de floresta ou algo assim. Um lugar totalmente diferente do último jogo onde ele ficou sozinho com a Sherry. E foi só pensar nisso que ela já voltou para os pensamentos dele. Howard com certeza não estava no clima para mais um jogo desses. Não agora. Como que ele sai desse jogo? O robô do sistema surge diante dele e diz que ele não pode quitar do jogo até que o jogo seja completado. E Howard nem fala nada, só mostra o dedo pro robô. Mas nessa hora, ele escuta um grito feminino desesperado, pedindo por ajuda. Ele pensa, lá vamos nós de novo. Quem será a garota azarada que foi copiada pro jogo dessa vez? Foi essa
Sabrina? Foi a Sharon? Ele fica em silêncio um tempo, olhando pro céu, se perguntando se deveria mesmo ir ajudá-la. Mas não adianta, rapaziada. O nosso prota é um cara bom. Ele não tem como só ignorar uma pessoa desesperada por ajuda. Então ele vai ao encontro da voz. Ele vê a mulher caída no chão, gritando por ajuda, com uma matilha de cachorros a cercando. Howard assiste de longe. Pelo visto era Sharon. Mas pô, isso é meio decepcionante. É sério que o desafio é um monte de cachorros? E aí um dos cachorros que ela tinha pra mulher, de repente projeta um cano de dentro da sua boca, como se ele fosse um robô ou algum tipo de mutante. O cachorro dispara um laser do cano que saiu da sua boca, e Sharon consegue se jogar pro lado no último segundo. Por pouco ela não foi atingida. Ok, então quer dizer que não são cachorros normais. Howard decide testar sua nova arma, então aperta o gatilho e dispara. O laser atravessa a cabeça do cachorro, que cai morto. Os seus companheiros na hora já se viram pro Howard com sede de sangue. Eles rosnam pro nosso prota, e quando parecia que iam pra cima destroçar ele, eles também atiram em Howard com canos projetados das suas bocas, mas ele rapidamente se joga pro lado e consegue desviar por pouco, mas na verdade um dos tiros pegou de raspão. Ele se pergunta o que tem de errado com aquela mulher, porque ela não sai correndo de uma vez. A mulher tenta se levantar e então se vira. É ela, Sharon Young. Howard grita pra ela correr, então decide ir até ela e começa a descer a colina, se perguntando por que ela tá ali. Será que ela ter deixado ele tem alguma coisa a ver com esse jogo? Ele se corta um pouco na descida, mas então cai diante deles, e na hora que levanta a cabeça, ela sumiu. Ele olha pros lados procurando por Sharon, e então ouve mais um grito dela. Ele se vira, ela tá por ali, e então sai correndo. Um pouco à frente tava ali ela caída, e os cachorros robôs a cercando. Howard atira, os disparos atravessam perfeitamente a cabeça dos animais, que caem mortos na hora. A garota tá tremendo de medo e apavorada, então ele percebe, não é Sharon, essa garota... Pera, ele se lembra dela. Essa garota aí é uma das idols daquele grupo de K-pop, Bonde das Maravilhas. É o grupo mais estourado da Coreia nesse momento. Mas como? Ah, é claro, quando ele tava se enlouquecendo no sofá, a TV tava ligada. Ele se lembra de ter visto ela se apresentando. Que coisa louca. Mais uma vez, ele nem precisou confirmar a escolha da pessoa que ele iria levar pro jogo. O sistema simplesmente copiou alguém. Mas é estranho, porque ele tem certeza que viu Sharon aquela hora. Será que o jogo consegue trazer duas pessoas pro sonho ao mesmo tempo? Ele pergunta quem é ela, e a garota responde que é Sunny Bay. Vemos o flashback mostrando que essa garota aí viralizou depois da participação dela em um show de talentos quando tinha 18 anos, e depois disso se tornou uma digital influencer. E aí ela e outras garotas que também eram influencers resolveram formar um grupo chamado Bonde das Maravilhas. Como todas elas são lindas e talentosas, não demorou pro Bonde das Maravilhas explodir e elas se tornarem idols. A garota pergunta pro Howard se ele já ouviu falar do Bonde das Maravilhas, mas ele fala que não, esse tipo de música não é a vibe dele. Ela diz, entendo. A barriga dela começa a roncar muito alto do nada, e ela pergunta se ele tem alguma comida, e aí o nosso prota puxa da sua mochila um wafer. É tudo que ele tem no momento. Ela agradece e começa a comer o wafer, então quer dizer que ela é uma celebridade. Bom, ela parece ser gentil e de boa, até que não é ruim. A garota tá comendo o wafer como se fizesse muito tempo desde a última vez que ela comeu alguma coisa. Howard pergunta se ela tá há muito tempo sem comer, e a garota diz que sim. Então se lembra de fugir dos cachorros, dos morcegos, e acabar naquela situação em que ele a encontrou. Nosso prota pensa que essa garota aí parece um filhote indefeso. Pelo que parece, ele vai ter que levar ela com ele, pelo menos até achar um lugar seguro onde ela possa ficar. E é o que ele faz. Os dois começam a andar juntos, procurando por um abrigo ou algo assim. Howard quer encontrar um lugar pra deixar ela e seguir sozinho pelos próximos 180 dias do desafio. Aí quando ele completar o jogo, ela vai ser levada de volta pra vida real. Eles encontram um lugar que parece ter sido um antigo supermercado abandonado há muitos e muitos anos. Howard se pergunta se esse lugar foi bombardeado no passado ou coisa assim, porque tá em ruínas, mas mesmo assim eles seguem até ele. Ele diz que eles vão passar a noite ali, mas antes de qualquer resposta, o nosso prota vê a garota caindo. Ela tinha afundado pra dentro de um poço de água suja, depois de pisar em um caminho quebrado. Howard vê a mão da garota emergindo depois de alguns segundos, e logo corre pra puxar ela pra fora. Sunny é salva pelo nosso prota, mas ela tá completamente encharcada pela água suja. Ainda assim, ela agradece Howard por tê-la salvado. Os dois continuam explorando o supermercado abandonado em ruínas. Howard queria encontrar algum lugar onde eles poderiam passar a noite protegidos. Ali dentro, ele encontra um poço de água, que ele acredita ter sido feito quando uma bomba caiu por ali ou algo assim. Mas Sunny vê a poça e percebe algo diferente. Essa água aí tava limpa. Eles poderiam tomar banho ali. E pô, ela tá precisando mesmo. Depois de algum tempo, vemos que Howard explorou o lugar todo. Das coisas que ele encontrou, o que não tinha sido destruído já tinha passado da validade há muito tempo. Talvez a água engarrafada até dê pra tomar depois que ele ferver ou filtrar direitinho. E se ele der sorte, tem alguma coisa enlatada que eles podem aproveitar. Ele entrega pra Sunny uma toalha e uma camisa. Foi o melhor que ele conseguiu encontrar ali pra ela. A garota agradece ele na hora. Mais um tempo se passa e vemos que Howard conseguiu fazer uma fogueira. Eles até tinham colocado as roupas molhadas da
da Sunny pra secar. Então de repente ele escuta um grito agudo. Howard se vira na hora, se perguntando se é um inimigo. A sua pistola laser já estava em punho. Ele sabia que algo assim podia acontecer a qualquer momento, então sai correndo em direção à voz, perguntando cadê o inimigo, por que foi que ela gritou, mas não tinha inimigo nenhum. Ao invés disso, o que tinha era Sunny nua, segurando a roupa que nosso prota deu pra ela. Ele tapa a visão pra não ver e pergunta se tá tudo bem com ela. Sunny diz que não gritou por causa de nenhum inimigo, mas sim por causa dessa roupa que ele conseguiu pra ela. Ele pede desculpas, foi a única roupa que ele encontrou por ali, mas ela diz que não tem problema, ela é que não devia ter exagerado, e agradece ele de novo por tomar conta dela. Algum tempo se passa, e bom, o lado bom é que a roupa que o nosso prota deu pra ela é um biquíni, e aí ela podia usar pra tomar banho nessa poça onde eles estavam. Depois de se limpar bem, ela sai da água. Sunny se secava com a toalha que Howard havia encontrado. Ela seca o rosto e então os cabelos, mas começa a espirrar do nada. Howard diz que talvez ela devesse usar o casaco dele. Ela agradece e coloca o casaco dele, porque pô, tava meio frio pra ficar só de biquíni, mas pelo menos eles tinham um fogo ali pra se esquentar. E assim, o primeiro dia vai chegando ao fim. Howard ainda não tinha descoberto muita coisa sobre esse desafio no mundo dos sonhos, mas pelo menos ele não tava sozinho, né? Os dois se aqueciam perto da fogueira que Howard fez. Em silêncio, cada um tinha seu próprio pensamento sobre onde estavam. Howard tenta quebrar o gelo, dizendo pra ela que vai levar um tempo até que as roupas dela sequem, e ela diz que não tem problema. Então ele pergunta como ela foi parar ali. A menina ficou um pouco pensativa, e então começa a contar que nas reuniões do Bonde das Maravilhas, a comparação entre os números que as idols faziam estava muito desigual. Phoebe, que era a mais gata delas, era também a mais popular. As outras garotas também tinham um público engajado, mas já Sunny era um pouco... E aí vemos a agente dela dando uma mijada nela, porque Sunny decidiu sozinha participar de um reality show tipo The Voice, pra tentar dar um boost na popularidade dela. A agente diz que as habilidades dela como cantora são as melhores dentre todas as integrantes do Bonde das Maravilhas, mas ir num programa desses é diferente, o pessoal ia devorar ela viva. E aí a agente vai embora, dizendo que não concorda com as atitudes dela. Sunny tinha ficado muito triste com tudo isso. Ela não queria decepcionar ninguém, mas também tinha que fazer alguma coisa pra sua popularidade aumentar. Do contrário, cedo ou tarde iam chutar ela do Bonde das Maravilhas. Ela apagou depois de relaxar na cama do hotel, e aí simplesmente acordou em um lugar totalmente diferente e estranho. Não importa o quanto ela chorasse e pedisse por ajuda, ninguém respondia. Howard escuta a história dela enquanto se pergunta o que tem de errado com o sistema desse jogo. Ele tem certeza que não pediu pela cópia dela. Na verdade, ele não pediu pela cópia de ninguém, simplesmente acordou aqui. O sistema decidiu sozinho não só trazer ele, como essa garota pra cá com ele. Ele fala pra ela que revirou todo esse lugar por comida, e por sorte encontrou comida enlatada que ainda é comestível. E mais, ele tem um filtro de água que ela pode usar com a água engarrafada velha desse lugar. Howard dá pra ela o seu saco de dormir, pensando que dessa vez o sistema até que foi bom com ele. Essa mochila que ele startou o jogo tava cheia de coisas boas que eram muito úteis. Sunny chama ele de senhor e pergunta se ele iria deixar ela nesse lugar e seguir sozinho. Ele ficou surpreso porque a garota meio que já sacou os planos dele, então fala que se ela fosse com ele, ela ia correr muito perigo, mas a menina diz que isso não é problema, ela prefere ir com ele. Ela fala que vai fazer de tudo pra não ser um fardo. Howard fica em silêncio, mas pô, não dá pra ele deixar essa mina aqui sozinha, né, velho? Nessa hora, um som estranho começa a ecoar pelo supermercado abandonado. Parecia um grunhido de algum animal. Os dois ouviram na hora. Howard já se põe em posição com a sua arma laser. Ele fala pra ela que vai lá ver o que foi isso, e é pra ela, mas antes dele terminar a frase, a própria Sunny diz pra ele olhar e aponta pra trás dele. Então Howard vê, era um fodendo urso. O urso se levanta sobre as patas traseiras e dá um rugido alto, mas os dois não se mexem, ficam paralisados diante do animal bufando. Howard se pergunta se esse urso tá no supermercado atrás de comida, enquanto Sunny se pergunta se fingir de morto adianta alguma coisa. Pode até funcionar, mas a verdade é que um urso faminto come até cadáveres de pessoas, sem falar que consegue subir em árvore mais rápido que humanos. O urso encarava os dois grunhindo e bufando, como se analisasse a possível presa diante dele, esperando pela primeira demonstração de medo. Howard sabe disso. Ele sabe que numa situação dessas, ele tem que agir com firmeza e de maneira nenhuma demonstrar medo. Do contrário, o urso ia saltar pra cima deles. Mas Sunny não sabe disso. A garota tá completamente assustada. Nosso prota de repente dispara sua arma contra o animal, que inesperadamente desvia com uma velocidade impressionante. Howard vai atirar de novo, mas o urso é mais rápido. Ele dá uma patada na arma de Howard, jogando ela metros longe de distância. Não é, rapaziada? Não é porque os ursos parecem ser desajeitados e bobos que não significa que eles não sejam mortais. Na verdade, na maioria das vezes, eles se movem muito mais rápido que os humanos. Mas Howard não demonstra medo. Ele continua imóvel, mesmo sentindo a respiração do urso na cara dele. Só que Sunny tá completamente apavorada. Isso é demais pra ela. A garota sai correndo gritando, desesperada. E o urso só tava esperando por isso. Então logo dispara em direção à menina que corria por sua vida. Howard sabe que isso é ruim, mas ele tá sem sua arma agora. Ele não tem muito como parar essa besta. Então ele pega uma das pedras da fogueira mesmo, por mais que tivesse pelando de quente. É a única coisa que ele tem por perto
certo para arremessar nesse momento, e como a gente sabe, ele é o cara dos arremessos. A pedra incandescente tá indo direto para a cara do urso, quando inacreditavelmente ele consegue bloquear com a sua pata. O urso, de uma maneira meio inexplicável, se moveu rápido o suficiente para defender o ataque do nosso prota. Porém, na verdade, a pedra incandescente que o urso foi obrigado a bloquear abriu um buraco na pele dele, mostrando seu interior feito de chips e circuitos. Então quer dizer que esse urso é uma máquina? Pô, isso é excelente. Howard jantava máquinas que nem essa no café da manhã no sonho passado. Ele começa a gritar, chamando a atenção do urso. Diz que ele é um pervertido indo atrás de uma garota indefesa. O urso, que parece ter caído na provocação do Howard, dá um rugido enfurecido e dispara atrás do nosso prota. Howard corre com tudo que tem por uma distância impressionante, ao ponto de que o urso não consiga alcançá-lo. Ele percebe que tá correndo muito mais rápido do que costumava correr antes. O coração dele parece que vai explodir, mas o corpo dele ainda continua sem cansar. É uma sensação muito doida, velho. Ele saca na hora que isso é a recompensa do último jogo. Enquanto corria, ele pegou uma pedra do chão e viu que chegou onde queria, o buraco onde a Sunny tinha se afundado antes. Ele pula por cima do buraco, usando toda a destreza e resistência que conseguiu no jogo anterior. E assim que aterriza, ele gira o seu corpo na mesma hora e ativa sua skill de mira. O urso estava quase em cima dele, já saltando pelo mesmo buraco, mas Howard foi rápido o suficiente para atirar a pedra na perna direita do animal com toda a força, no momento em que ele pegava impulso, o que fez ele perder o pé de apoio e cair direto dentro do buraco. Depois de alguns segundos, o poço de água suja começa a sair umas bolhas. O urso se ergue de maneira violenta, pronto para despedaçar a primeira coisa que aparecer na frente dele, mas Howard nem se mexe. Era hora de descobrir se seu plano deu certo. O urso para por um segundo, porque a sua pata direita, que tinha deixado seu interior exposto, começa a estralar e soltar umas faíscas. A pata do urso começa a entrar em curto, e logo o corpo inteiro do animal começa a entrar em um circuito assustador, soltando uns espasmos estranhos. É como se ele estivesse fritando bem na frente de Howard. O urso cai já sem movimento. Howard fica olhando para aquela máquina morta diante dele. E não é que seu plano deu certo? Ele fala pro urso que ele realmente fedia e tinha um bafo horroroso, como um urso de verdade provavelmente teria. Nosso prota volta até o supermercado abandonado e encontra Sunny, ainda assustada pelo que aconteceu, e pergunta se tá tudo bem com ela, estendendo a sua mão pra garota. Ela pega na mão dele e nessa hora sente algo estranho que nunca tinha sentido por ninguém. Esse homem é incrível. Ele pensa que esses bichos são estranhos. Tanto o urso quanto aqueles cachorros eram máquinas. A mão dele tá doendo. A garota percebe isso e logo começa a fazer um curativo usando as bandagens que Howard tinha na mochila. Durante a luta dele com o urso, ele pegou aquela pedra incandescente e se queimou. A garota, enquanto fazia o curativo na mão do nosso prota, diz que ele é muito foda, o que deixa ele meio envergonhado. Sunny pergunta qual é o nome dele. Howard Shane, ele responde. E aí ela diz: Howard, você é incrível. Ele fica meio sem jeito, diz que nem é nada. Comparado a ela, que é uma superstar famosa, ele é só um cara comum. Comparado a elas, ele é só um cara comum. A menina terminou de fazer o curativo, mas continua parada na frente dele. Ela diz que também é uma pessoa normal, e ele fica surpreso. O grupo dela, Bonde das Maravilhas, é o grupo mais famoso do país nesse momento, mas entre as integrantes do grupo, ela é a menos popular. Ele pergunta o porquê, e Sunny fica em silêncio. Vemos um flashback dela, criancinha, cantando em uma apresentação, e o pessoal tudo dizendo que ela tem uma voz muito boa. Vemos ela cantando no show de talentos do colégio, e os jurados dizendo que ela tem uma voz adorável. A técnica dela não é perfeita, mas dá pra ver que ela tem um grande potencial. Vemos uma amiga dizendo pra Sunny que abriram as inscrições para um show de talentos, pra revelar novas estrelas. Ela devia se inscrever, afinal tem uma voz muito boa e é linda. Sunny diz que não quer ir sozinha, e a amiga, que diga-se de passagem é muito gata, diz que vai com ela, mas que provavelmente vai ser eliminada de primeira. O show de talentos aconteceu, e no dia de anunciar as pessoas selecionadas, o apresentador diz que foram escolhidos os candidatos com mais votos. Sunny e a sua amiga Phoebe estavam na plateia ansiosas. O apresentador finalmente diz que a pessoa escolhida para ser a nova estrela, segundo a decisão do público, é Phoebe Young. Phoebe nem acredita, e Sunny também não. Pelo visto, ela não é tão talentosa quanto pensou. Phoebe estava muito feliz, mas quando vê a reação da sua amiga, ela vai dizer algo, só que Sunny diz que tá tudo bem, ela merece, e dá os parabéns. O apresentador continua dizendo as outras colocações. Em segundo lugar, ficou uma menina chamada Yumi Lee. Em terceiro lugar, outra chamada de Funny Song. O quarto lugar ficou com Rose Zhao, e a última garota selecionada foi Sunny Bay. Depois que um tempo se passou, vemos que Phoebe é de longe a mais popular do grupo. Os fãs adoram ela. Ela é linda e divertida. Já a Sunny Bay, bom, ela canta bem, mas não é tão bonita quanto as outras. O pessoal assiste o Bonde das Maravilhas pra ver garotas bonitas. Se for pra ver cantores profissionais, eles iriam em shows de música clássica ou sei lá. Sunny Bay parece ser tímida e introvertida. Ela parece ser a mais normalzinha do grupo delas. Ela deveria ser tão bonita quanto a boa cantora. Ter uma personalidade tranquila não é exatamente algo muito carismático. Como digital influencer, a aparência é a coisa que mais importa pra ela. Ou deveria ser. Ela pensa em tudo isso. Talvez ela seja medíocre mesmo. Ela começa a chorar e diz pro Howard que na verdade é só uma pessoa medíocre. Ao longe
longe ouvimos o som de pássaros. O dia estava chegando ao fim. Howard quer dizer algo para consolar ela, mas não sabe o que falar. Então diz que as roupas dela estão secas. Ela pergunta o quê? E o nosso prota pede desculpas. Ele não é muito bom em consolar as pessoas. Ela diz que tudo bem e agradece ele. Algum tempo se passa e vemos que Sunny vestiu as suas roupas novamente. Elas estavam meio rasgadas já, mas não é como se ela tivesse muitas opções, né? É melhor que nada. Assim como fez nas outras 2 vezes que participou do jogo do Mundo dos Sonhos, Howard dá sua arma pra garota que tá com ele. Ele diz que é pra ela ficar com ela e usar pra se proteger. Ela olha pra arma e nem sabe o que responder. Eles passam a noite nesse supermercado abandonado. E no dia seguinte, nosso prota diz que tá na hora deles seguirem. Depois de caminhar um pouco pela cidade em ruínas, algo chama a atenção do Howard e ele começa a se aproximar. Os dois param e começam a olhar. Eram vários e vários morcegos. Pareciam dormindo ou algo assim. Antes que pudessem fazer qualquer coisa, uma cobra surge e começa a subir pelo pilar até um dos morcegos. Sunny fica apavorada com o tamanho do animal, mas Howard apenas observa com atenção. A cobra se aproxima lentamente do morcego, que continua aparentemente dormindo de boa, fazendo aquele som característico. O animal estava pronto para dar o bote, quando de repente o morcego abre os olhos. A cobra dá o bote, mas algo que pareciam 2 estacas atravessam ela na mesma hora. O morcego usou suas asas para perfurar a cabeça da cobra em uma velocidade incrível. Com certeza não eram morcegos comuns. Ele puxa de volta suas asas e a cobra cai morta no chão. Então o morcego volta a se recolher, como se nada tivesse acontecido. Howard assistia a tudo atentamente, enquanto Sunny estava apavorada. Nosso prota diz que antes que eles consigam encontrar um lugar seguro para ficar, ela precisa aprender a se proteger. E esse é o momento perfeito. Então aponta pro morcego e diz pra garota atirar nele. Sunny obedece ele, mas ela tá com medo. O corpo dela tremia e ela não sabia como segurar a arma direito. Ele diz pra ela não se preocupar. Ele não vai deixar eles machucarem ela. Então a garota toma coragem e começa a mirar. E aí atira. Ela erra. O disparo passa pelo morcego e acerta uma rocha lá atrás. Mas o morcego percebeu ela ali. Não só ele, como todos os outros morcegos também. Um a um eles vão abrindo as suas asas em uma cena assustadora. Então partem pra cima deles. Sunny respira fundo e começa a disparar neles. Ela atira várias e várias vezes, mas erra tudo. A garota continua atirando nos morcegos, mas os tiros passam longe, enquanto os morcegos começam a se aproximar mais e mais. Ela começa a ficar com medo. Eles estão chegando muito perto. Ela quer sair correndo, mas então Howard pega na cintura dela com a sua mão esquerda e com a mão direita ajuda ela a segurar a arma da maneira certa. Ele diz pra ela respirar fundo e se acalmar e observar os movimentos do seu inimigo. Os morcegos estão vindo pra cima rápido demais. Ela tá tremendo de medo, mas Howard diz de maneira calma e confiante pra ela não entrar em pânico. Ele tá ali com ela. O morcego que veio na frente vai atacá-los com as mesmas garras que ele acabou de usar pra perfurar a cabeça daquela cobra. Sunny congela, mas Howard atira por ela. O disparo atravessa perfeitamente a cabeça do animal, que cai morto na hora. Os outros morcegos que viram seu companheiro cair morto com o tiro já começam a se virar e voltar pro fundo da ruína. Esses animais aparentemente não eram burros. Um bom tempo se passa e vemos que eles dedicaram o dia pra caçar morcegos. E pelo que podemos ver, essa ruína já estava vazia. Sunny estava ofegante. Ela tinha a pistola laser em mãos e Howard a observava orgulhoso, com a pilha de morcegos mortos diante dela. Sunny nem acredita. Nosso prota dá os parabéns pra ela. Ela matou todos os morcegos por conta própria. A garota não fala nada, ainda meio ofegante. Então dá aquela mordida no lábio e se joga pra cima do Howard, abraçando ele. Ela o agradece, mas então se dá conta do que tá fazendo e na hora já fica corada de vergonha. Ela solta ele e se encolhe de vergonha, tapando o rosto vermelho. Howard fica meio sem graça também, mas não fala nada. A menina fica um tempo em silêncio até que fala: "Obrigado por me ensinar a atirar." E ele diz que não tem de quê. Ela pergunta por que ele tá ajudando tanto ela assim. E ele pensa um pouco, mas antes que pudesse responder, ela diz que muita gente é legal com ela, porque ela é uma boa garota e escuta todo mundo. Os pais, os tios e as tias sempre tomaram conta dela. Pessoas amam ela pelo seu talento e ela tem até mesmo fã-clubes. Ela dá louco pras agências e é sempre legal com os funcionários. Então eles sempre trataram ela bem. Mas ela não entende por que ele tá sendo tão legal com ela. Howard diz que não fez nada demais. Ela é incapaz de se proteger sozinha nesse lugar. Se ela for atacada, vai morrer. Ele se aproxima dela e diz que não seria bom ele ter uma companheira indefesa ali, que ele tivesse que ficar protegendo o tempo todo. A garota baixa a cabeça. Ela entendeu o que ele disse. Howard pensa que no começo achou que essa menina era uma garota orgulhosa e arrogante, porque ela é uma idol super famosa e cheia de fãs pelo mundo e tal, mas ela não é como ele imaginava. Quando Howard começou a trabalhar na empresa Grande Glória, ele tomava esporro e sempre pedia desculpas. Dizia que ia dar o seu melhor, mas era sempre inseguro. Essa garota lembra muito do Howard como ele costumava ser, alguém completamente inseguro. Nosso prota pensa sobre as palavras de motivação que ele costumava ouvir, mas a real é que palavras de motivação são apenas balela, apenas atitudes reais e conquistas de verdade são o que mudam uma pessoa. Ele vira as costas e diz que eles têm que ir. Sunny pergunta pra onde e ele fala que é pra um lugar que ele costuma
costumava ser familiar. E aí nós vemos o forte onde ele ficou no sonho passado com Sharon. Ele quer tentar encontrar alguém muito importante para ele. Eles estavam completamente destruídos. Logo quando parecia que tinha uma esperança para acabar com essa guerra contra as máquinas, o plano deles vai por água abaixo. A ideia deles era espalhar todo o pó dos meteoritos pelo ar para criar névoa que iria interromper o sinal da inteligência artificial Tai-Chi. Mas agora, simplesmente não vai mais rolar. 2003, Ryu parecia pensar em algo. A luz do seu visor ficava aumentando e diminuindo, como se ele estivesse processando algo. Ele tá reassistindo em suas memórias, uma vez que o mestre dele disse que a maior vantagem desse pó de meteoro é que uma pequena porção dele pode ser forte o suficiente para interferir no sinal dos arredores. Com uma ajuda de amplificadores, a influência da névoa pode ser amplificada. Sabendo disso, ele fala pro pessoal: Ei, animem-se, nós ainda temos esperança. Ao dizer isso, o pequeno robô Ryu começa a construir algo. Ele vai pedindo os materiais necessários e o pessoal vai conseguindo para ele. E então, depois de um tempo, ele apareceu com um desses amplificadores da neblina. Ryu fala que devido às condições infavoráveis, o amplificador não tá na sua versão ideal, ou seja, ele construiu com o que tinha. E aí ele mostra o objeto que tem que ser usado para operar. É um microfone. Eles vão usar as ondas sonoras para interromper o sinal da inteligência artificial Tai-Chi. Howard parece animado, diz para eles irem testar então. Algum tempo se passa e eles estão do lado de fora do abrigo. Era hora de testar essa coisa que o robô criou. Alguns animais enfurecidos vinham para cima deles, prontos para matar. Howard até ficou meio tenso, mas de repente dá um grito no microfone que amplifica sua voz. A onda sonora se espalha na hora e os animais que vinham enfurecidos para cima, de repente começam a mudar sua atitude. Eles param completamente. Por alguns segundos, todos ficam em silêncio. Até aqui, os animais parecem ter perdido aquela sede de sangue. Não só voltaram ao normal, como estavam muito dóceis. É como se eles estivessem agradecidos. E aí o pessoal comemora. O plano do Ryu deu certo. Eles têm uma chance novamente. Algum tempo depois, o robô tá fazendo uma apresentação no PowerPoint de como o amplificador fortalece as propriedades do pó de meteoro. A névoa criada pelo pó que eles têm pode alcançar uma distância de 10 metros. Howard diz que o objetivo deles é primeiro executar o plano da névoa e derrubar os robôs que protegem o abrigo principal, onde fica a IA Tai-Chi, e depois entrar lá e acabar com ela por dentro. Só tem um problema: ninguém consegue operar esse amplificador por tempo suficiente. Como ele usa as ondas sonoras, a pessoa tem que ter um certo controle das cordas vocais e da respiração para conseguir fazer isso por tempo suficiente. Ei, eu podia tentar. Quando o Ryu fala isso, eles olham para ele, imaginando como seria esse robozinho com essa vozinha falando em um amplificador extremamente alto. Ia explodir os ouvidos de todo mundo, então é melhor não. Todo mundo fica em silêncio, tentando encontrar uma solução para esse problema, quando de repente, a própria solução entra na sala por conta própria. Sunny estava procurando por Howard. O pessoal ficava perguntando se ela estava doente, mas ela tá de boa. Ela só ficou meio enjoada quando comeu o wafer, mas foi só isso. Na hora que o nosso prota viu ela, ele já sabia o que fazer. Ela não entende nada a princípio, mas algum tempo depois, lá estava ela de frente para os animais enfurecidos, controlados pela inteligência artificial Tai-Chi. O amplificador tá preparado, e pelo visto, Sunny também. Então ela começa sua apresentação. A garota começa a não só cantar, mas também dançar a música mais estourada do Bonde das Maravilhas. O sucesso, Jorginho me empresta 12. A voz dela estava sendo amplificada, mas a garota parecia estar totalmente à vontade com isso. Ela cantava perfeitamente, enquanto fazia os passos de dança. Logo, ela já tinha até esquecido onde estava, e já se imaginava no palco de um grande estádio, durante um show do Bonde das Maravilhas. O som que saía do aparelho amplificador emitia ondas poderosas, que assim que atingiam os animais, liberavam eles da influência da IA. Os bichos não só perderam aquela sede de sangue violenta, como estavam até dançando a música do Bonde das Maravilhas. Depois de um tempo se passar, Ryu diz: Sunny é incrível, ela tá cantando por 1 hora direto e ainda não parou. Sunny dá uma piscadinha pro robô e fala pra ele que é uma cantora profissional. Ela pode fazer isso o dia todo, ou por pelo menos umas 2 horas, né, que é a duração do setlist delas. O pessoal do abrigo já comemora, não só porque o plano deles agora tem tudo pra dar certo, como porque pelo visto só tem homem ali. Devia fazer muito tempo desde a última vez que eles viram uma mulher. Howard faz aquele joinha e diz que ela é muito boa nisso. A garota olha o pessoal felizão comemorando e se pergunta se a sua performance é realmente tão boa assim. Quando Sunny começa a cantar, ela vira uma pessoa totalmente diferente. Ela deixa de ser tímida como normalmente e vira realmente uma idol. A garota vê o nosso prota ali assistindo ela e manda aquela piscadinha pra ele. Os gados já ficam impressionados e até Howard, que tinha sido pego de surpresa, ficou meio sem graça.
graça. Então beleza, depois de um tempo e pôr o plano em ordem, nós vemos a base militar dominada pela inteligência artificial Tai-Chi e o pessoal do abrigo Nebula pronto para ação. Howard também estava pronto, era hora de dar início ao plano da névoa. O exército dos humanos, se é que dá para chamar assim, porque estava mais para uma tropa ou um esquadrão, já estava diante do abrigo, apenas aguardando pela ordem para começar tudo. E a ordem foi dada. O abrigo parecia estranhamente vazio, não tinham sentinelas nem nada protegendo a entrada, mas isso era só impressão, porque lá do céu dava para ver alguns pássaros voando, enquanto os soldados preparavam a arma secreta. Eles posicionaram não só um, mas 4 daqueles amplificadores desenvolvidos por Hill e fizeram literalmente um palco bem na frente da entrada do abrigo. No meio do palco estava Sunny, ela seria a estrela desse show. Não demorou muito até que as aves, que eram os olhos da IA, trouxessem os animais máquinas espalhados pelas redondezas para defender a entrada do abrigo. O coração da Sunny começa a bater rapidamente quando ela vê a cena deles vindo atacar, mas os soldados já sabiam o que fazer. Eles tinham que proteger a Sunny dos animais a qualquer custo. Então eles abrem fogo contra os animais enfurecidos que continuavam vindo para cima como verdadeiras bestas sedentas por sangue. Algumas caem e ficam para trás, mas muitas ainda continuavam avançando para cima dos soldados humanos. Sunny congela diante dessa batalha feroz. É ainda pior do que qualquer coisa que ela já tinha vivido, mas nessa hora ela se lembra da sua treinadora, dizendo que quanto maior e mais importante for o show, mais preparada e confiante ela tem que estar, porque qualquer errinho numa situação dessas se transforma em um desastre, principalmente ela, que se assusta fácil com as coisas. Ela precisa se manter calma e confiante. Depois de lembrar dessas palavras, Sunny respira fundo e diz pra si mesmo que tudo vai dar certo. E aí começa o seu show. Howard tá no meio da trocação de tiro com o pessoal. Sunny dá uma última olhada pra ele e nessa hora, um urso começa a devorar vivo um dos soldados, que grita desesperado, mas Sunny não pode se distrair. Ela continua se apresentando o melhor que pode. As ondas sonoras emitidas pelos amplificadores começam a ressoar em todas as direções. Essa ressonância de alguma maneira interrompe o sinal emitido pela inteligência artificial Tai-Chi, que controla essas bestas, e elas se tornam pacíficas. É como se elas ficassem hipnotizadas pela voz de Sunny, que saía dos amplificadores. Não só isso, conforme Sunny vai fazendo seu show, alguns dos animais começam a acompanhar seus movimentos. Logo, a guerra tinha se transformado em um show para os animais robôs. Meus amigos, o amor venceu. Howard grita para a tropa que essa é a chance deles. É hora de derrubar a Tai-Chi, e os soldados estão prontos para segui-lo. Conforme Sunny ia cantando suas músicas, eles iam avançando mais e mais para dentro do abrigo. A garota já estava completamente envolvida pela música. De olhos fechados, ela se imaginava num show lotado do Bonde das Maravilhas. Quase podia ouvir a plateia gritando. E nessa hora, Howard e 2003, Hill, chegam diante do que parece ser a sala de controle principal da inteligência artificial Tai-Chi. Howard fala para eles seguirem em frente, mas nessa hora um zumbido agudo começa dentro da cabeça dele. É como se a mente dele estivesse sendo invadida. A cabeça dele dói de uma maneira absurda e ele começa a perder a consciência lentamente, até que o zumbido para e Howard recobra sua consciência. Porém, ele tá em um lugar completamente diferente. Algo aconteceu. Na frente dele tem uma mulher vestida de noiva. Essa mulher usava um vestido longo, belíssimo. Quando ela se vira, ele vê é Sharon. Vozes de pessoas começam a surgir. Howard se dá conta de que tá no meio de uma festa de casamento e a noiva é ninguém menos do que Sharon. Mas o noivo? Bom, o noivo era outro cara. Pela foto era alguém que Howard não conhecia. O prota fica olhando pra ela por um tempo sem falar nada, tentando entender o que tá acontecendo. Mas então, ela é quem fala com ele. Sharon diz que ele deve realmente odiá-la. Howard continua em silêncio. Essa situação é muito estranha. As palavras estão na ponta da língua dele, mas ele não consegue dizer nada. Ele pensava que assim que visse ela, ia direto perguntar o porquê ela deixou ele sem dizer nada. Mas assim que ele viu ela e viu a expressão no rosto dela, ele ficou sem palavras. Ele nem sabe se isso tudo é real ou é parte do sonho. Sharon diz que ele pode culpá-la, odiá-la. Ela aceita tudo isso. Afinal, foi culpa dela. Howard fica olhando pra ela sem dizer nada, até que pergunta por que ela o deixou. Sharon se vira e olha pra ele com uma expressão de tristeza, como se dissesse com um olhar que não teve outra escolha. Ela começa a dizer que foi porque, mas nessa hora outra pessoa se aproxima, dizendo que foi porque ele não a merecia. Era o noivo. Ele se aproxima de Sharon perguntando como que alguém como ele poderia merecer uma mulher como ela, e então puxa ela pra perto de si. Ele diz pro Howard que ele sabia que não merecia ficar com uma mulher como ela, e que ele sempre soube que eles não iam durar juntos. Então por que ele continua indo atrás dela? O noivo diz que ela já estava prometida pra ele antes mesmo do Howard conhecer ela, e isso é como um soco pro nosso prota. Ele começa a se lembrar das coisas que viveu com ela. Aquilo tudo foi falso? O cara pega no queixo da Sharon e diz: querida, quando a sua empresa estava prestes a falir, você veio até a minha família, implorando pela nossa riqueza. Sem mim, você acha que poderia ser essa linda mulher rica e poderosa que é
agora, é uma virtude ter gratidão por quem te ajudou, não é? Sharon olha de canto de olho pro Howard e fala, me desculpe. O sangue de Howard começa a esquentar. Ele tá começando a se revoltar com tudo isso. Mas nessa hora o cara diz que os convidados estão vindo. É hora de saudá-los. E então mais convidados começam a chegar no salão. O noivo diz que o convidado mais importante finalmente chegou. Ela começa a se aproximar. E Howard não acredita quando vê. É Sabrina, tão linda como sempre, usando um vestido vermelho colado ao corpo. Howard fica olhando sem palavras pra ela. Sabrina parecia flutuar em direção a ele, como se realmente tivesse em um sonho. Ela o olha diretamente nos olhos. E Sharon assiste a tudo. De um lado, Sabrina se aproxima de Howard. Do outro, Sharon os observa junto do seu noivo. E no meio tá Howard. A única coisa que ele faz é respirar fundo. E então o capítulo acaba. O capítulo seguinte começa com os três sentados juntos à mesa. Sabrina, na verdade, é sobrinha do noivo. Ou seja, Sharon em certo momento recebeu ajuda para que a sua empresa não afundasse. E por causa disso, teve que ficar noiva do tio da Sabrina. E no meio de todo esse rolo tava o Howard, que se lembrava dos momentos que viveu com as duas. Ele lembrava da forma como as duas já se entregaram completamente para ele. Mas ainda assim, apesar de tudo, ele sentia que isso tudo era muito estranho. O tio da Sabrina apenas observava ele com aquele ar de superioridade. Vemos um cara que parece ser tipo um anfitrião, anunciando que o noivo sugeriu uma brincadeira divertida pro casamento, onde o noivo e a noiva vão sentar em cadeiras no meio do salão, e acima deles vão ter 2 baldes de água gelada. O cara vai fazer perguntas aos convidados sobre o casal. Aquele que acertar a pergunta vai receber uma recompensa em dinheiro, e também vai salvar a pessoa mencionada na pergunta de tomar um banho de água fria. Mas caso erre, já sabe, é banho. O pessoal da festa parece curtir a ideia e ficam bem animados. Então tá, vamos começar com o noivo. Todo mundo em silêncio que vai ser feita a pergunta. Vamos lá. Quantos anos tem o noivo? O pessoal começa a chutar umas idades. Uns dizem 40, outros dizem 42, tem outro de 52. Mas enquanto isso, Howard estava sentado sozinho com Sabrina. Ela puxa assunto dizendo que eles não se veem há muito tempo. E ele fala que sim, é bom ver ela de novo. Sabrina pergunta como que ele anda. E ele diz, bem, e você? O anfitrião diz que todo mundo errou as idades e por causa disso o noivo vai ser punido. E então um balde de água fria é virado sobre o noivo, que aparentemente se diverte com a brincadeira. E diz que a água tá mesmo congelando. Agora é a vez da noiva, Sharon Young. Vamos ver quem acerta a pergunta sobre ela. O que a noiva mais gosta? Laranja ou bergamota? Os convidados já começam a chutar. Uns dizem laranja, outros dizem bergamota. E Sharon já respira fundo, sabendo que nenhum deles está respondendo certo. Ela já se prepara para tomar um banho de água gelada. Mas Howard ouviu a pergunta e o seu coração já acelerou na hora. Ele sabe a resposta. Sabrina percebeu que tem algo estranho com ele. O cara diz que vai dizer a resposta certa agora. O que a noiva gosta mais é... E nessa hora o Howard se levanta e grita que o que ela mais gosta não é nenhuma dessas duas coisas. O anfitrião diz que se o senhor puder dizer a todos qual é a fruta que a noiva mais gosta, vai ganhar uma recompensa em dobro. Howard, meio desanimado, então responde, morangos. Ela gosta de morangos. Sabrina fica surpresa. Como que ele sabe disso? Nem Sharon acredita que ele se lembra disso. O anfitrião diz que a resposta tá corretíssima. Enquanto Howard se senta de novo, Sabrina pergunta pra ele como ele sabia disso. E ele responde que só chutou na verdade. Ele viu ela pegando um morango ali nas frutas e comendo, então decidiu arriscar. O anfitrião diz que, beleza, então agora vamos fazer mais uma pergunta sobre o noivo. Sharon olhava diretamente pro Howard, com uma cara de que se sente muito culpada por tudo. Ela não queria que as coisas acontecessem dessa maneira. Howard também olha pra ela. É como se os dois conversassem apenas com os olhares. Sabrina saca o olhar de Sharon e já se vira pra ver o Howard também, na troca de olhares, mas tentando disfarçar. Ele não quer ter que contar pra Sabrina tudo que ele viveu com a Sharon. Algum tempo depois, vemos que o Howard foi tomar um ar lá na área dos fumantes. Ele se perguntava o que estava acontecendo. Por que ele saiu do jogo como se tivesse perdido e foi parar nesse casamento? E nessa hora alguém o chama. Era Sharon, perguntando se ele tá bem. E Howard responde na lata que não tá bem. Ela para na frente dele e fica sem dizer nada por um tempo. Ela parece não saber o que falar pra ele. E então Howard pergunta pra ela o que ele fez de errado. É porque ele não é forte o suficiente pra ajudar ela nos momentos difíceis ou algo assim? Ela fica surpresa e diz pra ele que os dias que eles passaram juntos foram os melhores dias da vida dela. Eles cozinhavam juntos e conversavam como qualquer casal. Às vezes discutiam sobre alguma besteira aleatória, igual adolescentes. Ficavam juntinhos, abraçados. Eles eram um casal normal. Tiveram momentos maravilhosos juntos. Mas ela arruinou tudo isso.
Então Sharon começa a chorar. Howard não sabe o que falar pra ela. De longe, Sabrina assistia a cena, então quer dizer que os dois foram um casal. Um tempo depois, de volta à festa, Howard puxa a cadeira e se senta novamente ao lado de Sabrina, que diz de maneira casual que não tem morangos no prato das frutas. E Howard já fica com aquela expressão de: ih, rapaz. Ela pergunta pra ele se a noiva e ele já namoraram no passado. E Howard dá meio que uma travada. Sabrina diz que na real é óbvio a maneira que os dois se olham, como ele se comporta e como ela se comporta. Ele não parece um convidado inocente e ela não parece uma noiva feliz. Ele fica meio envergonhado e pede desculpas pra ela, mas ela pergunta por que ele tá se desculpando. Não tem nada acontecendo entre os dois. Ele costumava trabalhar pra ela e isso é tudo. Mas por mais que ela tente disfarçar, Sabrina não gostou nem um pouco de descobrir isso. E bom, por mais que esteja tudo lindo no sonho dentro do sonho, do lado de fora, o nosso prota tava apagado, com a Sunny segurando sua cabeça e chamando por ele. Ela dava pequenos tapinhas no rosto dele pra tentar acordá-lo, mas nada. Ela não entende por que ele não acorda. Na verdade, tava todo mundo ali apagado no chão, até mesmo o robô 2003/Hill. E então a própria Ya Taishi diz: Essas crianças vão passar o resto das suas vidas presos em uma realidade virtual. Sunny sacou tudo. A Ya Taishi cria ilusões na mente das pessoas, baseado nos seus medos mais profundos, como um genjutsu. Uma vez que a pessoa se envolva com a ilusão, ela pode ficar presa para sempre e nunca mais acordar. E lá dentro do Tsukuyomi, Sabrina tava dizendo pro Howard que não é de se espantar que Sharon tinha ajudado ela, naquele momento em que ela tava com a corda no pescoço. No fim das contas, ela só fez isso por causa dele. Howard vai falar alguma coisa pra ela, mas Sabrina continua já em lágrimas, dizendo que a maneira que ele falava com ela, os gestos e tudo que ele parecia sentir por ela, na verdade é tudo falso. Os dois novamente começam a se lembrar dos momentos em que viveram juntos, só os dois, num mundo apocalíptico, lá no primeiro sonho. Howard não sabe o que falar pra ela. Vemos que os noivos estão vendo a cena deles. Sharon olhava atentamente e o noivo até acha graça do casal ali tendo uma briga. Então Sharon tem uma ideia. Ela fala pro cara que vai lá ver do que se trata, porque ela não quer que eles estraguem a festa deles. E aí ela começa a ir até eles. Sharon para na frente dos dois e começa a encarar diretamente a Sabrina, que retribui o olhar ameaçador. E então Sharon olha pro nosso prota, que tá ali pensando que isso tudo é um inferno. O apresentador percebe o clima tenso entre os brothers e já fala que tá todo mundo ali pra celebrar a união desse lindo casal. Então agora é hora de aproveitar um belo show. E aí aponta pras cortinas que se abriam, e na hora que elas se abrem é revelada uma garota de cabelo branco e uma grande comissão de frente, usando uma máscara. Vários homens de terno são sumonados ao redor dela, e a garota começa sua apresentação. Ela canta e dança de uma maneira sedutora, e os convidados vão à loucura, principalmente os homens. Os caras de terno erguem a garota pelos pés, e ela começa a caminhar sobre eles, como se tivessem um clipe da Madonna ou algo assim, até que eles botam ela de volta no chão, bem na frente de adivinha quem. Ela estica o braço pro nosso prota e pergunta se ele gostaria de dançar. Então chega perto do ouvido dele e diz meio sussurrando de maneira séria: vamos lá, aceita essa porra. E aí puxa ele e diz: bora dançar. E Howard vai com ela, pisando nos caras de terno e tudo, até que os dois chegam até as cortinas que começam a se fechar, deixando eles a sós do outro lado. A garota continuava trazendo Howard pela mão, mas ele tava sem entender nada. Ela começa a tirar a máscara e ele reconhece. É ela, é a Sunny. Ele pergunta o que ela tá fazendo ali, mas ela diz pra ele correr o mais rápido que puder e não parar por nada. Então eles disparam correndo por um corredor. A garota vai na frente puxando ele pela mão, e então ele começa a ouvir gritos chamando por ele. Era Sharon correndo atrás deles, perguntando onde ele tá indo, com Sabrina logo atrás. Ela pergunta se ele vai abandonar ela de novo e grita que ele é só um covarde qualquer. E aí nessa hora ele percebe que tem algo de errado e se vira. E então vê os convidados todos começando a mudar de forma, até virar aqueles malditos robôs assassinos. Sunny continuava correndo o mais rápido que podia, puxando o nosso prota até uma luz, a famosa luz no fim do caminho. Logo atrás dele, Sharon, Sabrina e os robôs corriam tentando alcançá-los. Sunny tava dando tudo de si, mas os robôs já estavam quase alcançando eles. O portal tava chegando perto, eles estavam quase chegando na luz. Sharon e Sabrina estavam bem atrás deles. As duas esticam o braço e perguntam ao mesmo tempo se ele não as ama mais, porque ele foge do amor delas. Howard não consegue ignorar isso. Essa ilusão realmente abalou ele, mas Sunny grita que isso tudo não é real, e então pula, se jogando junto com Howard pra dentro do portal. Os dois caem juntos de mãos dadas, enquanto Sharon e Sabrina ficavam ali paradas, junto com os robôs, olhando os dois caírem cada vez mais fundo, mais e mais fundo, até que ele desperta do genjutsu. Sunny tava ali com ele, apoiando a cabeça dele no seu colo e perguntando como ele tá. Howard diz que tá bem, enquanto se levanta, e aí pergunta o que foi isso que aconteceu. Sunny responde que foi um genjutsu. A Ya Taishi cria ilusões, usando os medos mais profundos das pessoas, e então a própria Ya
IA começa a falar diretamente com ele. Na sociedade humana, eu acredito que o que você tá fazendo é um triângulo amoroso. Nosso prota olha pro painel onde a IA projeta algo como se fosse um rosto, e então ela continua, Tentando chegar mais alto do que você pode, não é? Howard não responde, ele apenas encara a IA, e ela pergunta de novo, não é mesmo? Ele fala que ela tem razão, enquanto puxa sua pistola laser. Então diz que apesar de ter razão, ela não é humana, então não pode apontar nenhum dedo pra ele, e aí dispara com essa arma. O disparo acerta o painel onde o rosto da IA estava sendo projetado. O painel parece ter sido bem danificado, mas ainda assim eles escutam a voz da IA falando, divertido, é realmente divertido. E então ela para de falar. Howard pensa que pelo visto eles conseguiram acabar com a IA, mas ainda assim ele não tá nem um pouco feliz. Ele percebe algo no chão, era uma carteira. Ele pega a carteira e percebe que é a carteira dele. Mas o que ela tá fazendo ali? Então ele se lembra de quando tinha acabado de chegar nesse jogo e lutou contra uns robôs para salvar a Sunny. Naquela hora a carteira dele caiu. Dentro da carteira tem uma foto da Sabrina. Na hora que vê a foto ele pensa nas palavras do robô. É muito ruim a sensação de ter a sua intimidade exposta, mas o que deixa o Howard se sentindo pior é que o robô disse não tá errado. Howard sente alguém tocando nas suas costas. Quando se vira, vê Sunny. Ela diz que as pessoas costumavam dizer que a mãe dela é uma mulher muito bonita e que o pai dela, bom, dizem que ele parece um ogro. A mãe dela contou pra ela que costumava ser uma mulher muito elegante, que vivia na cidade grande, tinha um bom emprego e vinha de família rica, e o pai dela era só um Zé Ninguém, vindo do interior, com um olhar humilde, sem nenhum puto no bolso. Quando ele começou a dar umas investidas nela, as pessoas diziam que ele estava tentando morder mais do que podia mastigar, mas ela não achava que isso era verdade. Ele era inteligente, trabalhava duro, era uma pessoa que sabia cuidar da casa e sempre era legal com todo mundo. Ele era gentil e doce com ela. Mesmo quando eles brigavam, ele sempre falava com ela com calma e nunca se alterava. O que decide para onde um relacionamento vai é a personalidade do homem ou a mulher que você estiver se envolvendo. As pessoas não conseguiam ver as qualidades dele, então diziam que ele estava tentando chegar mais alto do que podia, mas ela podia ver as qualidades dele e como ele era uma pessoa incrível, e então fez dele o seu marido. Howard escutava tudo atentamente. Depois que terminou de falar, Sunny ficou em silêncio por um tempo, esperando ele responder. Ela estava tentando confortar ele de alguma maneira, mas pelo visto não adiantou muito, pelo contrário, funcionou perfeitamente. Howard se sentia melhor depois do que ela falou. Ele toca na cabeça dela e diz obrigado. Fala que por mais que ela seja novinha, ela já tem bastante sabedoria. Ela sempre tem algo sábio pra dizer, o que deixa ela envergonhada. Nessa hora, o resto do pessoal que tinha caído no genjutsu da IA começa a despertar. Pelo visto, eles conseguiram mesmo vencer a IA Taishi. Porra, foi mais fácil do que eu imaginava, mano. Primeiro quem acorda é o Ryu, ou 2003. Depois, os soldados que foram com eles até ali. Sunny lembra da sua mãe dizendo pra ela que um homem bom é arrebatado por outra garota rapidamente. Normalmente, depois de alguns relacionamentos, esse homem bom já é tomado. Então, quando ela conhecer um cara realmente legal, ela não pode deixar ele ir embora. E a Sunny criança pergunta pra mãe, mas e se ele já tiver com outra pessoa? E a mãe diz que a filha dela é linda, só precisa dar o seu melhor. E ela tem certeza que o rapaz que ela gostar, com certeza vai escolher ela. Então Sunny toma coragem pra chamar o Howard de novo. Ela diz pra ele que tem 18 anos agora. Logo ela vai ter idade legal pra se casar. Por acaso ele não gostaria de... Howard, já imaginando o que ela vai dizer, começa a sentir seu coração acelerar. A garota dá uma gaguejada e pergunta de novo se ele não gostaria de... E então percebe que o pessoal que tinha acabado de acordar já estava ali ao redor dela olhando, esperando para ver o que ela ia falar, o que deixa ela envergonhada demais para continuar. Algum tempo se passa, o pessoal pelo visto já tinha resolvido toda a situação da inteligência artificial demoníaca, e aí uma mensagem do sistema aparece pro Howard, dizendo parabéns por completar a missão do jogo, a Era da Névoa. Dificuldade 1. Tempo 180 dias. Conquista desbloqueada, herói de combate. Pontuação 200 pontos. Recompensa maestria em combate ilimitada. Pois é, meus amigos, pelo visto ele conseguiu vencer mais um jogo no mundo dos sonhos. Foi mais fácil do que eu imaginava, devo dizer. O episódio começa com as pessoas da empresa Grande Glória comentando um boato que o Sr. Lawrence subitamente entrou em coma de uma hora para outra do nada. Uma outra pessoa pergunta, Sr. Lawrence, quem é esse? E a primeira responde que é o noivo da diretora do departamento de marketing. Ah, é o velho noivo da Sabrina? Sim, ele mesmo. Então nós vemos uma pilha de papéis e alguém digitando freneticamente. É ninguém menos do que a própria Sabrina, trabalhando muito, como sempre. Ela dá uma olhada pro lado e vê algo que ela já deveria ter se livrado há muito tempo, o tomateiro. Então manda sua assistente
tente se livrar disso. A assistente pergunta o quê? É porque a senhorita Luo costumava se importar muito com essa planta. A primeira coisa que ela faz toda manhã no seu escritório é regar ela. Quando tem um tempo livre, ela costuma até limpar e cuidar das folhas. Agora ela quer se livrar da planta do nada. Sabrina vê a mulher ali encarando a planta e pergunta se ela ficou com alguma dúvida. A mulher diz que não e que vai se livrar dessa planta agora mesmo. Então a cena muda pro já aberto e operante restaurante de macarrões 2003. Aparentemente, esse era o dia da abertura do restaurante e tinha bastante gente. O pessoal parecia estar curtindo a comida. Até Sandy tá ali. Ela pergunta pro Howard por que ele não vende macarrão por delivery também. Tem muitos engravatados nessa região e a maioria deles é muito ocupado ou muito preguiçoso para sair para comer fora. Ela tem certeza que o faturamento dele iria aumentar muito se ele entregasse macarrão por delivery também. E o Prota diz que parece ser uma boa ideia. Então Sandy diz pra ele que tem uma novidade pra contar pra ele. O noivo da senhorita Luo, e aí fala que o velho tá quase indo de arrasta pra cima. Já à noite, no prédio da empresa Grande Glória, alguém aperta o botão do elevador. Era Sabrina. Depois de trabalhar até mais tarde, como de costume, o elevador se abre e ela vê alguém que ela não esperava. Howard, dizendo que foi até ali pra fazer uma entrega de macarrão. Sabrina entra no elevador, para do lado dele e fala, beleza então. Os dois ficam ali naquele silêncio desconfortável por alguns segundos, até que Howard fala que ouviu falar que o Lawrence tá em coma. Sabrina fica surpresa pela fofoca ter chegado até ele. Howard pergunta se o pai dela ainda vai obrigar ela a se casar com esse velho, agora que ele tá quase indo de arrasta pra cima. Sabrina diz que não, provavelmente não. Então ele dá os parabéns pra ela, por recuperar sua liberdade. Ela diz que agora vai poder viver a sua vida como bem entender, namorar o cara que ela escolher, e então se casar como uma pessoa normal. O Prota pergunta se ela já encontrou o cara certo, e ela responde que ainda não. E aí ele fala na lata, bom, e que tal eu? Sabrina até fica sem reação na hora. Ele pergunta se ela daria uma chance pra ele ser esse cara, mas ela continua sem reação, apenas olhando pra ele. Depois de mais alguns segundos desconfortáveis, ela dá um sorriso. Howard acha que deu bom, ela vai aceitar, mas ela fala que não, o que deixa ele bem surpreso. Então, rapaziada, ele finalmente fala pra ela que teve um sonho, onde ele viveu um monte de coisas com ela. A cidade estava deserta e com pouca comida, e os dois viveram juntos, lutando pra sobreviver. Sabrina fica em choque ao descobrir que ele também teve o mesmo sonho que ela. Nosso prota pensa que se ele tivesse contado pra ela antes, talvez nada disso teria acontecido. A própria Sabrina pergunta por que ele não contou isso pra ela antes. Ele responde que pensou que tinha sido só um sonho. Ele não se atreveu a contar porque não queria se humilhar. E pergunta se ela se lembra o que disse pra ele quando eles tinham acabado de se conhecer no sonho. E pra quem não se lembra, ela disse logo de cara que não era pra ele tentar nada com ela, porque ele não era o tipo dela. Ele fala que ela foi arrogante com ele. Ele não se esqueceu das palavras que ela disse pra ele. Sabrina dá uma suspirada e diz que, bom, ele realmente tem baixa autoestima. E ele diz que sim, realmente tem baixa autoestima. Mas mesmo depois do sonho, quando ele notou os menores sinais de que ela poderia se lembrar do sonho, ele não se atreveu a falar nada. Sabe por quê? E então pergunta se ela se lembra do último dia do sonho, dele sentado na cadeira de rodas, perguntando se ela chegou a amar ele em algum momento. A resposta dela foi que não. Naquele momento ele estava prestes a morrer e ela disse que nunca amou ele. O que ela esperava que ele fizesse? Se ajoelhasse para ela e lambesse os pés dela no mundo real? Sabrina fica puta e pergunta e quanto a ele? Por acaso ele alguma vez disse que amava ela? E aí fala para ele dizer de uma vez, do fundo do coração dele, o que ele sente por ela. Para ele ela foi só uma parceira sexual? Por acaso ele queria só dar um pente e rala? Sabrina já estava em lágrimas, gritando com ele, perguntando por que ela deveria amar ele, por que ela deveria tomar a iniciativa de ir atrás dele, quem ele pensa que é. E aí chama ele de um monte de nomes feios e diz que se ele morrer ela não vai se importar nem um pouco, da mesma maneira que disse da outra vez, quando ele morreu no sonho. E então finalmente fica claro pro Howard os sentimentos da Sabrina por ele. Nesse momento ele abraça ela com força e pede desculpas, mas ela diz pra ele tirar as mãos dela, enquanto tenta se separar dele. Só que Howard continua segurando ela apertado, repetindo várias vezes, me desculpa. A porta do elevador se abre e do lado de fora, dois seguranças iam entrar, quando deram de cara com essa cena. Howard e Sabrina em um abraço emocionado, e aí ficaram ali sem saber o que fazer. Depois de alguns minutos, nosso prota tava voltando pra casa depois do acontecido, enquanto os seguranças ficavam ali olhando pra ele, se perguntando se é sério que esse maluco aí tá dando uns pega naquela mulher gata. Kitty aparentemente tava esperando por Howard do lado de fora. Ela diz pra ele que ficou impressionada dessa vez. Finalmente ele tomou uma atitude em relação a ela. Não foi nada mal, apesar de ser meio arriscado, mas pra ficar com uma mulher como ela é preciso arriscar. Howard nem fala nada, ele parece pensativo. Kitty pergunta se ele deu um beijão de novela nela e deixou ela flutuando, e então fez ela aceitar ser a namorada dele. Howard para de caminhar e dá uma respirada funda, e então diz que não. Ela disse que não queria mais ver ele, e era pra ele ir embora. E assim o capítulo acaba, meus amigos. O capítulo seguinte começa com o anúncio de mais uma edição do The Voice Coreia, os
jurados estavam ali. O Carlinhos Brown e a Cláudia Leite coreana estavam só aguardando o próximo candidato. E o próximo candidato estava pronto. Era a vez dela, Sunny, que parecia muito mais confiante do que o normal. Ela estava pronta para dar um show. A treinadora dela diz que chegou a hora dela mostrar para esses jurados como ela realmente canta. E Sunny, sem perder o foco, simplesmente diz: ok. A treinadora tá satisfeita porque a Sunny de repente se tornou confiante. Então ela começa sua apresentação. Tem alguma coisa de diferente nela. A presença de palco dela mudou. Ela parece mais sensual e até mesmo tá cantando melhor. Mesmo competindo contra outros cantores profissionais, parece que confiar em si mesmo realmente faz diferença. Antes ela dizia que talvez fosse eliminada na primeira fase, mas acabou que ela conseguiu se classificar para as finais. Essa mudança na atitude da Sunny realmente chamou a atenção. A sua popularidade subiu muito depois dessa participação no The Voice Coreia. O pessoal tava realmente curtindo ela agora. Enquanto isso, no restaurante de macarrões 2003, tudo ia muito bem. O restaurante já estava cadastrado no iFood e tava saindo entrega adoidado. Sem falar nos clientes que iam comer lá e frequentemente voltavam porque a comida era muito boa. Howard estava trabalhando mais do que nunca. Até mesmo Kit percebeu isso e perguntou por seu primo por que ele não dá uma pausa, mas ele disse que não. Adultos precisam fazer dinheiro em primeiro lugar. Mas a verdade é que ele não queria parar, porque sabia que ia pensar na Sabrina, depois ia pensar na Sharon e depois ia pensar na Sunny. Ele não podia ficar parado. Kit, que é muito ligeira, já pergunta se ele tem certeza que ele não quer falar com a Sabrina, mas Howard, como sempre, não fala nada. A menina pergunta se por acaso ele tá pensando em ir atrás da Sharon, mesmo ela tendo dado um pé na bunda dele. Howard só dá uma suspirada profunda. A menina diz que talvez isso não seja tão ruim, porque no fim das contas o relacionamento dele com as duas não deu certo. Ele tinha muitos obstáculos para conseguir ficar com elas. O primeiro já era o fato das duas serem ricas e ele ser um pé rapado que não poderia comprar nada que fosse de agrado delas. O segundo obstáculo seriam os parentes delas. Eles não iam querer um pobre coitado sem dinheiro igual ele para ficar com elas. Esses seriam só os primeiros problemas que ele iria ter que lidar. No longo prazo ainda ia ter mais um monte de coisas, e essas coisas definitivamente iriam torturar ele ao ponto da exaustão e dele questionar a própria vida. A Kit diz que a vida é uma jornada dolorosa. Quando nós não estamos sofrendo, a gente tá no caminho do sofrimento. Caraca, mano, a mina é filósofa. Howard dá um cascudo nela no estilo Senhor Madruga e diz que ela é só uma criança querendo dar uma de coach de relacionamentos, e a menina fica com aquela cara de Chaves dizendo que ninguém tem paciência com ela. Nessa hora o telefone dela dá sinal de vida. Kit lê a mensagem e logo já quer mostrar pro Howard, mas ele fala pra ela que tá bom, já deu de papo furado, é pra ela deixar ele trabalhar em paz agora, mas ela fala pra ele olhar uma coisa antes, e aí mostra pra ele a notícia do site de fofocas, dizendo que Sunny falou numa entrevista que tem um crush numa pessoa, e essa pessoa é... E então Kit dá play no vídeo da entrevista, enquanto Howard torce pra que ela não tenha feito o que ele acha que ela fez. E aí vemos Sunny depois da sua apresentação no The Voice. A repórter diz que a performance dela nas finais do The Voice chocaram a audiência. Os fãs ficaram em frenesi durante sua apresentação, e aí pergunta o que ela acha disso. Sunny faz aquele clássico coração com os dedos e agradece todo o amor e apoio dos fãs. São eles que dão força pra ela. A apresentadora então diz que Sunny foi chamada pra participar de um filme, e o parceiro que vai contracenar com ela é uma estrela recém-descoberta. Ela acha que tem chance de rolar algo entre os dois durante as gravações do filme. Sunny não parece gostar muito da pergunta. Kit diz que não vai ter nenhuma química entre os dois, sem falar que Idol se apaixonando é suicídio. E então Sunny responde que não vai rolar nada entre eles. Kit diz: viu? Sunny diz que esse cara não é o tipo dela. A repórter aproveita a brecha e pergunta se ela pode dizer então qual é o tipo dela, porque provavelmente muitos fãs devem estar curiosos pra saber. Ela fala que o tipo de cara que ela gosta é um cara meio à moda antiga, que gosta de ajudar e ensinar as pessoas, que é muito gentil e paciente, que não costuma falar muitas palavras fofas pra agradar, mas sempre que surgir uma situação de perigo, ele vai sempre proteger ela. A repórter diz que isso foi meio específico demais. Por acaso ela tá se referindo a alguém em especial? A Sunny, meio envergonhada, diz que sim, ela já tem um crush em alguém, e o nome dele é... E nessa hora a treinadora dela percebe que ela vai fazer cagada. A própria Kit diz que ela tá maluca. Isso que ela tá fazendo pode fazer a popularidade dela despencar, mas a treinadora consegue interromper a tempo de impedir que a Sunny falasse o nome do crush dela, e até o Howard ficou aliviado. Se a situação dele já tá difícil com duas mulheres, imagina a merda que ia dar se ela falasse o nome dele na televisão. Então, família, algum tempo se passa, e vemos um cigarro sendo aceso, e quem diria? O nosso prota tá fumando. Pelo visto, trabalhar demais
mais tenha cobrado o seu preço. Kit diz que ele nem gosta de fumar, né? E ele só solta um, né? A garota diz que talvez isso que a Sunny fez, de deliberadamente falar que é o crush dela e depois ser interrompida, pode ter sido uma armação pra criar hype. O prota dá uma tragada no seu câncer e solta mais um, né? E aí fala pra sua prima que já tá na hora dela vazar, porque ele precisa trabalhar. Mas a garota finge que nem escuta e pergunta, e a Sabrina? Howard apaga o cigarro e respira fundo. Kit diz que ele tem que esclarecer as coisas com ela de uma vez. Se ele não consegue aceitá-la, então ele precisa esclarecer isso pra ela. Mas se ele não quer perdê-la de uma vez por todas, então ele precisa ir até ela. Se ele é um homem mesmo, ele tem que fazer alguma coisa. A menina pensa consigo mesma que as coisas nem sempre podem ser resolvidas apenas com palavras bonitas. Às vezes você tem que ser direto. E aí pergunta se por acaso ele tá esperando que ela tome a iniciativa de ir atrás dele. Howard começa a limpar a mesa com um pano, mas na verdade ele nem tá prestando atenção nisso. Ele tá pensando sobre o que a Kit falou. E a garota continua dizendo que isso é impossível. Mulheres do tipo da Sabrina são muito passivas. Elas têm um orgulho grande demais pra correr atrás de um homem. Essa última parte deixou o Howard ainda mais puto. Ele pensa no que a Sunny falou na entrevista e aí lembra do que a Sabrina falou pra ele. Essa situação toda era muito complicada. Kit fala que as mulheres são assim mesmo. Antes de entrarem em um relacionamento, elas sempre imaginam algo maravilhoso. Elas apenas acordam depois de estarem com um homem e serem desapontadas de novo e de novo. Howard se vira pra menina e pergunta se então quer dizer que é sempre tudo culpa dos homens. As mulheres são sempre vítimas. Isso não parece justo. Kit não entende o que ele quis dizer, mas ele continua dizendo que ela é uma mulher. Então é claro que ela vai ficar no lado das mulheres. As mulheres sempre colocam toda a culpa nos homens. Quando um casal termina, não importa o que tenha acontecido entre eles, a culpa vai ser sempre do homem e acabou. No relacionamento, quando uma mulher se magoa, o homem é um monstro que merece morrer. Ele fala isso lembrando do seu primeiro relacionamento. Então pergunta para Kit se ela pensa que apenas as mulheres ficam magoadas e os homens não. Aparentemente, tudo que ela consegue pensar é no que um homem fez para magoar ela. Mas alguma vez ela já parou para pensar em como o comportamento dela pode machucar o homem que tá com ela? Homens apenas não podem expressar sua dor e mágoa tão abertamente quanto as mulheres. Mas isso não quer dizer que não fiquem tristes. No fim das contas, nós todos somos humanos. Todos têm suas alegrias e tristezas na vida. Nessa hora, o celular do Howard começa a tocar. Ele atende e uma voz feminina diz que a Sabrina tá do lado de fora do prédio e alguns caras cercaram ela e estão forçando ela a fazer alguma coisa. Ele precisa impedir rápido. Vemos que do lado de fora, realmente tem uns caras que cercaram a Sabrina e levaram ela até um beco. Um dos caras diz que essa bebê aqui parece estar bêbada, que excelente. Eles vão levar ela pra dar um passeio. Sabrina tenta dizer pra eles irem embora, mas ela tá muito bêbada e um enjoo muito forte quase faz ela vomitar. O outro cara diz pra ela não ser tão fria, eles vão ser bons amigos. E aí agarra ela e começa a forçar ela em direção a uma van estacionada do lado. O cara consegue jogar ela pra dentro da van e o outro maluco acelera. Os dois se olham sorrindo. Eles ganharam na loteria. Essa aí é uma das mulheres mais lindas que eles já viram. Mas nessa hora, uma moto para na frente do carro deles. Do nada. Os caras se assustam e freiam o carro na hora. Alguém desce da moto. E é claro, é o Howard. Putaço. Os dois caras também tão putaços. Eles não vão deixar esse magrelo aí estragar a diversão deles. Mas aí vemos que o magrelo não só acabou com a diversão deles, como também desceu a porrada nos dois, a ponto de deixar os dois caras inconscientes no chão. A van deles ficou ali jogada no meio da rua com a porta aberta. Algum tempo depois, Howard caminhava com Sabrina em segurança, mas ela ainda parecia estar bebinha. Ele pergunta o quanto ela bebeu, mas ela diz pra ele não tocar nela e tenta sair de perto dele. Ela se escora na parede e parece que vai chamar o Raul, mas então responde que não bebeu muito, não o suficiente pra esquecer de uma certa pessoa. Howard pensa, vixe. Ele pega na mão dela e diz que vai levar ela pra casa, mas ela solta sua mão da dele e diz pra ele deixar ela em paz. E então tenta sair andando. Howard dá uma suspirada devagar e então diz pra ela que não foi atrás dela nesses dias porque ele tava esperando os dois se acalmarem e pensarem melhor. Mas a mulher tá quase gorfando de novo. Howard respira fundo e então diz que ela tem razão. Ele não se sente confiante na frente dela, porque ele não merece ela no fim das contas. Sabrina pergunta por que ele tá dizendo isso pra ela. Por acaso ele já não tem namorada? E aí vemos que Sabrina ouviu as fofocas que rolavam quando o Prota tava namorando com a Sharon. Ela diz que não é à toa que ele se afastou dela. No fim das contas, esse era o problema. Howard chega mais perto dela e diz que terminou com a Sharon, o que deixa Sabrina surpresa. Por essa ela não esperava. Mas Sabrina continua toda arisca, dizendo que então quer dizer que ele tomou um pé na bunda e então por isso foi atrás dela. Howard lembra da Kit falando
falando pra ele que as mulheres levam muito a sério as ex-namoradas. É comum se perguntarem coisas como: quantas ex-namoradas será que o cara teve? Será que ele vai me amar mais do que amou a ex? Se essas perguntas não forem respondidas direito, vai ter um tabu no relacionamento, ou eles podem até mesmo terminar. E por que as mulheres se preocupam tanto com o passado? Ora, seu bobinho, garotas querem monopolizar seus namorados. Eu gosto tanto dele e espero que ele goste só de mim. Howard então faz questão de dizer pra Sabrina que ele e Sharon terminaram já faz bastante tempo, e pra falar a verdade, eles ficaram juntos por pouquíssimo tempo. O prota pensa consigo mesmo que foi o orgulho dele que fez ele ir atrás da Sharon, mas ele percebeu agora que se ela quer deixar ele, então deixa ela aí. Sabrina pergunta se foi ele que pediu ela em namoro, mas ele fala que era ela quem perseguia ele. A Sabrina diz que ouviu falar que ela é bem gata, e Howard diz que pra falar a verdade, ele não sabe o que ela viu nele. Talvez ela só quisesse acabar com a solidão. A real é que ele tem medo que ela também se sinta dessa forma. Ele tem medo que ela logo fique entediada e largue dele assim que eles começarem a ficar juntos. Ele tem medo de não conseguir passar por isso. Sabrina dá uma olhadinha de canto, meio envergonhada, e pergunta quem foi que falou que ela quer ficar com ele, mas o prota nem quer saber. Ele pega ela no ombro e puxa ela pra perto dele. Sabrina bota a mão no peito dele pra se afastar e pergunta o que ele tá fazendo, e Howard diz que é tarde demais. Ele já decidiu que ela vai ser a namorada dele, que ela goste ou não, e diz que nunca vai esquecer dos dias que eles passaram juntos no sonho. E então, rapaziada, ele pega no queixo dela e começa a aproximar o seu rosto do dela. Sabrina dessa vez não tenta lutar contra. Na verdade, ela fecha os olhos. Então os dois vão se aproximando lentamente, até que finalmente se beijam, bem no estilo daqueles beijos de filme, longos e demorados. Enquanto os dois se beijavam ali, alguém espiava a cena. Era Sandy, escondida atrás de um arbusto. Ela tava indo comer no restaurante 2003 quando viu os caras cercando a Sabrina. Foi ela quem ligou pro Howard e vir ajudar. Bom, pelo menos agora ela entende porque a Sabrina parecia meio puta da cara quando ela tava de casal com o Howard. Enquanto isso, os dois continuavam se pegando com força. O negócio tava começando a esquentar entre eles, e o prota já começava a pôr aquela mão boba dentro da camisa dela. Mas Sabrina logo tira a mão dele e diz que é pra ele ir com calma, porque eles estão num lugar público, e ele pergunta se então ela tá convidando ele pra ir pra casa dela, e ela diz pra ele falar sério, mas eles falam que, ué, eles já fizeram de tudo no sonho. E então ela fala 3 meses. Ele pensa, quê? E ela diz que se ele quer mesmo ficar com ela, então eles vão ter que esperar 3 meses pra fazer aquilo que você tá pensando. Homens são tudo igual, eles não valorizam aquilo que não precisaram de muito esforço pra conseguir. Howard, antes de aceitar os termos dela, pergunta se for assim então no futuro, ela vai aceitar casar com ele. Mas Sabrina diz que ainda é cedo demais pra isso. Quem sabe o que pode acontecer? A verdade é que ela é orgulhosa demais pra demonstrar que gostou do que ele disse. Então, noite adentro, os dois chegam no restaurante 2003, que já estava fechado há algum tempo. Mas como Howard é o dono, ele pode entrar a hora que ele quiser, não é mesmo? Sabrina parece estar se divertindo com a ideia. Howard termina de abrir e diz pra ela entrar e ficar à vontade. E ela diz que tá morrendo de fome. Nosso prota fala que então vai cozinhar algo especial pra ela. Então lá tá ele cozinhando seu macarrão especial pra sua wife. Ele prepara a massa e então vai cortando os ingredientes. Um pouco depois ele coloca a massa pronta na tigela e com mais alguns minutos de preparação, tá prontinho um lamen especial do restaurante 2003, feito especialmente pra Sabrina. As talheres, por acaso, são novinhas, nunca foram usadas. Ele puxa a cadeira pra ela sentar enquanto diz que as cadeiras dali são limpas todos os dias. Sabrina tá impressionada com todo o cuidado que ele tem nesse restaurante. Por acaso foi a ex-namorada dele que ensinou essas coisas pra ele? Ela pensa consigo que só tá perguntando isso porque no sonho ela nunca foi tratada assim. Howard olha pra ela com uma cara de deboche e pergunta se ela tem certeza que quer saber a resposta, mas ela fala pra esquecer isso, ela tá só zoando. Então começa a comer o famoso macarrão do restaurante 2003. Howard, que até então só observava ela, diz que ela é realmente maravilhosa. Sabrina fica envergonhada e diz pra ele parar de dizer essas coisas, ou ela nunca mais vai falar com ele. E Howard diz pra ela não ficar braba, ele tá só zoando também. Ela pergunta se aquilo que ele disse pra ela antes era mesmo real, e ele diz que sim, ele realmente quis dizer aquilo. Então pega na mão dela e pergunta, dessa vez oficialmente, olhando ela nos olhos, se ela quer ser a namorada dele.